Então, Marcelo, os implantes hormonais, eles datam de um longo prazo. Na década de 1940, já existiam os implantes, mas eles vieram mesmo a ser utilizados na população, na década de 80 em forma de implantes contraceptivos com levonorgestrel. O primeiro utilizado, assim, em longa escala, foi o Norplan, que eram 6 tubinhos de silicone com levonorgestrel dentro, e ele garantia 5 anos de contracepção segura nessas mulheres. Hoje, o mesmo implante, ele está bem mais prático de uso, ele é um tubinho só, que é o Implanon, que todo mundo conhece, que também é de progesterona e também é contraceptivo. Mas essa tecnologia é uma tecnologia muito avançada, digamos assim, pela sua praticidade e por ganhar uma estabilidade da liberação da substância que a gente está prescrevendo. Então, em vez de ter alterações, flutuações dos hormônios na corrente sanguínea, já que nós estamos falando sobre hormônios aqui, então vamos focar nisso, né? A gente tem uma estabilidade. A gente sabe que durante um tempo X, que depende da dose e do tipo do implante, a gente vai conseguir ter uma quantidade daquela substância no sangue independente da pessoa estar lembrando de usar, como é o caso dos comprimidos, injetáveis, gel e todas as outras formas. Os hormônios que são usados nos implantes são os mesmos que a gente pode usar de outras formas, né? Seja oral, seja aplicado de outras formas, inclusive como creme vaginal, tem substâncias que a gente usa nessa forma, né? Como filme, acho que você nunca deve ter ouvido falar sobre o filme, mas é um Eu não conhecia. papelzinho também que a gente pode colocar embaixo da língua, na vagina, e que tem o mesmo efeito, a mesma substância. Porém, a gente não consegue atingir aquela estabilidade constante, eles flutuam, e a gente também não consegue garantir uma adesão ao tratamento e o resultado que a gente quer, porque às vezes a pessoa usa um mês, usa dois, depois esquece, depois não compra, depois volta a usar, e os efeitos realmente são diferentes em relação a isso. É diferente do implante, porque ele fica ali no organismo, a pessoa não tem que se preocupar em renovar a cada dia a medicação. Agora, esse implante, ele recebeu um apelido, é importante a gente colocar aqui que isso é um apelido que surgiu, enfim, da comunicação das pessoas, né, o que sai do controle, de chip da beleza. Por que esse apelido? Marcelo, o chip da beleza, ele veio por conta dos efeitos colaterais de um dos tipos de implantes que a gente usa. Então, existe uma substância chamada gestrinona. Antigamente, ela era vendida nas farmácias como dimetrose, em forma de comprimidos, só que era muito ruim o uso, porque tinha muito efeito gastrointestinal, as mulheres vomitavam, tinham muita dor de cabeça, e foi retirado do mercado por conta desses efeitos colaterais. A gestrinona é um hormônio androgênico antiestrogênico. O que quer dizer? Ele trata todas as doenças que são estrogênio dependentes. Então, quando uma mulher tem excesso de estrogênio e isso gera alguma doença estrogênio dependente, a gente pode usar esse hormônio. Às vezes ela não tem excesso de estrogênio, mas ela tem uma tendência a desenvolver algumas doenças. Tipo o quê? Tipo endometriose, adenomiose, tipo miomatose uterina. Então, todas as doenças que dependem do estrogênio, a gestrinona trata. E por que que virou chip da beleza? Dr. Simar Coutinho, que foi um grande cientista internacional e que ele foi a pessoa que criou, na verdade, a forma de utilização da gestrinona dentro desses tubinhos, que são os implantes. E o que acontece é que ele teve muito sucesso nos tratamentos dele e teve muitas atrizes que foram pacientes dele. E as atrizes, em um programa com ele, elas
uma delas, que eu não vou citar quem foi, mas é público isso, comentou que aquilo não era um implante de tratamento, aquilo era um chip da beleza. E o nome pegou, esse apelido pegou por conta de que os efeitos colaterais da gestrinona, eles são bem-vindos à grande maioria das mulheres, porque existem vários sintomas, tipo TPM, tipo uma maior dificuldade de ganhar massa muscular, uma flacidez, baixa de libido, vários outros aí que vêm melhorando com a gestrinona. Então, com o uso da gestrinona, elas passam a ter todas esses ganhos que seriam os efeitos colaterais, junto com outros que dependem da dose também. Aumento da libido, melhora do sono e a força física, a disposição. Então, o nome veio disso, que os efeitos colaterais, eles pareciam ser uns efeitos colaterais positivos. Só que não são só implantes de gestrinona que existem. Existem implantes para tratamentos variados de outras doenças, outras questões que as mulheres apresentam. Terapia hormonal na menopausa, a gente tem várias outras, inclusive para homens, né? Homens com hipogonadismo, com redução de testosterona, podem usar implantes de testosterona. A gente tem várias indicações para uso de implante. Então, implante pode ser de estrogênio, de progestina, pode ser de gestrinona, pode ser de testosterona. Existem vários outros, de oxandrolona, que É, está isso, também nessa confusão aí isso, que a gente está conversando hoje. esses hormônios, inclusive, eu preciso ler aqui, porque é um nome que para mim não é comum, oxadrolona, testosterona e a gestrinona. E esses hormônios que foram citados, né, inclusive no comunicado da Anvisa, ela classifica como anabolizantes, enfim, numa categoria de produtos, hormônios anabolizantes, esteroides androgênicos. Esses produtos, né, essas substâncias, elas têm efeitos colaterais negativos. Os chips que são implantados, ou então esses implantes hormonais, eles sempre têm essas doses dessas substâncias? Marcelo, vamos partir do princípio que qualquer tratamento precisa de indicação médica, Esse é o certo? No começo da caso de história, né? Isso é importante a senhora colocar. Esse é o começo da história. Então, se você tem um problema e vai no meu consultório, eu vou te receitar o que é melhor para você, na dose mais adequada, de uma forma segura. Eu me qualifiquei para isso e eu tenho uma quantidade enorme de colegas que são qualificados para isso. E a gente tem o maior cuidado com a indicação do hormônio certo e da dose certa. Então, o problema está no exagero e na má indicação. Porque se a gente tem um resultado que é esperado e ele realmente ele vem e com menor quantidade de hormônio para que também não existam muitos efeitos adversos, a gente tem o melhor tratamento possível. É otimizada essa tecnologia. Então, tem como a gente combinar, às vezes, numa mesma inserção, e isso é uma questão que está vindo nessa resolução, por exemplo, a progesterona e o estrogênio, ou só a gestrinona para tratamento de endometriose e outras doenças estrogênios dependentes. Existe androgenização com a gestrinona? Depende. Nas minhas pacientes é muito pouco. Elas vão me assistir e vão estar todas fazendo assim, é muito pouco mesmo. Por quê? Porque a gente usa a menor dose que tenha o efeito que a gente precisa ter. Uma inibição do eixo ovariano e do eixo hipotálamo-hipófise ovariana, porque não haja ovulação e que a gente bloqueie, então, os efeitos estrogênios dependentes. Quando ele é usado com uma combinação de mais testosterona, mais oxandrolona, mais algumas outras coisas, sim, aí é da indicação de cada médico. É a mesma coisa que você, Marcelo, vamos fazer de conta aqui. Você vai num determinado médico e ele te passa uma dose, vamos que você esteja com queixos de hipogonadismo.
certo? Então, a testosterona dos homens também é baixa, né? A nossa é baixa. Quando a gente entra na menopausa, não é só o estrogênio que baixa, não é só a não ovulação, não produção de progesterona, a gente não produz mais esses hormônios. A testosterona também baixa. E a qualidade da gente de vida fica muito difícil. Eu falo como uma pessoa que vive isso. Então, sem a gente usar alguma coisa para ajudar esses 30 anos que vem pela frente ainda, né? Vamos dizer que a gente vai viver 80 ou mais. São 30 anos sem estrogênio e sem testosterona. É muito difícil. Não é só a libido o problema é a disposição, o problema é a dificuldade de ganhar massa muscular, a força física, o sono. O problema é libido, né? A gente tem relacionamentos. A libido não é só a questão sexual, é uma questão de Ânimo. motivação pela vida. É uma questão de Uhum. ânimo também, né, doutora? Agora, Ânimo para tudo. o Conselho Federal É o de que eu Medicina... estava só falando. Sim, pode, por favor. Só voltando assim, se Claro. você vai em um médico que passa uma quantidade de testosterona muito acima, você vai ter efeitos colaterais. Seu cabelo vai cair, você vai hiperandrogenizar, seu coração vai crescer, você vai ter risco de trombose, e tudo isso é controlado. A gente coloca implante e dosa, sabe? E vai dosando com 3 meses, com 5 meses, às vezes eu doso com 1 mês, quando elas estão começando, eu nunca começo com o implante. A gente usa implantes inabsorvíveis e absorvíveis. Tem uns que são bem pequenininhos, que eles duram menos tempo, né? Porque eles podem durar de 4 meses até 1 ano e meio, depende do objetivo que a gente tem. E eles podem ser dos pequenininhos, que são os pellets que você não retira, só repõe, ou os inabsorvíveis que a gente vai trocando a cada ano, 1 ano e meio. Agora, a senhora E aí comentou... a dose, ela é controlada. Sim. A senhora comentou, por exemplo, de alguns problemas que podem ser situações adversas a partir de um uso exagerado de determinados hormônios. A senhora falou do aumento do coração, problemas de queda de cabelo. E esses e outros problemas são citados justamente tanto no comunicado do Conselho Federal de Medicina, que apoia a resolução da Anvisa que proibiu o chip no Brasil, e também são encontradas essas mesmas situações de efeitos adversos no comunicado da Anvisa. Esses efeitos adversos e talvez até toda essa situação polêmica agora de proibição do produto, isso é o resultado do uso indiscriminado? As pessoas estão usando os hormônios, esses implantes hormonais, com outros objetivos que não esses de questões de saúde mesmo, diagnosticados a partir de exames, como a senhora colocou? Exatamente, Marcelo. A indicação muitas vezes não confere, assim, não é a melhor indicação. E a quantidade que eu acho, assim, a grande questão, sabe? Nunca tive, sinceramente, assim, em 30 anos, eu nunca tive nenhuma paciente que tenha tido uma reação adversa grave, Eu nada, ia sabe? perguntar isso para a senhora. Caiu o cabelo, Sim, eu ia né? Então perguntar vamos isso falar assim mesmo, das essa reações experiência, adversas. né, de 30 anos, o que a senhora viu das suas pacientes dentro desses quadros que são colocados como efeitos colaterais adversos que levaram, inclusive, à proibição? Por favor. Então, os efeitos adversos que são relatados na resolução, eles não são relacionados com o implante. O implante é só uma forma, é uma tecnologia. Poderia ser em comprimido, pode ser em injetável. A questão é a substância e a dose que é usada. Então, se algum profissional prescreve uma dose alta, eu tenho, por exemplo, pacientes que chegam no consultório com 5.000 de testosterona, né? Pacientes homens, eu também trabalho com transgêneros, e aí o risco é altíssimo nesse caso. A gente precisa diminuir, mas, né, existe uma outra questão da beleza, do fisiculturismo e de outras questões culturais, principalmente aqui no Brasil, que precisam ser vistas, né? A gente precisa considerar, inclusive, a automedicação. Então, às vezes, a prescrição é uma, mas as pessoas têm o livre-arbítrio e conseguem e usam mais. E aí existem problemas que podem acontecer. É, não acredito
sinceramente, assim, que por implante a gente consiga colocar essa quantidade de testosterona e de outros hormônios que possam gerar esses efeitos colaterais, porque a gente tem um limite para inserir, sabe? Então, tem um limite que não, a gente não consegue passar disso, mas a gente vê realmente que pelo uso indiscriminado dos hormônios androgênicos, a gente pode ter problemas sérios. Agora, esses que já foram citados, né? A gente controla, inclusive, quando uma pessoa está usando androgênios, testosterona, principalmente, o hematócrito, que é uma sinalização que tem no exame de sangue, simplificando para todo mundo entender, ele não pode passar de 50. Quando ele atinge 50, a gente precisa, opa, sabe? Vamos parar, vamos diminuir, vamos rever, tem algumas medidas que precisam ser tomadas. Então, existem sinais que no acompanhamento, que é sério, que é regular, que eu não prescrevo, por exemplo, nunca nenhum tipo de hormônio sem reavaliar com no máximo 6 meses uma pessoa. Eu não vou dar uma receita de nada, de qualquer tipo de hormônio ou outra substância que eu não estou acompanhando, sabe? E sempre, as pessoas que estão me ouvindo me conhecem, sempre eu vou pedir exames antes. Então, a gente tem uma segurança, uma seriedade, uma responsabilidade enorme nisso. Porque se alguém tem um problema, sou eu que tenho um problema, certo? Porque a pessoa confia na gente e a gente tem que fazer o melhor por essa pessoa. E eu faço o possível para que todas saiam extremamente satisfeitas. Eu acho que, assim, é por isso que eu tenho tanta confiança nessa tecnologia, porque eu trabalho com isso há 30 anos, realmente, assim, eu já usei gestrinona, eu tinha queixas de hiperestrogenismo durante um período, resolveu o meu problema, usei um ano só, quando eu era mais jovem, e agora, na menopausa, eu faço uso também dos implantes, e eu acho assim, é difícil, as pacientes que eu acompanho, elas dizem, e agora? O que eu vou fazer? Que eu não consigo mais viver Essa, sem isso, porque a essa era vida a é pergunta que outra. eu ia fazer. Como é que fica a situação das pacientes que já usam o implante por essa tecnologia que é chamada de chip? É sempre bom lembrar para as pessoas, chip da beleza é um apelido, não é o nome do produto. A terapia de implante hormonal é uma terapia feita com produtos, uma tecnologia, como a doutora Giane está explicando aqui para a gente. Mas, doutora Giane, como é que fica a situação das pacientes que já usam, principalmente aquelas que já usam há um tempo prolongado? Com essa proibição, elas vão ter que procurar outra forma de tratamento? Quer dizer, é possível manter essa estabilidade no tratamento hormonal com outras tecnologias? Marcelo, às vezes a gente precisa fazer o que é possível, né? Eu mesma estou procurando saídas, porque eu também vou precisar e eu não gostaria de mudar a forma, do meu tratamento. Mas eu acredito que nós vamos evoluir e que vai haver produção de implantes, de uma forma, mais, digamos que quando a indústria farmacêutica entrar mais nessa. Existe, né? Assim, teve um tempo em 1990 que teve o Rizelli, que era de estradiol, e que a gente colocava no consultório, era da indústria farmacêutica, e ninguém fala sobre esses implantes. A questão toda é que eles são feitos em farmácias magistrais. E as farmácias magistrais que a gente trabalha com implantes, elas são extremamente rigorosas, sabe? Tem estudos feitos aqui no Brasil, já dois enormes, estudo Clara, estão sendo publicados fora do Brasil, num congresso italiano que teve esse ano, agora na Austrália, com professores da USP, da Unifesp, em grande escala. Então, a gente realmente assim tem uma bibliografia enorme, assim, se Essas vocês farmácias, estiverem em algum lugar, eu posso passar. claro, essas farmácias magistrais, só para a gente entender, porque não é um nome também comum, o que seria exatamente? São farmácias especializadas na produção de medicamentos? Algumas são especializadas só em implantes, certo? Por exemplo, existe, eu não vou citar nomes, né? Mas Tudo existem bem. umas que fazem só implantes inabsorvíveis e outras só absorvíveis, inclusive farmácias americanas, né? Tem uma aqui no Brasil que é americana, existem farmácias americanas que produzem e lá eles têm trabalhos, inclusive com mais de 1 milhão de procedimentos.
de testosterona e estrogênio, umas 320 mil mulheres que colocaram, mulheres e homens. Então, assim, durante 9 anos teve um acompanhamento bem rigoroso. Então, a gente sabe que as farmácias de manipulação, elas são também supervisionadas, né? Existe todo um controle, um rigor, e nós médicos, para a gente confiar na farmácia de manipulação, também a gente é rigoroso, né? A gente tem uma série de critérios para poder estar em contato, inclusive, e se alguma coisa não está bem, a gente fala e consulta e tem essa abertura com eles também. Então, se não fosse confiável, que eu falo sempre, Marcelo, é assim, então nenhum remédio poderia ser feito em farmácia de manipulação mais, né? Nem oral, nem gel, nem nada. Por que que os implantes não são confiáveis, entende? Só porque a substância é colocada embaixo da pele, num tubinho ou num comprimidinho, e daí coloca embaixo da pele. Os estudos são feitos, a gente sabe a biodisponibilidade. A senhora Assim, eu acredita que... consigo dosar. Uhum. Ah, Sim. A senhora acredita eu que, acredito. uma vez produzidos dentro da indústria farmacêutica, quer dizer, fora desse ambiente dessas farmácias, chamadas farmácias magistrais, o produto possa voltar ao mercado? Eu acredito que tem muita gente usuária, né? E nós médicos que acreditamos na tecnologia, muita gente insatisfeita. E o que que essas pessoas todas vão fazer a partir de agora que não tem os implantes, né, e os pellets? As minhas pacientes estão desesperadas, assim. Tem umas que moram fora do Brasil, que viram essa notícia e já vieram falar comigo. E agora? O que que a gente vai fazer? Eu não quero usar de outro jeito, porque é muito mais prático. Coloca, fica 1 ano, fica 6 meses, e daí a gente coloca de novo, fica tudo bem, esquece que está em tratamento, na verdade, né? A gente só faz a avaliação regular a cada 6 meses, a cada ano, dependendo do caso, e o tratamento assim coloca e pronto. Não precisa ficar tomando remédio, passando não sei o quê. Claro, às vezes a gente precisa, né? Tomar remédio e tal, mas é menos uma coisa na vida das pessoas para a gente estar ingerindo. Então, os efeitos colaterais, que eu acho que não sei se a gente ainda tem tempo para falar sobre isso, mas existem alguns efeitos colaterais que é justamente pela ingestão, né? E a questão do gel, por exemplo, existe, eu que trabalho com adolescência, e a gente vê puberdade precoce nas crianças pelo uso do gel de testosterona e o contato da família, né? Não só dos pais, das mães, das avós, das tias, com essas crianças. Então, a gente já sabe que não deve ser usado em famílias que têm criança pequena, ou tem que ser usado com muito cuidado. Bom, doutora Giane, eu agradeço pela sua participação em nosso programa. Obrigado pelas informações e pelo seu tempo. Eu que agradeço, Marcelo. E espero que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. E acho que tem espaço para todo mundo aí, para a farmácia de manipulação, para a indústria farmacêutica e principalmente assim, os pacientes, as pessoas têm que ficar bem, né? É isso que a gente quer. Bom, muito obrigado mais uma vez. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome, no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8h da manhã, aqui na TV Senado.
dia, quinta-feira, 31 de outubro. O Senado Notícias está no ar. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário a criação do Cadastro Nacional de Condenados por Crimes Sexuais, como pedofilia e estupro. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Proposta aprovada no plenário do Senado cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. As informações devem ficar disponíveis por 10 anos após o cumprimento integral da pena. Trata-se de medida que representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes. O projeto também autoriza a consulta de dados sobre condenados por crimes contra a dignidade sexual. São crimes como estupro, registro não autorizado de intimidade sexual, favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. Atualmente, os processos relacionados a esse tipo de crime ficam sob sigilo. Hoje, se você entrar no site dos tribunais de justiça do seu estado, é possível saber se uma pessoa foi condenada por homicídio, por latrocínio, por tráfico de drogas, mas por estupro ou pedofilia, não. Com a mudança, o nome completo e o CPF dos condenados em primeira instância devem ficar disponíveis para consulta pública, assim como o crime pelo qual o réu foi condenado. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Também foram aprovadas no plenário do Senado propostas sobre a reavaliação periódica feita pelo INSS e mais investimentos em agricultura familiar. Acompanhe na reportagem. Trabalhadores aposentados por incapacidade podem ser dispensados da reavaliação periódica feita pelo INSS. A proposta aprovada pelo plenário do Senado nesta quarta-feira deve simplificar o acesso a direitos previdenciários, sem alterar os requisitos necessários para a aposentadoria por incapacidade permanente. Ficam dispensados da reavaliação segurados do Regime Geral de Previdência Social e do BPC. Serão beneficiados ainda pacientes de Alzheimer, doença de Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica. O segurado poderá ser convocado em casos de suspeita de fraude ou erro. Um dos princípios que rege a administração pública é da legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Se houver fraude, se houver desvio, que essa pessoa que assim o fez seja responsabilizada penal, civil e administrativamente. Agora, eu não posso inverter essa lógica. Colocar na conta daquela família que sofre tendo um membro de sua família lá acamado, com uma incapacidade permanente, irrecuperável, irreversível, apenas isso, ela seja submetida periodicamente à reavaliação. Foi autorizada ainda a destinação de R$500 milhões ao Fundo Garantidor de Operações do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O fundo garante aos bancos o pagamento das parcelas de empréstimos que não forem pagas pelo tomador da dívida. Com essa garantia do governo, o produtor familiar pode ter mais facilidade de conseguir um financiamento. Os recursos devem ser usados na compra de insumos e sementes e para financiar as atividades dos agricultores. Esta casa dá uma boa mensagem ao país com a aprovação por unanimidade desse projeto do Poder Executivo e teremos mais um espaço importante para consolidar a agricultura familiar, que tem uma relação muito íntima com a economia solidária, com a economia sustentável, em benefício do povo brasileiro. Os senadores aprovaram ainda a contribuição financeira da União para as associações de proteção e assistência aos condenados. Essas entidades desenvolvem nos presídios atividades de recuperação do preso. Os recursos devem ser aplicados na criação, ampliação ou reforma das instalações em unidades prisionais e na aquisição de equipamentos. O texto segue para a sanção presidencial. Outro projeto também aprovado nessa quarta cria a Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Penal. O objetivo é aprimorar políticas públicas para esses profissionais. A proposta vai à promulgação. Com habeas corpus, Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá,
se recusou a responder perguntas na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. A atitude causou indignação dos parlamentares e o pedido de quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático de Tolentino. O depoimento do jogador Lucas Paquetá também estava previsto para essa quarta-feira, mas foi adiado para o dia 3 de dezembro, a pedido da defesa. Munido de um habeas corpus, Bruno Tolentino usou o direito de ficar em silêncio durante o depoimento e não respondeu nenhuma pergunta feita pelos senadores. O senhor costuma fazer apostas esportivas regularmente? Quanto o senhor investe mais ou menos por mês em apostas esportivas? Chegou a ganhar muito dinheiro com isso? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. O senhor acha que essa é a melhor forma do senhor defender o seu sobrinho? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Após Bruno Tolentino repetir 8 vezes a mesma resposta, o presidente da CPI liberou o depoente, mas, junto com o relator, senador Romário, apresentou um requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático do tio do jogador Lucas Paquetá. Nós estamos entrando imediatamente agora com um requerimento pedindo o sigilo bancário, telefônico, a quebra de sigilo bancário, telefônico, o telemático, perfeito, deste senhor, tio do jogador Paquetá, o Bruno Tolentino. Cajuru fez ainda um alerta para quem tentar interferir na convocação de depoentes à CPI. Meu telefone está aqui. A partir de agora, se mais uma vez, gente importante ligar para mim para pedir para não convocar fulano, beltrano, eu vou gravar e vou entregar para a imprensa. Antes de terminar a reunião, os senadores aprovaram um requerimento para ouvir árbitros de futebol que foram afastados pela CBF por atuações consideradas polêmicas no Campeonato Brasileiro ao apitarem jogos entre Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Juventude e Vitória e Fluminense. Porte de arma para agentes da FUNAI, do IBAMA e do ICMBio. Esse projeto foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para votação no plenário. O texto muda o Estatuto do Desarmamento para que integrantes da FUNAI, IBAMA e ICMBio que realizam atividades de fiscalização tenham o direito ao porte de arma, desde que comprovem aptidão técnica e psicológica para o uso de armamentos. A proposta foi apresentada pela Comissão Temporária Externa, criada para investigar as causas do aumento da criminalidade e de atentados na região norte, como o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, na região do Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, no Amazonas, em junho de 2022. Não é razoável que nós tenhamos vários biomas no Brasil desses servidores expondo, protegendo a pauta ambiental, e nós temos grileiros, garimpeiros fortemente armados. Ora, qual é a lógica que nós estamos tendo aqui? O relator, senador Fabiano Contarato, rejeitou a emenda que pretendia restringir o porte de arma aos fiscais. Apenas durante as ações de fiscalização, eles poderiam portar. Nós estamos contra não, só que seja em caráter excepcional. Tem uma ação, ele está autorizado já pela portaria que a própria FUNAI está dando para ele. Ele já anda armado. A FUNAI, o IBAMA já autoriza ele por uma portaria interna. O que a nossa emenda está propondo é que ele tenha o porte de arma em caráter excepcional e autorizado pela portaria que o próprio ministério dele está fornecendo. E não um porte permanente para ele ir ao bar, para ele ir ao trabalho, para ele ir para a cidade, para ele ir para a rua. O projeto foi aprovado sem a emenda e será analisado agora em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também a proposta que estabelece um limite de ruído de 70 decibéis para fogos de artifício ou qualquer outro objeto que produza estampido.
O projeto original apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues proibia a fabricação, comércio, transporte, manuseio e uso de quaisquer fogos de artifício e outros artefatos pirotécnicos que produzam estampido. O relator, senador Castelar Neto, argumentou que não é possível simplesmente proibir. Por isso, ele fez mudanças no texto para limitar a 120 decibéis o nível de som produzido pelos fogos de artifício. Nós buscamos, inclusive, legislações internacionais que tratam sobre a matéria e muitas legislações municipais e trouxemos aqui, sobretudo, uma legislação da União Europeia, onde se chegou a uma conclusão que até o limite de 120 decibéis é um limite aceitável para a saúde humana. Para não pedir vistas, o senador Rogério Carvalho sugeriu baixar o limite de decibéis para 70, o que foi aceito pelo relator. Ele também acolheu sugestão do senador Sérgio Moro de conceder um tempo maior para os fabricantes se adaptarem. Eu queria sugerir ao senador Castelar, para eu não ter que pedir vistas e a gente aprovar o projeto, que esse limite de 120 baixasse para entre 60 e 70 decibéis, que é o que os autistas, os autistas conseguem suportar. As empresas, que têm esse produto, que produzem, vão precisar de um tempo para se adequar às novas normas e também ninguém quer aí gerar uma espécie de abalo econômico nesse setor abruptamente. Então, sugeriria, quem sabe, uns 6 meses. Eu vi que o prazo ali é de 60 dias, me pareceu um pouco curto. O relator-geral do Orçamento, o senador Ângelo Coronel, se reuniu nesta quarta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para discutir o projeto que prevê uma nova regulamentação para as emendas parlamentares. Flávio Dino fez sugestões ao senador, como destinar recursos de emendas de bancada apenas para o próprio Estado e a unificação das plataformas de divulgação de dados orçamentários. A reunião foi muito boa, o ministro Dino, como sempre, com a sua simpatia irradiante, conversamos de vários assuntos, mas pegamos o projeto, o PLP 172, de nossa autoria, e começamos a olhar artigo por artigo para ver as sugestões que ele iria nos passar. Eu pontuei aqui 4 ideias do ministro Dino, que eu achei muito interessante, que é destinar recursos de emendas de bancada apenas para o próprio Estado. O que significa isso? Evitar que um parlamentar de um Estado mande recursos de emenda para um Estado que não é o de origem dele. Eu acho muito pertinente essa ideia do ministro Flávio Dino. Também, na questão das emendas de bancada, evitar a fragmentação, para que fique concentrado mais em obras estruturantes. Também é uma ideia dele. A questão da fiscalização, a fiscalização das emendas e a prestação de contas via o Tribunal de Contas da União. E também outra coisa interessante, como tem algumas plataformas de transparência separadas, a ideia que ele deu era juntar essas plataformas para quando qualquer membro da sociedade brasileira, qualquer pessoa que deseje acessar para ver o que o seu município recebeu, quem colocou, tenha essa plataforma unificada. A regulamentação da reforma tributária foi discutida nesta quarta-feira em mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Dessa vez participaram representantes da indústria, do comércio e da agricultura. A inclusão de itens livres de impostos na cesta básica foi uma das sugestões apresentadas por representantes de diferentes setores da economia para o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária na reunião desta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. A gente propõe a inclusão de sucos de frutas sem adição de conservantes ou açúcares, assim como fungos e castanhas e os óleos vegetais, na incorporação dos produtos da cesta básica isenta, e sim, essa, sem sombra de dúvida, para oferecer à população brasileira um alimento de qualidade sem ter a oneração. A inclusão de Vale Transporte na lista de créditos tributários que podem ser aproveitados pelas empresas também foi sugerida. Pela atual redação, a concessão de Vale Transporte para os funcionários não dá direito a crédito. Atualmente, a Instrução Normativa 2121 de 2022, se não me engano, ela permite
que as empresas tomem crédito de vale transporte. Também foi feito um alerta sobre a quantidade de tratamento diferenciado prevista na reforma e o impacto dessas exceções na economia. Quando essas exceções começam a ocorrer de forma exagerada, de forma demasiada, faz com que a gente saia de um IVA de 20%, 21% para um IVA de 28%. Os convidados fizeram exposição dos interesses e necessidades dos setores, além de discutir o impacto da reforma no Produto Interno Bruto, o PIB do país, que é a soma de todos os produtos e serviços produzidos. E concordaram que, apesar dos ajustes necessários ao projeto, o Brasil precisa de um novo modelo tributário. Eu considero que temos no sistema novo um avanço substantivo para que venhamos a recuperar essa posição que, de forma acelerada, a indústria brasileira vem perdendo no quadro da competição global. Nós conseguimos dar esse passo gigantesco no sentido de uma legislação mais simples, mais eficaz, mais prática, menos confusa, menos anacrônica, menos complexa e, sobretudo, menos injusta do que a tributação que nós temos no momento. A Comissão de Meio Ambiente aprovou ontem medidas de transparência para planos voltados ao meio ambiente e autorização para a criação de cadastro nacional de animais domésticos. Pelo texto, o cadastro abarcaria apenas animais domésticos que se destinam à companhia como bichos de estimação. A justificativa aponta para a relevância comercial, sanitária e ambiental da matéria. A União arcaria com a responsabilidade de criar o cadastro e disponibilizá-lo a estados e municípios. Essa medida, praticada em vários países, garante inúmeros benefícios. Possibilita o controle sanitário dos animais por parte do poder público, por meio do registro de vacinas e demais cuidados à saúde, o que traz segurança a toda a população. Também permite localizar o tutor facilmente em caso de perda, furto, roubo ou acidentes com os animais, além de viabilizar a responsabilização daqueles que abandonam seus animais ou cujos animais causaram danos a terceiros. A comissão aprovou também projeto que prevê medidas de transparência relativas ao Plano Nacional sobre Mudança do Clima e aos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas. Pelo texto, esses planos deverão ser avaliados a cada ano e atualizados a cada 5. É louvável conferir maior capacidade de fiscalizar a implementação desse instrumento de política pública ambiental e aumentar a transparência pública para a execução de todos os projetos e programas nesse sentido. É preciso ainda, a fim de evitar interferências circunstanciais que enfraqueçam e garantam a fiscalização e transparência adequada, destacando os planos devidamente como instrumentos de política pública ambiental, o Estado brasileiro e o governo. O texto aprovado também prevê que os relatórios das referidas avaliações sejam publicados em portal eletrônico oficial e enviados ao Congresso até o dia 15 de maio do ano seguinte ao ano avaliado. A capacitação de policiais para atender pessoas com transtorno do espectro autista foi debatida nesta quarta-feira na Comissão de Educação e Cultura. A audiência pública na Comissão de Educação e Cultura debateu sobre a segurança de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. A Polícia Rodoviária Federal apresentou o projeto PRF Amiga dos Autistas, que tem como objetivo ensinar os policiais como agir quando abordam um automóvel com uma pessoa autista. A grande expectativa é isso, é qualificar principalmente o grande desafio. Primeiro, mudar a cultura. Estamos mudando a cultura de uma polícia, estamos criando na polícia. Hoje, o projeto foi lançado em abril de 2023, hoje quase todos os policiais, eu digo quase, porque é um grande desafio, mas quase todos os policiais rodoviários federais já ouviram falar do projeto. Nós não conseguimos qualificar todos ainda, é um grande desafio. A
falta de conhecimento do transtorno por parte da sociedade gera discriminação e violência. O diretor do Departamento Nacional da Polícia Judicial mostrou reportagens com casos de abordagens de pessoas com deficiência que terminaram em acidentes. Para evitar mais ocorrências, a Polícia Judicial criou um protocolo de letramento técnico e científico do transtorno de espectro autista para que os policiais façam um trabalho mais solidário e inclusivo. Quando não há capacitação, não há também sensibilidade para isso. Então ensinamos, né? Assim como o movimento pendular, ensinamos, por exemplo, a dificuldade de olhar nos olhos, né? Movimentos repetitivos, dificuldade de comunicação, são estereotipias, ecolalias, por exemplo, são estereotipias comuns, né, que o policial deve identificar. Nossas crianças cresceram, nossas crianças são adultos no mercado de trabalho e as forças de segurança vão precisar aprender a lidar com eles nas abordagens. E a gente vai precisar reconhecer que as outras polícias vão ter que se inspirar em vocês. Os debates sobre a doença de Parkinson na Comissão de Assuntos Sociais levaram à discussão de um outro tema, este mais polêmico: o cultivo da planta da maconha para fins medicinais. Os senadores devem analisar um projeto de lei nas próximas reuniões. E o país pode ganhar um exame de proficiência nacional para o ensino de Libras. Veja na reportagem. A língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida em 2002 como língua oficial e está prevista no currículo dos cursos de formação da educação especial, de fonoaudiologia e de magistério. Mas há falta de profissionais habilitados no mercado. O projeto do Senado, que agora vai para a Câmara dos Deputados, cria o Exame Nacional de Proficiência no uso e ensino de Libras no país. Somente a certificação garante que pessoas realmente habilitadas exerçam essas importantes funções para a inclusão dos usuários de Libras. O Senado, o Congresso Nacional, está realmente com um olhar dirigido para eles, seja na CAAS, que tem Humberto como presidente, seja na Comissão de Educação. Isso é que é importante, porque eles estão sabendo que nós não somos omissos. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram um projeto que institui abril como o mês da conscientização da doença de Parkinson. Os dados sobre a prevalência da doença no Brasil, doença de Parkinson, são escassos. Estima-se que ela acometa mais de 200 mil brasileiros, com prevalência de 1% na população acima de 65 anos. E aproveitando o tema Parkinson, os senadores adiantaram que vão analisar nas próximas reuniões o projeto que autoriza a pesquisa e plantação da cannabis medicinal. Eu queria dizer que eu tenho um filho com deficiência e que tem um Parkinson medicamentoso e que o professor da universidade disse: Zenaide, eu não tenho experiência no Parkinson medicamentoso. É impressionante. A gente está lutando aqui para ver as doses. Quando ele toma, 15 minutos depois, ele está sem levantar, sem nada. Ele levanta e corre, Damares. O que acontece com a justiça hoje em dia? Muitas vezes autoriza a pessoa a plantar. Isso não está correto, né? Quer dizer, você vai fazer um medicamento em casa. Não, isso é uma especialidade. A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, vem fazendo assim toda a pesquisa para dor, especialmente para dor. Então, para inúmeras necessidades. Eu pretendo pedir ao senador Fabiano Contarato, que é relator de um projeto global sobre esse tema, que já foi objeto de aprovação na Comissão de Direitos Humanos, que o mais rapidamente possível ele apresente o relatório aqui para a comissão e nós possamos debater e votar essa matéria. As evidências científicas são cada vez maiores, inclusive para um conjunto de patologias, para um conjunto de pessoas que têm deficiência, para deficiências, enfim. A Comissão de Direitos Humanos aprovou, nesta quarta-feira, 11 projetos de lei. Entre eles, um projeto que isenta de custas processuais a solicitação de medidas protetivas à mulher em situação de violência doméstica, a obrigação da divulgação pelas operadoras de celular e banda larga do desaparecimento de crianças e adolescentes
e a instituição da Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa. A população de idosos no Brasil ultrapassou os 31 milhões de pessoas em 2021, segundo o IBGE. Os dados comprovam o envelhecimento da população e apontam a necessidade de buscar a qualidade de vida para essa faixa etária. A prática regular de atividades físicas e esportivas ao longo da vida promove a saúde do corpo e da mente e previne o adoecimento. O texto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos cria a Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa, que prevê Programa Nacional de Construção e Manutenção de Espaços Públicos adequados para a pessoa idosa praticar atividades físicas, parcerias para a realização de eventos e campanhas, mecanismos de incentivo fiscal e financeiro e um sistema de monitoramento e avaliação da política pública de promoção do envelhecimento saudável. Nada substitui a atividade física. A gente vem somando a alimentação saudável e a prova são as pessoas de antigamente comiam todas as comidas, tutano de boi, mas trabalhava no cabo da enxada 8 horas por dia. Às vezes vem dizer, fulano comia tudo, meu pai. Eu digo, mas trabalhava 8 horas por dia no cabo da enxada. A gente sentada vai ter que arranjar um jeito de queimar. Eu fui para as campanhas, fui para o estado, mas é mais parado em cima do caminhão, né? Eu não fazia caminhada porque não tinha como. Eu tenho um problema de coluna e nervo ciático. Vim para cá no domingo à noite e voltei para fisioterapeuta todo dia. Já estou bem melhor. Que no fundo é exercício. Só isso. A relatora incluiu emenda para que a orientação sobre a prática de esportes seja realizada por profissionais de educação física ou de fisioterapia. Tem que ter uma orientação segura, na qual seja realizada por profissionais de educação física ou de fisioterapia, para que efetivamente tenha como foco a prevenção e promoção do envelhecimento saudável, reduzindo as chances, principalmente de lesão, que acontece muito nessa faixa etária. É um projeto fundamental, porque a nossa população está envelhecendo, e de forma célere. 6 reuniões de comissões e uma sessão especial no plenário do Senado. Confira a agenda prevista para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos deve receber em audiência pública a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ela deve falar sobre o programa Feminicídio Zero, desenvolvido pelo Ministério das Mulheres. Também às 9, a comissão de juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de lei do processo estrutural no Brasil deve se reunir para apreciar o relatório final da comissão. Às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião prevista, mais uma audiência pública para discutir o projeto que reestrutura impostos no âmbito da reforma tributária. Também às 10 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada, uma audiência pública para discutir o atendimento aos pacientes com lúpus pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Esporte deve realizar a reunião do grupo temático Aspectos de Direito do Trabalho, criado em razão do projeto de lei em exame na comissão, que traz normas gerais sobre o desporto. A reunião terá a participação de convidados. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão especial para celebrar os 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional. E às 2h30, a Comissão de Segurança Pública deve se reunir em audiência pública para debater os serviços públicos e privados disponíveis para acolhimento, atendimento e assistência integral às famílias de pessoas desaparecidas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão.
um corpo em sofrimento. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Meu pai era missionário, então ele viajava muito no interior do Nordeste. Eu morei em São Paulo, eu nasci no Paraná, depois eu voltei para São Paulo já na fase adulta e estou aqui desde final de 98. Então, ter morado em alguns estados me ajudou muito a compreender esta nação que é tão gigante, tão diversa. Eu acho que isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Aqui nós temos o pessoal do jurídico, legislativo, aqui fica o chefe de gabinete. E aos 16 anos eu decidi proteger crianças. Eu fiz a antiga escola normal, depois eu fiz pedagogia e fui para São Paulo para me especializar em educação. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu decidi fazer direito também. Mas antes disso, eu estava aqui nos corredores do Congresso Nacional durante a Constituinte. Nós discutimos muito durante a Constituinte que nós não traríamos o aborto como direito. O debate estava adiado. Em 91, aparece no Congresso Nacional o primeiro projeto de lei para descriminalizar o aborto. Em 98, eu venho como assessora jurídica na Câmara dos Deputados. E aí eu faço um movimento nos bastidores como um exército silencioso que a gente tem de assessores. E lá nos bastidores eu conheci um parlamentar barulhento que queria fazer alguma coisa e que ele usava o parlamento para fazer, que é o capitão Bolsonaro. E o capitão é eleito presidente da República. E ele faz o convite a que eu assuma o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É a primeira vez que eu assumo um cargo eletivo e já começo pelo Senado. Nesse meu primeiro mandato, eu priorizei a Comissão de Educação, a Comissão de Segurança Pública, priorizei também a Comissão de Tecnologia, estou na Comissão de Assistência Social e como estou na Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos ter que priorizar
crianças e adolescentes nas políticas públicas. E eu me candidatei a senadora porque eu quero ser voz nessa casa. Trabalhar muito, muito nos próximos anos para que a primeira infância seja de primeira e para que todas as crianças sejam protegidas no Brasil. Eu tive a graça divina de ser eleita senadora e eu estou muito otimista com esta legislatura. É um pouco também ingênuo os cientistas, os neo-ateus, como Richard Dawkins e outros, né, falarem que o próprio Saramago, falando que temos que acabar com toda a religião, tá? É um pouco ingênuo, tá? Como se isso fosse possível. A ficção de Deus é a grande ficção da humanidade, sem a qual não há ficção. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. As comissões do Senado Federal Brasileiro representam uma parte muito importante do processo legislativo. Todo projeto de lei passa por uma comissão. É lá que ocorrem os principais debates que alteram o texto de uma lei. Existem diferentes tipos de comissões. Elas podem ser, por exemplo, comissões permanentes. A composição dessas comissões muda a cada 2 anos e elas podem até votar projetos de lei que não precisam passar pelo plenário. Olá, estamos de volta, são 9h06. Está começando nesse momento a reunião na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública para receber a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ela deve falar sobre o programa Feminicídio Zero, desenvolvido pelo Ministério das Mulheres. Acompanhe. Do Ministério das Mulheres. Foi um convite que fizemos à ministra para que ela venha aqui expor via a TV Senado, a Rádio Senado, a Agência Senado, para todo o Brasil, a importância dessa iniciativa. Então, parabéns à ministra que já está chegando. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal E-Cidadania, na internet, em senado.leg.br, E-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Antes de fazer a abertura oficial com o discurso da presidência, eu aproveito agora. A ministra pontual chega na hora mesmo. Nada, está certinho. É muito prazer recebê-la. Parabéns a toda a equipe que chega aí. A ministra, como sempre, pontual. Eu estava abrindo, ela chegou, disse, não vai abrir sem eu estar aí, não. Ministra, me permita aqui, antes mesmo que eu faça a fala da presidência, eu quero, era um registro que eu tinha que fazer no plenário do Senado ontem, não pude fazer e vou fazer aqui, é bem rápido. Na verdade, é uma homenagem ao nosso sistema de comunicação da casa, que pediram que, com a sua presença, eu registrasse aqui, então. Senhores e senhoras, quero cumprimentar a equipe da TV Senado, finalista no Prêmio TAL, uma das principais premiações para televisões públicas na América Latina. Um dos destaques foi a cobertura da TV Senado durante a diligência da Comissão Temporária Externa de 8 senadores, do qual eu presido, ministra, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que concorre na categoria Coberturas Especiais. Em nome dos repórteres Isabela Dutra e Tiago Tibúcio, cumprimento aqui toda a equipe que realizaram um excelente trabalho durante as diligências que fizemos no Rio Grande do Sul. Parabéns. Quero também cumprimentar, porque na disputa também está o documentário Arte no Caos, sobre a obra de Vinck Muniz, fez a partir dos destroços de 8 de janeiro.
Nesse ano, o Prêmio TAL recebeu 457 inscrições de 52 canais em 12 países da América Latina. A edição apresenta categorias inovadoras, incluindo conteúdo sobre direitos humanos, com o objetivo de destacar produções que promovam a sensibilização, educação, mobilização social em relação ao tema, como é também a do meio ambiente. Então está feito o registro, parabéns a toda a equipe aqui de comunicação do nosso querido Senado da República. Ministra, eu apenas registrei a sua presença e vou fazer, porque eu não ia fazer sem a sua presença, o discurso agora da presidência. Senhores e senhoras que nos assistem pela TV Senado e também acompanham pela Rádio Senado e com a cobertura da Agência Senado. Esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem por objetivo promover a iniciativa do Ministério das Mulheres sobre a campanha Feminicídio Zero, lançado, como eu disse, pelo Ministério das Mulheres, sobre a liderança da nossa querida convidada do dia de hoje, a ministra Cida Gonçalves. Seja bem-vinda. Eu já peço uma salva de palmas, viu? Eu sou um admirador do trabalho dela. Importante sublinhar que o presidente Lula sancionou a Lei 14.994 de 24, que prevê de que até 40 anos de prisão por crime de feminicídio. Anteriormente, as penas de prisão previstas eram de 12 a 30 anos. O trabalho da ministra foi fundamental na construção dessa lei. A nova lei também aumenta a pena de 2 para 5 anos nos casos de violência doméstica. Antes, a punição variava de 3 meses a 3 anos. Agora, é reclusão, é crime hediondo e será de 2 a 5 anos. O texto ainda reconhece, como eu já dizia antes, que o crime de feminicídio entra para o rol dos crimes hediondos. Portanto, reafirmamos aqui o compromisso dessa comissão com a campanha liderada por Vossa Excelência, ministra, Feminicídio Zero e Brasil Sem Misoginia. A violência contra a mulher no Brasil segue, infelizmente, números alarmantes, com recordes. Em 2023, o número de casos disparou para quase 260 mil, exatamente 258.941. Aumento de 9,8% em comparação a 2022, 258 mil, viu? Um aumento de 9,8% em comparação a 2022, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. As ameaças contra as mulheres também cresceram 16,5%, somando 779 mil casos. Os feminicídios, definidos como assassinato de uma mulher em razão de seu gênero, totalizaram, infelizmente, números que sempre vão ultrapassar os milhares. Mas, nesse caso, um aumento de 0,8% em relação ao ano anterior. Desses assassinatos, e vejo que esse dado é preocupante e assustador, desses assassinatos, 90% foram cometidos por homens. Ainda segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. 63% das vítimas são negras. Todo mundo sabe que eu sou militante dessa causa. Tenho orgulho de dizer que participei praticamente de todas as leis da Constituinte para cá. Eu digo aqui no Congresso, né? E aí eu lembro da Bené também, né? A Bené é uma referência para todos nós, um símbolo, um farol. E se vocês não ficarem muito chateados, eu peço palma para a Bené também, né? Que é amiga aqui, pediu, eu convidei ela, mas pediu que eu registrasse aqui a presença dela e o carinho à senhora. E estou fazendo nesse momento. Diante de situações de violência contra a mulher, é fundamental agir rápido e de forma efetiva para impedir o ato de violência extrema. Pesquisa do Laboratório de Estudos do Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná,
revela que 81% dos casos consumados, a vítima não havia feito denúncia prévia contra o agressor, que a sogra vai aprofundar naturalmente aí. Muitos agressores, muitos fazem parte do círculo íntimo da vítima e, por isso, as mulheres não veem medidas protetivas como a opção de proteção. O feminicídio é geralmente cometido dentro da casa da vítima em 50% dos casos, com parceiros íntimos, 41,9%, ou outros parceiros, 23%, 24%. O feminicídio não afeta apenas mulheres, mas também os filhos e familiares. O estudo mostra que 17,8% dos assassinatos de mulheres foram presenciados pelos filhos das vítimas. Mais triste ainda. Ministra, o tempo é seu. Digo qual é o tempo que eu daria para a ministra. O tempo que ela quiser. Se ela fala o tempo que ela quiser aqui, a palavra é sua. Com a palavra, a nossa querida ministra Cida. Bom dia. Eu quero agradecer ao senador Paim. É a segunda ou terceira vez que eu venho aqui. Perfeito. Sempre bem-vinda. Num momento que eu acho que é muito importante, senador, para a democracia, né? Porque esta casa e o Congresso Nacional compõem um poder muito forte na garantia da democracia do Brasil, que para nós é uma das prioridades. Então, essa, para mim, sempre será um prazer estar aqui e fazer uma discussão que, para nós, mulheres do Brasil, para o Ministério das Mulheres, é tão caro, a questão do feminicídio, né? Então, quero também agradecer aqui as meninas do Instituto do Banco Vermelho, que estão aqui nos prestigiando, a Alice Bianchini, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, dizer, senador, que nós estamos em reunião. Ontem nós definimos a data da nossa Conferência Nacional, vai ser de 16 a 19 de setembro de 2025. Então, a gente já vai estar fazendo os preparativos, né, para a Conferência Nacional, para que, de fato, a gente possa fazer um grande debate com todas as mulheres do país. Boa notícia. E agradecer aqui toda a equipe do Ministério que está aqui, né, que tem ajudado nesse 1 ano e 11 meses, eu posso dizer, né, a construir as políticas, a garantir um ministério que, de fato, dê respostas efetivas para as mulheres. A gente fez uma apresentação, está pronto? Eu queria primeiro começar discutindo, senador, a importância da gente fazer esse debate sobre o feminicídio zero, né? E como nós chegamos até o feminicídio zero? Nós trabalhamos o ano passado, buscando nos primeiros 6, 7 meses a causa, né, a raiz do problema do aumento da violência contra as mulheres em todas as esferas. Depois, com isso, em outubro, nós lançamos o Brasil Sem Misoginia, porque a misoginia e o ódio contra as mulheres é que é a raiz do problema, é aquilo que faz o aumento de todas as violências. Portanto, quando nós conseguimos constituir o processo da discussão sobre o Brasil Sem Misoginia, que agora a gente discute nas academias, dentro dos movimentos, a misoginia como cerne da questão, nós percebemos que nós precisamos conversar com a população, né? E com a população nós precisamos ter uma discussão direta, nós precisamos ter uma discussão concreta, nós precisamos mandar uma mensagem direta, e é por isso que nós estamos trabalhando com o feminicídio zero. Pode passar. Passando. Então, na verdade, a gente está trabalhando com esses dados que você acabou de ler, né? Que o Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Eu acho que é importante a gente trabalhar com esses dados. A cada 6 minutos, uma mulher ou uma menina sofre violência sexual. Então, cada 6 minutos. Então, desde quando essa audiência começou, nós já tivemos quantas meninas ou quantas mulheres que sofreram violência sexual? 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica.
Então, dessas mulheres que estão aqui, 3, pelo menos, senador, já sofreram violência doméstica. E a cada 24 horas, 75 casos de importunação sexual são denunciados. E aqui nós estamos falando de casos denunciados, nós não estamos falando ainda da subnotificação. Pode passar. Os dados que nós vimos é que a violência contra as mulheres ela só cresce. E esse é o mapa que a gente gosta de trabalhar, né? Então, você vai ter em 2025 até 2023, ele é uma crescente. Mesmo que de 2022 para 2023 a linha é linear quase, mas ainda tem um grande aumento aí da questão da violência contra as mulheres. É um dado, eu só vou comentar alguma coisa. Sim. Né? Pela importância da sua exposição. É um dado que eu não tinha, que cada ano aumenta mais. Exatamente. Por mais que a gente esteja trabalhando, e agora sobre a sua orientação, espero que a gente inverta esse crescimento para que a gente diminua. Parabéns pelo isso. Isso é importante, viu? Pois é, essa é a proposta da gente fazer o debate, né? Para que nós possamos, o Brasil inteiro, conhecer do que nós estamos falando. Não é só a questão das políticas públicas, não é só, né, a gente já ter as entidades, os movimentos de mulheres, mas nós temos um dado real. E veja bem os dados, 73% dos casos foram cometidos por parceiro ou ex-parceiros íntimos. 10% das vítimas foram assassinadas por familiares. 8,3% dos autores são desconhecidos e 8% dos casos foram perpetrados por outros conhecidos. Portanto, nós estamos falando do nosso meio de convivência. Se você for juntar o que são os parceiros, os que são os conhecidos, vai ser muito maior do que os desconhecidos. Então, nós estamos falando de um crime que acontece no meio das relações afetivas das mulheres. Pode passar. Portanto, por que nós pensamos uma mobilização nacional, e é isso que nós estamos chamando? Porque a nossa avaliação é que, por mais que você implemente políticas públicas, por mais que você faça o debate com a sociedade, nós não estamos dando conta de prevenir e evitar a violência e o feminicídio. Portanto, nós iniciamos em agosto, que é o mês que esta casa, o Congresso Nacional, decretou, né, como o mês da consciência, né, pelo fim da violência contra as mulheres, nós lançamos no mês de agosto a mobilização nacional, né? E, na verdade, o que é que nós queremos com essa mobilização, senador? A mobilização é fazer com que nós possamos chegar efetivamente no que foi o que o Betinho fez na década de 80 e 90 com Fome Zero. Nós precisamos chegar em todas as pessoas, nós precisamos chegar na casa das pessoas, nós precisamos fazer com que todo mundo discuta, que todo mundo entenda o processo. Porque eu tenho dito em todos os lugares que eu vou, pode passar, é que, na verdade, não adianta a gente ter leis mais duras, não adianta nós termos, eu tenho falado que nós podemos construir, o governo Lula pode pegar todo o recurso e colocar no Ministério das Mulheres para a gente fazer Casa da Mulher Brasileira, em 5.600 municípios. Nós não vamos acabar com essa violência. E nós não vamos diminuir se a sociedade brasileira não tomar consciência que ela também tem um papel estratégico e fundamental para isso. E é nessa perspectiva que nós estamos construindo a mobilização nacional. Então, é uma mobilização que vai estabelecer, com diversas frentes de atuação, de comunicação, de debate, de implementação de política, de engajamento de diversos atores, para que nós possamos chegar efetivamente onde que nós temos que chegar. E é para isso que nós pensamos, senador, que a gente precisava... Aí nós temos as fotos do que foi o lançamento, né? Pode passar. A mobilização digital com diversas atrizes, pessoas, pode passar. A repercussão na imprensa. E o que é que, na verdade, nós queremos fazer? Nós queremos reinventar a roda. E o que significa isso? Nós queremos chegar onde nós nunca chegamos.
Por isso, a nossa mobilização ela vai falar prioritariamente, e tem 2 eixos principais, que são 2 grandes paixões nacionais. Uma, o futebol. Nós precisamos falar com os homens, nós precisamos chegar nos homens, né? E por isso, pode passar? E por isso que a gente quer chegar no ambiente do futebol. E nós queremos chegar, senador, porque nos dias de jogos, a ameaça contra as mulheres e a violência aumenta em 23%. E no Brasil nós temos jogo o ano inteiro. Nós temos campeonato estadual, nós temos campeonato nacional, nós temos campeonato da América Latina, nós temos Compebol, nós temos vários campeonatos, nós temos o ano inteiro de futebol. Os registros de boletim de ocorrência nos dias de jogos aumentam em 20,8%, né? E em dias na cidade, o aumento dos registros de lesão corporal é 25,9%. Portanto, todo em dia de jogo. Então, chegar nos estádios, falar com os times de futebol, falar com as torcidas, ela é estratégica para que a gente possa efetivamente estar pensando uma nova forma de organização, de intervenção com relação à questão do feminicídio. Isso significa, e ali na frente nós vamos ter, hoje a gente já tem o Corinthians, o Bahia, o Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Vasco, Paysandu, Remo, o Cruzeiro, né? Está faltando não, Lucimar? Então, esses times que já estão efetivamente, que já aderiram. E a ideia do time de futebol não é estar só... O ato principal que a gente faz é quando o time adere, ele assina uma carta, compromisso, mas é muito mais do que isso, é a gente trabalhar com a base do time, para que nós não tenhamos novos Daniel Alves, novos Brunos, novos jogadores, e que o time possa pensar ações de intervenção na questão da violência contra as mulheres. Portanto... o nosso debate, o debate que o Ministério está fazendo, não é com o jogador, é com o time de futebol. São com os presidentes, são com os dirigentes, para que a atitude seja do time e não individual de uma pessoa ou de um jogador, né? Porque a ideia aqui, e o que nós estamos discutindo, é que nós precisamos mudar comportamento e valor. E aqui nós vamos falar de cultura, porque a cultura é outra coisa, é uma coisa boa, né? Cultura, mas é comportamentos e valores. Podemos passar? Então, nós tivemos ações em 10 jogos que nós entramos com a faixa, os jogadores é que seguram que a mensagem a ser dada aqui é que, efetivamente, eles são... rivais dentro do time, dentro do jogo, mas fora do jogo, o time, os jogadores, eles estão contra o feminicídio. Então, nós vamos ter ações. O Corinthians, que colocou o emblema no seu uniforme de futebol. Nós vamos ter o Vasco, que tem o colete lilás, feito por mulheres, segurança mulheres, para que as mulheres que são perturbadas, né, elas possam saber com quem recorre. O Botafogo, que tem, como é que chama? Coisa digital. O reconhecimento digital facial, ele colocou um dos critérios que quem tem medida protetiva de urgência não entra, então não, quando é reconhecido e é colocado ali não entra, então você vai criando mecanismo de fazer com que a sociedade faça o debate, discute, venha para dentro. O Cruzeiro agora fez todo o processo, né? Agora vai criar a raposinha, né? Que é o símbolo do Cruzeiro, então ele tem um raposinho, agora vai criar um raposinha com o número 180 como um alerta para a violência contra as mulheres. Então, é você estabelecer um processo muito maior de debate para dentro dos times para que a gente possa enfrentar aqueles números que nós temos. Pode passar. Bom, ainda continua a questão da mídia, né? Nos times de futebol, a gente passa a campanha durante o jogo, tem o emblema do 180, que a prioridade é divulgar o 180. Então, essas são as ações que nós fomos fazendo durante os jogos de futebol. Pode ir para frente.
nós temos as empresas, né? Então, as empresas também aderiram. Então, nós vamos ter a Caixa Econômica, ela colocou nas loterias com bilhetes de aposta a divulgação do feminicídio zero. Né? A CNI, ela colocou no Sistema S a campanha interna. E aqui é importante dizer que a Fiesp teve um papel muito importante no sentido de construir um material didático, tanto para os seus professores quanto para os seus alunos. E na Fiesp, o Sistema S tem mais de 70 mil alunos, né? Então, portanto, chega numa abrangência muito grande do debate sobre a questão da violência e feminicídio. Né? A FIJAM, o Grupo de Mulheres do Brasil, que faz advocacy, e aí eu quero mandar um abraço para a Luísa Trajano, né? Nossa grande líder no Mulheres do Brasil. Então, assim, que tem trabalhado a questão do GT, e agora nós estamos entrando na segunda grande paixão nacional, que é o Carnaval. Então, nós queremos falar com duas grandes mobilizações nacionais. Então, de um lado, o futebol, de um outro lado, o Carnaval, que nós assinamos. Eu queria um cafezinho, se tiver. Não, com 2 gotas. Então, assim, que, na verdade, nós acabamos de assumir, na verdade, quem assumiu o compromisso foi a Liesa, né, que é a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. É importante dizer que dia 8 de março do ano que vem é um sábado, e é o sábado do desfile das escolas de samba. Então, nós vamos estar pegando essa oportunidade para que o desfile das escolas, das campeãs, seja com feminicídio zero, para que a gente possa chegar com a mensagem no máximo de pessoas. Eu vi os empresários, eu vi o Carnaval, eu vi a cultura. Sabe que eu sou muito ligado ao movimento sindical. Vai entrar. Vai. Vou chegar lá então, tá? Fiquei mais tranquilo agora. Então, Estava assim, precisando mesmo. Então, assim, nós temos, então, o Carnaval, e a proposta do Carnaval, que a gente está começando a trabalhar, não é apenas você entrar nos desfiles das escolas de samba, é desde já a gente já começar a ir para os ensaios, para as discussões nas escolas, né, para ir fazendo o debate com a própria comunidade, porque qual é a proposta da gente chegar no meio cultural? Nós precisamos fazer com que os nossos autores de música, os nossos autores de poesia, as nossas autoras, elas também pensem em outros temas e músicas que não vitimize mais as mulheres, não trate as mulheres como mero objeto, mas que garanta elas como sujeito de direitos permanentemente. Então, a proposta é a gente fazer uma construção para que no futuro a gente tenha um novo comportamento, com novas músicas, com novos processos, com novos debates, né? Nós temos o SEBRAE, né, que a gente já está na campanha, as empresas Ambev, Coca-Cola, Latam, né, nós fizemos uma ida em todas as empresas, a Rede Globo, a Record, a SBT, para conversar primeiro sobre a forma com que eles divulgam e trabalham a questão da violência contra as mulheres e de que forma que essa divulgação revitimiza as mulheres, né, e, ao mesmo tempo, pedindo para eles que também trabalhem o aspecto positivo. O que é feito? Tem o feminicídio, mas tem muita gente que é solidária, tem muita coisa que trabalha, que responde. A sociedade tem enfrentado ao seu método, da sua forma, o feminicídio. Então, a gente trabalhar com essas perspectivas. Na esfera sindical, pode passar? Você colocou, Gi? Não, né? Na esfera sindical, que é o que te interessa, a gente está fazendo um debate com as centrais sindicais e com os sindicatos. Muito bem, pronto, dê minhas palmas. Só puxar o debate com as centrais e com as confederações. Principalmente porque ali a gente tem um desafio, o segundo desafio que nós temos ali dentro, que é a discussão da igualdade salarial. E via igualdade salarial, nós estamos fazendo esse debate. Está aqui a Neuza e a Simone que tocam isso. Mas por quê? Porque não é possível a igualdade com violência. Não é possível que você discuta. Não deixa de ser uma violência. Não deixa de ser uma violência. E as centrais sindicais, é importante dizer, a gente ainda não fez, nós vamos fazer um evento para isso, que pode ser aqui também, que nós temos hoje mais de 63 sindicatos que fizeram negociação, na sua negociação coletiva, para a questão da igualdade salarial.
Então, se as empresas entraram na justiça, as centrais sindicais e os sindicatos estão bancando por dentro deles, na própria negociação coletiva, o direito à igualdade entre homens e mulheres. Isso é uma mudança muito importante no meio sindical, que para nós é fundamental, né? Nós temos ações que nós pensamos estruturante, que é principalmente na questão com os ministérios e governos. Porque a ideia que nós temos com a mobilização nacional, senador, é a gente trabalhar muito mais na perspectiva da prevenção. Até agora, nós temos tido muitas ações no combate, né? E o combate, aqui eu estou falando de combate, de aumento de pena, né? Dessas coisas todas. E também do atendimento, criar serviços, criar referências, mas nós investimos muito pouco em prevenir. Nós investimos muito pouco em trabalhar o que efetivamente precisava ser pensado. Então, essa mobilização do feminicídio zero é um ato preventivo. E o ato preventivo ele passa principalmente pela questão da educação e dentro do governo nós estamos investindo nisso. Nas secretarias estaduais, elas fizeram em todos os estados a questão do feminicídio zero com Agosto Lilás. Na educação, nós conseguimos fazer um pacto com o Ministério da Educação, que nós vamos ter um edital nas escolas para que tenha uma premiação em todas as escolas estaduais e municipais do país, que vai fazer trabalhos sobre a questão da violência contra as mulheres e fazer o debate. O prêmio nós vamos dar aqui em Brasília, né? Então, a escola, o diretor, o professor, o aluno vem para cá. Isso mobiliza a escola, primeiro para fazer o trabalho, segundo para fazer a disputa, terceiro, quando ganhar, para vir. Isso vira uma celebração, principalmente no interior, né? Vira notícia, vira informação, vira o próprio trabalho do aluno, da escola como um todo, vai ser debatido pela cidade e essa é a proposta, é que a gente possa, a partir dos gestos pequenos, a gente fazer uma grande mobilização e fazer com que as pessoas tenham mais engajamento no processo da não violência, né? Também, junto com a educação, nós fechamos uma discussão sobre uma pesquisa e fortalecimento dos núcleos de gênero nas universidades federais para pesquisa, para debate, principalmente em trabalhando a questão da misoginia, as formas de violência. Esse dado que a gente colocou que só aumenta, por que isso aumenta, onde é que chega, né? Como é que nós podemos prevenir com maior tranquilidade. Então, e, por fim, também a questão de ter um material para se trabalhar com os professores e com todo mundo sobre a questão, efetivamente, do feminicídio zero. Então, vai estar um material pedagógico composto pelo Ministério da Educação para que todos os professores tenham acesso, estejam em mão, trabalhando a misoginia, que é a grande causa do feminicídio, né? Como é que nós estamos trabalhando a mobilização? Tem a assinatura de uma carta compromisso pelo feminicídio zero. Essa carta é uma carta simples, a gente não estabelece plano de trabalho, mas depois que assinou, que tem o ato, aí sim a equipe do Ministério das Mulheres volta lá e vamos começar a fazer o plano de trabalho. O que cada empresa vai fazer? E o objetivo principal é fazer a mobilização externa, mas é também fazer a mobilização interna. Porque a discussão que nós fazemos com as empresas, com os sindicatos, você pode fazer uma grande... Foi o que nós fizemos com a Fiesp, com a CNI, você pode fazer internamente. Mas internamente você tem 300 funcionários na sua... Só que a Fiesp tem empresas que têm 50 mil funcionários. Ele precisa convencer essa empresa de que essa empresa tem que ter ação lá dentro. E tem que ser um papel de discussão que a Fiesp possa fazer. Não simplesmente o Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres pode ser um apoiador da Fiesp. Mas que a gente passa a mudar, na verdade, o comportamento das instituições brasileiras frente à violência. E se tem 50 mil trabalhadores, se tiver metade homem, metade mulher, geralmente a maioria são mulheres, você vai ter agressor e você vai ter vítima.
Portanto, a empresa ela termina ou sendo prejudicada ou ela tem responsabilidade sobre os seus funcionários, sobre o que acontece com cada um deles. E é essa perspectiva que nós precisamos construir para que nós possamos, de fato, resolver o problema. E a outra, estabelecer formas em que a empresa tenha solidariedade com as mulheres. Não pode simplesmente porque a mulher falta 3 dias, está toda roxa, ser demitida por justa causa. Qual é a forma de acompanhamento, de acolhimento, né? Aí a gente vai ter o Magazine Luiza, que tem o teleatendimento, que tem atendimento psicológico. Então, você tem formas que não custa para a empresa, mas que tem como dar apoio e suporte para a sua funcionária que sofre violência. Pode passar. Bom, nós queremos fazer uma mobilização, mas nós não esquecemos que nós somos governo. E governo tem que implementar políticas públicas para as mulheres e tem que investir nisso. Então, nós queremos fazer as duas coisas. Aqui nós estamos, senador, com 330 milhões de investimento desde 2023 que o Ministério das Mulheres fez na questão da Casa da Mulher brasileira. Nós temos aquelas que já estavam em funcionamento, que nós continuamos a manter, e quando eu falo dar apoio, é o apoio financeiro, mas é também o apoio político, as reuniões que a equipe da Secretaria de Enfrentamento à Violência faz, com as coordenadoras da casa, com as secretárias municipais, as idas para ver os problemas, pensar as diretrizes, pensar linhas, tudo isso é um acompanhamento permanente do Ministério das Mulheres com as casas que já são inauguradas. Nós inauguramos agora, no nosso mandato, 3 casas, nós estamos com 6 em obras, né? Nós estamos com 3 casas com orçamento próprio, né, que é dos estados, e que nós mesmos já alocamos recursos para isso, e nós temos 17 casas que está em formatação de contrato, que dá 272 milhões, que são recurso do Fundo de Segurança Pública, segundo a legislação, que essa mesma casa aprovou, que tem que ser direcionado para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, nós estamos efetivamente com esse quadro que nós estamos trabalhando e buscando chegar o ano que vem nas 40 casas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu no dia 8 de março de 2023. Pode passar? Essas são as casas, foi inaugurada em Ananindeu, a Teresina e Salvador, né? Pode passar. O centro de referência, aqui é importante dizer que, quando nós chegamos, o governo anterior tinha feito casas tipo 1, 2, 3 e 4. Nós entendemos que Casa da Mulher Brasileira é aquela que tem todos os serviços especializados, e são 9 serviços especializados. Aqueles que não têm condições, que têm 3 ou 4, nós estamos chamando de centros de atendimento às mulheres, Centro Brasileiro de Atendimento às Mulheres. Então, nós temos aqui em Japeri, Jataí, Mossoró, Cidade Ocidental, que já foram inaugurados na atual gestão. Pode passar. Nós estamos fechando e queremos já convidar essa casa, porque nós vamos lançar o painel de monitoramento das casas da mulher brasileira no dia 4, no máximo no dia 5, né? Para que a gente possa, de fato, ter no nosso site todas as informações. Quando um senador, quando alguém do movimento social, quando uma secretária, quando alguém precisar da informação, ela está diretamente vinculada no nosso site, é só entrar lá, ver o quanto que foi investido, como é que está, com fotos da obra, para que a gente possa acompanhar a foto. Transparência absoluta, né? Absoluta. Então, aqui vai ser o primeiro painel, tirando o Tocantins lá, que vai sair, né, Gisele? Então, ali o primeiro painel vai dizer o valor total de investimento pelo governo nas casas e nos centros de referência, 455 milhões.
né? E depois a gente vai ter 21 casas e vamos colocar o painel geral. Bom dia, Damares. Tudo bom? Então, bem-vinda, ex-ministra do governo anterior e muito atuante nessa comissão, viu? A Damares, ela tinha me dito, eu estou com uma outra audiência para debater um projeto teu, mas vou passar lá. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, nós vamos estar com esse primeiro painel e depois nós vamos colocar município, estado por estado, município por município, como é que está a obra, o valor que foi investido, as fotos, para que, de fato, a gente possa, todas as pessoas que quiserem, não precisa ficar pedindo informação, só se quiser maiores detalhes. Mas as informações gerais, elas vão estar... Esquece isso aí. Elas vão estar... Elas vão estar... coisinha aqui automática aí. Vai lá, vai lá. Efetivamente no nosso site. Então, a gente está querendo inaugurar a semana que vem para que a gente possa fazer a prestação de conta para todas as pessoas, né? Eu queria fazer agora aí nós tivemos também a reestruturação do 180, também está no site, tá, gente? A gente está mostrando aqui o que já está em transparência, que é a questão da rede de atendimento. Então, quantos serviços tem por estado, por município. E é importante aqui que, se você mora lá no interior, você entra aqui para ver qual é o serviço que tem. Se não tem um centro de referência especializado, se não tem uma Casa da Mulher Brasileira, tem o CRAS, tem o CREAS, tem os serviços de saúde. Então, aqui vai ter, né, os serviços. Também vai ter um diagnóstico, você vai ver que tem a questão da atualização dos serviços, você vai ter os números, os dados do atendimento do ano anterior, e é importante dizer que sempre será do ano anterior, né? Então, e a gente incluiu no atendimento do 180 também a questão do atendimento do WhatsApp, né? E nessa reestruturação, nós também estamos trabalhando para retornar ao atendimento internacional. Nas viagens para fora do Brasil, quando você vai conversar com as brasileiras, um dos grandes desafios é a questão da violência contra as mulheres, o que fazer e como fazer. E aí eu queria só encerrar essa minha apresentação e essa minha fala, senador, com 3 questões que eu tenho colocado, que as questões que eu quero deixar para essa casa, que eu tenho perguntado para todas as entidades e para nós mesmos. Nós não podemos mais simplesmente trabalhar com a perspectiva de que a violência contra as mulheres não faz parte da nossa vida. Os dados mostram isso todos os dias. A cada 6 minutos, uma mulher e uma menina sofrem violência sexual. Se a cada 6 horas, uma mulher é assassinada. E é importante a gente trabalhar com o feminicídio, porque ele é um crime evitável. Ele é um crime evitável. Se ele tiver políticas firmes, ele vai ser evitado. É diferente de um crime, de uma briga, de uma gangue, de um jogo de futebol, que você não tem como evitar. Ele está acontecendo. Aqui, não. Você tem um vizinho que escuta, que sabe que aquela mulher sofre violência. Você tem um amigo, você tem um parente, alguém sabe como vive aquela mulher. Então, e se os dados que você mesmo leu, senador, dizendo que a maioria das mulheres que estão sofrendo feminicídio hoje não são aquelas que vão no serviço público, não significa que o serviço público não está dando conta, significa que tem falha. E tem uma falha que nós precisamos resolver, que é como as mulheres vão chegar no serviço público, vão acreditar no serviço, para que elas possam continuar vivas. Esse é o grande debate que nós queremos fazer do Feminicídio Zero. Nós precisamos fazer com que todas as pessoas, não pode ser um problema, e eu tenho dito isso, ideológico, não pode ser um problema partidário, não pode ser um problema só do Ministério das Mulheres, tem que ser um problema de todas as pessoas, de todos os partidos, de todas as tendências, de toda a sociedade brasileira, de todos os órgãos do governo brasileiro, porque senão nós não vamos diminuir isso, nós vamos continuar tendo uma tendência crescente. Então, salvar uma vida é simples. E eu tenho dito isso, é simples. Se não sabe o que fazer, liga no 180. As meninas vão atender, vão dizer o que fazer.
Se está acontecendo, liga no 190. E aí, eu tenho andado no país, as pessoas dizem assim, primeira-ministra, a gente liga e a polícia não aparece. E é verdade, não estou dizendo que não é não, tá, senador? O que é a questão, a grande questão? Se ligou no 190 e não foi a polícia, e ninguém fez nada e a mulher morreu, ou teve uma situação muito grave, tem que denunciar na ouvidoria das mulheres. Nós vamos ter que ir para cima do governo do Estado, da Prefeitura Municipal. Liga na ouvidoria do Senado, liga em algum lugar, mas nós precisamos também começar a cobrar que as políticas sejam feitas para evitar que essas mulheres morram. Mas também nós precisamos que tenha uma decisão, e eu tenho dito isso, que enfrentar a violência contra as mulheres, porque feminicídio zero é um processo que nenhum tipo de violência vai ser aceitado. Para a mulher não morrer, ela não pode ser humilhada, sofrer violência psicológica, violência moral, violência física, qualquer tipo de violência. Porque o feminicídio é o último estágio da violência contra as mulheres, é o último. Ela já passou por muitos outros. A ameaça, que todo mundo diz que não acontece, é ali que acontece. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Então, a discussão que eu quero fazer, e eu tenho dito que o que me chamou a atenção, principalmente para colocar a mobilização na rua, foi 2 casos, senador. Um da Maria da Penha. Eu cheguei de Genebra, que eu fui lá responder o relatório CEDAW, senadora. E quando cheguei lá, todo mundo me perguntando da Maria da Penha. Eu falei, mas a Maria da Penha está bem, a gente fala com ela e tal. Aí cheguei, liguei para ela, falei, Maria, o que está acontecendo? Ela, Cida, eu estou aqui, fui ameaçada de novo. Aí eu peguei, saí de Brasília, fui para lá conversar com a Maria da Penha, saber o que estava acontecendo. Maria da Penha, depois que soltaram a fala do feminicida dela, né, em alguns jornais, as redes sociais começaram a grande questão da violência política de gênero a ameaçar de novo, a ponto dela chegar no banco, o cara chegar e ameaçar. Maria da Penha é uma mulher tetraplégica, gente, não tem como se defender. Ela nunca mais saiu de casa, 2 meses sem sair de casa, senador. Então, conversamos com o governador e eu vou agradecer a vida inteira. O governador colocou segurança, colocou tudo. Mas isso me assustou, porque uma mulher que sofreu violência há 40 anos atrás, 40 anos de novo, 40 anos depois, que fez o enfrentamento que teve que fazer na justiça dentro do Brasil, para a investigação. E a grande discussão não era nem a investigação, porque a investigação foi perfeita, a questão é o processo de justiça, 21 anos na justiça, sem julgamento, sem o cara ser punido, e quando foi só 2 anos. Que ela precisou ir para a OEA, e não é possível que tenha algum órgão de comunicação ou de rede social que dê credibilidade e poder de fala para uma pessoa que foi condenada em 5 instâncias. Na primeira instância, na segunda instância no Brasil, na terceira instância, na 4ª instância, que foi aqui no CNJ, e ainda na OEA. São 5 instâncias que disseram que ele era culpado. E nós temos meios de comunicação que dá voz, torna essa pessoa um grande herói. E a vítima, de novo, é Maria da Penha. Então, isso me deixou inquieta. E o segundo caso foi um caso que aconteceu em Brasília, que eu ouvi no rádio, não fui atrás, mas, assim, que os policiais dizendo que a mulher chegou na casa, a mulher estava morta 8 horas da manhã, e que os vizinhos começaram a dizer, um ouviu as 2, outro ouviu as 3, outro ouviu as 4, outro ouviu as 5. A minha questão é, se qualquer vizinho desse tivesse ligado no 190, essa mulher estava viva. Foi isso que me fez pensar que nós precisamos fazer a mobilização. Nós precisamos dizer para as pessoas que elas precisam acreditar em nós. Nós precisamos dizer que essas instituições, o governo federal, o Ministério das Mulheres, o Senado, a Câmara Federal de Deputados, o Judiciário têm responsabilidade e eles vão ter que dar conta de fazer para salvar a vida dessas mulheres. E eles têm que entender que todos esses órgãos vão estar juntos, porque se elas não entenderem isso, senador, elas não vão ligar.
Eles não vão ligar, estão brigando. E aí, desculpa, Damares, vamos nós duas. Mas a Cida Damares está brigando lá, vão salvar a gente? Não. Nessa questão, nós vamos ter muitas outras brigas. Mas nessa questão, nós temos que estar juntas. As pessoas têm que entender. Olha, se elas se unem, é para resolver o problema. Então, eu posso fazer, eu vou acreditar. É isso que nós precisamos passar para a população brasileira. A mobilização nacional é isso. E aí eu vou encerrar com o que eu tenho dito em todos os lugares. Nós precisamos fazer... É a pergunta que eu faço quando eu estou numa palestra e discutindo. Não é possível, porque esse quadro aqui a gente não colocou, senador, mas o aumento da violência sexual aumentou entre crianças de 0 a 9 anos. De 0 a 4, 15%, e de 4 a 9, 20%. É aqui que está o aumento. Se você for pegar lá em cima, acima de 18 anos, ela aumentou, mas não aumentou tanto quanto foi aqui embaixo. A minha pergunta é, não é possível que nós temos um país inteiro, que não escuta o choro, o desespero de uma criança sendo violada dentro de casa. Não é possível, senador. Não é possível. Uma criança com cólica já é doído. Uma criança com dor é doído. Você imagina uma criança ser violada e ninguém fazer nada, ninguém escutar, ninguém falar? Você imagina o grito, o desespero de uma mulher para não ser morta, para não deixar seus filhos, e ninguém escutar nesse país? Só o Ministério das Mulheres? Só as mulheres comprometidas com isso? Essa é a pergunta que eu quero deixar para o Brasil. Essa é a discussão que eu quero fazer com a mobilização nacional. Nós precisamos fazer alguma coisa. E a mudança começa no indivíduo, não começa no coletivo. Porque se eu mudo, se eu tomo uma atitude, se eu resolvo fazer alguma coisa, o coletivo vai fazer também. Eu não posso discutir, jogar a responsabilidade toda no coletivo. Tudo tem que ser o partido, tudo tem que ser o movimento. E você faz o quê, cara pálida? Essa é a pergunta. A mobilização começa com você. E depois ela vai para o coletivo. E nós precisamos fazer com que esse Brasil efetivamente nos dê resposta e salve as mulheres. Então, eu quero agradecer quem já está na luta, como o Instituto Banco Vermelho, agradecer o Movimento de Mulheres, a Ana Aliese, que está aqui, um abraço, nossa feminista da UNB, mas que a gente possa, de fato, não deixar a responsabilidade só para grupos isolados. Nós precisamos fazer um debate e uma mobilização nacional. E eu estou andando em todos os lugares, senador. Não tenho aparecido quase no Palácio, mas onde eu posso ir? Na periferia, nas aldeias, nos quilombos, onde eu estou podendo ir fazer esse debate e conclamar todas as pessoas para que nos ajude a fazer com que, de fato, esse país seja um país que não aceita nenhum tipo de violência contra as mulheres, que não aceita nenhum tipo de violência, um país que respeita as mulheres, um país que quer as mulheres vivas, poderosas, acreditando em si. Um país que acredita efetivamente que é possível a gente ter respeito, solidariedade e a gente fazer um país digno, democrático, que nos permita simplesmente ser feliz. Então é isso, muito obrigada. Muito bem, ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, que aceitou o convite dessa comissão para que lançasse aqui também a campanha Feminicídio Zero. Senadora Damares, vou passar em seguida para a senhora, mas só dizer que ela fez uma bela exposição. Fantástico. Que ela colocou essa campanha em todas as áreas que a senhora pode imaginar. Que eu não vou repetir aqui, porque mais que eu repito, eu não vou falar todas. Foi no futebol, foi na cultura, foi nos artistas, foi nas empresas, foi nos empresários, foi nos trabalhadores, foi no movimento sindical, na área religiosa, enfim, eu não citei nem a metade dos setores que ela percorreu. E eu vendo esse belo trabalho lá fora, convidei ela para ela vir aqui na comissão. E convidei Vossa Excelência também, que deu um jeitinho de estar aqui com a gente. Com a palavra... Obrigada, presidente. Ministra, Senadora, parabéns. Eu só tenho que registrar aqui louvores à campanha, ao projeto, ao programa.
E é exatamente isso, ministra, a mobilização. Não tem outra resposta. Ou a gente traz todo mundo para esta luta, ou a gente traz. Não tem alternativa B. E é isso o Ministério da Mulher. Eu estive aí no seu lugar. Quanto nos cobram? Cadê as grandes obras do Ministério? A gente tem lá os programas, a Casa da Mulher, as ações, mas o maior papel do Ministério é isso, é a articulação, a mobilização, trazer todo mundo para a luta. Eu estou acompanhando, nós estamos acompanhando o que está acontecendo, estamos muito felizes. Essa comissão está o tempo todo falando da campanha, as senadoras estão todas muito felizes, nós desejamos que a senhora chegue em todos os lugares, Assim que a senhora lançou, eu trouxe um diálogo com a igreja evangélica também, porque eu tive, ministra, resistência com as comunidades religiosas. Muitas resistências. E, especialmente por ser pastora, eu ouvi os pastores dizerem assim, mas isso não é assunto de igreja, é assunto de igreja. Então, eu lancei, com o meu mandato e algumas líderes, mulheres pastoras. Para a senhora ter uma ideia, ministra, a gente aprovou aqui na casa o Dia Nacional do Pastor. E não estava lá pastores e pastoras. A gente brigou, põe pastor aí também, porque a gente existe. Então, para a senhora entender como a discussão no segmento religioso ainda está muito longe. E nós lançamos com algumas lideranças um programa chamado Se Liga Irmã. E nós estamos levando a sua campanha para dentro da igreja por meio do Se Liga Irmã. E aí eu descubro, de uma forma muito feliz, que a nossa arquidiocese aqui em Brasília, Andréia, lançou Não Temas Maria. E eu achei linda a frase, Não Temas Maria, para falar com mulheres dentro da igreja e com os fiéis, porque a gente tem que trazer os homens. Então, é exatamente isso, ministra. Todo mundo vai ter que vir para a luta, todo mundo. E a forma como vocês formataram o programa, a campanha, chegando a todos os segmentos, é uma forma extraordinária e interessante, falando em linguagens bem específicas, falando com a mulher quilombola, falando com a mulher da área da cultura, falando com a mulher intelectual, falando com a trabalhadora. Então, assim, parabéns. A gente sonha, ministra, estamos em posições políticas diferentes, mas eu e a ministra Cida, tudo que a gente pode fazer junto aqui, a gente faz. Mas o que a gente quer, o que a gente sonha, eu, a senhora e as ministras que nos antecederam, a contribuição que as ministras que nos antecederam trouxeram para essa nação. O que a gente sonha mesmo é que essa nação tenha 0 feminicídio. É possível a gente perseguir a meta. É possível. Vocês estão sonhando, me deixe sonhar. Eu quero uma nação em que eu possa andar na rua e ter segurança, que ninguém queira na rua me machucar tão somente por eu ser mulher. E registro, ministra, manifestando, como já manifestei várias vezes, minha solidariedade, carinho, respeito por Maria da Penha. O que está acontecendo com ela? É tão terrível, porque mulheres lá na ponta estão dizendo, se está acontecendo de novo 20 anos depois com Maria da Penha, o que vai acontecer comigo? O que está acontecendo está levando mulheres a ficarem em silêncio, porque a Maria da Penha está sofrendo 20 anos depois, eu não vou denunciar, eu vou sofrer. Então, assim, que as mulheres do Brasil entendam, vocês não estão sozinhas, nós temos programas, nós temos o 180, na hora da emergência ligue para o 190, mas procure ajuda no 180. Acreditem, nós temos uma rede de proteção no país e a rede é boa. Vamos acreditar. E, claro, o apoio das instituições como o Instituto Banco Vermelho, que está fazendo no Brasil, e tantas outras. Parabéns, ministra, parabéns, Ministério, toda a sua equipe, e conte com a gente aqui. Tá? Conte com o Senado, com a nossa bancada, e que Deus abençoe vocês, e que a gente, se uma mulher for salva, com toda a mobilização, já valeu a pena. Mas eu sei que a gente vai chegar em muitos lugares. Que Deus te abençoe. Parabéns, ministra. Eu quero agradecer... A senadora Damares só vai sair porque ela tem que presidir uma sessão... Sobre lúpus, mulheres com lúpus. Isso. Damares, não esqueça do meu projeto lá, hein? É o seu projeto. Ministra, se quiser fazer um comentário agora, e em seguida, veio do público que estão nos assistindo, tem aqui uma meia dúzia de perguntas.
Não, vamos fazer. E o que chega aqui eu passo, eu não sei responder, mas a senhora sabe. Vamos responder essa pergunta. Agora pode ser? Pode ser. Eu só vou ler para vocês e passo para ela respondendo da forma que ela entender mais adequada. Chegaram muitas perguntas, nós simplificamos nessas aqui. Letícia de Goiás. Como a campanha abordará a violência psicológica e emocional contra a mulher que frequentemente antecede o feminicídio e é subnotificada? Eu vou passar para a senhora em seguida. Neceli do Paraná. Algum projeto para falar sobre o feminicídio nas escolas e reduzir esse tipo de crime? Isabel de Minas Gerais. Que medidas mais eficazes podem ser adotadas, além da legislação, para promover uma mudança cultural que previna o feminicídio? Gabriela do Rio de Janeiro. Como a campanha informa o público sobre os meios corretos e as informações necessárias para denunciar casos de violência contra a mulher? Pedro de Pernambuco. Quais as ações planejadas para garantir que as mulheres em áreas rurais ou remotas também possam ser atendidas? E só mais duas. Newton de São Paulo. Muitas religiões colocam a mulher num lugar de submissão, resultando no aumento do feminicídio. O que podemos fazer a respeito? Jamires do Rio de Janeiro. Como o Legislativo vai fazer para impedir que condenados por violência domésticas assumam cargos públicos? Para impedir. Eu vou passar para a ministra, ela vai olhando e responda da forma que é adequada. Se quiser deixar alguma, depois a comissão se carrega. Eu vou responder a pergunta da Letícia. Na verdade, muitas coisas aqui elas terminam se juntando, né? A campanha, quando a gente pensa em discutir o feminicídio zero, é um processo que não tem como você discutir só o feminicídio. Você precisa discutir a questão da violência moral, da violência psicológica. Você precisa discutir, por exemplo, o que acontece no transporte público, né? As encoxadas, essas coisas todas. Então, discutir feminicídio zero é um processo contínuo e permanente de todas as formas de violência, de todas as formas. Portanto, como é que a mobilização pensa? Nós pensamos que nós estamos fazendo uma grande mobilização nacional, chamando atenção para a comunicação, para o debate, mas que cada órgão precisa ter as suas ações específicas, que as empresas pensem ações de como de informar o que é a violência psicológica, o que é a violência moral, porque muitas mulheres ainda, senador, não sabem que, por exemplo, se o cara quebrar todas as coisas em casa, é uma violência patrimonial. Não sabe que isso está na Lei Maria da Penha. Muitas vezes ela diz, mas foi ele que pagou. Né? Então, assim, a gente ainda tem muita desinformação. Então, nós precisamos investir num debate sobre informação, comunicar à população e às mulheres o que são esses direitos. Então, a campanha, ela prevê isso. E isso será feito pelas secretarias estaduais, pelas secretarias municipais de mulheres e pelo Ministério das Mulheres, assim como com todas as pessoas que aderem à campanha. Né? Com relação à questão nas escolas, eu apresentei aqui o debate, primeiro, da premiação, porque é você incentivar que as escolas comecem a fazer esse debate, e não é, nesse primeiro momento, fazer como uma obrigação que precisa ser introduzida dentro da escola, é fazer como uma coisa boa, positiva, de fazer pesquisa. O Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal, eles tinham, né, junto com a ONU, um processo de premiação das melhores práticas. A gente tinha muitos alunos que ganhavam, construíam vídeos, faziam pesquisa, né? Isso mobiliza a sociedade. Então, por quê? Porque na hora que mobilizar as crianças, você vai terminar mobilizando também os seus professores. Também mobilizar os seus alunos, os seus professores, né, para que a gente possa
construir um processo mais permanente dentro das escolas. E aí não é simplesmente discutir a violência contra as mulheres dentro das escolas só no mês de março, no mês de agosto e no mês de novembro. É discutir permanentemente o processo de construção. Você precisa ter um mecanismo que a diretora, a coordenadora, um apoio, para que a hora que chega a denúncia, que a criança traga a denúncia, você tenha como resolver o problema. Porque muitas vezes você vai lá dar uma palestra, vai embora, e o problema fica com quem está lá que não sabe o que fazer. Então, é trabalhar toda uma rede de apoio que dê conta, efetivamente, de trabalhar o tema. A questão da legislação, eu acredito que, principalmente a questão da mudança cultural, eu estou trabalhando não como mudança cultural, estou trabalhando como de comportamento. Eu acho que a cultura, ela ajuda, mas ela é cultura, né? Ela também pode nos ajudar a desfazer. Isso é uma questão de comportamento, é de posse, né? E nós podemos definir qual é o comportamento que eu posso ter frente à violência contra as mulheres. Eu posso definir qual é o meu comportamento que vai ter. Então, isso é que nós precisamos trabalhar. E aí nós precisamos, não apenas de legislação, mas nós precisamos de atitude. Nós precisamos que as prefeituras, nós precisamos que as instituições, nós precisamos que todas as pessoas façam isso. Nós temos eu vou falar aqui que é o meu estado, né? Tem que falar, né? Lá em Mato Grosso do Sul, a gente tem um time de futebol de meninas que já está fazendo tudo com um feminicídio zero. Lá na periferia, construindo o processo. Então, você reconstrói o comportamento, os valores a partir disso, né? Eu acho que isso é que é importante. A questão como informar nos meios corretos. Bem, primeiro, as campanhas que a gente sempre tem. Agora, os meios corretos, e esse é um debate que a gente estamos fazendo muito com os meios de comunicação, né? E aí os meios de comunicação são os tradicionais e nós queremos discutir, que é muito mais difícil, a questão das redes sociais, porque elas propagam muita fake news, muita mentira e muita desinformação. Então, você concorre com uma gama de rede social que mais desinforma do que informa. E nós não podemos negar que no Brasil nós temos um movimento forte contra qualquer tipo de coisa que seja a garantia dos direitos das mulheres. Acho que isso é importante a gente colocar. Então, assim, a gente tem colocado, temos discutido, e eu tenho um sonho, talvez o Senado me ajude, que é reunir todas as pessoas das agências publicitárias para que a gente possa repensar, inclusive, a comunicação das propagandas. Como é que a gente pensa propagandas que, de fato, otimizem, criem outra perspectiva que não seja algumas perspectivas de que, como coloca as mulheres, o lugar das mulheres, a forma das mulheres. Eu sei que a gente avançou bastante, avançamos muito nesses últimos anos, mas nós precisamos avançar mais. E isso também ajuda na questão das informações. Para as mulheres rurais, a Pagu está aqui, a nossa diretora, agora secretária de enfrentamento à violência contra as mulheres, nós temos a reivindicação da Marcha das Margaridas, que são as unidades móveis que possam chegar nas áreas rurais, no campo, na floresta, nas águas, para poder levar orientação, levar atendimento. E, afora isso, a gente precisa criar novas formas e mecanismos de garantir com que essas mulheres tenham acesso à informação. Isso é a primeira prioridade, né? Nós temos mulheres que ligam no 180 perguntando se ela deixar o marido, ela perde o direito à casa ou ela perde o direito à garantia dos filhos. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, nós precisamos dizer para elas o que são os seus direitos. E o que é que o Legislativo vai fazer para a questão dos condenados? Jamires, na verdade, a gente já tem várias legislações, tanto a nível de Estado quanto a nível de município, em que existe lei aprovada na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa que quem tem violência contra as mulheres, quem tem medida protetiva, ou quem foi julgado e condenado por violência contra as mulheres, não pode prestar concurso público, se prestar e passar, não assume.
e cargo de confiança também. Então, isso nós já tem acontecido em muitos municípios brasileiros e em muitos estados. Então, acho que isso vai ser um processo que vai ser mais ou menos natural em âmbito nacional, que vai terminar acontecendo. Quanto mais nós tivemos a mobilização da sociedade, quanto mais nós tivemos capacidade de fazer com que a opinião pública, porque eu acho que é importante isso, a opinião pública pressione o governante municipal, estadual, porque também, gente, é importante dizer, não é fácil ser ministra. Damares foi embora. Porque você tem que convencer o gestor municipal e o gestor estadual de que precisa fazer aquela coisa. E mesmo que você aloque recursos, muitas vezes não quer. Então, se tiver opinião pública, se tiver a população, se tiver homens e mulheres, isso também vai nos ajudar. E a principal comunicação que nós temos que fazer, e aí eu quero trazer que o senador Paim disse, isso não pode ser um problema das mulheres, não pode ser um problema do Ministério das Mulheres, não pode ser um problema da Secretaria de Mulheres, isso é um problema dos homens, isso é um problema da sociedade brasileira, isso é um problema do Brasil e precisa ser assumido por todos nós. A ministra, com a competência de sempre, ela deu uma lida geral e praticamente respondeu todas a sua fala. Ministra, eu sinto que no plenário houve 2 ou 3 pessoas que gostariam de falar, mas é de praxe na casa que as perguntas são dirigidas pelos senadores. Eu usufruí já dessa questão e encaminhei as perguntas que eu recebi da sociedade civil via internet. Então, nesse momento, ministra, eu daria para Vossa Excelência o tempo necessário para as suas considerações finais e agradecemos muito a sua presença. Quem ganhou foi o Brasil, com essa bela exposição, e mais uma vez cumprimentamos a TV Senado, que ficou todo o tempo no ar, passando para a nossa gente esse belo trabalho que a senhora vem fazendo. Então, as suas considerações finais, pelo tempo que achar necessário. Eu queria agradecer mais uma vez, quero parabenizar a TV Senado pela premiação, né, pelo trabalho no Rio Grande do Sul, acho que foi muito importante. E a TV Senado sempre é importante registrar, senador, ela sempre nos ajuda, né, com esses temas, com esses debates. Eu nem sempre venho, mas a minha equipe sempre está por aqui, né? Falando, discutindo. Então, eu quero agradecer esse compromisso da TV Senado, desta casa. Eu acho que é importante dizer o compromisso desta casa com as mulheres e principalmente do senador. Não posso deixar de reconhecer o papel que o senador Paulo Paim tem na defesa da questão do enfrentamento ao racismo, mas também a questão do machismo no Brasil, a garantia dos direitos das mulheres, a garantia de todo esse processo. E eu quero fazer, nas minhas conclusões finais, algumas questões que são super importantes para que nós possamos refletir. Uma que eu já falei anterior, mas agora é dizer assim, quais são as condições que nós vamos dar e que nós temos de tempo para pensar como é que está a situação e a vida das mulheres. A gente está aqui para discutir a questão do feminicídio, mas nós estamos com uma disputa no judiciário sobre a questão da lei da igualdade salarial, senador. Muito bem lembrado. Né? Nós estamos quase perdendo, porque a última decisão que teve foi para que nós pudéssemos retirar o relatório de transparência do ar. E nós tivemos que retirar, é ordem judicial. Então, veja bem, nós estamos num momento no nosso país em que os desafios são fortes. Nós precisamos enfrentar a violência, mas nós precisamos pensar todos os problemas que nós estamos vivendo, que vêm de um ódio que está colocado, que não aceita que as mulheres estejam nos lugares de poder. Nós temos um momento em que acabou as eleições, terminou as eleições, e nós vimos o que significou essas eleições para as mulheres. Nós elegemos muito poucas mulheres, nós avançamos, nós saímos de 16%, nós somos para 19%. Mas é muito pouco pelo trabalho, pelo esforço. Mas nós aumentamos nessa campanha a violência política de gênero e a forma com que isso aconteceu.
sempre é o nosso corpo, sempre é a nossa capacidade. Ou você está nesse lugar porque é amante do fulano, ou você está porque é bonitinha, ou nunca é porque você tem capacidade. A disputa política não é se você é capaz ou não de gerir uma cidade ou de gerir um mandato. É porque você é amante de alguém ou você é amando de alguém. As mulheres nunca têm qualidade e qualificação. Isso nos coloca num determinado lugar que precisa avançar. E principalmente no lugar de desigualdade. Eles tiraram do ar, mas eu posso continuar falando. O relatório da desigualdade e da transparência, o último, foi pior do que o primeiro, senador. Porque nós tivemos um aumento de emprego no nosso país. As mulheres foram por salários mais baixos. E, portanto, a desigualdade, que era 19,4, passou a ser 20. Aumentou a desigualdade. Então, quando você aumenta o emprego, o trabalho e geração de renda, aumenta a desigualdade. E aumentou principalmente entre as mulheres negras, que era 52,%, passou para ser 60% a diferença das mulheres negras. E nós estamos falando de um relatório que as empresas prestam conta, não é pesquisa, não é dado que foi... Não, é dados reais que as empresas nos mandam. Essa desigualdade precisa ser pensada. A questão das mulheres, onde é que elas estão no mundo de inclusão, da exclusão, porque são elas que estão passando fome. O dado do IBGE mostra que nós somos 50%, ele fala 49,1, mas é 50% das chefes de família, e nem por isso nós somos reconhecidas para ter o direito de trabalho igual, salário igual. Então, assim, as formas de violência subjetivas que estão colocadas permanentemente sobre os ombros das mulheres é muito séria, senador. Então, o desafio sobre a questão de enfrentar, pensar o feminicídio zero e pensar um país democrático, igualitário, que não permita que as mulheres morram, que não permita que as mulheres passem fome, que não permita que as mulheres fiquem morando debaixo de pontes, que sejam violentadas. É um desafio constante que está colocado para a sociedade brasileira, para esse Senado. Então, eu quero aqui concluir a minha fala. Eu sei que esse debate, essa audiência, é para que a gente discuta o feminicídio zero, mas a gente só vai ter feminicídio zero se a gente conseguir pensar um país com igualdade e equidade de gênero, onde as mulheres sejam livres, onde as mulheres tenham o direito de sonhar, tenham o direito de andar na rua, sem sofrer violência sexual, sem ameaça de violência sexual, tem o direito de estar no lugar que ela quiser, para fazer o que ela quiser e da forma com que ela quiser. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Esse é o desafio que nós, mulheres, estamos enfrentando e que eu solicito que o Senado seja nosso parceiro. Muito obrigada. Aqui nossos parabéns, nossos cumprimentos. E me permita, pela sua ousadia, me dar mais liberdade até para falar dentro da mesma visão da senhora. Eu fiquei, de fato, muito preocupado, inclusive com a cota em relação à ajuda financeira, que é do Fundo Eleitoral, para mulheres negras e brancas. O que aconteceu? Como ali tem um problema na lei que nós vamos ter que ver. Eu mesmo posso apresentar uma emenda, claro, e debater no futuro. A lei ficou 30%. Mas 30% para quem? Para as mulheres. Daí, como a sogra pegou, não vou usar o termo que a sogra usou. Daí, uma mulher mais amiga do rei, daquela cidadezinha lá, ela pegou 30%. E outras. Eu tenho denúncias aqui que não ganharam nada. Mulher e negra se comprometeram e não deram nada. E a lei, foram me informar, a lei diz que era no mínimo 30% para as mulheres. Foi para as mulheres, mas para qual as mulheres? Aí ficou centralizado, não estou aqui acusando nenhum partido, nem todos fizeram isso, mas que fizeram, fizeram. Deram 30% para essa ou aquela mulher na sua cidade. E daí, vai ficar assim? Não pode. Outra questão que a senhora falou aí, essa lei de salário igual ao homem e mulher, nós vínhamos brigando há mais de 30 anos. Não sou eu,
também as mulheres na Câmara, aqui no Senado também. Eu me lembro que todo ano de 8 de março, eu dizia, não adianta só vocês virem aqui, os jogadores, eu estava entre os jogadores, nós vinha aqui só e falar em solidariedade, flores, abraços, né? Amamos as mulheres, sim. Mas vamos ver, não tem uma lei que garanta o meu salário. Fizemos a lei, graças ao presidente Lula e ao trabalho da senhora, né? Dos ministérios correspondentes, só que a lei, infelizmente, é como se não existisse. O dado que a senhora me trouxe, diz que piorou, então. A diferença aumentou entre o homem e a mulher. Isso, de fato, exige de nós todos um movimento muito maior, inclusive aqui no Congresso. Mas, ministra, eu quero ainda informar que a Keide Lacerda está no plenário. Ela representa aqui a coordenação da Procuradoria da Mulher no Senado Federal. A nossa querida Zenaide Maia, que é a Procuradora da Mulher e é vice-presidente dessa comissão, pediu que ela estivesse aqui. Está aqui ainda a Keide Lacerda. Está aqui. Isso. Então, uma salva de palmas à Procuradora da Mulher. Vem fazendo um belo trabalho. Eu até abri numa exceção, se você quisesse fazer uma saudação. Mas ela disse que não, que vai respeitar o combinado, só fazem pergunta aos senadores. Eu só posso agradecer, ministra, para nós é um momento muito importante a sua presença aqui. Claro que nesse dia muitos e muitos senadores estão viajando, que é natural. Quinta-feira, a semana que vem, devido à COP20, né, não vamos ter nenhuma atividade no Senado, nas comissões, mas todos que falaram comigo pediram que eu lhe desse um abraço, muito carinho e muito respeito. Todos que eu falei da possibilidade de estarmos aqui. Por fim, para terminar mesmo, eu queria, chegou aqui a informação, que eu lembrasse a todos e convidasse, se vocês puderem, participar da sessão especial em celebração ao primeiro feriado nacional, Dia de Zumbi e da Consciência Negra. Nós vamos fazer essa sessão nessa terça-feira. Eu venho do Rio Grande para presidir a pedido do presidente Rodrigo Pacheco Paim, podemos fazer, mas tu tem que vir presidir. Daí eu vou vir, vamos fazer no plenário, na terça-feira, dia 19, porque o dia 20, pela primeira vez, teremos feriado nesse país, a exemplo de Martin Luther King nos Estados Unidos, nós vamos ter aqui no Brasil, Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares, Dia de combater todo tipo de preconceito. Quero ver todos vocês no plenário, eu vou estar lá. Posso contar? Quero ver aí. Aí, vamos estar no plenário, então, dia 19, às 10 horas. Ministra, aqui eu encerro, agradecendo muito a Vossa Excelência, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Eu sei que sempre tem uns, eu tenho um popular, os boca grande, que às vezes fazer intriga aqui e ali, mas não vão conseguir fazer intriga. O trabalho da senhora é um trabalho brilhante, eu vejo aqui dentro da casa, todos respeitam e aceitem o nosso abraço, o nosso carinho e a concordância de nós outros todos pelo trabalho que, com muito brilhantismo, competência, Vossa Excelência está realizando. Uma salva de palmas, não para mim, mas para a ministra. Aí, ministra. Parabéns de coração as falas aqui. Foto coletiva aí. Está encerrada a nossa audiência pública, mas vamos para a foto formal. E nesse momento, ministra, eu quero lhe entregar 2 livros de minha autoria. Brasil, o Grito Calado, Reflexões da Pandemia. E esse aqui é Distopia,
Tem tudo a ver com aquela frase do nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Mas é um livro que eu escrevi em 2019. Mas é muito positivo. Vamos lá, vamos para a foto agora, ministra. Deu? Isso. Vamos passar ali para frente, você pode ir junto, fazer a foto ali, para liberar o pessoal. Próximo. Esse aqui é um simulador bem interessante do Banco Mundial, ele chega a resultado muito parecido com os nossos, tá? Então, o azulzinho claro é como seria o impacto distributivo hoje, o que a reforma está fazendo. Lembra que eu falei que ela é uma rampa hoje? E a alíquota, ela está achatando, exceto no último 10% mais rico, porque passaram muitas diferenciações de serviços, tá? Mas tirando isso, você está achatando e colocando uma redução maior para o mais pobre. Então, é a história que eu falei, um degrau. Tá? Esse é o impacto virtuoso distributivo, qualquer pessoa pode fazer essa simulação no site do Banco Mundial. O que é importante ali também é que eu comecei a tirar regimes diferenciados daquelas coisas concentradas pelos mais ricos e consegui ampliar esse impacto distributivo, ampliar o cashback e reduzir a alíquota de referência, sair de 26 para algo perto de 28 para algo perto de 26. Isso é uma coisa que dá para se fazer e está prevista. De que maneira? Tá? Na avaliação quinquenal. Então, pode pôr o próximo, por favor, que é o último slide que eu vou tratar aqui. Então, o que está previsto na reforma? A cada 5 anos, você vai ter uma avaliação quinquenal. O governo federal e os estados e os municípios, por meio do comitê gestor, vão ter que fazer uma força-tarefa de avaliar os benefícios tributários, avaliar o cashback, e ninguém tem que ter medo de avaliação, tá? Inclusive do cashback. Talvez isso esteja errado, a prática vai mostrar. Né? Talvez, quem sabe, os benefícios tributários alcançaram, mas você vai ter que avaliar. Chegou no preço para o consumidor final? Chegou no bolso do mais pobre ou não chegou? Se não chegou, esse cardápio de opções vai ser encaminhada para o Congresso para que o Congresso tome a decisão de reduzir a sua alíquota de referência para 26,5%, se for o caso, e rever benefícios que estão lá e caminhar no sentido da uniformização. Tá? E aqui, para concluir, é uma enorme janela de oportunidade para a gente potencializar no futuro os impactos sociais e econômicos da reforma tributária. Aí, para concluir, eu só deixei alguns estudos aqui que mostram, um pouco para dar um peso, né, dos argumentos que eu estou colocando, que mostram impacto econômico, impacto social virtuoso. A experiência do cashback no Rio Grande do Sul já tem mostrado o aumento da formalização, aumento do consumo formal e do consumo principalmente de alimentos. Tá? Quando você vai ver o grosso das despesas do cashback, para onde vão? Supermercado, farmácia, padaria. Tá? Quando muito, posto de gasolina. Mas o grosso dessa retorna dinamizando a economia local. Queria só deixar o último lá, pode passar rapidinho para não tomar o tempo dos... Aqui são os resultados, pode passar mais um. Os resultados de impacto econômico, social, deixa aí para o material de consulta e fico à disposição também para esclarecer qualquer equipe, qualquer técnico, quem quiser, qualquer político, aí só passa o último, por gentileza. E aqui só colocar, esse é o portal da reforma tributária do Ministério da Fazenda, onde praticamente todos esses estudos aqui que eu citei estão lá referenciados, tá? Estão lá indexados, e fica aqui de consulta para quem quiser entender como foi feito o cálculo da alíquota padrão, vai lá. Quem quiser entender o impacto distributivo da reforma, vai lá, que todos esses estudos estão lá e estão selecionados, tá bom? Obrigado pela oportunidade, senador, e é um grande prazer, uma grande honra estar nesse momento histórico aqui. Muito obrigado ao senhor, doutor Rodrigo Otávio de Orair. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alternando um que esteja virtual, remoto, com os presentes, né? Então, eu quero saber se o doutor Gustavo Berduschi já está... A senhora está aqui, né? Mas estava aqui, era isso. Então, com a palavra, doutor Ricardo Gustavo Berduschi. Bom dia a todos. Cumprimento o senador Confúcio Moura, presidente dessa audiência pública. Agradeço o senador Davi Alcolumbre, presidente dessa comissão, e ao senador Eduardo Braga, relator dessa
desse projeto de lei complementar, o convite e a oportunidade para estar aqui. Eu tenho certeza que o senador Eduardo Braga e a sua equipe, assim como fizeram na PEC, vão fazer um excelente trabalho nesse relatório, né? Cumprimento também meus colegas de mesa, os virtuais, e também a todos que nos acompanham. Tem uma apresentação. Isso. Já podemos passar para a próxima? Bom, esse é o grupo que compõe a Viva Lácteos. Esse grupo representa 70% do que é industrializado de leite no país. Pode passar 2. Isso. Bom, já indo direto, acho que para a gente ser mais objetivo, né? Nós temos que reconhecer que ao longo desse processo de discussão houve um sensível aprimoramento da proposta dessa reforma tributária, né? Desde a PEC lá atrás e agora com a lei complementar, né? Mesmo com algumas críticas que tem recebido, né? A gente observa que esses avanços buscam melhorar a população, especialmente aquela de menor poder aquisitivo, certo? E para nós do setor de laticínios, tem alguns pontos que são fundamentais aí de algum ajuste que a gente vê nesse projeto de lei que está agora discutindo, né? Boa parte dos nossos derivados são caracterizados como alimentos básicos, com forte demanda, especialmente pelas classes de menor renda, como o leite em pó, o leite fluido, a manteiga, o queijo mussarela, por exemplo, né? E na ponta fornecedora, provedora da matéria-prima, nós temos um grande contingente de produtores de pequeno volume, né? Certamente, mais de 90% dos nossos fornecedores de leite são pequenos produtores que vão se enquadrar como produtores rurais não contribuintes, ou seja, aqueles que faturam até 3,6 milhões de reais ano, né? Então, devido a esse grande contingente, nosso especial interesse nessa questão do crédito presumido, porque ali é a nossa fonte de matéria-prima, né? Próximo, por favor. O crédito presumido, como está lá no PLP, no seu artigo 163, já tem... mais um, por favor. Volta um. Isso. Ele está já determinado como será feito o cálculo dele, que esse cálculo será a partir dos valores de IBS e CBS incididos sobre as aquisições, etc. Está tudo certo, e acho que é assim mesmo que tem que ser feito. E esse IBS e CBS, próximo, por favor, esse crédito presumido será determinado pela autoridade máxima do Ministério da Fazenda, ou seja, Receita Federal, com o Comitê Gestor de IBS. Tudo certo para nós aí, porque acho que é assim mesmo que tem que ser sistemática. O ponto que vem ali, eu sublinhei, é que esse crédito será determinado anualmente. Isso deixa uma insegurança para a indústria nos seus planejamentos. Nenhuma indústria faz planejamento só para um ano à frente. Ela faz planejamento de vários anos à frente, mesmo sem contar os investimentos. Se eu contar investimento, é mais ainda, que isso é impactante. Como eu disse, para a indústria de laticínios, mais de 90% dos fornecedores serão enquadrados como produtores rurais não contribuintes, né? Então, dada essa irrelevância, é a nossa preocupação com essa previsibilidade. Como é que vou fazer para os anos seguintes, né? E um outro ponto que a gente coloca para discussão, que a gente já está trabalhando, diz respeito ao aproveitamento desse crédito. O que está previsto no PLP, que já teve um avanço em relação ao projeto original, que o projeto original dizia que eu só podia aproveitar o crédito de IBS e CBS com o próprio IBS e CBS. Agora, como tem uma grande quantidade de produtos na cesta básica, com alíquota zero não teria como. Daí, na Câmara foi introduzido que eu posso pedir o ressarcimento, né? Que aí, dentro do que está previsto também no PLP, vai ter uma análise de 60 dias mais 15 dias para pagamento, 75 dias. Isso já dá, de certa forma, um descompasso no fluxo de caixa das empresas, né? Então, o que a gente pede nesse contexto todo? Próximo, por favor. Qual que é o pedido do setor? A possibilidade de uma compensação do crédito de IBS, de CBS, que é parte federal,
com outros tributos federais, o INSS, por exemplo, como já ocorre hoje em dia. Hoje em dia, com o crédito presumido de PIS e COFINS, eu posso fazer essa compensação, né? Então, isso facilita muito e dá uma agilidade em todo o processo, né? E até uma maior garantia de que não vai haver cumulatividade. Sim, é uma maior certeza desse processo, né? Desculpa. Além disso, qual é o nosso pedido? É que a revisão, em vez de ser anual, seja quinquenal. E a respeito desses dois aspectos que nós estamos colocando aí, adiado sim, até já foi comentado ontem, nós tivemos em reunião com o secretário Bernardo Api, ontem cedo tivemos uma reunião com o secretário Bernardo Api, e com relação à revisão quinquenal, ele fez até uma contraproposta. Ele falou assim, obviamente eles vão estudar melhor, mas ele já fez uma contraproposta. Qual seria? Continuar a revisão anual, porém considerando uma média móvel dos últimos 5 anos. Isso evitaria grandes alterações e seria um acompanhamento mais de perto. Eu acho que é bem razoável isso daí, então a gente está à disposição, como sempre, para continuar as discussões desses dois pontos que para nós são muito caros, que seja essa questão da revisão, como também da compensação, né? Isso tudo daria uma maior agilidade e uma maior segurança e garantia para todo o processo. Bom, senador, eu fui bem objetivo e ali temos até emendas apresentadas já sobre esses dois pontos, né? E estamos à disposição para continuar as discussões. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Dr. Gustavo, diretor executivo da Associação Brasileira de Laticínios. Então, já que falamos de leite, agora vamos para a carne, né? Dr. Luiz Cláudio de Carvalho, que ele representa aqui a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a BIEC, né, para a sua exposição. Fique à vontade, doutor. Senador Confúcio Moura, agradeço a oportunidade, senhoras e senhores. Gostaria de fazer também um especial agradecimento pela oportunidade de compartilhar com os membros dessa mesa, dessa bancada, conhecimentos e ideias. Queria fazer uma especial menção ao Orair, que representa a Secretaria Especial da Reforma Tributária. Como sempre tenho dito, toda vez que o encontro, eu tenho que parabenizá-lo pelo trabalho que é feito. A gente sabe a responsabilidade que isso representa. A reforma tributária é um tema extremamente complexo, que vem sendo debatido pela sociedade brasileira há pelo menos 30, 40 anos. Tamanha dificuldade de se alcançar o consenso, porque ela mexe muito profundamente na vida econômica do país, com reflexos das mais variadas naturezas. Econômica é uma delas, mas social, cultural e etc. Eu, como representante da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, tenho que fazer menção também de que essa mesma indústria que é exportadora de carne também é aquela fornecedora do mercado interno, né? Aquela que fornece proteína animal, ou representa as empresas que fornecem a proteína animal como fonte de alimentação para a população brasileira. A proteína animal, eu não sou da área de nutrição, né, mas todos nós sabemos que é talvez o alimento mais nobre que o ser humano possa consumir. É aquele que, com maior riqueza nutricional, portanto, a importância dele, além da economia, vai também na saúde da população, por consequência, no aspecto social da nossa população. Por favor, próximo slide. Bom, nosso debate aqui, obviamente que é técnico, nós somos técnicos, mas nós estamos numa casa política, o debate é político. E aí eu trago para balizar a nossa discussão política o artigo 8º da Emenda Constitucional 132, aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Senado, pela Câmara no ano passado, que traz, no meu entender, no entender de toda a indústria da carne e de quem trabalha com alimentação, uma diretriz daquilo que a sociedade brasileira, representada pelo parlamento, decidiu ter como cesta básica. Ela deve considerar a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantir alimentação saudável e nutricionalmente adequada. E aí vem o impacto econômico disso.
a Cesta Básica Nacional de Alimentos terá a alíquota reduzida a 0. Pois bem, daqui começa toda uma discussão, porque estamos agora falando então do que incide imposto e do que não incide imposto. O texto que foi aprovado na Câmara incluiu as carnes na Cesta Básica Nacional de Alimentos, todas as carnes, né, de todas as carnes, vamos colocar melhor. Não fez divisão entre cortes nobres de carnes e cortes que entendemos não nobres, das carnes bovina, de aves, suína e de peixes. E a nossa posição aqui, senador, é de defender a manutenção disso aqui no Senado, por vários motivos. O impacto econômico, um deles, para começar, existe, obviamente, como o doutor Horair colocou, se colocarmos elementos na cesta básica, portanto, na exceção à regra geral da alíquota padrão, teremos impacto na alíquota padrão. Isso é matemática, se você dá 0 para uma parte daquelas mercadorias e serviços que serão tributadas, as demais terão impacto de aumento, por óbvio. Aqui um primeiro grande divergência, os cálculos do governo falam em aumento de 0,58 ponto percentual na alíquota e as nossas consultorias, aqueles com quem nós temos trabalhado, falam em 0,28, portanto, menos da metade. E aí vem a grande dificuldade. A proposta do governo é de retirada das carnes da Cesta Básica Nacional, inclusão na alíquota reduzida de 60%, sob a alegação de que esse imposto que passará a ser cobrado será devolvido por cashback para a população beneficiária, como também já colocado aqui. Os mesmos beneficiários do Bolsa Família, limitado a 20%. Aqui vem o primeiro grande elemento, né? A alíquota padrão estabelecida como teto de 26,5%, reduzida de 60% em 60%, estaríamos ali por volta de 10,6% de alíquota efetiva sobre a carne. O problema é que hoje a alíquota dos impostos que serão extintos é menor do que isso. PIS e COFINS não é cobrado, o ICMS é cobrado a alíquota nominal de 7%, grande parte dos estados dão benefícios fiscais para o consumo da carne, o estado de São Paulo, do qual eu participei efetivamente, dá esse tipo de benefício de redução ainda maior da alíquota. Portanto, a alíquota hoje efetiva da carne é menor do que aquela que virá com a reforma. Portanto, nós temos aqui um pequeno problema. Nós teremos um aumento da tributação sobre a carne, ainda que uma parcela dela será devolvida, ou receberá em devolução por meio do cashback. Então, aqui vai uma crítica ao cashback, não como ferramenta, e aí eu vou explicar um pouco melhor, mas como ferramenta de mitigação do aumento da tributação sobre a carne. É sobre isso especificamente que a ABIEC se bate, né, ou contra o qual a ABIEC se bate. Não há lógica econômica social de cobrarmos imposto, aumentarmos a carga tributária para então devolvermos para uma pequena parcela da população. E eu digo é pequena mesmo, 1/3 da população brasileira, melhor dizendo, os outros 2/3 não atendidos serão fortemente impactados. Por favor, o próximo. Esse slide que eu acho é o principal. Como bem colocado, né, aqueles que ganham até R$ 706, ou seja, metade do salário mínimo, como população atendida, supostamente atendida pelo Bolsa Família, e aí não entro no detalhe se o Bolsa Família efetivamente atinge a população que precisa atingir, porque aí é o outro problema de política pública. O fato é que a primeira barra será a população atingida pelo cashback, aproximadamente 45 milhões de pessoas. O Araí bem colocou 1/3. Também divisão aí, divergência de números, ok. Mas a lógica é que as outras duas barras que não serão alcançadas, que representam metade da população brasileira e que ganham até R$ 5.000 por mês. Então, vocês imaginem alguém que ganhe R$ 2.000 por mês, que será considerado rico aos olhos da reforma tributária, porque pagará 10,6% de alíquota sobre a carne e não receberá de volta por cashback.
Então, nós estamos falando do atingimento de uma população que já é alcançada por política pública versus uma outra população que é tão pobre quanto, mas que não está alcançada pela política pública do Bolsa Família e também não será alcançada pelo cashback na carne. Outras críticas, e aqui eu acho também, aí eu faço voz aqui ao Gustavo que me antecedeu, algumas dos pontos que já foram trazidos estão sendo incorporados, estão avançando. A primeira que eu fiz há algum tempo atrás é o custo de gestão do cashback, o custo de compliance de combate às fraudes e a destinação dos valores. Acho que algumas dessas críticas já começam a ser endereçadas. Eu queria fazer aí, senador, peço licença para falar um pouco de mim. Eu fui secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, geri o primeiro programa nacional de cashback, ainda que tivesse outro nome, chamado Nota Fiscal Paulista, que é o mesmo programa que o DF tem, chamado Nota Legal, o famoso CPF na nota. Você quer comprar, quer o CPF na nota? Isso é cashback, isso nasceu em 2008. Foi alvo de N fraudes no estado de São Paulo, um custo de compliance enorme, e a experiência do Rio Grande do Sul não é uma devolução personalizada do ICMS, é um valor fixo dado àquele que adere ao programa, aquele beneficiário do programa, que nada mais é do que um acréscimo de um valor a mais do que já se recebe no Bolsa Família. Não há vinculação direta entre o consumo, pelo menos não no momento, entre o consumo efetivo e aquilo que é recebido de volta em cashback na própria experiência do Rio Grande do Sul. E aí eu acho a grande colocação. O cashback não será, apesar de divergências, não será destinado ao consumo de carne. Pode ser ao consumo de alimentos de outra natureza, mas não ao de carne. Aí eu volto ao começo da minha fala. Se nós estamos falando de proteína animal como o alimento mais nobre que o ser humano pode consumir, com todas as divergências ideológicas, inclusive, dos veganos, etc., o fato é que é uma alimentação de extrema qualidade e que aumentará seu preço na gôndola do supermercado, e quando o consumidor entrar para escolher o que comprar, ele não vai comprar o produto que está ali com a etiqueta com preço mais caro. Portanto, a qualidade da alimentação humana será reduzida ou, pior ainda, se manterá da forma como ela é hoje, de má qualidade. Nós somos um país o maior produtor de comida do mundo, o maior exportador de comida do mundo, e a nossa população é pobre naquilo que ela come. Além dela comer mal, ela come pouco. Próximo, por favor. Eu já estou encerrando. Por favor, o próximo. Aqui são números muito rápidos, e aí eu não vou entrar no economês, mas aqui a gente fala da elasticidade de preço do produto. O que é elasticidade de preço? Qual é a variação do consumo de uma mercadoria em face do aumento ou da redução do seu preço? E a carne tem elasticidade alta. Significa dizer que, ao aumentar o preço da carne, como aumentará, irá de 2%, 3% de alíquota de ICMS hoje, ICMS, PIS e COFINS, para 10,6% de CBS e IBS, haverá redução no consumo de carne, porque haverá aumento do preço da carne na gôndola do supermercado. Portanto, a elasticidade, aí são a elasticidade por várias faixas de renda, todas elas são impactadas. Então, o argumento de que a carne é comida de rico é falaciosa. Carne tem que ser comida de todo mundo, não é só do rico. E mais, quantas toneladas de carne um rico terá que comer para que se faça justiça tributária? Então, e aí, por favor, o próximo. Acho que eu já estou terminando, mas... Aí a elasticidade cruzada é algo muito rápido, porque existe também a possibilidade de você substituir, né? Se a carne bovina subir de preço, você altera o consumo para carne de aves ou carne suína. De todo jeito, o importante, e aí eu realmente concluo, senador, é que aumentar a carga tributária das carnes sob a alegação de que a população mais pobre receberá em devolução por meio do cashback esse imposto maior, não atenderá o artigo 8º da emenda 132, aprovado pelo Parlamento, aprovada pelos representantes do povo, como uma política pública de incentivo à alimentação saudável nesse país. E eu concluo, agradeço novamente, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Cláudio.
eu já tenho 2 temas aqui importantes que merecem uma análise, tanto da associação do leite quanto das carnes. Espero que o senador Eduardo Braga esteja assistindo essa audiência para ir anotando esses pontos referidos aqui nesse momento como análise para o seu relatório final. Ou, caso ele não esteja, a relatoria, os representantes aqui direto do senador, possam anotar esses 2 pontos apresentados aqui como questionáveis e que precisam de reparo, segundo a apresentação do Dr. Luiz Cláudio e do Dr. Gustavo. Então, vamos dar prosseguimento à nossa audiência pública, está indo muito bem até agora. Vou passar a palavra para uma mulher, né, para quebrar um pouco dessa monotonia. Vamos aqui para a doutora Thaís Romero Veiga Xingai. Ela é consultora jurídica do Conselho Nacional de Saúde, né, para a sua exposição. Ela acho que ela está remotamente, né? Ela está remota, doutora Thaís? A senhora está pronta para falar, doutora Thaís? Pronta. Isso, pois não, a senhora está com a palavra, viu, por 10 minutos. Muito obrigada. Vou projetar aqui nossa apresentação. Bom dia, senhores senadores, senhoras senadoras, a todas e todos presentes. Eu falo em nome da CN Saúde. É uma confederação que representa os prestadores de serviços de saúde, então hospitais, clínicas, laboratórios. A CN Saúde hoje congrega 9 federações e mais de 90 sindicatos, representando um setor com mais de 250 mil estabelecimentos de saúde e que geram mais de 4 milhões de empregos no nosso país. É importante dizer que a CN Saúde é uma grande apoiadora da reforma tributária, que participa ativamente do debate público desde 2019. Nós realizamos diversos estudos econômicos e jurídicos para contribuir com a construção de um sistema tributário simples, transparente, neutro e equânime, e que considere, claro, as particularidades do setor. Então, agradeço muito a esta comissão, aos ilustres senadores, em nome da Confederação, pela oportunidade de estarmos aqui hoje participando desse momento que, como o Rodrigo Orair disse, é de fato um momento histórico. Nós trazemos aqui essa figura que sintetiza o tratamento diferenciado hoje aplicável ao setor da saúde em suas diversas modalidades. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos ao centro um hospital que, para desenvolver as suas atividades, compra medicamentos, compra dispositivos médicos e fará essas compras sujeitas ao IBS e à CBS de 40% da alíquota padrão ou, em alguns casos, com alíquota zero. Esse hospital também vai contratar outros prestadores de serviços, por exemplo, outros profissionais da área da saúde que vão também ficar sujeitos ao IBS e à CBS com desconto, né, vão pagar também 40% da alíquota padrão. E aí o nosso hospital, ele está aqui prestando serviços para essa pessoa com o braço quebrado. Essa pessoa também vai tomar os serviços de saúde do hospital sujeitos a uma alíquota reduzida de 40% da padrão. Agora, essa pessoa ela não paga diretamente o hospital, ela usa um plano de saúde, e esse plano de saúde vai ter também um misto de regime específico com tratamento diferenciado, em que a base de cálculo do plano será a diferença entre todos os prêmios, todas as mensalidades que ele recebe e todos os sinistros, todas as indenizações que ele paga. Sobre essa diferença incidirão o IBS e a CBS também de 40% da alíquota padrão. Esse é um desenho muito alinhado à experiência internacional, em que a quase totalidade dos países hoje vai prever algum tratamento diferenciado à saúde, justamente para evitar sobrecargas aos serviços públicos, né, o que aqui na nossa realidade brasileira especialmente é muito delicado, e também para evitar que a tributação influencie as escolhas de saúde dos cidadãos. Então, que esse nosso paciente opte por um tratamento ou outro em função da tributação deixar um tratamento ou outro mais ou menos oneroso. E um ponto muito importante aqui do nosso desenho para assegurar a neutralidade é que
da forma como a emenda constitucional 132 e o PLP 68 hoje estão desenhados, se esse hospital for uma entidade imune, ele vai prestar serviços de saúde aqui para o nosso paciente sem tributação, afinal ele é imune, né? Mas esse hospital vai fazer as suas compras de bens, as suas compras de serviços tributadas, como os outros hospitais não imunes farão, e esse hospital imune não mantém os créditos das operações anteriores. Por que isso? Essa é a estrutura que, de fato, a maior parte dos países usa, eu digo isso aqui com base em levantamentos que foram feitos pela OCDE. E por que os países o fazem? Porque o que deve ser desonerado, no caso da entidade imune, é o serviço que ela presta. Então, o que se desonera é o serviço prestado pelo hospital, aqui no nosso exemplo, e não as compras que o hospital faz. Essa desoneração das compras do hospital, conforme aponta a OCDE nos seus estudos, além de impactar a arrecadação, né, reduzir a arrecadação, o que é uma preocupação grande aqui no caso do Brasil, porque se reduzimos a arrecadação, pressionamos para cima a alíquota de referência do IBS e da CBS, essa desoneração das compras também poderia gerar efeitos indesejados, poderia gerar complexidade tributária, né? A gente teria ali essa dificuldade de classificar o que está sendo vendido para uma entidade imune, o que está sendo vendido para uma entidade não imune, e também gerar desequilíbrios concorrenciais, porque as outras entidades da saúde que não são imunes teriam os seus consumos regularmente tributados. E, por fim, sendo aqui bem breve, o desenho do setor da saúde realmente ficou muito bom, muito apropriado e alinhado à experiência internacional, tanto na emenda constitucional como no PLP, que está agora sendo analisado pelo Senado. Nós temos uma pequena proposta de ajuste, que é essa aqui, que eu exibo agora neste slide. O anexo 3 do PLP 68 indica quais são os serviços de saúde que ficarão sujeitos à redução de alíquota de 60%, ao tratamento diferenciado. E esse anexo ele foi elaborado a partir da nomenclatura brasileira de serviços, que são esses códigos da ANBS que nós vemos aqui à direita da tabela. De acordo com a ANBS, os serviços de saúde prestados em domicílio, então o home care, são considerados serviços de saúde. Que eu quero aqui dizer que se os serviços cirúrgicos, psiquiátricos, de urgência forem prestados em home care, de acordo com a ANBS, eles são entendidos como serviços de saúde e, portanto, estão enquadrados neste tratamento diferenciado do anexo 3. Agora, essa aplicação do tratamento diferenciado ao home care, ela não está totalmente clara, ela não está explícita no anexo 3, e como essas atividades de atendimento domiciliar são extremamente sensíveis, extremamente relevantes para o setor, né, elas vão funcionar, inclusive, de modo a reduzir a grande pressão por leitos hospitalares que nós temos hoje, a CN Saúde faz aqui tem um pedido de que o home care seja explicitado no anexo 3º. De novo, não se trata de expandir o tratamento diferenciado, de incluir uma atividade que não está abrangida pelo tratamento, mas sim explicitar uma situação para evitar insegurança jurídica, evitar que tenhamos litígios no futuro, né, que é tudo que não queremos com o processo da reforma tributária. Eu agradeço novamente, fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada, senador. Muito obrigado, doutora Thaís. Importante também, a senhora fez uma observação sobre o tratamento home care, né? Importante, a senhora solicita a inclusão no anexo 3. Da mesma forma, eu espero que as equipes aqui que assessoram o senador e a própria equipe do governo possam levar em consideração a exposição de Vossa Excelência. Dando continuidade à nossa audiência pública, eu passo a palavra para o doutor João Batista Ferreira Dornelas, presidente executivo da Associação Brasileira
É o quê? É a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. Ah, tá. A Indústria Brasileira de Indústria de Alimentos. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senador. Primeiramente, cumprimentar o senador Confúcio Moura, que está presidindo essa audiência. Em seu nome, cumprimentar também o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, e o senador Eduardo Braga, que é o relator do PLP 68 no Senado. Mas gostaria também de cumprimentar a doutora Patrícia Gentil, que é diretora do Departamento de Promoção de Alimentação e Adequada e Saudável do MDS, e em nome dela cumprimentar a todas as mulheres presentes e as que nos assistem também. E fazer um cumprimento especial também a todos os colegas da mesa aqui que estão defendendo seus pontos de vista nesse momento histórico, como diz o Rodrigo Arair, e em especial cumprimentar o diretor Rodrigo Arair, e em seu nome, inclusive, cumprimentar ao secretário especial Bernardo Api, e reconhecer que a Secretaria Especial tem feito um trabalho árduo, e não é de agora, é coisa de 2 anos já, em favor da reforma tributária, que é um ponto tão importante para todos os brasileiros, senador. E, senador, para nós é importante dizer que é uma honra estar participando desse momento que o senhor tão gentilmente nos convidou a participar, né? A indústria brasileira de alimentos se sente honrada porque a gente tem alguns números que deveriam ser motivo de orgulho para todos os brasileiros, né? O Brasil sempre foi considerado o celeiro do mundo. O Brasil exporta muitos grãos de soja, de milho, né, diretamente do campo, exporta boi em pé, inclusive boi vivo, né? Mas a partir de 2022, Rodrigo, não sei se você sabe, o Brasil passou a ser também o supermercado do mundo, senador. O que significa isso? O Brasil hoje é o país que mais exporta alimentos industrializados do planeta. Né? Além do campo, além dos produtos, das commodities in natura, né, que se exporta, o Brasil é o país que mais exporta alimento industrializado do planeta. A indústria brasileira de alimentos são 41 mil indústrias, de norte a sul do Brasil, que nesse momento estão fabricando o nosso alimento. Dessas 41 mil indústrias, é importante dizer, 94% delas são pequenas, médias e microempresas. São micro, pequenas e médias empresas, 94%. Apenas 6% são as grandes empresas transformadoras de matéria-prima em alimento. Esse total de indústria do Brasil produz 270 milhões de toneladas que se exportam. 3/4 disso fica no Brasil, desses 270 milhões de toneladas, e 1/4 é exportado. Esse 1/4 é exportado para 190 países que são clientes costumazes já da indústria brasileira de alimentos, chancelando assim a qualidade do alimento que a gente fabrica aqui dentro. Além disso, outros números importantes, 62% de tudo que é produzido no campo é comprado pela indústria de alimentos. Só não compra, algumas vezes nos perguntam, por que não se compra tudo? A gente não compra o fumo, por exemplo, que também é um produto agrícola, né? Não passa pela indústria de alimentos. 67,5% do que a agricultura familiar produz é comprado pela indústria de alimentos, né? E alguns números são até mais expressivos. O leite chega a 98%. O cacau chega a 99% de tudo que a agricultura familiar produz, né? Portanto, são números que deveriam ser motivo de orgulho para todos nós. Só que nós temos um problema ainda, senador, que apesar desses números tão expressivos, nós temos aproximadamente 60 milhões de pessoas vivendo em alguma situação de insegurança alimentar. Os últimos números mostram que 20 milhões e 600 mil pessoas enfrentam uma situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Aí nós estamos falando já de fome, né? E por que isso acontece se o Brasil produz tanto alimento? Por que acontece de não termos alimento para todo mundo? O problema não é que não falta alimento no país. Nós temos alimento para abastecer o nosso supermercado e para exportar, inclusive. O que falta é condição de acesso para essa população mais carente ter acesso ao alimento. Basicamente, essa condição de acesso ela é gerada por dois pontos muito importantes, né? Basicamente, senador, essa condição de acesso ela é provida por dois fatores importantes. Primeiro é a renda. E aqui é importante dizer, 70%, e são números públicos, números oficiais, 70% da população economicamente ativa no Brasil recebe até 2 salários mínimos. Ou seja, nós somos uma nação de baixa renda. Não tem como dizer coisa diferente, né? E o outro ponto é exatamente a tributação. Importante dizer, senador, o Brasil hoje é o país com a segunda maior carga tributária do planeta em cima de alimentos industrializados. Segundo o estudo da FIPE, o consumidor brasileiro paga 24,4%
de imposto sobre os alimentos industrializados, ao passo que os países mais desenvolvidos, representados pela OCDE, pagam 7%. Então, de 7% para 24% tem um abismo aí. Já começa a mostrar que tem coisa que dá para ser melhorada. E a gente acredita, inclusive, que o legislador, desde a promoção da emenda constitucional até o Congresso Nacional, passando pela Câmara e pelo Senado, acertaram muito, primeiro, em criar a cesta básica nacional isenta e, segundo, em criar essa tarifa reduzida para os alimentos também. Dentro da cesta básica nacional isenta, inclusive, comentava com o Rodrigo aqui há pouco tempo, está para sair um estudo da GV, da Fundação Getúlio Vargas, que está sendo terminado, mas eles já nos apontaram 2 números muito importantes, que a entrada da carne na tarifa, na alíquota isenta, aumentaria em 0,25 ou 0,251, para ser mais exato, pontos percentuais a alíquota base. No entanto, se as carnes não estivessem na tarifa na alíquota isenta, haveria um aumento do preço das carnes de 10,2%. Muito parecido, inclusive, com o que a BIEC mostrou aqui. Não são números iguais, mas são números parecidos. Agora, para nós representamos aqui não só a BIA, mas a União Nacional da Cadeia Produtiva de Alimentos, né? Nós achamos, e estamos defendendo isso desde o momento da PEC, que o legislador acertou ao criar a cesta básica, acertou ao criar a tarifa reduzida, porque o que nós defendemos é que o brasileiro pague menos pelo alimento. Não tem sentido a gente produzir tanto alimento, transformar tanto alimento na indústria, ter um campo forte, uma indústria forte e ter que pagar tão caro pelo alimento. Qual o alimento que a gente defende que seja mais barato? Todo o alimento. O alimento que você compra na feira livre, o alimento que você compra na quitanda e o alimento que você compra no supermercado. Nós temos defendido isso desde a PEC. Então, parabéns ao Congresso Nacional, porque essa criação da cesta básica, a redução e a criação da tarifa reduzida nos faz aproximar um pouco mais dos países desenvolvidos. Infelizmente, a maioria dos produtos industrializados ficaram na alíquota cheia, e aí a gente acha que a gente está perdendo um pouco de chance, inclusive, de aumentar o combate à fome, né? Mas a gente parabeniza o trabalho que tem sido feito até aqui, porque tem sido feito um trabalho hercúleo para tentar equilibrar, como já foi demonstrado essa manhã pelos colegas que me antecederam aqui. No entanto, senador, a gente sabe que existem alguns grupos de pressão que ainda fazem muita pressão aqui no Congresso Nacional com os parlamentares, pedindo para que alguns alimentos fiquem mais caros, né? Ou seja, que o consumidor pague mais caro por alguns alimentos ao taxar com imposto seletivo alguns alimentos, que especialmente aqueles que são chamados de ultraprocessados, né? E aqui é importante esclarecer uma coisa: a indústria de alimentos não ultraprocessa nada. Nós não trabalhamos com ultraprocessamento de alimentos. A indústria de alimentos trabalha com processamento que é baseado em ciência e tecnologia de alimentos. E a grande dificuldade que a gente tem com essa terminologia de ultraprocessados é porque a classificação que criou, né, isso não é uma dificuldade só da BIA ou da UNCAB, é uma dificuldade global, né? A ciência e tecnologia de alimentos do mundo inteiro cada vez mais tem criticado essa classificação que criou a terminologia ultraprocessado, mas a grande dificuldade qual é? Ela é muito ampla, ela é confusa, aí dentro cabem, só para se falar números rápidos, 5.700 categorias de produtos, ou seja, vai desde uma balinha de goma até um alimento parenteral que o SUS compra para salvar a vida, né? Uma fórmula infantil que o SUS compra para salvar vidas. Tudo fica dentro dessa cesta do que se chama de ultraprocessados. Inclusive, os Estados Unidos estão agora, nesse momento, os Estados Unidos a cada 5 anos revisa o seu guia alimentar, estão nesse momento revisando as suas diretrizes de alimentação outra vez, e o comitê responsável pela revisão indicou que, eu vou abrir aspas aqui, que fala desse comitê, abre aspas, achamos que até que se tenha uma melhor definição do que se chama de ultraprocessado, será difícil considerar essa classificação, fecha aspas. Importante dizer também, senador, quando se criou essa classificação, é importante dizer, acho que foi uma iniciativa louvável dos pesquisadores, da USP especificamente, porque eles tentaram combater a obesidade, né? A obesidade é um problema crônico, é uma doença crônica não transmissível, um problema grave. Eu vou precisar de alguns minutos mais, senador. Um problema grave que a OMS tem
solicitado que os países combatam, mas a própria OMS diz, é difícil combater porque ela é multifatorial. A gente sabe que o estresse causa obesidade, falta de sono, privação de sono causa obesidade, uma alimentação desregrada também pode causar obesidade, com certeza, né? Mas a gente acha que é louvável que os pesquisadores se debrucem para buscar as causas dos problemas. O que não é louvável para nós é não respeitar os números, não respeitar os fatos que contradizem essa teoria. Por exemplo, na nossa dieta do brasileiro, dentro da dieta do brasileiro, 19,7%, são números públicos, 19,7% advém desses produtos chamados ultraprocessados. E nós temos, no Brasil, uma taxa de 23%, quase 24% de pessoas obesas. Então, 19,7%, 24% de obesidade. No Japão, a sua dieta, a dieta dos japoneses, considera 38,2% de produtos ultraprocessados. E eles têm 3,5% de obesidade. Então a gente pensa, alguma coisa está errada nessa. O número não bate, né? Ciência, quando é ciência, ela tem que funcionar aqui, ali e acolá, tem que funcionar no planeta inteiro. Não pode funcionar só no Brasil, né? Essa classificação é tão ampla, ela diz o seguinte, se o produto tiver mais de 5 ingredientes, é ultraprocessado. Bom, uma broa caseira tem mais de 5 ingredientes, né? Não, mas se tiver aditivo alimentar, é ultraprocessado. Uma broa caseira também tem aditivo. A gente põe pó royal. O que é o pó royal? É um agente de crescimento. Só que se eu fizer a mesma broa caseira na indústria, ela passa a ser chamada de ultraprocessada. Porque eu tenho que declarar aquilo, pó royal, como agente de crescimento. Isso é um aditivo alimentar. Só que nem sequer o aditivo é o problema. Nem sequer o aditivo alimentar é o problema. Não sei se todo mundo sabe, senador, mas existe um desconhecimento grande a respeito dos aditivos, que é o seguinte, a indústria não usa aditivo porque gosta de usar. A indústria não usa aditivo na quantidade que queira usar. Os aditivos são altamente regulados. E antes de um aditivo ser liberado, importante dizer, a indústria só usa aditivos que são liberados pela autoridade regulatória. No Brasil é a Anvisa, né? Nos Estados Unidos é o FDA, na Europa é o EFSA. Mas antes de chegar na Anvisa, no EFSA, no FDA, esses produtos são liberados pela OMS. A OMS tem um órgão em conjunto com a FAO, que tem mais de 70 anos de existência, um órgão que se chama JECFA. JECFA é um acrônimo para dizer Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares. São mais de 200 especialistas no planeta. São cientistas que só estudam aditivos alimentares. E o que eles buscam nos aditivos? Eles buscam definir qual seria a dose inócua, ou seja, aquela dose que não faz mal para o ser humano. E quando eles chegam nessa dose, a regra é a seguinte, divide por 100 ainda. Ou seja, quando a gente consome um produto que tem um aditivo lá na lista de ingredientes, a gente pode ter certeza que está consumindo 100 vezes menos daquela dose que já seria inócua. Isso é OMS, pessoal. Isso é OMS junto com a FAO, que criaram esse órgão há mais de 70 anos. As narrativas daquelas pessoas que atacam os alimentos que se chamam ultraprocessados dizem o seguinte, não compre nenhum alimento se na lista de ingredientes tiver um ingrediente que você não tem na sua cozinha. Por exemplo, o ácido cítrico é um dos antioxidantes mais usados pela indústria. Não tem na nossa cozinha? Tem. Se você consome um limão, tem ácido cítrico lá. Pectina é um dos espessantes, um dos estabilizantes e até mesmo emulsificantes, dependendo do produto, o uso dela, que a gente mais consome na indústria. Falar, não tem também? Meu Deus do céu. Na nossa dieta diária, a gente consome, advindo dos chamados ultraprocessados, 211 miligramas de pectina. Se você morder uma maçã, se você comer uma maçã, você tem 800 miligramas de pectina. Então, ou seja, essas narrativas têm que ser melhor trabalhadas, porque elas são bonitas, elas são fáceis de serem vendidas. Mas, se a gente fizer um tutu de feijão, senador, um tutu de feijão ou um pirão, lá em Rondônia, se tem um pirão de peixe, por exemplo, aquela farinha de mandioca que a gente põe no pirão, ela serve para quê? Para espessar, para ficar mais grossinho, né? Aquilo, se eu usar na indústria, tem que chamar de espessante. E espessante é um aditivo alimentar, tá certo? Mas é o mesmo produto que a gente usa nas nossas casas. Senador, o que determina se um produto é melhor, muito bom ou menos bom é a composição nutricional desse produto, independente de onde ele for feito, em casa ou na indústria. Uma feijoada, por exemplo, é um produto que tem uma densidade nutricional alta. Ali tem carne, ali tem gorduras, tem carboidrato, tem feijão, né? E também você pode comer na sua casa um refogadinho de chuchu. É um produto que tem uma densidade nutricional menor. Os dois feitos na nossa cozinha, os dois feitos em casa. Agora, você não vai comer feijoada todo dia, não vai comer só o refogado de chuchu todo dia. O que a gente defende é o equilíbrio
na nossa alimentação. Porque, como eu dizia, uma alimentação desregrada, sim, pode causar também problemas de obesidade, problemas de doenças crônicas, independentemente de onde o produto tiver sido feito. Mas não é só alimentação. Seria muito fácil se fosse uma causa só, e a OMS estaria soltando rojão se fosse isso, né? A dificuldade que o planeta tem com essa situação da obesidade é exatamente porque ela é multifatorial. Eu vou me encaminhando para o final do minha fala, senador, dizendo o seguinte: nós achamos que contra números, contra fatos, não deveria ter argumento, não deveria haver argumento. Eu dizia para o senhor o seguinte: nós pagamos hoje, o brasileiro paga hoje 24,4% de imposto sobre o alimento industrializado contra 7% que pagam os países desenvolvidos, os países da OCDE. Ora, nós temos a segunda maior carga tributária do planeta sobre alimento industrializado. Portanto, se imposto resolvesse o problema da obesidade, o Brasil seria o segundo país mais magro do planeta, porque nós já pagamos há muito tempo esse imposto, né? Aí vão dizer, não, João, mas não é só a obesidade, tem as outras doenças também. Ora, se imposto resolvesse o problema das doenças crônicas, então nós seríamos a segunda população mais saudável do planeta, né? Por lógica, e nós sabemos que nós não somos, né? Outros dados também são gritantes. Por exemplo, as próprias bebidas açucaradas que estão hoje no imposto seletivo, imagina, dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, nos últimos 15 anos o consumo dessas bebidas açucaradas caiu 51%. E nesse mesmo período a obesidade subiu 106%. Ou seja, é mais uma comprovação de que imposto não vai resolver a situação que nós queremos combater, senador. O México, por exemplo, esse é outro tema também que várias pessoas dizem, mas vários países já criaram imposto seletivo sobre refrigerantes, sobre bebidas açucaradas, por exemplo. O México criou em 2014 e eu morava lá. O México tem uma alíquota padrão de 17%, ele já tem o IVA há muitos anos, e eles subiram de 17% para 28%, né? Baseado em pressão de grupos de pressão também que fizeram o governo acreditar que resolveria o problema da obesidade. Em 2014, a taxa de obesidade do México era de 71%. Obesidade e sobrepeso, 71% da população. Precisa contar o final da história, né? Eles implementaram. 10 anos depois, nós estamos em 2024, essa taxa subiu para 74%. Ou seja, nem mesmo a implementação de um imposto resolveu da maneira que foi prometida ao governo, o problema da solução das doenças crônicas e da obesidade, maiormente falando. Senador, eu comecei dizendo dos números da indústria, a produção de alimento no campo, a produção de alimento na indústria, e falei da fome. Para nós, a reforma tributária é um momento único, um momento importantíssimo que o Brasil pode usar para promover justiça social através do alimento, fazendo o alimento chegar mais barato à mesa do consumidor brasileiro. Para nós, não devia estar sobre a mesa uma discussão de aumentar imposto sobre qualquer tipo de alimento. Essa não é uma discussão que deveria estar sendo trazida para a reforma tributária. Infelizmente, ela foi trazida e a gente já está aqui para demonstrar os números da indústria, os números da ciência de alimentos, para que o brasileiro pague mais barato pelo alimento que ele consome. É muito importante deixar isso muito claro. Não é a indústria que paga, não é o alimento ultraprocessado que vai pagar. Se o imposto fosse aumentado, é o consumidor que vai pagar. Os grupos de pressão que fazem pressão aqui no Congresso deviam falar com o consumidor. Consumidor, eu estou fazendo um trabalho árduo, gastando dinheiro no Congresso para que você pague mais caro toda vez que você quiser comer uma linguiça, uma salsicha, um sorvete, um pão de forma, um cereal matinal. Porque é isso que vai acontecer. Se houver qualquer tipo de aumento de imposto sobre qualquer tipo de alimento, é o consumidor que paga. Então, senador, parabenizar mais uma vez a CCJ por essa iniciativa de promover essa audiência pública. Acho que o debate democrático é muito importante nesse momento histórico, como dizia o Rodrigo, e parabenizar a todos que estão trabalhando para que o Brasil tenha uma reforma tributária realmente que facilite a vida de quem produz, facilite a vida do consumidor brasileiro. Muito obrigado, senador. Você viu como é importante as audiências públicas, né? Você vê através de explicações tão didáticas, tão convincentes, com dados assim tão comprobatórios, deixa todo mundo com a cabeça assim perturbada se vale a pena aumentar ou não tributos, né? Mas os seus argumentos são belíssimos, muito bem fundamentados, muito bem explicados na dinâmica mundial, né? Muito obrigado a Vossa Excelência por essa palestra extraordinária.
Muito bem, vamos em frente. Agora é o senhor Ricardo, né? Concedo a palavra, ele está remoto, o senhor Ricardo Furtado, advogado e conselheiro fiscal do CONFENEM, para a sua exposição. Fique bem à vontade, doutor Ricardo, para a sua apresentação. Muito obrigado, senador. Inicialmente, eu quero agradecer a todos, na pessoa do senador Confúcio Moura, e agradecer também aos senadores Eduardo Braga e Davi Alcolumbre o convite de estar nesta importante audiência pública tratando sobre a reforma tributária. Eu represento a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino nesta audiência pública. A CONFENEM é a única entidade nacional que representa 48 mil escolas, com fins de lucros, sem fins de lucros e filantrópicas, em todo o Brasil, abrangendo desde a educação infantil até cursos de pós-graduação. Juntos, as instituições de ensino empregam cerca de 2.400.000 professores, conforme censo escolar realizado pelo INEP, e cerca de 80.000 auxiliares de educação. A reforma tributária, ao buscar a neutralidade, traz uma série de preocupações à sustentabilidade das escolas privadas, com impactos diretos nos custos e, consequentemente, para a sociedade brasileira. Nós vamos abordar o tema reforma tributária apenas em 4 pontos preocupantes neste momento. O primeiro ponto que nós vamos destacar é a neutralidade fiscal e o aumento da carga tributária. Embora a reforma busque a neutralidade tributária no consumo, isso não implica na neutralidade da carga tributária para o setor e atividade educacional. Educação, direito fundamental de todos. A primeira questão que envolve o tema tem origem no início da tramitação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, que ventilava uma alíquota do IVA em torno de 26,5%, com um redutor de 60% para a educação, o que já implicava num aumento para as anuidades escolares e semestralidades escolares em todo o Brasil. Hoje, segundo notas, o IVA beira a ordem de 28%. Assim, um redutor de 60% que visava a neutralidade da tributação para a educação privada no país deve ser revisto, visando efetivamente com que se mantenha a neutralidade dos tributos para que a população não sofra com o aumento do ensino no país. A segunda questão que eu quero tratar sobre a neutralidade da carga tributária está relacionada à ampliação da carga tributária no país. E aí nós podemos partir, então, num primeiro ponto para destacar as locações, a qualquer título disposto no artigo 4º, parágrafo 1º, a incidência do IBS sobre as locações de bens e serviços. E sobre esse tema nós faremos 2 destaques. O primeiro, é comum instituições de ensino alugarem espaços para educação em ginásio, quadras esportivas e outros. E essas locações, segundo esse dispositivo, sofrerão tributação com o IVA. Isso certamente acarretará às escolas, com ou sem fins de lucros e até mesmo filantrópicas, um aumento dos custos, com os repasses de tributação, desta tributação nas locações a essas instituições. A tributação sobre as locações, de forma ampla, como aborda a reforma tributária, deveria ser revista por essa comissão, pelo Senado, que deveria criar exceções para as locações de bens móveis e imóveis, como nós veremos um pouco mais à frente, às escolas em todos os segmentos no país, sob pena de nós termos, certamente, esses repasses para as anuidades e semestralidades escolares. O segundo destaque está relacionado à locação de serviços, softwares e equipamentos para as escolas com os fins pedagógicos e administrativos. A tributação sobre essas operações de locações elevará significativamente os custos operacionais dos serviços educacionais, com as plataformas de ensino, com as locações de equipamentos eletrônicos, pois os locadores, certamente, repassarão essas alíquotas às instituições de ensino, que refletirão, certamente,
nos preços das anuidades e semestralidades escolares. É necessário que a reforma tributária crie exceções ao tratar das locações de bens móveis e imóveis às instituições escolares em todos os níveis, com o fim de não aumentar os custos operacionais para a sociedade. Eu quero agora tratar sobre a atividade, ou melhor, a tributação sobre a atividade não onerosa, que traz problemas a benefícios concedidos por escolas à sociedade de uma forma geral. Esse é um outro ponto bastante problemático na nossa visão. A tributação de operações não onerosas impactará na educação, pelo menos de duas formas. A primeira, ela está relacionada às operações vinculadas ao artigo 5º, parágrafo 1º, e artigo 39, parágrafo 1º, incisos, que levarão à tributação às bolsas de estudos e descontos concedidos à universalidade de alunos no nosso país, bem como a filhos de funcionários. Essa ampliação da base tributária abarcará a concessão das bolsas de estudos na prestação do serviço à sociedade. Essas operações onerosas, além de beneficiar a população ao permitir o seu acesso a uma educação de qualidade, ela também reduzirá o contingente de alunos às escolas públicas, que, como todos nós sabemos, sofrem sérios problemas com as matrículas no ensino público. A segunda questão relacionada a esse tema, as operações não onerosas, envolve a cessão gratuita de equipamentos eletrônicos no auxílio da pedagogia, como tablets, laptops, a alunos. E, nesse sentido, nós passaremos a ter a tributação do IBS e do CBS sobre essa concessão feita gratuitamente não onerosa aos alunos pelas escolas. É necessário que, no caso das locações, sejam elas bens móveis ou imóveis, sejam criadas exceções para que essas operações não onerosas de bens móveis não venham aumentar a carga tributária das escolas e, assim, privando a sociedade do ensino de qualidade ofertado pelas instituições de ensino, evitando prejuízo, consequentemente, à sociedade. Dito isso, eu vou passar ao quarto impacto que eu quero trazer para vocês, que a reforma tributária traz à educação. E ela agora está relacionada às atividades educacionais filantrópicas e sem fins de lucro. A reforma vem limitar, na forma do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 2º, as imunidades tributárias às atividades educacionais essenciais, ou seja, as atividades educacionais principais, tributando atividades complementares ou secundárias, o que contraria, de certa forma, a Lei Complementar 187 de 2021, afetando o financiamento das instituições sem fins de lucros e filantrópicas para a oferta do ensino à sociedade. Muitas dessas instituições sem fins de lucros e filantrópicas dependem dessas atividades complementares e secundárias para sustentar suas operações educacionais e assistenciais. E a reforma, ao tributar, por exemplo, as quermesses, os bazares, as locações de estandes em festas juninas, cantinas e outras atividades complementares, certamente trará dificuldade ao financiamento dessa atividade assistencial educacional à sociedade pelas instituições filantrópicas. E, novamente, pedimos que essa comissão, que o Senado, olhe com carinho aos pontos que nós apontamos com o fim de não penalizar o direito educacional no nosso país, o direito fundamental garantido pela nossa Constituição a todos. E, assim, manter a neutralidade dos tributos para as atividades educacionais, seja com a manutenção de uma alíquota que venha fazer a neutralidade com o IVA, seja a 28% ou a 26,6%, que já tinha um pequeno aumento para as anuidades e semestralidades escolares, seja nas locações e seja também nas atividades complementares, porque nós atuamos com instituições, como nós afirmamos, com fins de lucros, sem fins de lucros e filantrópicas. E como foi dito por um dos meus antecessores,
a justiça social se faz com a educação, e uma educação de qualidade para todos, que deve ser universalizada, como nós estamos vendo recentemente em vários pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação. 15 segundos. A reforma tributária, eu peço mais, já estou terminando já, senador, peço mais alguns minutos só. A justiça social se faz com a educação, como eu disse, e, portanto, as barreiras para o setor educacional, elas devem ser derrubadas, com o fim de não inviabilizar a educação com qualidade para a sociedade. Pedimos a essa comissão que considere a necessidade de ajustes que protejam o acesso à educação privada, tão necessário em nosso país, que venha auxílio à educação privada. A manutenção do setor educacional particular depende de uma abordagem tributária equilibrada, que respeite efetivamente as particularidades e contribuições únicas desse setor. Esses pontos representam riscos que a reforma impõe ao que chamamos de uma avaliação cuidadosa para mitigar impactos negativos na educação privada no nosso país. Senador Confúcio, certamente a Confenem vem na defesa das instituições privadas de educação, seja com fins de lucros, sem fins de lucros e filantrópicas. E a nossa preocupação é manter um serviço de qualidade sem fazer com que esses repasses que serão feitos às instituições de ensino sejam levados à sociedade. E assim nós pedimos com que essa comissão reveja, com certeza, o critério da neutralidade da tributação para a atividade educacional em nosso país. É o que nos permitia, senador, agradeço aí o nosso momento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Furtado, pela sua apresentação, na mesma linha de outros tantos. Vossa Excelência apresenta algumas considerações a essa comissão de Justiça, né, para fazer um ajuste nas suas proposições conforme apresenta. E assim nós estamos encaminhando para o encerramento da nossa última convidada especial, que é a doutora Patrícia Gentil, que é diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do Ministério do Desenvolvimento Social. Com a palavra, senhora. Bom dia, senador Confúcio. Bom dia aqui a todos as mesas, todos os presentes, quem está nos assistindo. Agradecer muito o convite. Para nós, para o MDS, estar aqui é de extrema importância, né? Como vocês sabem, o MDS ele é um ministério que tem uma missão institucional que é olhar para a população mais vulnerável do país. Nós temos aí em torno de 94 milhões de pessoas que estão hoje no Cade Único, que são famílias que vivem, né, na pobreza, com menos de meio salário mínimo per capita por família. E qualquer ação que seja direcionada, que gere algum tipo de conforto e organização de um sistema de proteção social relacionado a essas famílias é de extrema importância para o MDS, sobretudo no que diz respeito à questão de combate à fome, à promoção da segurança alimentar e nutricional, à garantia do direito humano à alimentação adequada, né? Então, a reforma tributária, ela tem uma capacidade, para além de corrigir as injustiças sociais, além da questão da própria economia, também toda essa discussão, né, do cashback que o Rodrigo trouxe, que é de extrema relevância para essas famílias, e agora também com essa questão da cesta básica, que é um tema muito caro para nós, porque nós queremos combater a fome, promovendo, né, uma alimentação saudável para toda a população brasileira, garantindo acesso, oferta e disponibilidade desses alimentos. Então, muito obrigada pelo convite, dizer que o MDS está sempre à disposição para esse tema. Bom, e eu queria muito também fazer um reforço importante aqui, a nossa liderança dessa agenda no governo, o Rodrigo que está aqui. Acho que o trabalho que o Ministério da Fazenda fez nessa concertação de governo,
de trazer a proposta para dentro da Câmara, como já foi falado, né, nos caminhos dados na Câmara e agora no Senado, foi de extrema relevância esse trabalho prévio de consensuar os principais elementos que estão propostos aqui na Casa. Então, eu queria ressaltar isso, de que o MDS está muito alinhado com o movimento que o Ministério da Fazenda fez e agradece muito o espaço que a gente teve, sobretudo nessa discussão da cesta básica, né? Eu queria trazer alguns elementos, vou tentar fazer uma fala mais cirúrgica, mais focada em mensagens chaves para essa Casa, qual é o entendimento hoje que o MDS tem em relação a essa discussão da cesta básica. Nós, desde o ano passado, de 2003, né, pode passar, por favor? Em 2003, nós começamos uma discussão intersetorial no governo federal com o objetivo de construir um entendimento de governo sobre o que seria uma nova cesta básica brasileira, com o objetivo de fazer um alinhamento de todos os setores, né, dos diferentes ministérios, para coordenar e convergir um conjunto de ações que vai desde a produção de alimentos, abastecimento e oferta de alimentos até o consumo, dar um direcionamento sobre o que a gente entende da cesta básica de alimentos no país, tentando trazer uma narrativa, um entendimento novo com a discussão que teve desde 1938, com aquele decreto-lei do Getúlio Vargas. Então, nós iniciamos um processo, senador, muito rico, e culminou na publicação de um decreto esse ano, que traz hoje um entendimento unificado, né? Foi assinado pelo nosso presidente, assinado também por 4 ministros, do que seria uma cesta básica nacional do país, o nosso entendimento, que trazendo um conjunto de alimentos que busca garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, a saúde e o bem-estar da população brasileira, e é um documento, um decreto que orienta um conjunto de políticas públicas. Vou dar um exemplo muito claro, né? É esse decreto que nos possibilitou fazer uma ação mais coordenada com o Ministério da Fazenda, né? Trazendo a agenda econômica com um olhar específico para a questão da saúde, para o desenvolvimento social, para atender a questão da saúde e do desenvolvimento social, mas também é um decreto que possibilita hoje, por exemplo, a gente discutir um plano safra que, por exemplo, diminua os juros para a produção de alimentos, tenha mais crédito para a produção de alimentos in natura, por exemplo. Então, é um decreto que nos oportuniza desenvolver um conjunto de políticas que gere e que possibilite a oferta, a produção e o consumo de alimentos mais saudáveis, né? Então, esse é o objetivo do decreto. Pode passar, por favor? Muito bem. Então, como que a gente iniciou, né? Eu estou fazendo um preâmbulo que é para poder fazer um paralelo sobre o que está hoje no texto da reforma tributária, né? Então, quais são os critérios que foram definidos para essa nova cesta básica? Acho que o primeiro grande critério é a referência do Guia Alimentar da População Brasileira, que é do Ministério da Saúde, que traz uma classificação, que chama classificação nova, que é a classificação que incorpora o entendimento de que a orientação hoje que o Brasil dá do Guia Alimentar não só na questão nutritiva dos alimentos, mas o nível de processamento desses alimentos. Então, tem 4 grandes conceitos e o guia traz uma regra de ouro, que é aumentar o consumo de alimentos in natura minimamente processados em detrimento do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, essa é a regra de ouro do guia. Tem todo um referencial científico e de base de evidências por trás dele, e é um guia hoje que está completando 10 anos, e a gente tem vários países hoje que utilizam essa classificação nova como uma referência, né? França, Israel, Canadá, México, Uruguai, enfim, essa discussão está se dissipando internacionalmente, aumentando internacionalmente. Uma outra referência que nós usamos para compor esse decreto
foi justamente o perfil de consumo da população brasileira com base na pesquisa orçamentária, pesquisa de orçamento familiar, que mostrou para a gente qual era a base, né, de consumo da população brasileira. Então, isso também foi uma referência importante. E também uma outra referência foram justamente os alimentos da Sociobio, que é uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, que são alimentos produzidos localmente, frutos do extrativismo brasileiro, relacionado aos hábitos alimentares. Então, são alimentos que também característicos, né, dos diferentes biomas do Brasil e que poderiam compor também esse conjunto de alimentos que estão dentro da cesta básica do Brasil. Pode passar. Bom, então, o que compõe muito rapidamente esse decreto, né? Então, a gente tem esse decreto que definiu 10 grupos de alimentos. Todo mundo conhece, se identifica certamente, é a base da nossa população, da base de consumo da nossa população, são os feijões, cereais, raízes, leguminosas, frutas, castanhas, carnes e ovos, leites e queijos, açúcar e sal, óleos e gorduras, café, chá, mate e especiarias. Dentro de cada grupo de alimentos tem um conjunto de alimentos, tem mais de 300 alimentos, enfim, uma lista bastante infindada, porque a produção brasileira é bastante rica nos diferentes biomas do Brasil, e tudo isso é incorporado hoje como alimentos da cesta básica nacional, né? Cesta básica brasileira. Pode passar. E aí, nesse sentido, eu queria destacar, já foi falado aqui na mesa, e eu acho que isso é um reconhecimento da população, de todos os setores, o quanto é rico e o quanto é importante nós termos instituído na Constituição Federal o reconhecimento de uma cesta básica nacional, né? Na nossa Constituição já tem a garantia do direito humano à alimentação, e o quanto é importante hoje a gente ter isso reconhecido no âmbito da reforma tributária, que é justamente a garantia de ter alimentos da cesta básica reconhecidos, sobretudo tendo, né, a alíquota zero de imposto tributário. Então, acho que esse é uma conquista muito clara para nós. E também uma segunda conquista é você ter essa possibilidade aí de ter alimentos na cesta básica com alíquota reduzida, e a alíquota zero e a alíquota reduzida também, fazendo essa composição aí para garantia aí de alimentos que sejam mais acessíveis do ponto de vista financeiro para a população brasileira. Então, pode passar? Pode passar? Bom, eu queria deixar algumas mensagens importantes aqui também. Certamente isso não vai ser objeto de discussão dessa audiência, mas talvez na discussão que vai discutir o imposto seletivo. Acho que o Dornelas já falou um pouquinho sobre essa perspectiva do olhar, né, da questão dos alimentos ultraprocessados, mas para nós, do ponto de vista hoje do entendimento do governo, das evidências científicas que existem, nós temos muito claro, e as evidências mostram o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde da população brasileira, né? Então, tem um conjunto de estudos, né, entre 2002 e 2009, mais de um quarto do aumento na prevalência de obesidade está, sim, atribuível ao consumo de alimentos ultraprocessados. Tem um outro estudo que já mostra, por exemplo, o consumo de alimentos ultraprocessados é responsável por aproximadamente 57 mil mortes prematuras em relação aos adultos. Então, tem um conjunto de estudos que já mostram evidências importantes, que já mostram efeitos sobre o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Pode passar. Tem uma revisão sistemática de meta-análise também que mostra o impacto de alimentos ultraprocessados na saúde, né? Foram analisados vários estudos recentes que envolveram quase 10 milhões de pessoas. Tem 6 revisões sistemáticas que concluem esse impacto negativo, né? Então, para nós, do ponto de vista hoje da saúde pública, da agenda social, da proteção social, dos estudos, das evidências, para nós já existe uma evidência bastante robusta que mostra essa relação dos alimentos ultraprocessados com a questão do aumento do sobrepeso e da obesidade e também da questão das doenças crônicas não transmissíveis. Pode passar?
Então, para nós está claro, e no decreto de composição da nova cesta básica do Brasil, os alimentos ultraprocessados não estão inseridos, né? Ficou inseridos os alimentos in natura minimamente processados, como é do conhecimento de todo mundo. E para nós, por que eles não foram evitados na cesta básica? Porque tem uma composição nutricional desbalanceada, tendem a afetar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente, favorece o consumo excessivo de calorias, os efeitos de longo prazo e o cumulativo da exposição de vários aditivos nem sempre são bem conhecidos e tem associação a doenças do coração, diabetes, câncer, entre outros. É claro que a gente sabe que existe o consumo desses alimentos, a gente não está falando de exclusão desses alimentos, a gente está falando que, para o efeito de políticas públicas, não faz sentido ter algum tratamento diferenciado para esses alimentos, em detrimento de alimentos que hoje compõem a cesta básica brasileira, né? Então, se a gente for pensar num sistema de tributação, de melhoria de tributação ou de isenção de tributação, a gente tem que pensar e direcionar esse sistema voltado para os alimentos que hoje estão na cesta básica e não nos alimentos ultraprocessados, que tem esse conjunto aí de questões que estão associados. Pode passar? Há um reconhecimento internacional sobre isso, né? Agora, esse ano, saiu um documento da OMS junto com a FAO, recomendando essa questão dos alimentos ultraprocessados que devem ser evitados. Então, já há, né, uma certa unanimidade em relação nesse sentido, a despeito de haver um incômodo, né, como Dornella falou, dentro da ciência de alimentos, sobre essa questão do nome ultraprocessamento de alimentos. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe só alguns números, senador, muito rapidamente, só para ser cirúrgica, para mostrar o efeito hoje do que está colocado no campo da cesta básica dentro da reforma tributária e o quanto isso afeta, de fato, a população mais pobre, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, que os alimentos que estão na cesta básica, que a grande maioria os alimentos in natura e minimamente processados, eles, de fato, eles são mais consumidos hoje pela população mais pobre no Brasil, né? Então, o maior consumo de alimentos in natura e minimamente processados entre famílias de menor renda em relação aos alimentos ultraprocessados, com a exceção de biscoitos salgados e margarina, todos os demais subgrupos aumentam a participação do total calórico com o aumento da renda. Ou seja, a gente está atingindo, né, o que está hoje na reforma, nós conseguimos atingir, de fato, essa população mais vulnerabilizada. Pode passar? Aqui também, quais são os principais alimentos consumidos, né, pela população mais pobre, é o que está em azulzinho, todos eles estão na cesta básica, mostrando que tem uma sintonia total no que está colocado aqui, né? Então, tem os açúcares, as carnes, macarrão, não estou falando aqui de miojo, viu? É macarrão mesmo, que é o que é mais consumido pela população. As farinhas de milho, mandioca, farinha de mandioca, né? Peixe, arroz. Pode passar? E tem outros que, de fato, são mais consumidos pela população mais rica, né? Então, aqui a gente ressalta os queijos, gordura animal, raízes e tubérculos, frutas, carne suína e bovina e leite. Pode passar? E aqui a gente fez uma análise muito recente, acabou de sair uma pesquisa sobre essa nova cesta básica que eu falei para vocês, né, com esses 10 grupos de alimento, mostrando que a base da alimentação das pessoas de baixa renda, em todos os estratos socioeconômicos avaliados, representam mais de 80% das calorias consumidas. Este valor superou 88% dos domicílios da zona rural e da zona norte, ou seja, a nossa população brasileira, sobretudo a população mais pobre, elas têm uma base alimentar que se relaciona com os alimentos in natura e minimamente processados, né? A gente não tem um padrão de alimentação ruim, muito pelo contrário, nós somos muito privilegiados em relação ao padrão de alimentação e em relação a outros países, que certamente Estados Unidos não é a nossa referência, né, que tem, acho que 80% da população do consumo alimentos ultraprocessados. Nós temos uma base, né, de alimentação bastante saudável, nós só não atingimos
recomendações, por exemplo, como o consumo de frutas e hortaliças, que de fato é muito baixo na população brasileira, e aí tem várias questões por trás disso, cultura, acesso, preço, hábito, enfim, então tem várias questões por trás disso, mas em relação aos outros grupos de alimentos, nós já temos a recomendação nós já chegamos na recomendação. Então, se a gente for olhar a carne, né, como foi falado aqui, hoje a gente tem uma média de consumo diária de carne que é de 28 gramas. Atinge a nossa recomendação. É claro que a gente está falando de médias, não estamos falando de questões específicas, mas a gente atinge hoje a recomendação do consumo de carne, por exemplo, na população mais pobre brasileira. Isso eu estou falando das carnes como um todo, tá? Pode passar. Bom, aqui é só um detalhe para mostrar para vocês, né, o tanto que se correlaciona com o que está colocado hoje dentro da reforma tributária. Pode passar, não vou entrar muitos em detalhes, eu já queria ir para os finalmente. Senador, pode passar. No processo que nós estamos hoje, atualmente, no que está colocado aqui para a reforma tributária, já na proposta que já está aqui no Senado e nas nossas discussões com o Ministério da Fazenda, né? Então, eu acho que, para nós, a gente, como também já foi falado aqui na mesa, nós precisamos manter as nossas conquistas, né? Então, manter nas listas de alimentos da cesta básica e da alíquota reduzida apenas os alimentos in natura minimamente processados, ingredientes culinários e alimentos processados considerados adequados e saudáveis, que é a base do decreto presidencial do ano passado. Manter na avaliação quinquenal a vinculação dos alimentos in natura e minimamente processados como um dos princípios considerados para definir tanto os alimentos que irão compor a cesta básica de alimentos quanto os alimentos com alíquota reduzida, né? Então, acho que são conquistas que precisam ser mantidas. Nós, considerando que existe uma tarifa básica, que nem tudo pode ser considerado na cesta básica, né? Nem todos os alimentos, nós sugerimos fazer alguns ajustes, né? No processo que aconteceu na Câmara, alguns produtos ultraprocessados ficaram mantidos, né? Então, a gente sugere fazer algumas alterações nesses produtos, como, por exemplo, margarina, cafés aromatizados, são produtos que são ultraprocessados, em detrimento de outros que poderiam ter entrado na cesta básica e que não foram, né? Considerando que a gente não pode incluir todos, como, por exemplo, as massas ultraprocessadas, macarrão instantâneo, pão de forma ultraprocessada, ou algumas bebidas lácteas ultraprocessadas e compostos lácteos, que entraram. Então, a gente pode passar. E a gente tem algumas sugestões de incorporação de novos, mas isso, claro, isso é uma avaliação, tem que colocar a viabilidade nisso, mas são ajustes, né? São ajustes, por exemplo, de incorporação de alguns produtos da SócioBio que não foram incorporados, como, por exemplo, algumas castanhas, algumas leguminosas, oleaginosas, que são produtos que hoje já têm isenção e que não foram incorporados, né? E garantir essa tarifa reduzida para os alimentos da sociobiodiversidade. Então, acho que é um pouco isso, pode passar. Uma conclusão, só para concluir, para nós, essa agenda, de fato, ela é de extrema importância, a reforma tributária. Nós precisamos garantir uma cesta básica de alimentos saudável e adequada nutricionalmente, que seja acessível à população brasileira e que a gente consiga aliar essa agenda econômica com a agenda da saúde e do desenvolvimento social e da promoção da segurança alimentar e nutricional, que não incentive, né, o consumo de alimentos ultraprocessados, que seja referenciada no que hoje é a base da alimentação da população brasileira, e que oportunize o aumento do acesso, especialmente dos mais pobres, aos alimentos mais saudáveis, né? Que são os alimentos produzidos localmente, in natura e minimamente processados. Então, é isso. Eu queria agradecer muito, senador, nos colocar à disposição para o que for necessário. Eu tenho certeza que daria um belíssimo debate entre o doutor Dornelas e a Patrícia aqui. Democrático, né, que realmente os dois apresentam alguns pontos divergentes, mas muito lógicos e interessantes, né?
mas a gente vai ficar nas apresentações feitas pelos dois, respeitando as suas respectivas posições. Muito bem, gente, nós concluímos assim nossa audiência pública e agora vamos abrir as perguntas, né? Se tiver algum dos senadores, mesmo remotamente, porque aqui presencialmente não tem nenhum, interessados em questionar a qualquer ou quaisquer dos membros da mesa, dos nossos convidados ilustres, eu não recebi a lista de inscrição, não houve inscrição de nenhum senador. E a cidadania tem alguma pergunta feita? Deixa eu dar uma lidinha, que muitas perguntas já foram respondidas, não precisam ser feitas. Eu vou registrar aqui a presença de Gustavo, lá do estado do Pará, né, do Célio, do Rio de Janeiro, Alexandre, do Rio Grande do Sul, Jonathan, de São Paulo, Vanderlei, do Paraná e Olavo, de São Paulo, né? Deixa eu só correr o olho aqui para verificar se as perguntas foram respondidas. Eu vou perguntar, mas se já foi respondida, nós não vamos exigir que nenhum dos nossos debatedores responda. O Gustavo pergunta por que a cesta básica nacional incluirá margarina, se a gordura trans contida nela está ligada a maior risco de doenças cardiovasculares. Eu acredito que já foi respondido, tanto pela doutora Patrícia, que foi, e justificado pelo doutor Dornelas. Só gostaria de explicar a ele alguma coisa, mas ou só já explicou tudo? Não existe gordura trans. Pode usar a palavra, doutor, por favor? É para Gustavo do estado do Pará, tá? É uma pergunta interessante, senador, porque mostra o desconhecimento, né? Margarina não tem gordura trans. O uso da gordura trans está banido no Brasil. A gordura trans que existe é a gordura trans natural, que você encontra na carne do boi, por exemplo. A gordura trans industrial não se usa mais. É bem respondida a sua pergunta aqui por um grande especialista, né? A senhora quer falar? A coisa está esquentando, né? De fato, a gente já teve um caminho já construído de tirar a gordura trans dos alimentos em função do efeito, né, para a questão das doenças cardiovasculares. Isso, graças a Deus, o Brasil já avançou nisso. Mas a margarina é um alimento ultraprocessado. E, de fato, é um alimento que, para nós, não está incorporado na cesta básica, no decreto presidencial. Queria só reforçar um ponto aqui, que eu acho que uma coisa é o nosso decreto presidencial que nós fizemos no governo, que é uma análise do ponto de vista da saúde, da segurança alimentar, do desenvolvimento social. A Fazenda acrescenta outros elementos na análise para definir os alimentos que entram na alíquota zero ou alíquota cheia. Então, define uma camada de, por exemplo, o peso, né, do orçamento familiar, o peso desses orçamentos no orçamento familiar, não é isso, Rodrigo? Então, a gente tem uma parte da análise, mas a Fazenda também incorpora outras camadas para definição dessas listas que entram na reforma tributária. O Célio, do Rio de Janeiro, essa pergunta eu vou passar para o doutor Rodrigo Otávio, para dar uma respostinha, não só para ele, mas para todo o povo brasileiro que esteja ligado aqui. Pergunta o seguinte: como a reforma tributária pode contribuir para melhorar a vida das pessoas mais pobres e reduzir as desigualdades sociais no Brasil? Você pode ficar à vontade. Bom, só no tema da cesta básica, complementar uma questão. O anterior ao Célio foi quem, o cidadão? Gustavo, porque na outra a gente falei, né? Eu sou o servidor público, quem eu devo mesmo prestar contas é para o cidadão, né? Eu acho que esse é um dever nosso. Na construção da lista inicial no anteprojeto da cesta básica, a gente se baseou em 3 principais critérios. Evitar que tivesse aumentos súbitos de produtos, então priorizar aqueles que hoje já estão na cesta básica, priorizar aqueles consumidos majoritariamente pelos mais pobres, para evitar que vai doer no bolso do mais pobre, e o terceiro, priorizar alimentos saudáveis. A margarina entra nos 2 critérios, tá? E ao mesmo tempo, tá, a gente coloca na cesta básica também a manteiga, que é um substituto saudável. Então, o cidadão fica ali, não tem problema, não pesa no bolso. Embora, do ponto de vista de consumo majoritariamente pelos mais pobres, a margarina é mais presente nos domicílios mais pobres, tá? Ela hoje tem uma diferença de preço, enfim.
Seguindo para o tema de como que vai afetar, a grande questão da reforma tributária muitas vezes ela é abstrata, né? Ela não toca é difícil, né, trazer para o concreto. Mas o que eu tentei mostrar ali na minha apresentação é que ela vai afetar de 2 jeitos. Tá? Do ponto de vista econômico, é a criação de um ambiente com maior potencial de crescer, gerar renda, gerar emprego. Então, esse é o concreto. Tá? É uma economia com capacidade maior de crescimento, por várias questões, né? Hoje a gente pune muito investimento, tributa as exportações na origem, no destino, gera ineficiências produtivas. Então, a ideia de ir para uma economia com maior potencial, como que afeta o cidadão brasileiro? Emprego e renda, tá? E, portanto, consumo. E o segundo é que nós estamos revendo uma série de benefícios tributários e caminhando para um sistema tributário mais simples, o que é bom para o cidadão, um sistema tributário mais transparente. O cidadão vai chegar na boca do caixa, ele vai saber, ele vai ali comprar, como é em outros países que têm IVAs modernos, tá? Ele vai comprar um bem, vai comprar um serviço, ele vai ali na gôndola do supermercado e vai vir ali a alíquota do desodorante, a alíquota 0 da carne, a alíquota reduzida dos outros itens, e aquele imposto é o que de fato o cidadão está pagando. Ele vai saber o quanto paga para o governo federal, estadual, municipal, e quem lhe deve contas, ele deve transparente, em quem ele vota. Tá? Então a gente caminha para um sistema muito mais transparente. E aí, com foco no cidadão de baixa renda, de fato, está com a gente simulando, nós vamos reduzir a carga, a alíquota média sobre o cidadão de baixa renda. Na verdade, a gente prevê aí que a redução da alíquota deve cair em torno de 22 para 20. Por quê? Porque a gente está fechando brechas de sonegação. Aqueles que hoje não pagam passaram a pagar, tá? Mais. E isso reduz a média para todo mundo, mas reduz mais para o cidadão de baixa renda. Hoje nós temos um sistema tributário que pune o mais pobre, tá? Isso é perverso. A alíquota hoje sobre o consumo do mais pobre é mais alta do que o do mais rico, porque tem muito benefício tributário, não só para bens, mas principalmente para serviços que são muito consumidos pelos mais ricos. A gente está uniformizando isso, e para o mais pobre ele vai ter a devolução de parte do imposto que chega, tudo aquilo que ele consome. Então, o cidadão de baixa renda vai ter uma alíquota mais baixa, em média, né? Tem coisas com 0, tem coisa reduzida, tem coisa com alíquota cheia, em média vai ser mais baixo do que é hoje. E mesmo esse imposto que ele paga, uma parte vai ser devolvida diretamente para a população de baixa renda na forma do cashback. Então, nós estamos falando de emprego, transparência, redução de alíquotas e devolução direto para o mais pobre. Beleza. Célio, foi muito bem explicado aí a sua pergunta. Doutor Gustavo Luiz Cláudio, eu queria que o senhor, devido ao seu vastíssimo currículo, está um pouco fora do assunto da sua associação, que é de carnes, mas o senhor pode fazer esse comentário para atender a Alexandre, lá do Rio Grande do Sul. Quais os principais desafios para a implementação da reforma tributária, e como garantir uma transição suave para as empresas e os contribuintes? Você pode responder do jeito que você achar mais conveniente. Agradeço, senadora, a oportunidade. O nome da pessoa? Alexandre. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Bom, primeiro, o Rio Grande do Sul foi a sua economia tremendamente impactada pelas enchentes de alguns meses atrás, uma desorganização econômica importante. Eu acredito que aí a reforma tributária que entra em vigor com sua plenitude em 33 também deva ser uma preocupação para os gaúchos que terão que se recuperar e enfrentar ao longo do tempo a transição. Há algumas críticas também, senador, não foram objeto, né, do nosso debate hoje, mas são importantes, pelo prazo longo de transição. A reforma tributária os novos tributos começam a produzir efeitos, a serem cobrados a partir de 2026 e serão extintos em definitivo em 2032. Portanto, as empresas terão que conviver com 2 sistemas ao longo de, no mínimo, 6 anos.
O sistema atual com PIS, COFINS, ICMS e ISS já é um sistema extremamente complexo, na verdade o pior sistema tributário do mundo, por isso que estamos reformando, e nós teremos então que conviver com esse pior sistema do mundo, acrescido de um novo sistema ainda desconhecido, com méritos de simplificação, etc. O doutor Orair colocou isso, alguns desses pilares no começo da fala dele, tem que ser ressaltados, mas de toda forma nós conviveremos com um sistema muito ruim, que é o atual, com um sistema desconhecido, ainda que, em perspectiva, bom. As empresas terão que fazer um esforço de adaptação disso, há uma série também ainda de medidas a serem adotadas do lado privado, né, de adaptação disso, desenvolvimento de sistemas contábeis, de emissão de documentos fiscais, etc. Portanto, há uma preocupação também nossa quanto a esse tempo muito longo de transição. Tem uma pergunta do Jonatas. Eu acredito que sua pergunta, ele apenas faz uma crítica, aliás, é o Vanderlei, que não existe reforma tributária antes da reforma administrativa. Foge aqui um objeto do nosso debate, né? Não vou nem colocar lá para a resposta, mas é um ponto de vista seu isolado. Tudo bem. O Jonathan, de São Paulo, ele pergunta se a centralização da arrecadação, isso poderia ser respondido aqui pelo nosso representante do Ministério da Fazenda. A centralização da arrecadação pode reduzir a autonomia dos estados. Vou repetir. A centralização da arrecadação pode reduzir a autonomia dos estados e agravar a desigualdade regional. O senhor concorda com essa pergunta? Ele chama Jonatas, estado de São Paulo. Né? De São Paulo. Agradecer, Jonatas, pela pergunta. A solução brasileira, ela é de um IVA dual. Tá? Então, o que é isso? Você vai ter dois irmãos gêmeos. A CBS, que é federal, e o IBS, que é subnacional. O governo federal não se mete no IBS, tá? Não tem presença de governo federal. E o IBS ele vai ser gerido conjuntamente pelos entes federados, municípios e estados, por meio do comitê gestor. Então, não tem ali centralização. Você tem uma arrecadação centralizada e ela vai ser, né, entre os entes, não tem governo federal, tá? Não tem, entre os entes, e ela vai ser ali... Na verdade, o que a gente tem é o contrário, tá? Um aumento da autonomia para a grande maioria dos estados e dos municípios. O que acontece hoje? Hoje cada um tem o seu NACO, ICMS, ISS, e brigam entre si. Tá? E o Estado briga com o município para dizer onde que incide serviço, onde que incide ICMS, e os municípios brigam entre si, os estados entre si, por meio da guerra fiscal. Porque como hoje a gente tem um sistema... Tá vendo? Essa pergunta é complicada, né? Você tenta responder, vai entrando... Hoje a gente tem um sistema que é um misto de origem e destino, quer dizer o seguinte... O consumo do cidadão, o cidadão está num determinado município, o Jonathan é de São Paulo capital, não sei, não fala, né? Suponha que seja na capital, seja no interior, não importa. Ao invés daquela arrecadação sobre o seu consumo ficar na sua localidade, na sua prefeitura, no governo do seu estado, ou que seria o caso, né, de um sistema moderno no destino, hoje parte fica na origem dessa mercadoria. Então você não sabe para quem você está pagando imposto. Essa migração para o destino que a reforma faz, na prática, o que ela está fazendo? Ela tende a aumentar... Bom, vai complicando tudo, né? Mas o que a reforma faz? Tá? Ela vai tributar, passará a ser no destino e não esse misto de origem e destino. Esse modelo de origem e destino ele é concentrador de renda. Tá? A maior parte, poucos municípios... e os estados mais ricos se apropriam do grosso das receitas. Quando você vai para o destino, você tem também um segundo efeito aí virtuoso da reforma, que é a redistribuição em favor das localidades onde há o consumo e, em geral, é onde o cidadão demanda serviços públicos. Então, nós vamos estar repartindo e, obviamente, esses estados, esses municípios vão ampliar a autonomia tributária deles em relação ao quadro que é hoje. Tá? Então, na prática, você vai ter a arrecadação vindo para onde está o cidadão e para a grande maioria dos estados e dos municípios, principalmente dos municípios, um aumento de receitas e um aumento de autonomia de tributar a base de consumo na sua localidade.
A pergunta era complexa, não era tão simples assim, mas eu me coloco à disposição. Pergunta complexa, resposta complexa, né? Bem, o último é o Olavo de São Paulo. O Olavo, eu não vou nem colocar para a resposta de nenhum dos debatedores, porque ele defende aqui uma série de fatores e defende o imposto único. Então, foge ao objeto aqui do nosso debate, né? Muito bem, gente. Então, nós concluímos. Vou deixar aqui um tempinho para qualquer dos nossos debatedores que queira fazer algum comentário final, que ele gostaria de apresentar, e fica a critério de cada um. Dá um tempo de 2, 3 minutos para fazer as suas considerações finais, caso deseje. Aí pode, aquele que desejar, pode ligar o seu microfone e falar. Posso começar? Pode, doutor João Batista. Senador, muito obrigado outra vez. Agradeço a CCJ pelo convite. Muito bom realmente esse debate, outra vez, como eu disse, debate democrático. Só queria chamar a atenção para a gente concluir aqui, uma coisa que é importante, que a gente trabalha com isso, a gente pesquisa o tempo todo, né? Viver nesse planeta, senador, é um constante combate pelo alimento, né? Pelo alimento, tribos se tornam inimigas, pelo alimento, pela terra mais fértil para produzir alimento, países invadem outros e querem tomar um naco daquele estado, né? E até mesmo quando a gente pensa que, eu não tenho problema, não tem ninguém combatendo comigo pelo alimento, eu estou conseguindo comprar, na nossa casa nós temos. Mas eu sou solteiro. Não, tem também. Mesmo se você morar sozinho, você tem um combate pelo alimento. O exemplo é muito simples. Se você comprar um tomate, por exemplo, e deixar na sua mesa, vou comer daqui a 2, 3 dias, tem algumas coisinhas lá que vão tentar comer antes de você. As bactérias, os fungos vão tentar comer, porque eles também precisam alimentar para viver. E quando eles comem, quando eles tocam o tomate, então, nesse caso, que é o exemplo, o que acontece? Apodrece e a gente perde essa corrida contra as bactérias, contra os fungos. Quando eu falei que a indústria de alimentos não trabalha com ultraprocessamento, que nós trabalhamos com processamento de alimentos, o que o processamento faz é estender a vida útil dessa matéria-prima, desse tomate, nesse caso, através de outros produtos que a gente oferta para o consumidor, dando uma vantagem competitiva ao ser humano contra as bactérias, contra os fungos, contra aqueles que também estão brigando pelo alimento, né? Então, por exemplo, você tem um tomate que vai se perder, você tem um molho de tomate, um extrato de tomate, que infelizmente são considerados ultraprocessados e infelizmente não estão na cesta básica por esse conceito, né? Mas que são uma vantagem competitiva que o processamento de alimentos dá para o consumidor. E uma vantagem, inclusive, no preço. O ano passado, que foi um ano assim... que chamou muita atenção nossa, em São Paulo a gente tem uma equipe econômica grande, nós fizemos acompanhamento do preço do tomate. O ano passado ele variou de R$ 4,80 até R$ 27,80 o preço do tomate. O molho de tomate variou o preço dele entre R$ 2,70 a R$ 3,60 no preço. Então, até uma vantagem competitiva para o consumidor. Outro ponto, senador, que foi comentado aqui, algumas políticas públicas tentam punir esse alimento chamado de ultraprocessado, dificultando o acesso do consumidor. Isso, inclusive, está causando um problema até para as doações de alimentos. A indústria está com dificuldade para doar, por exemplo, cereal matinal, para doar um requeijão, para doar um biscoito, porque eles são considerados ultraprocessados. A tragédia que foi vivida pelo povo do Rio Grande do Sul, por exemplo, ficou claro para todo mundo, porque o primeiro pedido que foi colocado é para enviar cestas básicas, e foram enviadas cestas básicas. Chegando lá, o consumidor disse, olha, nós estamos sem energia, estamos sem fogão, estamos com água até a metade da parede, nós não conseguimos fazer. Dá para mandar produto que se possa consumir? Ora, esses produtos são chamados de ultraprocessados. Mas mesmo assim, a indústria fez doações, nós doamos mais de 1.200.000 toneladas, 1.200.000 quilos de alimentos para o Rio Grande do Sul. Nós entendemos, senador, que os estudos, e esse é um grande problema que nós temos, estudos todos que foram citados aqui, que tratam de acusar o alimento ultraprocessado, infelizmente nenhum estudo demonstram causalidade. E dentro da metodologia científica, você tem duas coisas diferentes. Uma coisa é causalidade, ou seja, eu como isso, eu tenho esse problema, como aquilo, eu faço isso, eu tenho esse problema. O que os estudos demonstram é uma correlação. Correlação é muito menor do ponto de vista metodológico do que causalidade. Correlação você pode fazer com qualquer coisa, né?
um exemplo tonto, por exemplo, não é correto, mas é o sorvete. O consumo de sorvete se dá no verão. E no verão também aumenta as queimaduras da pele, né? Mas o consumo de sorvete não é o causador da queimadura da pele, né? Um estudo, uma pessoa que interprete mal poderia causar isso, porque as duas correlações estão ali presentes. Realmente aumenta o número de queimadura e aumenta o consumo de sorvete, mas um não é causa do outro. Então, causalidade é o ponto principal que a gente deveria tomar o cuidado para poder mostrar que um produto seja bom ou seja ruim, né? Quiséramos que fosse tão fácil definir que um produto faz mal para a população ou faz bem para a população do jeito que se mostra ultimamente. E por isso mesmo, não é por outro motivo, que dentro dessa cesta do que se chama de ultraprocessado, existem 5.700 produtos, porque é mais fácil dizer, essa categoria causa problema. O que nós gostaríamos é dizer o seguinte, esse produto aqui causa problema? Esse produto específico causa algum problema? Até hoje não tem nenhum estudo que demonstra isso, né? E nós somos, terminar dizendo, senador, que nós, a indústria de alimentos brasileira, nós somos a favor do aumento do consumo das frutas, das hortaliças, das verduras, das castanhas, sem a menor dúvida. Isso deve ser a base da alimentação de todo mundo. Só que pedir aumento de imposto para os produtos industrializados, chame-se como quiser, né? Na verdade, são produtos industrializados, chamados de ultraprocessados ou não. Pedir aumento de imposto não vai fazer o outro produto natural e in natura ficar mais barato. Só vai fazer com que a alimentação do brasileiro vai ficar um pouco mais caro, né? Então, uma coisa não tem nenhuma compensação pela outra. Se você aumenta o produto industrializado, a fruta não vai ficar mais barata por esse motivo. Senador, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar com os senhores aqui. Muito obrigado. Mais algum dos debatedores? Pois não, doutor Luiz Cláudio. Eu acho que a Patrícia está coçando as mãos aqui para responder. Muito rapidamente, senador. Vamos lá, doutor Luiz Cláudio. Depois o doutor Gustavo. Eu gostaria só de ressaltar uma correlação, uma comparação. A doutora Patrícia, de forma muito contundente, muito clara também, mostrou os decretos, o decreto e a portaria do MDS, mostrando quais são os alimentos que o governo federal entende, o Poder Executivo entende. E lá constam as carnes: bovina, de aves, suína e peixe. Portanto, o próprio governo, por meio do seu Ministério do Desenvolvimento Social, já inclui as carnes na cesta básica. E eu acho que a gente tem que ressaltar isso para que se mantenha a coerência de uma posição que o próprio governo federal traz, para que o Ministério da Fazenda, que corretamente pensa nas questões financeiras, né, no equilíbrio financeiro do país, se atente a isso. E aí eu queria colocar um segundo ponto que eu não falei na primeira, citando a questão de um tipo de carne específico, que são os embutidos. Basicamente a salsicha, que é tida como um alimento de baixa qualidade nutricional, mas é ela que a população brasileira consome. A carne in natura é ótima, mas ela se deteriora com muita rapidez, como o Dornelas nos colocou. E a salsicha é aquela, e a linguiça é aquela que a população tem condição de acessar. Então, não queremos que ela esteja na cesta básica, porque eu acho que aí a gente tem que manter uma coerência, mas que ela esteja na redução de 60%. Não é cabível, e aí nós vamos falar de número, de economês, não é cabível que a população brasileira pague 26,5% de IVA, né, de CBS e IBS sobre a salsicha e sobre a linguiça. Tá, então aí eu coloco e concluo. Obrigado, agradeço, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. O senador Eduardo Braga também. Obrigado. Doutor Gustavo, por favor. Obrigado, senador. Na mesma linha que os meus antecessores, né? Acho que a gente tem que pensar bem quando coloca essas pontuações, né? Na minha explanação eu fiquei restrito, eu restringi a questão do que é presumido, mas tem ali alguns pontos que a gente tem que merece atenção. Eu acho que, e o Dornelas vai lembrar muito bem disso, que mais efetivo do que essa questão de uma taxação foram as campanhas, né, Dornelas, que fizemos de redução de açúcar e sódio. Foram acordos com o Ministério da Saúde por meio da Anvisa, que as indústrias reduziram
quantidade de açúcar e sal nos alimentos. E a gente faz isso de maneira estudada, organizada, e isso tem um efeito muito mais efetivo do que uma questão de uma taxação, como o Dornelas mostrou exemplo de outros países. Então, isso que já foi feito, a indústria de alimentos já reduziu muito a quantidade de sódio e açúcar nos alimentos, isso tem que ser trabalhado. E até porque quando a gente fala, por exemplo, de os ditos ultraprocessados, né? Vou citar um exemplo da categoria do nosso setor, que é do setor de laticínios. Quando se fala, o leite condensado. O que é o leite condensado? É leite e açúcar. Os dois estão na cesta básica, inclusive. Quando você fala creme de leite, é um creme que é quase o mesmo processo, é só um pouquinho uma derivação de um processamento de uma manteiga, inclusive. Ou da nata do Rio Grande do Sul, do Peronde. Então, assim, é isso que nós estamos falando. Quando fala em bebidas lácteas, tem o açúcar, mas o que você pôs? Você pegou quase um processamento do iogurte e você colocou soro de leite. Soro de leite que hoje em dia, quando você fala com a população, eles falam que é ruim, mas quando você fala que é whey, e daí você põe o termo em inglês, é bom. Então, assim, é uma questão do entendimento básico que nós temos que ter ali disso. E, por fim, só para fechar, eu concordo plenamente com o Dornelas, porque não existe alimento perfeito. Isso é impossível. Um alimento ser perfeito. A questão é uma dieta que vai ter que ser completa, casado com atividade física, sono, etc. Isso que é importante para a gente ter, né? Que vamos ver, por exemplo, a questão da população francesa, né? Que tem um enorme consumo de iogurtes, etc., e com sabores adoçados, etc., queijos, carnes, e é uma população considerada uma boa, não tem uma alta taxa de obesidade nem de sobrepeso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Perfeito. Tá. Deixa eu posso seguir uma ordem? Claro. Doutora Patrícia, por favor. Obrigada. Depois da Patrícia vem o Ricardo Furtado, depois para o último o senhor, tá, doutor Rodrigo? Obrigada, senador. Bom, eu acho que, de fato, esse é um tema para nós bastante complexo, porque nós vimos essa discussão sobre os alimentos ultraprocessados a partir de lentes diferentes, né? Eu vou falar aqui que nem o Rodrigo, eu estou aqui representando o governo e estou numa pasta de desenvolvimento social que olha para a questão do cidadão, para a população brasileira, né? E, para nós, isso está muito claro, muito evidente, quais são as recomendações chaves que estão colocadas hoje para uma dieta saudável, para a promoção da alimentação saudável, para a população brasileira, em função de um conjunto de evidências que existem. As evidências científicas relacionadas hoje ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, ela é absolutamente categórica. A gente está falando de ensaio clínico, estamos falando de revisões de meta-análise, não estamos falando de correlação entre dois desfechos, né? Então, a gente está falando de evidências científicas bastante robustas e não é à toa que essa discussão já está nos marcos conceituais dos organismos internacionais, como a FAO, como a OMS. Mas eu entendo que o olhar do setor da indústria é uma lente diferente da nossa e eu acho que esse espaço é um espaço que nos oportuniza ter essa discussão democrática. Bom, o que eu queria deixar claro é que o que tá em jogo aqui hoje e o que está claro aqui hoje é que a gente tem uma cesta de produtos que vão compor a cesta básica, que tem uma alíquota diferenciada, seja na alíquota zero ou a alíquota reduzida de 60%, e que a gente não pode colocar todos os alimentos dentro desse cesto, né? A gente tem que fazer escolhas e essas escolhas são base em alguns critérios. Acho que nós temos um critério que já foi falado aqui, Rodrigo trouxe os critérios que a Fazenda trouxe e a gente tem que ser coerente com esses critérios. Então, para mim, não faz o menor sentido a gente escolher alimentos aleatórios como salsicha, que é um alimento ultraprocessado, de baixo valor nutricional, que não é um alimento saudável, isso é claro, todo mundo sabe.
incomparável com as carnes, né? Não tenho nem dúvida em relação a isso, em detrimento, por exemplo, de uma castanha, que é um alimento da Sociobio, que é produzido no Brasil, que é fruto do extrativismo. Então, nós estamos falando nesse nível de escolha, né? E eu acho que eu deixo aqui. E aí tem vários, né? Iogurte está na cesta básica, um alimento consumido, saudável, mas os compostos lácteos não, porque são alimentos ultraprocessados, feitos à base de soro, que às vezes nem leite não tem. Tem açúcar, tem aditivo, só não tem leite, apesar de lá ser um composto lácteo. Então, é disso que a gente está falando, de escolhas, e os critérios têm que ser critérios coerentes com o que a gente propõe para a população brasileira, né? Então, queria deixar esse recado aqui para o senador. Já minhas palavras, finalmente... Bom, eu poderia listar vários, né? Massas alimentícias, salsicha, biscoito, salgadinho, enfim, tudo isso está no campo de alimentos ultraprocessados e que, para nós, tem, sim, uma relação muito forte com a questão da obesidade, das doenças crônicas. Inclusive, tem até hoje estudos que mostram o efeito, né, o potencial dos alimentos ultraprocessados em relação à emissão dos gases do efeito estufa, às pegadas de carbono, em função de todo o movimento que esses alimentos têm em relação à embalagem. Enfim, podemos até avançar nessa discussão, se fosse o caso, mas não é o caso aqui. Então, queria desejar muito boa sorte. Acho que está no início, né, desse processo das audiências públicas, nos colocar mais uma vez à disposição para trazer aqui a mensagem, que é a mensagem hoje que o governo vem organizando e vem tentando criar as oportunidades aí para que a população brasileira tenha mais acesso e consiga ter mais oferta de alimentos mais saudáveis, para que todo mundo tenha acesso a esse consumo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia. Muito bem. Bem, aqui nós temos o doutor Ricardo, que está remoto, ele deseja falar. Nós pensamos que essa audiência seria mais curta, mas você vê, já estamos com 3h30 aqui. Você viu aí como é que é o negócio? Uma coisa puxa a outra e termina ficando interessante, né? Então, doutor Ricardo com a palavra e, por fim, doutor Rodrigo, né, para fazer o fechamento. Senador Confúcio, em nome da Confederação, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor e por estarmos nesta tribuna falando sobre a reforma tributária. E pegando um gancho da fala do doutor Rodrigo, da Fazenda, onde ele diz que a reforma tributária vem para equilibrar o consumo no país, fazer com que as diferenças entre os mais pobres e os mais ricos sejam menores. E aqui eu quero enfatizar a educação, nesse sentido, novamente. A educação é primordial para o crescimento do nosso país, para o desenvolvimento da nação e para proporcionar vida digna, com qualidade, a todos os brasileiros que podem ter acesso a uma educação de qualidade. Felizmente ou infelizmente, aí eu não vou entrar nessa tese de direito, a educação no nosso país é considerada como consumo. E como consumo, nós estamos chamando a atenção de como a educação privada poderá sofrer com impactos que a reforma tributária está desenhando. E com isso, nós poderemos ter um aumento de tributação na atividade, aprofundando mais ainda as desigualdades no setor educacional. Então, eu peço a esta comissão, peço ao Senado, que avaliem bem os pontos que nós apresentamos sobre as locações de bens móveis e imóveis, as exceções que deveriam ser feitas às instituições de ensino. Peço a esta comissão que veja a questão das atividades secundárias para as instituições filantrópicas e sem fins de lucros, que também passarão a ser tributadas e certamente ferirão a condição de oferta do ensino à sociedade. Também peço que seja visto com carinho a questão das operações não onerosas para as instituições de ensino que ofertam bolsas de estudos de 100% até 10%, até 5%. Essas bolsas passarão a ser tributadas por serem consideradas operação não onerosa de acordo com o mercado. E a gente não sabe nem qual o parâmetro que será considerado para essa tributação. Então, eu peço, senador, uma vez que a educação é consumo no nosso país, que essa comissão veja todas as frentes em que
possam atingir a educação privada e aprofundar mais ainda o fosso do conhecimento, da sabedoria entre o pobre e o rico. Na realidade, a educação privada que vem em auxílio ao Estado na formação do ser humano, na formação da personalidade do ser humano, ela deveria ser prestigiada, ela deveria ser elevada aos píncaros de toda e qualquer reforma, como a gente vê na Europa e por aí, nos países de fora, até com as isenções de tributos, que não está sendo, nesse caso, prestigiada. Mas, mantendo a neutralidade dos impostos, eu acho que o fosso não aumentaria mais. Então, eu peço, senador, que essa comissão veja com carinho esses pontos que nós levantamos na nossa fala e que nós possamos realmente ajudar com que o Brasil venha não só se desenvolver econômica e financeiramente, mas fazer com que o seu povo seja desenvolvido, porque não basta só dar comida, nós temos que dar educação para que eles tenham trabalho e uma vida de qualidade. Mais uma vez, eu agradeço ao senhor a oportunidade de estarmos nesta audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Furtado. Eu tenho certeza que o senador Eduardo Braga está ouvindo o senhor, ele está com um problema de saúde, mas ele com certeza ouviu Vossa Excelência. E se não ouviu, tem aqui a equipe dele que está aqui na nossa reunião, anotando todos esses pontos referidos e justificados conforme Vossa Excelência acabou de explicar. Para fazer o fechamento mesmo da nossa audiência pública, eu concedo a palavra ao doutor Rodrigo Sobrinho. Ora aí. Desculpe, doutor Rodrigo. Bom, senador, agradecer. Falando não só em meu nome, mas também em nome de toda a Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, nos colocar à disposição para prover subsídios técnicos à tomada de decisão pelos parlamentares. Tá? E fazer um esclarecimento que eu acho importante. Primeiro, todos e quaisquer parlamentares, equipes técnicas, equipe do relator, nós estamos aqui à disposição para prestar esclarecimentos técnicos e fornecer subsídios técnicos. Não estamos no papel de propor nada, tá? Propor tirar isso, colocar aquilo, não é nosso papel. A emenda constitucional foi iniciativa do Congresso. Nós trabalhamos conjuntamente entre os entes no sentido de construir um anteprojeto de lei que foi encaminhado, que se transformou num projeto de lei que foi encaminhado para o Congresso, que tinha ali uma sugestão inicial, por exemplo, no caso da cesta básica, baseada em critérios objetivos que nós adotamos. Saudabilidade, consumo majoritariamente dos mais pobres e coisas que já estão beneficiadas hoje. É uma lista inicial. Quem tem a decisão soberana são os parlamentares. O nosso papel é dar subsídios técnicos, por exemplo, estimação de impacto fiscal, estimação de impacto distributivo, de quaisquer mudanças, de quaisquer alterações que quaisquer parlamentares queiram fazer. Tá? Esse é o nosso grande compromisso, é esse. Seja com a equipe do relator, seja com qualquer equipe técnica dentro aqui do Senado. E uma outra coisa também, que também vai nessa linha de dar subsídios técnicos, ninguém é perfeito e sempre um projeto pode ter melhorias, claro. Tá? E aí nos colocamos também à disposição para receber quaisquer setores, quaisquer grupos, quaisquer representantes da sociedade civil para discutir melhorias técnicas que podem ser feitas e o nosso compromisso é que essas melhorias sejam encaminhadas para a equipe do relator, que é quem tem a decisão de apresentar o relatório e também, né, que quem tem a decisão soberana é o representante da população, são os parlamentares. Tá? E quero colocar aqui à disposição toda a equipe da CERT nesse sentido. Olha, eu vim para essa presidência substituindo por impedimento justificado o senador Eduardo Braga, mas eu confesso para vocês que eu nunca aprendi tanto. Foi maravilhoso ouvir Vossas Excelências, cada qual com o seu conhecimento profundo, e eu saio daqui bem mais fortalecido. Dá para eu discutir também pelas esquinas. Muito obrigado a Vossa Excelência, e não tendo nada mais a tratar, só agradecer a todas as presenças honradas e muito obrigado, e está encerrada a nossa audiência pública. Muito agradecido. Disso. A questão é, se a gente fizer de uma forma mais impositiva, a gente vai estar atraindo para o projeto possíveis suspeitas de inconstitucionalidades que atualmente não existem.
Então, por exemplo, alguém pode discutir, mas o meu acesso à justiça, mas e o juiz natural, né? Então eu acho que a redação como está, ela encontrou uma fórmula perfeita, no sentido de comunicar, e o juiz natural da causa vai avaliar se suspende ou não. Acho que atende, eu acho que o projeto não levanta suspeitas de inconstitucionalidade e lida adequadamente com o problema. Obrigado, conselheiro. A professora Suzana quer falar? Eu só queria, sobre a inconstitucionalidade, eu acho que essa discussão está um pouco superada diante dos casos repetitivos, que já permitem a suspensão imediata. O meu receio, mais repetindo aqui, é gerencial. Eu acho que se por acaso essas decisões de suspensão começarem a gerar tumulto processual, os juízes não vão querer decidir, reconhecer o caráter estrutural dos processos por causa do potencial de recorribilidade dessas decisões. Então, mas o tumulto não é com ele, né? Aí o tumulto é com os outros juízos, na verdade. Mas acaba sendo um tumulto para o judiciário como instituição, entendeu? Então, eu tenho um pouco de... só tentando antever um problema. Pode ser que ele nem aconteça, mas eu tenho assim... Presidente, eu gostaria de só dizer o seguinte: nós estamos, por causa de uma possibilidade de um problema, buscando uma solução que talvez não o resolva. Eu me lembro bem, quando eu era desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, havia muitos problemas entre aquela cidade de Pernambuco e da Bahia, que ficam uma do lado da outra, Juazeiro e Petrolina. Porque uma estava na 5ª Região e a outra estava na 1ª. Então, se nós tivermos um processo estrutural ocorrendo numa e eu quiser que o juiz da outra suspenda, não adianta eu mandar o comunicado para o presidente do Tribunal da 5ª Região ou para o presidente do Tribunal da 1ª, porque eu não vou resolver. Então, eu teria de criar uma segunda regra dizendo que quando os juízes estiverem filiados a tribunais diversos, você tem que subir e comunicar ao STJ, por exemplo. Quer dizer, isso é muito complicado. E não, ainda tem mais. É o TST. Então, isso vai gerar, por causa de uma possibilidade, como disse o eminente relator, o risco é baixo. Se isso acontecer, talvez o legislador possa aperfeiçoar. Mas se nós, em nome de um problema de risco baixo, criarmos essa cadeia de hipóteses... Ministro Ribeiro Dantas, e tem um detalhe. Além do risco ser baixo, ele existe de ambos os lados, né? É um risco bilateral, ou seja, vai ter problema de qualquer jeito se tiver que ter problema. Então, não adianta... E o risco também é que nós temos regras gerais no CPC. Se nós acrescentarmos mais uma regra de suspensão do processo, é mais uma questão passível de debate. Vamos passar, então, a consenso sobre a preservação ou não há? Agora é o artigo 8º. Bom, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Em votação, as senhoras e senhores que votam pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado o artigo 8º dos termos do relatório final. Passemos agora ao artigo 9º, em discussão, o artigo 9º do relatório final, com a palavra Bom, nós temos somente uma observação aqui. Existe algum inscrito para se manifestar? Professor Gide. Obviamente. Eu estou querendo entender o funcionamento dessa estrutura. Ainda não houve decisão de que há necessidade de alteração, não houve decisão de que houve um estado de coisas inconstitucional, simplesmente o juiz disse, olha, isso aqui é um processo estrutural. Eu não vi a decisão do juiz dizendo, há um estado de coisas inconstitucional ou ilegal, não há uma decisão de mérito de que a coisa está errada. Já está se falando de elaboração de plano? Não, porque se for acordo, aí tudo bem, eu acordo que é a estrutural e que eu errei. Então. E eu vou resolver, mas se for uma decisão, o réu continua dizendo, eu não fiz nada de errado. Onde é que está essa decisão no projeto? Está no artigo 6º, parágrafo 3º.
Não, o sexto é se é estrutural ou não. Isso. Então. Não. Mas se pode ser estrutural porque ele encaixa na situação, mas a pessoa não fez nada de errado. Não, mas o juiz decidirá sobre o caráter estrutural do litígio. É o caráter estrutural. Sim. Mas eu separo a certificação do mérito. A ação é estrutural. Né? O que você está pedindo é resolvido por questões com várias pessoas, policêntrico. E a técnica vai ser essa. Questões diferidas no futuro. Isso. Mas eu ainda não decidi, juiz, de que houve uma violação ao estado de coisas constitucional. Mas isso não entrou no conceito, né? Pode falar? Primeiro, eu acho que esse é o problema da falta de um conceito. Se o processo estrutural tivesse ligado a um estado de coisas, de desconformidade, se ele virou estrutural, automaticamente aquela realidade é problemática. Automaticamente é problemática. Se o processo se é um processo estrutural e é caracterizado por ele tratar de um litígio estrutural, a realidade é problemática. O que vai ser discutido depois é a responsabilidade de cada ator em resolver o problema. Mas não tem como o processo ser estrutural se não está baseado em uma realidade problemática que tem que ser transformada. O que define processo como estrutural não é só porque as partes disseram que ele é estrutural. Então, o que eu acho que aqui, nesse artigo, seria mais preocupante, não é nem isso que o professor Antônio Gil está falando. É uma outra coisa que ele falou nos vários apontamentos que ele fez, aqui no parágrafo 1º, quando se fala o seguinte: o plano seja elaborado pelo sujeito encarregado da atividade sobre a qual recai o processo. Talvez a preocupação aqui seja falar em réu, mas eu acho que vale a pena falar réu para deixar não só mais objetivo o texto, mas para realmente dar, com perdão da expressão, o nome aos bois. A gente está dizendo aqui especificamente que o réu do processo, aquela pessoa ou aquele conjunto de órgãos, ou então aquela entidade federada que é responsável por transformar a realidade, ela é réu do processo. Eu acho melhor falar de forma clara réu e deixar a escrita mais otimizada aqui. Posso explicar por que a certificação como estrutural é diferente do mérito? Se uma pessoa diz assim, está havendo uma discriminação, e essa discriminação é grave, está havendo isso, tais pessoas não estão sendo contratadas, o juiz vai dizer assim, poxa, o que você está me pedindo é grave, a solução que eu tenho a dar é diferida no tempo, e tem todos os... Mas aí, na hora, o juiz diz assim, mas não está havendo discriminação. Você quer que o juiz decida o mérito na decisão de certificação? Isso não existe. Aquela decisão do artigo 6º é se a ação cabe no processo estrutural. Mas o juiz pode chegar no mérito e dizer assim, olha, a maneira como você está propondo, ela exige uma solução estrutural. Mas não há discriminação aqui. Não há uma decisão de mérito, eu ainda não vi uma decisão. Parece que o que está acontecendo no artigo 6º, lembra que no artigo 6º ele disse se é estrutural e depois ele é citado para contestar o mérito? Cadê essa decisão? Eu não vi essa decisão aqui, porque o juiz diz, é estrutural, vou te intimar para discutir o mérito. E cadê a decisão de mérito? Mas veja... Não tem, não está aqui. Eu acho que aí nós temos um problema de concepção, realmente. Acho que a minha ideia, pelo menos, é que esse debate vai ser feito ali no diagnóstico. É ali que nós vamos apurar agora qual é o limite disso que foi narrado. Digamos se que é isso zero. Existe. Pode ser zero. E aí, porque na execução que a gente vai decidir então, não que é zero? Aí não é execução. Nós não estamos em fase de execução. Eu estou usando a palavra dele, está quase já executando aqui. Não, nós estamos diagnosticando. Olha ali o item 1. Diagnóstico do litígio. Então, aqui nós vamos diagnosticar... Plano de atuação estrutural. Cuja primeira etapa é um diagnóstico. O réu diz, eu não quero atuar. Exato, eu não quero atuar porque o diagnóstico vai mostrar que não há nada a ser feito. Houve uma contestação de mérito... Isso, e ele vai mostrar. E não houve uma decisão de mérito. Ok, mas houve uma decisão... É só depois que você vai resolver o problema. Primeiro, o juiz tem que dizer assim, há um estado de coisa inconstitucional, agora vamos fazer o plano. Pode ser que o juiz diga, não há um estado de coisa inconstitucional. Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas eu acho que realmente é uma questão de concepção. Eu acho que essa ideia de reconhecer em abstrato a existência de um estado de coisa inconstitucional, sem saber exatamente o que ele configura, não me parece uma boa ideia. Mas já dizer tem em teoria. Contestação.
Mas não tem uma apuração. Isso vai ser apurado na medida em que você está aqui desenvolvendo uma intervenção, uma atuação sobre o objeto litigioso, que pode chegar à conclusão de que não há nada a ser feito. Não pode, o diagnóstico... Por acaso não está escrito aqui. Está escrito no artigo que fala de encerramento. Não, mas não está escrito encerramento quando o réu fizer tudo que está no plano. Sim. Não diz em nenhum momento que não vai precisar o plano porque não houve estado de coisa inconstitucional. O réu tem direito de se defender porque houve uma contestação. Não entendi. E eu não vi essa decisão de mérito aqui. Entendi, mas tem alguma sugestão sua para colocar isso aí? Não, primeiro eu precisava entender o que isso estava acontecendo, mas agora que eu entendi que agora a gente precisa de prever uma decisão de mérito, sei lá, em vez de integrado o contraditório, seria declarado que há uma ilegalidade, declarado que há uma violação, entendeu? Vamos voltar aí, ao caput, Henrique. O juiz dirigirá as partes a fazer o plano. Não já foi declarado lá atrás, no artigo 6º? A minha percepção é essa. Uhum. Agora é um mérito. Depois teve uma contestação que não foi decidida. Essa questão é preocupante. Presidente, eu só queria entender de toda essa colocação muito inteligente que o professor Gide fez. Eu só não entendi qual é o caso em que o juiz declara um processo estrutural e depois ele diz não há violação. Então não precisa da contestação. Mas para que ele vai ser intimado para contestar? Se eu fosse réu, eu ia dizer assim, doutor, para que eu vou me contestação se Vossa Excelência já decidiu que eu estou errado? Veja bem, aí vai haver as dimensões disso, as responsabilidades disso, o tempo que isso vai durar, as providências que ele vai ter, mas durar não, eu estou negando que é ilegal. Como vai durar? Eu estou negando que o que eu fiz é ilegal. Olha, o que seja. Veja bem, eu vou pegar exatamente o exemplo que Vossa Excelência deu. As pessoas estão sendo discriminadas, isso é grave, isso atinge não sei o quê. Mas aí depois eu vejo que não há discriminação. Então as pessoas não estavam sendo discriminadas. É exatamente isso. Então a gente, no artigo 6º, tem que ter uma decisão mais robusta de mérito. Para que contestação? Eu não estou entendendo a contestação. Professor Gide, se o senhor olhar qualquer ação estrutural do Supremo, o senhor vai ver várias contestações e discussões depois do reconhecimento do caráter estrutural, onde a parte está tentando mostrar que a responsabilidade dela de resolver o problema estrutural é muito menor do que está sendo alegado. Inclusive, por exemplo, semana que vem vai ter o julgamento de mérito da 635, que está sendo estrutural desde 2020. E o Estado do Rio de Janeiro tem uma contestação final, uma manifestação final, discutindo a responsabilidade dele, tentando reduzir ao máximo, mas sem negar a falha estrutural. Ele não pode negar? Ele pode até negar, mas depois que foi reconhecido como estrutural, o fato de existir uma realidade problemática está definido. O que vai ser discutido é quem é que vai ser responsável por mudar aquela realidade. Por isso que eu acho que o conceito era para estar ligado à realidade, porque quando você diz que o processo estrutural, você não está dizendo que a pessoa A, B ou C é a responsável, mas que existe um problema real que precisa ser modificado e a gente vai debater quem é que vai mudar aquela realidade, que é o que vai entrar na contestação, que vai entrar no plano, que vai dizer o como, quem, como, quando, o cronograma, o prazo, que é o... Ou seja, nós já temos Desculpa, senhor presidente, mas eu entendo e eu concordo com o Gide que eu não posso, desculpa aqui a expressão chula, colocar a carroça na frente dos burros. Uma coisa tanto que eu entendo que deve ser decisão sobre o processo estrutural e não reconhecimento. Uma coisa é reconhecer que o processo terá o procedimento de um processo estrutural. Outra coisa é a decisão do mérito em si. Na minha concepção, o Gide está totalmente correto, que eu preciso dessa decisão até para que a parte possa, dentro do processo legal, oferecer a sua defesa. Ou seja, como está, eu já estou partindo para uma execução. Nós temos duas decisões. Eu estou partindo do pressuposto que já tem uma condenação e essa execução agora vai ser... Para minorar. Para minorar. Eu só vou minorar a minha responsabilidade ou botar para outra pessoa. Não sei se eu fui claro. Porque a certificação é uma decisão processual. Este é um processo estrutural. Mas tem que ter a decisão de mérito. Se a gente está passando para essa decisão do artigo 6º, uma decisão de mérito, quando não é de mérito. É isso que não bate com o que eu imagino do que seja um processo estrutural, coletivo.
o que está acontecendo talvez seja a prática, que a prática está torta, e como a prática nunca teve uma estrutura, a gente está olhando a prática e dizendo, vai ser sempre assim. Mas se a gente está aqui para dar estrutura, é para corrigir a boca torta. E eu estou tentando corrigir a boca torta, porque tem uma contestação. Você está me dizendo que na contestação eu só posso limitar, que eu vou pagar alguma coisa, eu vou, que eu vou fazer alguma coisa, eu vou. Mas você só vai limitar o dano. Eu não entendo uma contestação assim. Não, a entidade vai poder dizer que uma outra entidade é responsável pelo problema, mas o problema já está identificado que ele existe. Não existe a discussão. Não, mas pode não ser, mas não ser um problema legal. Pode ser que as pessoas estão sofrendo por causa de uma coisa que não é responsabilidade de ninguém. Sim. Presidente. Ministro Balazeiro. Presidente, eu tenho em parte a leitura do Dr. Gide, mas não tenho a leitura integral dele, não. Eu acho que a primeira decisão tem efetivamente a certificação que é estrutural, então não há como se dizer depois que não é, que não existe problema, isso eu não acho. Como tem uma contestação, o que a contestação pode dizer é que não é minha responsabilidade, não fui eu, tem legitimidade, por exemplo. O que talvez falte é uma decisão do meio. Então, porque eu não vou poder ter que apresentar um plano sem eu ser o responsável. Realmente, eu não tinha tido essa leitura. Aí eu acho. Então, eu concordo com ele, mas não concordo com ele, por exemplo, que eu posso dizer não tem discriminação. Isso eu não concordo. O que eu posso dizer é que não tem... Não fui eu. Não fui eu. Aí eu concordo. Ministro Balazeiro, não é estranho ao direito brasileiro as decisões pré-processuais, como no direito falimentar. Não é estranho. Então, nós temos no artigo 6º uma decisão que é processual, eu diria até pré-processual, sem prejuízo de outra decisão de mérito que pode ter qualquer conteúdo das sentenças já tradicionalmente reconhecidas no direito clássico processual. Se a gente tirasse do integrado contraditório e pensasse no saneamento, o saneamento já é uma decisão intermediária ali, em que você pelo menos tem uma decisão sobre legitimidade, um pouco mais aprofundada. Que o ministro Marcelo Navarro falou, de quem, do quando. Olha, nós mesmos dissemos em dispositivo anterior que os problemas estruturais não podem ser resolvidos pelas técnicas do processo tradicional, individual, coletivo. Mas agora nós estamos forçando a colocação do processo estrutural dentro das categorias tradicionais do processo individual coletivo. Eu acho que nós temos que pensar com a cabeça aberta aqui. Da mesma forma que, por exemplo, no processo penal, me perdoem, porque o uso do cachimbo faz a boca torta, eu estou usando esse cachimbo há 9 anos, eu estou no processo penal, quando você vê, por exemplo, qual é a verdadeira natureza da decisão de pronúncia no processo de crime do júri? Ela é de mérito ou não é? Essa é uma questão um pouco infindável. Você encontra juristas, até a legislação pode dizer é ou não é, mas você encontra penalistas e processualistas penais que pensam de um jeito ou de outro. Se pode pensar numa decisão aí que já, digamos, intermedia a questão, mas ela não vai ser nem uma decisão puramente processual, porque esta foi a de certificação do processo estrutural, e nem é ainda a decisão final, que, aliás, a ideia de decisão final é uma ideia complicada no processo estrutural. Então, eu acho que a gente precisa apenas pensar de forma mais flexível nisso aqui. A gente está inaugurando uma coisa nova. Eu só não estou entendendo o que essa contestação está fazendo, porque não houve decisão sobre essa contestação. Não é uma contestação qualquer, é a contestação de um processo estrutural. Esse é o problema. Doutor Márcio. Bom, eu entendi, professor Gide. Eu confesso que não tinha pensado nisso. E eu vou citar o único exemplo. O réu alega na contestação que ele não tem legitimidade. Pelo nosso texto, o juiz não decidiu a respeito disso. Porque foi integrado o contraditório, foram produzidas informações e o juiz vai determinar que esse réu que alega que não tem legitimidade tenha que produzir um plano. Qual é o ônus que ele vai ter para, ao final do processo, dizer, não, de fato, ele não tinha legitimidade. Então, me parece eu acho que de a gente fato... poderia, talvez, professor Márcio, se me permite, colocar o seguinte, integrado contraditório, vírgula, definidas as demais alegações ou definidas as demais questões
as questões, as demais questões, definidas as demais questões alegadas pelo réu, alguma coisa assim, e tirar o produzidas as informações. Pode também ter produzido. Integrado contraditório já foi integrado. Na verdade não precisa do integrado contraditório, né? Então pode tirar o integrado contraditório, pode começar em definidas, só para a gente deixar claro. É porque apuradas as responsabilidades, declaradas as violações. Eu acho que declarada não. É isso que eu não queria, mas definidas. Definidas. As questões processuais. As questões, não precisa de demais, né? As questões. Deixa eu dizer as questões não processuais, as questões. Vamos deixar questões. Legitimidade. Questões. Decididas. As questões o quê? Agora eu quero um adjetivo. Questões. Posso? Porque eu estou com 357 aberto aqui. Não é processual, é um mérito. Não, é assim, questões pendentes, não. Processual é de mérito. Questões são todas, né? Vitorelli. Professor. É só olhar o 357. O 357 fala de resolver questões processuais pendentes. Eles falam que é processual. Não são processuais. Mas assim, exatamente. Pode ser qualquer questão, pode ser de admissibilidade de mérito. Eu acho que não cabe entrar nessa discussão. As questões que o réu alegou. Sim. As questões alegadas pelo réu. Pronto, as questões alegadas, as questões de... Colegas, o pessoal da taquigrafia está pedindo que seja mantido a ordem das falas, para não haver essa confusão, está se tornando impossível eu estou adorando. O registro taquigráfico. Então, pessoal, aos colegas que observemos a ordem para a higiene do trabalho dos nossos colaboradores. Então, quem estava com a palavra? O relator. O relator com a palavra. Nós estamos tentando construir, então, seriam decididas as questões alegadas pelo réu e produzidas informações suficientes nos autos, e aí colho, então, as observações. Estamos nesse ponto. Eu acredito, professor Vitorelli, que não há... eu entendi a preocupação do professor Gide, mas eu entendo que o procedimento comum, ele resolve isso, porque o anteprojeto, ele só trata daquilo que difere do procedimento comum. E eu digo isso por quê? Porque nós já temos a decisão parcial de mérito há bastante tempo, desde do Código de Processo Civil. Então, o que eu penso que o anteprojeto está tentando estruturar? Primeira fase é certificar se há o problema estrutural ou não. Então, julgamento parcial de mérito já resolvido aí. Depois vem a contestação, né? A contestação vai trazer as alegações de legitimidade, né? E depois depois que a contestação vem... Na manifestação preliminar... Em seguida, o magistrado já vai ter que definir se a parte é legítima ou não. Gente, quando for para resolver o plano, já vai... Quando for para resolver o plano, já vai com a decisão se há ou não processo estrutural tomada, então mérito parcialmente resolvido, e se a parte é legítima ou não. Pelo que eu entendi, é isso. Eu ia dizer exatamente isso, professor, eu acho que está correto. O projeto não está prevendo tudo, né? Então, por exemplo, não está regulando saneamento, não quer dizer que não vai ter saneamento. Então, mas assim, eu não sou contra colocar decididas as questões só para efeitos de dar essa clareza que as pessoas quiseram. Mas a sua premissa está correta. O projeto não prevê apelação. Se tiver uma sentença, vai caber apelação. Então, a ideia não é essa. Agora, colocar decididas as questões, se isso der mais conforto a todos, eu não sou contra, mas eu acho que a sua visão é a minha. Eu tenho uma sugestão de alteração também, professor, no parágrafo 3º, mas eu não sei se é mais interessante a gente definir logo isso e depois a palavra voltar. Nós voltamos depois a esse assunto, porque sim, nós temos o adiantado da hora e precisamos também lembrar que os estômagos de alguns já estão aí reclamando. Pois não. Para a gente entender a contextualização, se eu não compreendi de forma equivocada o texto, quando a gente, até que eu falei que foi uma citação, né, aquela primeira citação lá atrás, ela é sobre o caráter estrutural. E, obviamente, se eu sou um réu e sou chamado, a primeira coisa que eu vou alegar é legitimidade. Então, assim, é uma contestação do caráter estrutural lá atrás. Na verdade, o que vai ser muito diferente, né, a segunda contestação, é se você falar, não é um caráter estrutural, e aí eu vou trabalhar de uma forma completamente diferente. O que vai ser trazido nessa segunda contestação, sem ofensas, é residual em relação à manifestação preliminar. Porque na hora que você faz uma decisão que reconhece o problema estrutural, já é uma pré-condenação. Normalmente do poder público, não é só do poder público, mas do réu, porque você já reconheceu, né, sem querer voltar no conceito, mas já reconheceu
Vamos voltar lá naquelas identificações, que é um problema complexo, que é uma ação ou omissão iterada, que é a violação a direitos. Então, tudo isso tem que estar reconhecido. Então, logo na hora que você fez a sua primeira manifestação, tudo isso já foi levado. E eu imagino que a primeira coisa que qualquer advogado faz na primeira vez que vai nos autos, não importa como, é discutir legitimidade. Então, a questão da legitimidade já foi decidida, né? Eu imagino na hora do estrutural. Naquela primeira decisão, antes da contestação, inclusive. Então, eu imagino assim, tá, se tem uma coisa que eu não estou, por enquanto, não estou preocupada, é contraditório, não, tá tranquilo. Mas ficou bom assim também, tá lindo também, pode manter, eu acho que não prejudica, né? Sérgio Arenhardt já pediu a palavra há algum tempo. Senhor presidente, era só mesmo para colocar essa ideia, alguma coisa em relação a essa decisão, porque na redação que estava originalmente, dava até a impressão de que a solução era só consensual, né? E acho que assim a questão ficou boa. Concordo com o professor Gide, eu acho que a primeira decisão é de certificação e, portanto, não é uma decisão ainda que reconhece a situação estrutural. Até acho que essa questão referente à legitimidade, por exemplo, não é o que está dito lá. A própria decisão ali se diz que a única coisa que fica preclusa é a natureza estrutural da discussão. Outros temas vão ser decididos posteriormente. E acho que essa resposta, assim, resolve bem o problema e fecha a solução para essa discussão. Bem, então... Presidente, perdão pela hora. Tem uma emenda número 4 que eu apresentei sobre o parágrafo 1º do artigo 9º. Parágrafo 1º do artigo 9º. Bom, vamos lá. Mas não houve destaque, doutor Márcio. Só emenda. É verdade, tem razão. Bom, a questão ali era simplesmente... porque a gente está trazendo questões à volta, né? A expressão sujeito encarregado da atividade sobre a qual recai o processo. E a minha proposta era colocar, em vez disso tudo, o réu. E eu entendia... houve uma menção a... Mas eu não consegui realmente conceber que outra situação seria essa. Até porque a gente agora está afinando, né, os conceitos de partes, sujeitos interessados. Não, professor, é que vai haver casos que a própria instrução do processo consta que não é só... O microfone. Não é só o réu que tenha que tomar providências. Tem providências que são a cargo do terceiro. E, às vezes, se descobre na instrução mesmo da questão. União, Estado, município... Elaborar o plano. Mas ele vai elaborar o plano? Ou ele vai tomar providências? O plano seria elaborado por ele, não tomar providências. Quando eu escrevi, a ideia foi exatamente essa que o professor Sérgio mencionou. Quando você coloca o réu, a parte formal, o réu, você está vinculando a uma pessoa jurídica que, por exemplo, no caso dos entes governamentais, é a União, que é um conjunto de órgãos separados, etc. E o que a gente vê em muitas situações é que você precisa da congregação de esforços de vários sujeitos que estão simultaneamente encarregados da atuação para elaborar esse plano. Então, acho que aqui a ideia foi mesmo deixar um pouco mais aberto, em vez de escrever réu, que fica essa figura sem rosto aí né, do sujeito processual do réu. O que interessa nesse ponto aqui não é o sujeito processual réu. O que interessa nesse ponto é o sujeito que efetivamente está lá fazendo a atividade. É o sujeito que está encarregado da atividade. Eu até concordo que ele será processualmente o réu, mas ele será o réu, mas não é disso que, não é essa a ênfase desse texto. A ênfase desse texto é que quem vai fazer a primeira versão do plano é o sujeito que tem a mão na massa, é o sujeito que está desempenhando, que é o dono da atividade. Eu até concordo que tecnicamente ele será o réu, mas foi por isso que eu não escrevi réu. Só por isso. Exatamente. Você pode botar no plural? Só como exemplo, eminente relator, a tragédia do Rio Grande do Sul tem responsabilidade da União, do Estado, dos municípios, de autarquias federais, estaduais, tem um conjunto de responsáveis. E aí? Pode botar no plural, relator? Vale a pena? Pelos sujeitos? Não, pelos sujeitos. Mas nem sempre serão... Nem sempre serão plural. E, na verdade, o juiz vai identificar quem é. Bom, em discussão... Doutor Joaquim, quer discutir o parágrafo 3º? É o parágrafo 3º, o inciso
o inciso 11. 9, aliás, perdão, inciso 9. É a parte que fala a parte final, na verdade, depois da vírgula ali, execução, vírgula, que deverá observar as disposições legais e constitucionais aplicáveis. Eu sugiro uma alteração de redação, mantendo o espírito como está, né? Mas qual é a minha preocupação? O orçamento anual, ele é uma lei, né? Então, a minha preocupação é, não está no orçamento, então não pode. E qual é o problema? A atuação estrutural, o plano, ele pode envolver o orçamento do ano que vem, do ano seguinte, do ano seguinte, do ano seguinte. Então, eu acho que talvez ficaria melhor, manteria o espírito, que é importante que esteja no orçamento, né? Mas ficaria melhor uma redação que fizesse menção às diretrizes constitucionais e legais aplicáveis ao orçamento, né? Eu sugeriria, então, como alteração de redação, que ali, execução, né, vírgula, que deverá observar as diretrizes orçamentárias, constitucionais e legais aplicáveis, porque aí você não se refere à lei, né, a diretrizes legais, é algo diferente. A minha preocupação é o seguinte, pode ser, e é comum que aconteça, que uma atuação estrutural leve anos. E a gente não pode vincular o legislador a votar... O orçamento é uma lei. A gente não pode vincular o legislador a votar dessa ou daquela maneira. E ainda que a gente consiga votar num determinado ano, a gente não pode vincular o legislador no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. Então, eu acho que se a gente disser que o plano precisa atender às diretrizes constitucionais e legais relacionadas ao orçamento, é um pouco diferente do que fazer, deixar rígido disposição legal, porque aí a gente pode estar se referindo, inclusive, ao orçamento em vigor, né? O orçamento em vigor, no sentido de, não, me mostre aí qual é a rúbrica específica onde está, qual é o ordenador de despesa, de onde vai sair a ordem de empenho e tal, né? E eu acho que isso poderia prejudicar. Talvez fazer menção a diretrizes, talvez fique melhor. Eu não sou contra. Se não tiver nenhum problema. Eu não sou contra, mas é porque, em tese, o plano tem que ser assim mesmo, né? Um plano que é apresentado, ele tem que estar dentro de todas as regras, as normas, de orçamento e tudo, mas trocar disposição por diretriz não tem problema, não. Pode pôr. Perfeito. Não, o orçamentário já está lá no começo. É só diretrizes legais constitucionais aplicáveis. Bom, então, tendo em vista o acordo realizado para modificar a redação do artigo 9º, como consta na tela, passamos à votação. Aqueles que concordam com a nova redação, permaneçam como se encontram. Aprovado. O artigo 9º passa a ter redação de acordo com o voto, de acordo com a redação constante da tela disponível para todos. Presidente, desculpa, é porque eu achei que era o artigo 10º, mas o inciso... o parágrafo 3º, inciso 8º, é uma questão bem simples. Sim. Porque ele fala assim, prazos, parâmetros e indicadores que definirão o encerramento do processo. Só que lá no artigo 11, a gente fala que é o encerramento do plano e a extinção do processo. Então, eu queria fazer só a sugestão de aqui ficar a extinção do processo. Porque se a gente for lá no artigo 11, a gente vai ver que ele fala encerramento do plano. O plano de ação será encerrado com a extinção do processo. Aí, só para ficar simétrico, aqui está a extinção do processo. Perfeito, muito obrigado. Em vez de encerramento, a palavra é extinção. Precisa votar essa alteração de novo. Bom, então temos que votar de novo essa alteração do artigo 9º. Tem-se como não registrar, como não lido o anterior, valendo esta nova redação. Tendo em vista o acordo realizado para modificar a redação do artigo 9º, conforme consta na tela, passamos à votação. Para esclarecimento, essa votação corretiva vem do membro doutora Andréa Dantas. Aqueles que concordam com a nova redação permaneçam como se encontram. Aprovado. O artigo 9º passa a ter redação de acordo com o constante na tela já alterada. Deliberação do artigo 10. Em discussão, o artigo 10 do relatório final. Há alguma manifestação? Doutor Gide. Aqui é a questão das partes, né? Porque aqui a gente está falando partes, pessoas, entidades responsáveis.
grupos impactados, e aí eu não sei se a gente quer trazer aquela coerência de antes, né? E isso em relação ao caput, não sei se alguém quer falar. No parágrafo 1º também tem uma questão que a gente fala de partes também, só são as partes que vão para a mediação, ninguém mais vai para a mediação. Isso viola aquilo que diz no artigo, que diz que pessoas, entidades e grupos vão participar, mas eles não vão para a mediação. Então, é a questão mesmo de coerência. Eu não tenho nenhuma ideia, mas quem é que vai para a mediação? É o processo, né? Na verdade, é o processo. Quais são essas pessoas aqui? Todas essas aqui. Mas é coerência com como a gente chamou elas antes. Vamos resolver o mais fácil primeiro. Acho que no parágrafo 1º é remeter o processo. Pronto. Né? O processo, em vez de as partes, é o processo. Remeter o processo. Então aí resolveu. Agora vamos ao caput. Sim. Vamos decidir que era sempre partes e demais interessados? Pois é. Então, as partes e demais interessados. Está resolvido. É só coerência. Uhum. Então, partes e demais interessados. Fácil. Passa a leitura. Ponto final. E aí corta o resto. Ficou como Pronto. então? Então, o artigo 10 ficou da seguinte forma. O processo estrutural deverá priorizar a construção de consensos entre as partes e demais interessados. Parágrafo 1º. Para a obtenção do consenso, o juiz, além de atuar pessoalmente, pode remeter o processo à mediação ou a outros métodos para a obtenção da autocomposição, suspendendo-o, né? Aí não precisa de suspensão, é a autocomposição, ponto, né? Não precisa falar dessa suspensão, porque aí remeteu o processo. Então, aí pode cortar. Vou ler de novo. Para obtenção do consenso, o juiz, além de atuar pessoalmente, pode remeter o processo à mediação ou a outros métodos para a obtenção da autocomposição. E o parágrafo 2º, terceiro, quarto e quinto, por enquanto, relator, sem alterações. Aqui no parágrafo 1º tem 2 vezes a palavra obtenção e no parágrafo 2º fala de novo só de partes. Para a obtenção do consenso e depois a obtenção da autocomposição. E no segundo está apenas partes. Seria o caso de colocar demais interessados de novo também, não sei. Só estou levantando aqui. Só estou ajudando a gente a observar o ponto. Aí, no final aí, Henrique, coloca métodos de autocomposição. Tiro para a obtenção, coloca... que acho que resolve esse problema da repetição. Agora vamos ver o segundo. Devolvendo a oportunidade. Devolvendo a oportunidade, né, professor? A frase é estranha, mas... Tira as partes. Tira as partes. Como é que é? Que era as partes mesmo. Né? Acho que nesse caso, acho que são as partes mesmo. E são as partes mesmo. Eu acho que está certo. Deixa dessa forma, né? Dessa forma. No caput diz que é todo mundo. Então vamos por partes e demais, como a gente está padronizando. E demais no caput diz que é todo mundo. Parece que a gente está retirando poderes deles ali. Mais interessados. Bom, está resolvido. Algo mais? Bom, então, tendo em vista o acordo realizado para modificar a redação do artigo 10, conforme consta na tela, passamos à votação. Aqueles que concordam com a nova redação... O Henrique está chamando a atenção aqui, presidente. Aqui, nesse caso, é partes, porque é tutela provisória. Então, esse é partes mesmo. Perfeito. Aqueles que concordam com a nova redação permaneçam como se encontram. Aprovado, o artigo 10 passa a ter redação de acordo com o lido pelo eminente relator. Passemos ao 11, artigo 11. Alguma manifestação do artigo 11? Esse é um artigo que já surgiu a partir das emendas para destacar o encerramento do processo, a extinção do processo. Não, ele continua 11 mesmo. Não, acho que não.
Acho que não. Não mudou a ordem de inciso, não. Bom, então, não, tudo certo. Não havendo mudança, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão e votação. As senhoras e senhores que votam pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado o artigo 11 nos termos do relatório final. Artigo 12. Igualmente, não havendo nenhum inscrito... Só um detalhe, presidente. Pois não, do professor Roberto. Parágrafo segundo aí do 12. Eu atuo na Justiça Eleitoral. Eu confesso que eu tenho dúvidas, não quanto à existência de problemas estruturais no âmbito eleitoral, mas da necessidade, uma vez que há, por parte da Justiça Eleitoral, a função administrativa, a função poder de polícia e tudo mais. Mas eu acho que seria de bom grado, uma hipótese remota na atuação jurisdicional da Justiça Eleitoral, ela também entrar aí, e o sistema recursal dela também é próprio, como da Justiça do Trabalho. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral. Será, hein, professor Roberto? Será? É assim, é uma questão de atrair a ira dos eleitoralistas aqui. Eu tenho receio de ser esse um óbice no parlamento para aprovação. Justo. Há isso também, na questão política, enfim. Vamos deixar o eleitoral quietinho. Podemos deixar isso aparteado. Bom, então, não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão e votação. As senhoras e senhores que votam pela aprovação do artigo 12 permaneçam como se encontram. Aprovado o artigo 12 nos termos do relatório final. Vamos ao artigo 13. Não há uma manifestação do professor Márcio. Presidente, é uma questão até na nossa primeira reunião, sim, nós falamos algumas vezes sobre o projeto ser minimalista, e a minha sugestão é nesse sentido. O artigo 13, o artigo 16 e o artigo 17... eles, a meu ver, têm basicamente a mesma ideia, que é dizer que a lei se aplica no que couber, no 13, aos processos tribunais, ao 16, processos trabalhistas, administrativo de controle, e o 17, os criminais. Qual que seria a minha sugestão, se fosse possível a esse momento do debate? Que nós aglutinássemos todos os três em um dispositivo só, cujo caput seria mais ou menos assim: esta lei se aplica no que couber, 2 pontos. Inciso 1 seria o artigo 13, o inciso 2 seria o artigo 16 e o inciso 3 seria o artigo 17, sem prejuízo das discussões, obviamente, a respeito do mérito. É só uma questão de simplificar a lei e aí nós teríamos um único artigo que diria basicamente a mesma coisa que os 3 hoje dizem. Essa é a proposta. Alguma manifestação? Relator? Acho que tudo bem. É uma mudança maior aqui, geográfica, por isso que eu não a tinha feito antes. Mas eu não vejo prejuízo. Podemos aprovar, então, e na redação final... A gente ajusta, né? Redação final. Tá. Então, e aí mudamos para o fim. Fica como último dispositivo. Antes da vigência. Tendo em vista o acordo realizado para modificar a redação do artigo 13, 16 e 17, conforme consta na tela, passamos à votação. Aqueles que concordam com a nova redação permaneçam como se encontram. Aprovado, na redação final será consolidada esses 3 dispositivos, 13, 16 e 17. Exato. Obrigado, presidente. Então, está definido. O 14 já está prejudicado. Tem o 14. O 14, em discussão, artigo 14 do relatório final, o doutor Joaquim. Eu tenho só uma pequena sugestão de alteração, porque o artigo ele começa falando do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. Os incisos tratam disso, né? Inclusive de forma bem interessante, porque é necessário realmente avaliar diferentemente a atividade. E o parágrafo 1º fala do juiz, né, que ele pode ser afastado, total ou parcialmente. O 2 fala dos tribunais e o 3º, no sentido de criar uma paridade
com a Advocacia e Defensoria Pública, diz o seguinte, que se aplica, né, à Defensoria e à Advocacia Pública todo o dispositivo. O que ocorre? Isso é interessantíssimo, é bem interessante realmente que todas as carreiras sejam contempladas, mas houve na redação final o seguinte problema: o Ministério Público não fica contemplado com o parágrafo 1º e com o parágrafo 2º. Porque o parágrafo 3º, ao dizer que se aplica o artigo, a Defensoria e a Advocacia Pública não faz menção ao Ministério Público. Perfeito, professor Joaquim, entendi. Mas isso decorreu do seguinte fato. No Ministério Público, isso já é habitual. Não havia demanda para isso. O Ministério Público já cria forças-tarefas, grupos, com desonerações. Doutor Aras aqui reorganizou integralmente essa atividade no Ministério Público Federal. Então, foi apenas por isso. E a inclusão da Advocacia e Defensoria Pública acabou vindo depois. Então, a lógica foi essa. A sugestão é bem simples, professor Vitorelli, se o senhor topar, né? Seria incluir, no parágrafo 1º, ficaria mais ou menos o seguinte, né? O juiz e o membro do Ministério Público, diante da complexidade da causa, poderão ser desonerados e seguir na redação normal. Tudo bem. E o parágrafo 2º ficaria mais ou menos o seguinte: os tribunais e procuradorias gerais poderão estabelecer órgão de acompanhamento e apoio ao juízo ou à unidade ministerial na condução do processo estrutural. E o 3º faria referência, dizendo que tudo isso se aplica à Defensoria e à Advocacia Pública, ou seja, estaria perfeito, as 4 carreiras estariam contempladas com o inteiro teor do artigo. Tá bom. Podemos com alguma objeção? Não, então... Tá. Por que a disponibilização não pode ser dos autos completos do processo? O que são peças principais e quem vai fazer essa escolha? A perícia, um documento? Por que não deixar o auto completo, os autos completos disponíveis? Os autos eletrônicos estão praticamente todos disponíveis. Eu acho que para quem quiser acessar os autos, eu acho que a intenção não é essa mesmo. A intenção aqui é disponibilização do que é principal e dos sumários em linguagem simples, justamente para facilitar o acesso simplificado. Agora, se o processo for público, ele já está disponível no site do tribunal. Aí seria só uma segunda disponibilização. A ideia aqui não é essa. A ideia é justamente disponibilizar algo mais facilitado para quem não quer ler o processo inteiro. Isso. Não são só por isso as peças. Professor Edilson, então podemos... Edilson, pela ordem, só um alerta aqui, porque o juiz e o membro do Ministério Público, diante da complexidade da causa, poderão ser desonerados total ou parcialmente dos demais feitos de sua competência. Mas no Ministério Público, a atribuição... vai ficar muito complicado essa redação. Acho que a gente devia deixar o MP de fora, talvez. Bota só, ressalva só o parágrafo 3º. Mas o parágrafo 3º não dá, porque já tem o CNMP em cima. É porque o inciso 2 também já fala do MP. MP não é MP, né? Pois é. Pode botar MP embaixo. Porque não coloca entendi. Tá bom, então vamos fazer. Não, o parágrafo 2º caberia pelo seguinte, porque o Ministério Público, através das procuradorias e delegatários, poderiam fazer o acompanhamento e fiscalização. Acho que resolveria no parágrafo 2º. O que é que os senhores acham? Eu sugiro a inserção do MP no parágrafo 3º, porque o CAPES está falando do CNMP. Não do MP. E não do MP. E aí eu acho que já resolve, porque daí fica... Está resolvido o assunto. Data vênia, doutor Joaquim, já... Então, vamos referência lá. Mas contempla a proposta da professora Suzana ao Ministério Público, no que couber... No que couber ao Ministério Público, à Defensoria Pública. E aí a gente volta para o parágrafo 1º, Henrique, para a redação original. O Ministério Público, a Defensoria Pública. O Ministério Público no final. Não, gente, tem dó. E agora vamos voltar ao primeiro, Henrique. Aí o juiz, o juiz diante da complexidade da causa, poderá ser desonerado. Ok, aí fechou. Bom, não podemos concluir alguma objeção? Tendo em vista o acordo realizado para modificar a redação do artigo 14 e parágrafos, conforme consta da tela, passamos à votação. Aqueles que
Concordo com a nova redação, permaneça como se encontram. Aprovado. O artigo 14 passa a ter redação de acordo com o lido e exposto na tela pelo eminente relator. Passemos agora ao último dispositivo, ao penúltimo, que é o artigo 15. O artigo 15, em discussão, o artigo 15 do relatório final. Alguma objeção? Professor Casimiro. Não para ser objeção e atrasar mais o horário do almoço, sei que a gente está quase no fim, graças a Deus, mas é porque eu estou com uma dúvida realmente, eu queria aproveitar para perguntar para o Edilson. Depois do que o Gide comentou, eu realmente fiquei... Exato. Em que medida isso aqui vai ser aplicável em outros processos? Porque qual é a minha dúvida? Se tem uma natureza similar, que técnica que está sendo prevista nessa lei e que não está sendo prevista em outra vai ser útil para esse outro processo? Eu fico pensando se é, por exemplo, a elaboração de um plano com eventual monitoramento do judiciário. Mas eu acho que se isso acontece, é isso que caracteriza, é uma das 3 coisas principais que caracteriza como estrutural. Então seria uma forma de meio que fazer um processo estrutural fora do que a lei diz. Não vejo. Mas se for diálogo, mediação, já tem outros dispositivos em outras leis. Exato. Aí eu fico na dúvida se isso realmente é necessário. Esse artigo está aqui exatamente para não dizer isso. Da mesma forma que o CPC não diz quais técnicas de alguns procedimentos especiais são aplicáveis a outros procedimentos especiais, esse artigo está aqui dizendo a mesma coisa que o CPC diz. Aliás, o CPC diz exatamente o que está dito aqui, que técnicas processuais de um procedimento especial são aplicáveis a outros procedimentos especiais, se forem úteis, se forem adequadas, se forem compatíveis, exatamente como está aqui. Não, sem alteração, então. E no final, poderia ser, em vez de compatíveis com as previsões desta lei, compatíveis com o processo estrutural? Acho que é a previsão da lei. Mas não é compatível com a lei, é compatível com o processo estrutural. Não é compatível com a lei, é compatível com o processo estrutural. Sim, a maneira de escrever, desde que compatível. É porque é compatível com o processo estrutural, não é compatível com a lei. Esta lei aplica-se no que for compatível. Desde que compatível. Pode parar no compatíveis, acho que resolve. Pronto, então vamos declarar aqui, tendo em vista o acordo realizado para modificar a redação do artigo 15, conforme consta na tela, passamos à votação. Aqueles que concordam com a nova redação, permaneçam como se encontram. Aprovado. O artigo 15 passa a ter redação de acordo com a tela e a leitura do eminente relator. 121 dias. Eu quero 121 dias. Eu vou brigar. Bom, agora nós vamos votar o artigo mais difícil do anteprojeto. Eu vou brigar. Eu quero 121 dias. Eu briguei tudo. Vai ser esse que eu não vou brigar? Antes da gente chegar nesse, senhor presidente, só tem uma questão aqui. O ministro Ribeiro Dantas sugeriu uma pequena alteração de redação do artigo 17, que depois vai ser convertido naquele inciso do artigo único. Então, só para a gente já aprová-la aqui, então ela ficaria da seguinte forma, o 17, Henrique. Esta lei se aplica no que, aí mantém no que couber, ao processo penal, vírgula, especialmente, ao processo penal, especialmente nos casos que envolvam, aí segue, nos casos que envolvam necessidade de reorganização institucional em virtude da aplicação de medidas advindas de feitos criminais, vírgula, nos habeas corpus em itálico, né, que eu geralmente a legislação coloca, nos habeas corpus coletivos, que ensejam medidas estruturais e nas execuções penais que as requeiram. Isso. Só ficou duas, aplicam e aplicam. Aí vamos achar aí. Vamos arrumar. Corta o resto. Aí vamos... depois de especialmente. Especialmente nos casos. Isso. Essa lei se aplica e aplicação. Isso aí não vai ter, porque nós vamos colocar o carro, só essa lei se aplica. Isso vai ser alterado depois, porque o se aplica vai estar no caput. Então está resolvido. Aí depois, quando a gente fizer, vai estar resolvido. Resolvido. Bom, então,
tendo em vista o acordo realizado para modificar a redação do artigo 17, que será consolidado com o 16 e o 14 e o 13, conforme consta na tela, passamos à votação. Aqueles que concordam com a nova redação permaneçam como se encontram. Declaro aprovado o artigo 17, passa a ter a seguinte redação lida pelo eminente relator e posto na tela. Agora, o último dispositivo, de número 18, o de número 18, esta lei entra em vigor em 120 dias da sua publicação. Alguma objeção? Não havendo nenhuma objeção, em discussão, artigo 18 do relatório final, que será renumerado na redação final, né? Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Em votação, as senhoras e senhores que votam pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado o artigo 18 nos termos do relatório final. Coloco em votação a redação final do anteprojeto da Lei do Processo Estrutural no Brasil. Os senhores e as senhoras que a aprovam permaneçam como se encontram. A redação final, não havendo nenhuma objeção por unanimidade, a redação final do anteprojeto está aprovada e constituirá o parecer da comissão a ser apresentado ao eminente presidente do Senado Federal até o dia 12 de dezembro. Certamente que antes disso será disponibilizado a todos essa redação final para a leitura e, enfim, eventuais sugestões que porventura tenham faltado. Esta sessão, transmitida pela TV Senado e registrado pela taquigrafia, se insere nos anais dessa Casa Alta do Parlamento. Finalmente, coloco em votação a ata da 6ª reunião, que é esta, solicitando a dispensa da leitura. Os senhores e as senhoras que aprovam permaneçam como se encontram. Senhor presidente, pois não. Fica cancelada a reunião de amanhã, então? Fica cancelada a reunião de amanhã e a da tarde de hoje, em razão de termos cumprido com os ritos, com o processo legislativo subsidiariamente aplicável a esta Casa e a essa comissão, no particular. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e me sinto particularmente, e como presidente desta comissão, bastante honrado por ter pessoas tão valorosas prestando seus relevantes serviços e conhecimentos, experiência, enfim, uma dedicação que certamente contribui em muito para que a legislação brasileira se aprimore. Agradeço especialmente aqui ao ministro Ribeiro Dantas, nosso vice-presidente, ao relator que teve essa missão de nos auxiliar na condução desses trabalhos, primordialmente, a todos os membros da advocacia, o nosso aqui decano Nabor Bulhões, aos membros do Ministério Público e da Magistratura, desembargadoras, desembargadores, procuradores regionais, procuradores de justiça, promotores, aos professores de universidades que aqui compõem, a sociedade civil que contribuiu em muito para que nós chegássemos a esses resultados. Agradecer mais uma vez, especialmente, ao diálogo aberto e permanente que contagiou a todos nós, através de cada membro, através do eminente relator Edilson Vitorelli, e agradecer especialmente à secretaria desta comissão. Eficiência, competência, disponibilidade
e creio que poderemos entregar em breve este anteprojeto ao presidente do Senado, que nos confiou essa tarefa, que escolheu os membros e que muito nos deixa gratificados. A par do meu muito obrigado a todos, também em breve registro que em breve a Secretaria nos informará a data em que o documento será formalmente apresentado pela comissão à Presidência do Senado Federal. Oportunidade em que gostaria de contar com o maior número possível de membros para registrarmos esse momento histórico. Afinal de contas, o Brasil carece de um processo estrutural no bojo de uma situação nacional de gravidades, de grande gravidade, seja em Maceió, com a Braskem, seja no Rio Grande do Sul, com as enchentes, seja no caso de Mariana, que ainda não se concluiu, seja no sistema penitenciário, seja no habeas corpus coletivo, seja em tantos segmentos de carência e que exigem direitos fundamentais, acima de tudo, cumpridos, garantidos e assegurados. Declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todas e a todos. Olá, boa tarde. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça abriu a série de audiências públicas sobre a regulamentação da reforma tributária. Hoje, o debate envolveu os regimes diferenciados, como a cesta básica e a devolução do imposto aos mais pobres, o chamado cashback. Uma das novidades previstas na reforma tributária é o cashback, um mecanismo para devolver parte dos impostos pagos por contribuintes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico, e cuja renda mensal per capita seja de até meio salário mínimo. Uma experiência inovadora, segundo o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, e que deverá alcançar 1/3 da população brasileira. A gente acha que a alíquota média sobre o consumo ela tende a reduzir para um patamar mais perto de 20% para o grosso da população. Então a gente sai de uma situação hoje que é uma rampa, que os mais pobres pagam mais, para uma coisa mais plana, achatada. Tá? O cashback vai além, ele potencializa esse efeito redistributivo porque ele cria uma espécie de um degrau. Ele vai lá e reduz a carga da população de baixa renda. Estamos falando aí de 1/3 dos brasileiros. Outro ponto importante da proposta é a definição de uma cesta básica nacional que terá alíquota zero para alguns produtos e alíquota reduzida para outros. A representante do Ministério do Desenvolvimento Social falou dos critérios para a definição da cesta. Nós queremos combater a fome, promovendo uma alimentação saudável para toda a população brasileira, garantindo acesso, oferta e disponibilidade desses alimentos. O guia traz uma regra de ouro, que é aumentar o consumo de alimentos in natura minimamente processados em detrimento do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, essa é a regra de ouro do guia, tem todo um referencial científico e de base de evidências por trás dele, e é um guia hoje que está completando 10 anos, e a gente tem vários países hoje que utilizam essa classificação nova como uma referência, né? Já a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos questionou o aumento da carga tributária para alimentos que, segundo a associação, são chamados de forma errônea de ultraprocessados. Um problema grave que a OMS tem solicitado que os países combatam, mas a própria OMS diz, é difícil combater porque ela é multifatorial. A gente sabe que o estresse causa obesidade, falta de sono, privação de sono causa obesidade, uma alimentação desregrada também pode causar obesidade, com certeza. Dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, nos últimos 15 anos, o consumo dessas bebidas açucaradas caiu 51%. E nesse mesmo período, a obesidade subiu 106%. Ou seja,
É mais uma comprovação de que imposto não vai resolver a situação que nós queremos combater, senador. A Associação das Indústrias Exportadoras de Carne questionou a possibilidade de não inclusão do produto na cesta básica. A alíquota hoje efetiva da carne é menor do que aquela que virá com a reforma. Portanto, nós temos aqui um pequeno problema. Nós teremos um aumento da tributação sobre a carne, ainda que uma parcela dela será devolvida ou receberá em devolução por meio do cashback. O representante do setor de laticínios também sugeriu ajustes no texto para evitar insegurança jurídica. Esse crédito presumido será determinado pela autoridade máxima do Ministério da Fazenda, ou seja, Receita Federal, com o Comitê Gestor de IBS. Tudo certo para nós aí, porque acho que é assim mesmo que tem que ser sistemática. O ponto que vem ali, até eu sublinhei, é que esse crédito será determinado anualmente. Isso deixa uma insegurança para a indústria nos seus planejamentos. Nenhuma indústria faz planejamento só para um ano à frente. Ela faz planejamento de vários anos à frente, mesmo sem contar os investimentos. Doença inflamatória que pode resultar em morte, o lúpus foi tema de audiência hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Há vários projetos no Congresso que propõem mudanças na legislação para melhorar o atendimento e tratamento dos pacientes no Sistema Único de Saúde. O lúpus é uma doença inflamatória crônica que pode levar à morte. Não é muito comum, mas a cada 100 mil pessoas, 7 acabam desenvolvendo a doença. A maioria, mulheres. Aliás, ela está entre as 20 maiores causas de morte no sexo feminino. Ele virtualmente pode acometer qualquer sistema do corpo e, comumente, mais de um, frequentemente, mais de 3 sistemas do corpo. Pele, olhos, juntas, rim. Pele sempre dá uma doença com muito estigma, para os pacientes, com impacto muito importante nos pacientes. A menina Sofia enfrenta lúpus. Vamos ouvi-la. Eu não sei por que é tão difícil conseguir uma consulta com o reumatopediatra. Vocês podem me corrigir, mas a maioria das vezes não tem reumatopediatra. E isso fica difícil. E além da consulta, precisamos de acolhimento, porque não adianta ter a consulta, vai na reumato, a reumata passa os medicamentos e não tem. Precisamos de acolhimento, porque só a nossa família sabe o que nós passamos, a dor. Está lá no papel, é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, mas venha conviver com a lúpica ou com o lúpico. No estado do Pará, tem um grupo APPL Lúpica, que está sem a hidroxicloroquina. Essas meninas estão no Ministério Público, ansiando por uma medicação que a gente sabe que, se não tomar, elas vão a óbito. O segredo para um bom tratamento, como na maioria dos casos, é o diagnóstico precoce e o acompanhamento eficiente. Esta debatedora reconheceu: se o médico não estiver preparado para reconhecer os sinais logo cedo... Fica ali o paciente, aparece com uma borboleta, o médico não está ainda capacitado, ou não percebe, ou não está preparado para isso, manda para a dermatologia, que também aí manda passar um cremezinho, e a coisa vai piorando. Daqui a pouco, quando vê, já o lúpus está bastante adiantado. Então, isso aqui é fundamental, a capacitação dos médicos na atenção primária. Uma das pedras fundamentais que contribuiriam para melhor atendimento dos pacientes com lúpus no país hoje seria esse incremento do atendimento primário. Então, o colega que está lá na frente, a gente pode pensar em programas de educação continuada, essa contra-referência funcionando bem. E sabe aquela queixa da Sofia sobre a falta de especialistas? Pois é, ela tem toda a razão. Mesmo na cidade de São Paulo hoje, a gente tem pouquíssimos reumatopediatras, pouquíssimos. Mas quando o médico acerta logo o diagnóstico e a cidade dispõe de uma rede eficiente para acompanhamento, os resultados são bons. Isso só precisa deixar de ser exceção. A gente consegue tratar os nossos pacientes e, assim, a medicação ela é comprada pelo Ministério da Saúde e fornecida para as secretarias de saúde. Então, por algum motivo, essa logística
logística, talvez, não sei, de prescrição, não estão chegando nos pacientes nas regiões mais remotas. Mas, então, isso precisa ser avaliado, estudado. O que está acontecendo ali naquele local que a medicação não está chegando? Porque a gente tem, a maioria das medicações, principalmente para o lúpus leve a moderado, a gente tem todas as medicações que são preconizadas hoje pelos principais protocolos, elas estão disponíveis pelo PCDT do Ministério da Saúde. E olha que bacana, a indicação da TV Senado em 3 categorias do Prêmio TAL foi comemorada pelo senador Paulo Paim durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos. O Prêmio TAL se dedica a promover e a reconhecer produção de conteúdo de qualidade nas emissoras públicas da América Latina. Quero cumprimentar a equipe da TV Senado, finalista no Prêmio TAL, uma das principais premiações para televisões públicas na América Latina. Um dos destaques foi a cobertura da TV Senado durante a diligência da Comissão Temporária Externa de 8 senadores, do qual eu presido, ministra, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que concorre na categoria Coberturas Especiais. Em nome dos repórteres Isabela Dutra e Tiago Tibúrcio, cumprimento aqui toda a equipe que realizaram um excelente trabalho durante as diligências que fizemos no Rio Grande do Sul. Parabéns. Quero parabenizar a TV Senado pela premiação, pelo trabalho no Rio Grande do Sul. Acho que foi muito importante. E a TV Senado sempre é importante registrar, senador. Ela sempre nos ajuda, com esses temas, com esses debates. Eu nem sempre venho, mas a minha equipe sempre está por aqui, falando, discutindo. Então, eu quero agradecer esse compromisso da TV Senado. Obrigada. Nós da TV Senado ficamos muito felizes. E nós vamos ver agora a agenda prevista para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 14h, está prevista a Comissão de Esporte, que deve realizar reunião do grupo temático Aspectos de Direito do Trabalho, criado em razão do projeto de lei em exame na comissão e que traz normas gerais sobre o desporto. A reunião terá a participação de convidados. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão especial para celebrar os 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional. E às 12h30, a Comissão de Segurança Pública deve se reunir em audiência pública para debater os serviços públicos e privados disponíveis para acolhimento, atendimento e assistência integral às famílias de pessoas desaparecidas. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário a criação do Cadastro Nacional de Condenados por Crimes Sexuais, como pedofilia e estupro. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Proposta aprovada no plenário do Senado cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. As informações devem ficar disponíveis por 10 anos após o cumprimento integral da pena. Trata-se de medida que representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes. O projeto também autoriza a consulta de dados sobre condenados por crimes contra a dignidade sexual. São crimes como estupro, registro não autorizado de intimidade sexual, favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. Atualmente, os processos relacionados a esse tipo de crime ficam sob sigilo. Hoje, se você entrar no site dos tribunais de justiça do seu estado, é possível saber se uma pessoa foi condenada por homicídio, por latrocínio, por tráfico de drogas, mas por estupro ou pedofilia, não. Com a mudança, o nome completo e o CPF dos condenados em primeira instância devem ficar disponíveis para consulta pública, assim como o crime pelo qual o réu foi condenado. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Também foram aprovadas no plenário do Senado propostas sobre a reavaliação periódica feita pelo INSS e para mais investimentos em agricultura familiar. Acompanhe na reportagem.
Trabalhadores aposentados por incapacidade podem ser dispensados da reavaliação periódica feita pelo INSS. A proposta aprovada pelo plenário do Senado nesta quarta-feira deve simplificar o acesso a direitos previdenciários, sem alterar os requisitos necessários para a aposentadoria por incapacidade permanente. Ficam dispensados da reavaliação segurados do Regime Geral de Previdência Social e do BPC. Serão beneficiados ainda pacientes de Alzheimer, doença de Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica. O segurado poderá ser convocado em casos de suspeita de fraude ou erro. Um dos princípios que rege a administração pública é da legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Se houver fraude, se houver desvio, que essa pessoa que assim o fez seja responsabilizada penal, civil e administrativamente. Agora, eu não posso inverter essa lógica, colocar na conta daquela família que sofre tendo um membro de sua família lá acamado, com uma incapacidade permanente, irrecuperável, irreversível, apenas isso, ela seja submetida periodicamente à reavaliação. Foi autorizada ainda a destinação de R$500 milhões ao Fundo Garantidor de Operações do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O fundo garante aos bancos o pagamento das parcelas de empréstimos que não forem pagas pelo tomador da dívida. Com essa garantia do governo, o produtor familiar pode ter mais facilidade de conseguir um financiamento. Os recursos devem ser usados na compra de insumos e sementes e para financiar as atividades dos agricultores. Esta casa dá uma boa mensagem ao país com a aprovação por unanimidade desse projeto do Poder Executivo e teremos mais um espaço importante para consolidar a agricultura familiar, que tem uma relação muito íntima com a economia solidária, com a economia sustentável, em benefício do povo brasileiro. Os senadores aprovaram ainda a contribuição financeira da União para as associações de proteção e assistência aos condenados. Essas entidades desenvolvem nos presídios atividades de recuperação do preso. Os recursos devem ser aplicados na criação, ampliação ou reforma das instalações em unidades prisionais e na aquisição de equipamentos. O texto segue para a sanção presidencial. Outro projeto também aprovado nesta quarta cria frente parlamentar em defesa da Polícia Penal. O objetivo é aprimorar políticas públicas para esses profissionais. A proposta vai à promulgação. Com habeas corpus, Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, se recusou a responder perguntas nesta quarta-feira na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. A atitude causou indignação dos parlamentares e o pedido de quebra dos sigilos bancário, telefônico, telemático de Tolentino. O depoimento do jogador Lucas Paquetá também estava previsto para esta quarta-feira, mas foi adiado para o dia 3 de dezembro, a pedido da defesa. Munido de um habeas corpus, Bruno Tolentino usou o direito de ficar em silêncio durante o depoimento e não respondeu nenhuma pergunta feita pelos senadores. O senhor costuma fazer apostas esportivas regularmente? Quanto o senhor investe mais ou menos por mês em apostas esportivas? Chegou a ganhar muito dinheiro com isso? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. O senhor acha que essa é a melhor forma do senhor defender o seu sobrinho? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Após Bruno Tolentino repetir 8 vezes a mesma resposta, o presidente da CPI liberou o depoente, mas, junto com o relator, senador Romário, apresentou um requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático do tio do jogador Lucas Paquetá. Nós estamos entrando imediatamente agora com um requerimento pedindo o sigilo bancário, telefônico, a quebra de sigilo, a quebra de sigilo bancário, telefônico, o telemático, perfeito, deste senhor, tio do jogador Paquetá, o Bruno Tolentino. Cajuru fez ainda um alerta para quem tentar interferir na convocação de depoentes à CPI. Meu telefone está aqui. A partir de agora, se mais uma vez, gente importante ligar para mim para pedir para não convocar fulano, beltrano, eu vou gravar e vou entregar para a imprensa.
Antes de terminar a reunião, os senadores aprovaram um requerimento para ouvir árbitros de futebol que foram afastados pela CBF por atuações consideradas polêmicas no Campeonato Brasileiro ao apitarem jogos entre Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Juventude e Vitória e Fluminense. E o relator geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, se reuniu nesta quarta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para discutir o projeto que prevê uma nova regulamentação para as emendas parlamentares. Flávio Dino fez sugestões ao senador, como destinar recursos de emendas de bancada apenas para o próprio Estado e a unificação das plataformas de divulgação de dados orçamentários. A reunião foi muito boa, o ministro Dino, como sempre, com a sua simpatia irradiante, conversamos de vários assuntos, mas pegamos o projeto, o PLP 172, de nossa autoria, e começamos a olhar artigo por artigo para ver sugestões que ele iria nos passar. Eu pontuei aqui 4 ideias do ministro Dino, que eu achei muito interessante, que é destinar recursos de emendas de bancada apenas para o próprio Estado. O que significa isso? Evitar que um parlamentar de um Estado mande recursos de emenda para um Estado que não é o de origem dele. Eu acho muito pertinente essa ideia do ministro Flávio Dino. Também, na questão das emendas de bancada, evitar a fragmentação, para que fique concentrado mais em obras estruturantes. Também é uma ideia dele. A questão da fiscalização. A fiscalização das emendas e a prestação de contas via o Tribunal de Contas da União. E também outra coisa interessante, como tem algumas plataformas de transparência separadas, a ideia que ele deu era juntar essas plataformas para quando qualquer membro da sociedade brasileira, qualquer pessoa que deseje acessar para ver o que o seu município recebeu, quem colocou, tenha essa plataforma unificada. E a capacitação de policiais para atender pessoas com transtorno do espectro autista foi debatida nesta quarta-feira na Comissão de Educação e Cultura. A audiência pública na Comissão de Educação e Cultura debateu sobre a segurança de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. A Polícia Rodoviária Federal apresentou o projeto PRF Amiga dos Autistas, que tem como objetivo ensinar os policiais como agir quando abordam um automóvel com uma pessoa autista. A grande expectativa é isso, é qualificar principalmente o grande desafio. Primeiro, mudar a cultura. Estamos mudando a cultura de uma polícia, estamos criando na polícia. Hoje, o projeto foi lançado em abril de 2023, hoje quase todos os policiais, eu digo quase, porque é um grande desafio, mas quase todos os policiais rodoviários federais já ouviram falar do projeto. Nós não conseguimos qualificar todos ainda. É um grande desafio. A falta de conhecimento do transtorno por parte da sociedade gera discriminação e violência. O diretor do Departamento Nacional da Polícia Judicial mostrou reportagens com casos de abordagens de pessoas com deficiência que terminaram em acidentes. Para evitar mais ocorrências, a Polícia Judicial criou um protocolo de letramento técnico e científico do transtorno de espectro autista para que os policiais façam um trabalho mais solidário e inclusivo. Quando não há capacitação, não há também sensibilidade para isso. Então ensinamos, assim como o movimento pendular, ensinamos, por exemplo, a dificuldade de olhar nos olhos, movimentos repetitivos, dificuldade de comunicação, são estereotipias, ecolalias, por exemplo, são estereotipias comuns, que o policial deve identificar. Nossas crianças cresceram, nossas crianças são adultos no mercado de trabalho e as forças de segurança vão precisar aprender a lidar com eles nas abordagens. E a gente vai precisar reconhecer que as outras polícias vão ter que se inspirar em vocês. Fundamental, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão.
um corpo em sofrimento. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. Quais os impactos do uso do celular em sala de aula? Como proibir? Crianças e jovens devem receber orientação para usar? É preciso uma lei para regularizar? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Conheça a fábrica de Pios, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo. Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Projeto cria regras para notícias sobre esse tipo de violência. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É um pouco também ingênuo os cientistas, os neo-ateus, como Richard Dawkins e outros, né, falarem que o próprio Saramago, falando que temos que acabar com toda a religião, tá? É um pouco ingênuo, tá? Como se isso fosse possível. A ficção de Deus é a grande ficção da humanidade, sem a qual não há ficção. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Satisfação aqui estarmos conversando com a equipe da TV Senado. Bom dia, gente. Bom dia, senador. Tudo bom? Como é que está? Eu nasci no ano de 1953, em Porto Alegre. Meu pai, oficial. Estamos de volta e vamos transmitir agora a sessão especial no plenário do Senado, que vai celebrar os 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional. Acompanhe. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 633 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, Rodrigo Pacheco, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional. De imediato, convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados. Excelentíssima senhora ministra Margarete Menezes, ministra de Estado da Cultura. Senhor Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Convidamos também a senhora Sueli Dias, diretora executiva da Fundação Biblioteca Nacional. Bem-vinda, ministra. Deixa ele sentar. Eu informo o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, pediu que eu presidisse a sessão. Nem porque eu seja o mais bonito, nem o mais feio, porque eu sou o mais veterano que estava presente na casa e ele fez questão que eu o representasse hoje aqui e eu faço com muito orgulho por ele ser, de fato, um líder exemplar aqui que estabelece o diálogo com todos e todas. Eu daria uma salva de palmas para o Rodrigo Pacheco, que é um mentor dessa proposta. De imediato, convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
senhores e senhoras, autoridades, convidados aqui presentes, nesse momento eu faço o pronunciamento que seria da presidência da Casa, da mesa e desse colegiado, que são 81 senadores. 214 anos da Biblioteca Nacional. Minhas senhoras e meus senhores, esta sessão especial, que marca os 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional, nos convida a refletir sobre o livro e o seu papel fundamental no processo civilizatório. O marco que inaugura a história da civilização é a invenção da escrita. O registro escrito permitiu à humanidade a transmissão de conhecimento relevante entre as gerações. A transmissão só pela oralidade, que provavelmente existe desde que os humanos passaram a se comunicar entre si, é muito sujeita a esquecimentos e a reinterpretações que, acumulados ao longo de muito tempo, podem, inclusive, invalidar a informação original. A escrita permite que a informação seja preservada e permite também o acúmulo do conhecimento na medida em que se consiga preservar os suportes utilizados. Não foi à toa que os primeiros suportes escolhidos fossem as paredes das cavernas e rochas, onde eram gravados desenhos e relevos. Ao que sabemos, foi na antiga Mesopotâmia que se inventou um suporte que era, ao mesmo tempo, durável e de fácil manipulação. Tábuas de argila gravadas com estiletes em forma de cunha. A invenção dessa primeira forma de livro, portátil e durável, permitiu a acumulação de registros por longos períodos. A necessidade de organizar esses registros para facilitar a consulta motivou a criação de grandes coleções que são os embriões das bibliotecas modernas. Existem registros de biblioteca desse tipo também na Mesopotâmia, que datam do 4º milênio antes de Cristo, com milhares de tábuas que chegaram aos nossos dias. Bibliotecas, portanto, são organizações essenciais ao avanço da civilização. Ao longo do tempo, mudaram os suportes, da pele de animal para o papiro, do papel para a atual digitalização do conhecimento. Muita coisa mudou ao longo desses 6 milênios. A informação, antes privilégio dos governantes, passou a ser acessível para as várias camadas da população. A biblioteca, assim, é elemento-chave para a difusão do conhecimento, ao lado de sua tarefa original de preservação da produção intelectual. Essa sessão especial foi convocada para comemorar os 214 anos da Biblioteca Nacional, berço brasileiro da cultura de preservação e disseminação do conhecimento. A Biblioteca Nacional nasceu com as coleções de documentos e livros trazidos pelo príncipe regente Dom João, quando da fuga da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Esse acervo era parte da livraria organizada por seu pai, Dom José I, depois dos grandes incêndios de Lisboa em 1755, que destruiu o acervo mais antigo, acumulado pela coroa portuguesa desde o século XIV. Os remanescentes da biblioteca fracionada, com o retorno de Dom João VI para Portugal, foram adquiridos pelo governo imperial como parte do Tratado de Paz com a antiga metrópole.
Sob diversas denominações e vinculações administrativas, a Biblioteca Nacional chegou ao nosso tempo, ainda ocupando uma posição central na preservação e difusão da produção intelectual brasileira. Esse papel foi reforçado pela Lei do Depósito Legal, que desde 1907, em sucessivas reedições, determina a obrigação de envio de exemplares de todas as publicações nacionais para o registro na instituição, incluindo, desde 2010, a produção musical. O imenso acervo de cerca de 10 milhões de exemplares cresceu com a incorporação de doações de outras bibliotecas e coleções particulares, além de uma política consequente de aquisições e intercâmbio de publicações de interesse para o Brasil. Ademais, a biblioteca foi berço da profissionalização do setor, tendo abrigado o primeiro curso de formação de biblioteconomistas em nosso país. Hoje, sob o competente comando do ilustre escritor Marco Lucchesi, ele próprio, antigo frequentador, colaborador e amante da instituição, a Fundação Biblioteca Nacional luta bravemente para se manter relevante, antecipando e incorporando as novas tendências tecnológicas relacionadas à gestão do conhecimento e dos acervos, sem abandonar suas atribuições originais. Nessa ocasião, ostento o cumprimento do Senado Federal a todas as gerações de profissionais e gestores que passaram pela Biblioteca Nacional, desde a sua sede provisória na Ordem Terceira do Carmo, no Rio de Janeiro, até o belo prédio que ocupa desde 1910 na Avenida Rio Branco. São servidores que resistem há 214 anos às variações de disposição dos governantes brasileiros para as questões de cultura, que infelizmente ainda oscila entre o engajamento e o esquecimento do setor. Conhecemos as dificuldades de operação da instituição, muitas vezes premida pela questão do espaço para o acervo físico e pela escassez de recursos e profissionais. Deste Senado, procuramos colaborar, dentro do possível, com a preservação e desenvolvimento de suas importantes atividades. A todos os que fazem da Fundação Biblioteca Nacional este monumento da cultura nacional, seus dirigentes, seus servidores, seus frequentadores, parabéns, parabéns por mais este aniversário. Parabéns a vocês. Obrigado a todos. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos. Bravíssimo, senador. Eu gostei do bravo aqui, daí eu saí cumprimentando eles. Nem que eles não me cumprimentassem, eu cumprimentava agora. Agora. Já chegou aqui para mim o registro da nominata, que eu posso, nesse momento, com muita satisfação, apresentar a todo o Brasil para o Sistema de Comunicação do Senado. Vou tocar. Registro a presença, senhoras e senhores embaixadores encarregados de negócio e representantes diplomáticos dos países El Salvador, Iraque, Palestina, Portugal e ainda senhor deputado federal Lafayette de Andrade, de Minas Gerais, senhor primeiro secretário do Ministério de Relações Exteriores, Igor Trabuco Bandeira, representantes do Ministério da Saúde, senhora coordenadora da Coordenação de Disseminação de Informação Técnica, Sandra Cristina Teixeira, senhora chefe da Divisão
de Biblioteca do Ministério da Saúde, Iramaia Barbosa Alves, senhora presidente da Associação dos Servidores do Ministério da Cultura, Juliana de Souza Silva. Palmas a todos que nos prestigiam nesse momento. Nesse momento, com muita honra e satisfação, eu que sou um congressista que está aqui há 40 anos, tenho 4 mandatos de federal e 3 de senador e fui constituinte da Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães e me sinto aqui muito feliz nessa mesa e com a presença dos senhores e das senhoras. Então, nesse momento, concedo a palavra à excelentíssima senhora, amiga de todos nós, permita que assim eu diga, a ministra Margarete Menezes, ministra de Estado da Cultura. Boa tarde a todos e todas. Quero inicialmente saudar a mesa nessa tarde muito especial para nós, do setor cultural, do Ministério da Cultura, e especialmente para nós que temos essa relíquia, essa coroa, essa joia da coroa que é a Biblioteca Nacional para a nossa cultura brasileira. Quero saudar o presidente senador Paulo Paim, quero saudar também o senhor presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marcos Lucchesi, a senhora diretora executiva da Fundação Biblioteca Nacional, Sueli Dias, todos os presentes, deputados, deputadas, representantes de outros ministérios aqui, os servidores, que nesse momento nós estamos com uma pauta tão importante. Eu tenho muita esperança que a gente consiga colocar o valor dos servidores do setor cultural do Brasil no lugar que merecem, porque para o ano o Ministério da Cultura completará 40 anos, e são 40 anos dessa dedicação dessas pessoas em função de guarnecer, proteger, cuidar da cultura do Brasil. É uma profissão de fé, é assim que eu tenho isso, porque eu também sou do setor e eu sei como é essa vida nossa. Quero saudar a todos e dizer a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi fundada em 28 de outubro de 1810. Ela é uma das maiores bibliotecas da América Latina e possui um vasto acervo de obras raras, importantes para a cultura e para a história do Brasil. Saúdo também o Senado brasileiro, que no dia 25 de março completou 200 anos. Assim também estendo essa saudação ao senhor presidente dessa instituição, o senhor senador Rodrigo Pacheco, que não está, mas estendo a todos na figura do senador Paulo Paim, e em nome de quem também assim é extensivo a todos os senadores e senadoras que defendem e amam a cultura e a nossa Biblioteca Nacional. Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande honra que nos reunimos hoje aqui para celebrar esse aniversário da nossa Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e do Brasil, o ícone da cultura e do conhecimento do país. Desde a sua fundação, em 29 de outubro de 1810, essa instituição tem sido um farol do saber e um patrimônio inestimável para a nossa história e tem desempenhado um papel fundamental na captação e organização, salvaguarda e difusão das obras literárias, históricas e científicas. A Fundação Biblioteca Nacional é a maior biblioteca da América Latina e uma das 10 maiores bibliotecas do mundo, de acordo com a Unesco. Nesse aniversário, 214 anos, em nome do presidente Marcos Lucchesi, saúdo e celebro o trabalho incansável dos funcionários, servidores e servidoras, bibliotecários e voluntários pelo comprometimento e dedicação. Com a volta do Ministério da Cultura, celebramos também a retomada das ações fundamentais da Biblioteca Nacional. Ações importantes para a difusão da literatura brasileira, como, por exemplo, o Programa de Apoio à Tradução e Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, uma parceria da Fundação Biblioteca Nacional, entre o Ministério das Relações Exteriores e a CEFLIC.
O programa, que estava praticamente paralisado em seus mais de 30 anos de existência, já tornou possível a tradução de mais de 1.200 obras brasileiras em mais de 45 idiomas. Tem também o Prêmio Camões, a mais importante premiação da nossa língua portuguesa, que celebra a vitalidade do nosso povo, de nossa gente, celebra a língua portuguesa que floresce em nossos países irmãos e irmãs. Pensar o Prêmio Camões no tempo presente significa abraçarmos uma língua portuguesa que é diversa, multifacetada e multicultural. A Biblioteca Nacional não é apenas um espaço de livros que abriga livros, ela é um repositório da memória coletiva do Brasil. Um país que tem uma biblioteca com um acervo e simbologia da envergadura da nossa Fundação Biblioteca Nacional não pode descuidar desse tesouro que faz os olhos e os corações se debulharem em admiração e até espanto com a potência das memórias e alavancas de conhecimento e erudição que estão dispostas e expostas nas milhares de prateleiras da Biblioteca Nacional. A cada volume, a cada página, encontramos relatos que nos conectam ao nosso passado e que nos ajudam a compreender melhor o nosso presente. É a nossa querida Biblioteca Nacional que a literatura, a ciência e a história se entrelaçam, formando a base do nosso desenvolvimento social e cultural. Nos últimos anos, a Biblioteca Nacional tem se reinventado com projetos notáveis que demonstram seu compromisso com a modernização e a inclusão. Hoje, assistimos à digitalização de acervos, à criação de plataformas digitais e desenvolvimento de iniciativas que tornam o conhecimento acessível, independente de sua localização. Esses esforços são vitais em uma era onde a informação circula de forma mais rápida e contínua. A biblioteca está, assim, se moldando a um novo tempo, mas sem perder a essência que a torna tão especial, o amor pelo saber. A criação do Dia do Livro, comemorado no dia 28 de outubro, bem recente, é uma homenagem não apenas à Biblioteca Nacional, mas à cultura literária de todo o Brasil. Essa data convida todos nós a refletirmos sobre a importância da leitura e o acesso à informação. É uma oportunidade de celebrarmos a leitura e suas contribuições para a formação do pensamento crítico, criativo da nossa sociedade. E, nesse momento, eu quero fazer um apelo ao Senado Federal que nos ajude com o projeto de lei Preço Único para os Livros, porque vai trazer para nós, para o setor do livro e leitura do Brasil, para as nossas bibliotecas, uma possibilidade de se manterem à disposição do nosso povo e fazendo assim também com que a sociedade brasileira tenha mais acesso aos livros de forma mais barata, sem prejudicar o mercado, mas é necessário que a gente faça essa correção histórica. Todas as regulações das pautas de cultura que nós estamos pedindo o apoio do Congresso vem nessa direção, da gente buscar trazer para o ambiente cultural as regulações adequadas para o seu desenvolvimento econômico. Ao celebrarmos 2 séculos, é uma oportunidade para celebrarmos a literatura e suas contribuições para a formação do pensamento crítico e criativo de nossa sociedade. Assim, ao celebrarmos 2 séculos e mais de uma década histórica da Biblioteca Nacional, reconhecemos seu papel fundamental na promoção da educação e na preservação da cultura. Que possamos nos compreender, comprometer e apoiar e valorizar essa instituição, que assim como um livro se abre a cada dia para novas histórias, novas descobertas e novos aprendizados. Parabéns à Biblioteca Nacional pelos seus 214 anos, que nos próximos anos sejam repletos de inovações e que continue a iluminar o caminho do conhecimento para todos nós. Muito obrigada. Parabéns, excelentíssima senhora ministra Margarete Menezes, ministra do Estado da Cultura, e eu me comprometo em encaminhar para o presidente Rodrigo Pacheco a sua proposta que pediu o apoio do Senado em relação ao preço dos livros, ok? O teu assessor Rodrigo já me entregou, inclusive, o projeto. Será muito importante para Tá bom, eu passaria em mãos dele. Obrigada. Passo a palavra nesse momento à senhora Sueli Dias, diretora executiva da Fundação Biblioteca Nacional.
Boa tarde a todos. Saúdo a mesa. Excelentíssima senhora ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, excelentíssimo senador Paulo Paim, ilustríssimo presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, que nos traz até aqui nessa data tão especial. Saúdo também as autoridades presentes, aos amigos e aqueles que nos assistem também remotamente. Temos certeza de que temos um público vibrando e torcendo, senador e ministra, por este momento e por este ato. E agradecemos por este reconhecimento. Estamos hoje no Senado Federal celebrando 214 anos da nossa Biblioteca Nacional. Que orgulho, que motivo que temos. E esse orgulho eu estendo e estou aqui na qualidade também de representante dos servidores da Biblioteca Nacional. Aos quais eu espero corresponder com a legitimidade, a integridade e o respeito que merecem na luta e que chegamos até hoje com esta biblioteca reconhecida aqui, principalmente nesta casa, também em território nacional e internacional. Uma biblioteca nacional, em seu conceito tradicional, atua como repositório do patrimônio bibliográfico. Tem como função primordial a preservação da cultura de uma nação, reunindo, portanto, o saber dos povos em todos os tempos. Neste contexto, a Biblioteca Nacional do Brasil é a entidade responsável pela execução da política de Estado, para a captação, guarda, preservação, acesso e difusão da produção bibliográfica do país, em cumprimento da legislação do depósito legal, que já foi aqui citado tanto pelo senador como pela nossa ministra. A Lei do Depósito Legal é o mais poderoso auxiliar da Biblioteca Nacional na constituição da coleção Memória Nacional, da qual nos orgulhamos tanto, sendo a única instituição no país beneficiária da Lei 10.994, de 2004, e da Lei 12.192, de 2010, que dispõe sobre a remessa de todas as publicações editadas em território nacional à Biblioteca Nacional. O principal objetivo da Lei do Depósito Legal é assegurar o registro e a guarda da produção bibliográfica nacional, além de possibilitar o controle e a divulgação da bibliografia brasileira corrente, bem como a defesa e a preservação da língua e da cultura nacionais. Tais legislações impõem à Biblioteca Nacional do Brasil uma atuação dinâmica, capaz de absorver, tratar tecnicamente e disponibilizar ao público, através do seu portal, cerca de 80 mil exemplares por ano, graças ao esforço, dedicação e competência dos nossos servidores. Coopera para o cumprimento de sua finalidade de proporcionar a informação cultural nas diferentes áreas do conhecimento, visto que o nosso acervo é multidisciplinar. Com base na produção bibliográfica brasileira e nas obras mais significativas da cultura estrangeira, que constitui sempre o crescente acervo cujo conjunto cumpre a Biblioteca Nacional preservar. A representatividade e a singularidade deste acervo posicionam a Biblioteca Nacional no cenário nacional e internacional. 14 coleções que integram o seu acervo foram nominadas Patrimônio da Humanidade. E que orgulho, mais uma vez. É o Brasil sendo reconhecido através das suas coleções
com um acervo patrimônio da humanidade. Isso nos enche de orgulho. Eu estou aqui e me controlo para não me exceder nessa emoção, até pelo motivo, sim, de ser uma servidora que segue, que acompanha e que atua nessa instituição há alguns anos. O presidente me revela, ainda não 50, 49 anos de instituição. E isso realmente me permite dizer que a gente vivenciou várias etapas e hoje nós estamos vivendo um momento diferente. E eu agradeço também a nossa ministra da Cultura por ter nos trazido o Marco Lucchesi, que é um presidente que ancora todos os princípios também da democratização do acesso, da inovação tecnológica, que nos impulsiona, e nós precisávamos realmente deste impulso. Então, eu interrompo aqui e retorno para o meu, mas é que às vezes a emoção me estimula a interromper. Essas coleções, então, elas são preparadas. Discutir sobre os serviços públicos e privados disponíveis para acolhimento, atendimento e assistência integral às famílias de pessoas desaparecidas, a fim de subsidiar a avaliação, no ano de 2024, da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, nos termos dos requerimentos 9 e 21 de 2024. Informo aos senhores que essa é a última de 4 audiências que avaliará essa política nacional. Estão presentes conosco, de forma online, vai fazer a participação online, a senhora Sandra Peu, secretária Nordeste da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria. E já vou agradecendo a Sandra e a associação pelo envio da representante. Obrigada por ter aceitado o convite. Nós estamos numa expectativa muito grande para receber a contribuição da ABP para este tema tão importante e a gente incluir no relatório final da avaliação da política as impressões e contribuições da ABP. Também de forma online, a senhora Bruna Martins Costa, coordenadora do Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. E a gente quer agradecer a Bruna. A Bruna participou de todas as fases da avaliação. Agora a gente encerra as audiências públicas, a gente vai para as diligências e a gente vai continuar querendo o acompanhamento da Bruna até o final da avaliação. Inclusive, eu quero já pedir à Secretaria que tão logo a gente encerre esse período de avaliação, eu gostaria muito de um ofício ao Ministro de Direitos Humanos, cumprimentando e agradecendo a participação da Bruna, tanto para o ministro como para a Secretaria de Direitos Humanos. Obrigada, Bruna, por toda a sua contribuição nessa fase. E nós temos presencialmente, com muita alegria, está conosco a senhora Andressa Boyer Fronza, acho que eu falei certo. Ela é perita geral da Polícia Científica de Santa Catarina e vice-presidente do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica. Eu queria muito que a Andressa viesse à mesa, ela vai estar de forma presencial. A gente já fez a discussão. Pode sentar, Andressa, seja bem-vinda, viu? Obrigada por estar conosco. A Polícia Científica já esteve conosco numa audiência, já trouxe contribuições, mas a gente vai trazer hoje, por meio de Andressa, uma outra abordagem para a política de busca de pessoas desaparecidas. Eu quero informar que foram convidados para esta reunião representante da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, representante da Secretaria de Atenção Especializada, primária e especializada, à Saúde do Ministério da Saúde, representante do Conselho Nacional de Saúde, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nós tivemos a justificativa de ausência de
justificou a ausência o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, o senhor Adriano Massuda. Justificou a ausência o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Justificou a ausência o senhor Felipe Proenço de Oliveira e o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, senhor Fábio Baquerete Vitor. No entanto, também foram convidados a indicar representantes os demais que não indicaram e também não justificaram a ausência. E isto nos abre um alerta. E as justificativas que nós recebemos, Andressa e demais convidados, essa audiência, ela especificamente, ela vai abordar, ela tinha como objetivo, e eu vou colocar aqui, o objetivo dessa audiência seria debater os serviços públicos e privados disponíveis para acolhimento, atendimento e assistência integral às famílias de pessoas desaparecidas. E o que eu quero dizer para os senhores? A lei que institui a política, a 13.812, no artigo 15, prevê o atendimento às famílias, e especialmente o atendimento psicossocial aos pais, aos filhos, às famílias, porque o desaparecimento de uma pessoa causa inúmeros problemas para a família. O que nós temos? Mães em profunda depressão, e vocês viram isso aqui nas audiências. O que nós temos? Pais em desespero. Nós temos ocorrência de suicídio. O que nós temos? Filhos em desespero, filhos desenvolvendo transtorno porque os pais estão desaparecidos. Por isso que a lei, quando aprovada, no artigo 15, prevê o atendimento psicossocial. Contudo, os órgãos públicos de saúde, ao justificarem a ausência, os convidados que não enviaram representante, nos informaram, em resposta ao nosso convite, que no âmbito, eu quero muito chamar a atenção da nossa querida Bruna, que ela vai ter que discutir isso lá no comitê gestor, que nos informaram que no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, vocês sabem que a saúde é tripartite, no Comitê Intergestor e Tripartite, que reúne gestores municipais, estaduais, distritais e federais, o tema ainda não foi pautado. Eu vou repetir, a lei é de 2019. O tema ainda não foi pautado nos grupos de trabalho correlatos, seja no que se refere à assistência, seja no que concerne aos sistemas informatizados do SUS. De lá para cá, 2 governos, o governo Bolsonaro e o atual governo. E ainda o atendimento psicossocial sequer foi pautado. E isso nos abre um alerta, e isso vai estar incluso no nosso relatório final. De que me adianta eu ter uma política pública em que um eixo tão importante não tem sido considerado no país? Essas famílias estão em desespero. Deixa eu falar números. Segundo o Ministério Público Federal, que aqui nessa mesa esteve, nós estamos com mais de 101 mil pessoas desaparecidas no Brasil. Vamos imaginar que cada uma dessas pessoas tenham 4 familiares. Eu tenho aí, gente, no mínimo 400 mil pessoas vivendo dores, angústia, sofrimento, desenvolvendo transtornos, doenças psicossomáticas. E cadê o acolhimento? Psicossocial. E quando eu falo do psicossocial, é o atendimento com psiquiatra, com psicólogo, com medicamento. Cadê o atendimento às famílias das pessoas desaparecidas? Mas o atendimento social? Essas famílias estão tendo apoio no transporte? Porque quando uma criança desaparece, a mãe, gente, ela quer ajudar a procurar. Essa mãe está tendo um auxílio para se ausentar alguns dias do trabalho. Inclusive, isso acalma ela, querer ajudar, querer ir na casa dos parentes procurar a criança. Como é que estão os atendimentos sociais? Tem algum benefício para essa família? Como é que elas estão sendo acompanhadas?
Então, gente, confesso que nós hoje vamos abrir a audiência lamentando que o artigo 15 da lei não está sendo cumprido. Lamentamos que ainda está ausente na política pública o atendimento psicossocial às famílias de pessoas desaparecidas no Brasil. O que nos leva a acreditar que muito temos que avançar. Mesmo sem a presença desses representantes, a gente vai fazer a discussão hoje. Nós vamos fazer essa discussão e nós vamos fazer encaminhamentos após essa audiência. Nós estamos na 4ª audiência pública, mas a avaliação ela vai continuar por meio de outras atividades. Eu quero informar que nós aprovamos aqui na comissão o requerimento número 49 para a realização de uma diligência externa no estado do Pará. Nós selecionamos 2 estados para a gente ir em loco e acompanhar como a política está sendo desenvolvida. Escolhemos o estado do Norte, que é o estado do Pará, e escolhemos no estado do Sul, o estado de Santa Catarina. E nós também vamos fazer uma diligência aqui no Centro-Oeste, no Distrito Federal. Nós já vamos agora dia 6 e 7 ao estado do Pará, com o objetivo de conhecer as ações que têm sido implementadas pelo governo do estado do Pará na busca e localização de pessoas desaparecidas e assim possibilitar a elaboração de um relatório final da avaliação da política. Eu informo que nós estamos encontrando um pouco de resistência com os órgãos do Estado, porque é tudo muito novo. Observe que a política realmente ela não está implementada na sua totalidade, então os órgãos do Estado do Pará, mas por que está vindo? Não é para criticar nenhum Estado, é para entender a dificuldade que o Estado está tendo da implementação da política. Esse é o objetivo das diligências. E trazer as impressões do Estado para a política nacional, trazer as impressões do Estado. E por que o Pará? A gente quer conhecer, a gente quer saber como se dá uma política num Estado tão grande. Um Estado que tem o Marajó, por exemplo. Como é que está a política, como é que ela está sendo aplicada em região ribeirinha? Nós também aprovamos o requerimento 50 para ir ao estado de Santa Catarina para conhecer um programa de sucesso, que é o programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina. E também nós aprovamos o requerimento 51 para a gente estar com o Distrito Federal no Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do DF, que reúne o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação, o Instituto de Medicina Legal e o Instituto de Pesquisa de DNA Forense. Então, nós teremos 3 diligências, a princípio, mas se a gente entender que nós vamos precisar estender mais alguma atividade para o final do relatório, nós estaremos apresentando novos requerimentos de solicitação de audiências, coleta de dados, reuniões extras. Então, para informar que ainda teremos 3 diligências, a Secretaria se prepare, nós vamos tomar tacacá lá no Pará. Nós vamos agora para a exposição das nossas 3 convidadas. Que bom, 3 convidadas. É muito bom ver mulheres em lugares estratégicos, em lugares de tomada de decisão, de execução de políticas públicas. Nós vamos começar com Sandra Peu, secretária Nordeste da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria, para a gente entender se a associação tem acompanhado a política pública de busca de pessoas desaparecidas, se a associação tem algum programa voltado para o tema. E aqui a gente já agradece, Sandra, a sua participação e nós estamos numa expectativa muito grande para lhe ouvir. Sandra, você terá 10 minutos. É possível que uma campainha toque, mas não se assuste com a campainha. Se precisar estender a sua apresentação, fique à vontade. E no final, claro, se tivermos algumas perguntas, nós vamos estar encaminhando. É possível que algum parlamentar entre na audiência e a gente trabalha assim. O senador entrou, a gente passa imediatamente a palavra para o senador, que às vezes eles querem fazer a pergunta, fazer a manifestação, porque eles estão em outras agendas paralelas. Sandra, por 10 minutos, seja bem-vinda e estamos felizes com a sua participação nessa audiência pública. Boa tarde a todos. Saudando a senadora Damares, eu me apresento e saudo toda a mesa
Agradeço muito o convite feito à Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu estou aqui com alguma dificuldade de discernimento tecnológico para aprender como é que eu faço o compartilhamento da minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu apresento a tela. Peço desculpas da minha falta de habilidade técnica, gente. O que eu faço? Eu uso outros aplicativos. Deixa eu ver se eu consigo. É possível alguém ajudar a ler? Só um instantinho. Vai indo, Sandra. Desculpe. Alguém... Pronto. O médico, antes de tudo, precisa apresentar-se com conflitos de interesse. Eu vou passar depois na tela. Mas nesse momento eu não trabalho para nenhum. Sandra, nós não estamos visualizando. Sandra, não estamos visualizando a sua apresentação. Pronto, deixa eu tentar ver como é que eu faço isso. Me desculpe. Eu não sei como fazer. Pronto, deixa eu ver como é que eu tentar fazer um outro caminho aqui. Não estou conseguindo. Deixa eu descobrir. Recentes. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa apresentação. Não sei se essa aqui estava direitinho. Pronto, eu espero que esteja direitinho. Se não tiver, a gente... Perfeito, Sandra, perfeito. Pronto, senhores. Então, esses são os meus conflitos de interesse. Eita, aqui está tudo em branco. Senhores, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo lábio, que vai ficar mais rápido e mais fácil. Vou pegar meu guia aqui. Vou retomar com os senhores a lembrança do que foi trazido, né, que é a Lei 13.816, 16 de março de 2019, de contextualizar a circunstância, e que no artigo 15, como apontou a senadora, fala da necessidade do poder público implementar os programas de atendimento psicossocial à família de pessoas desaparecidas. Quero lembrar com os senhores coisas que já foram discutidas em outros momentos, outras audiências, e... Opa! Deixa eu tirar. Pronto. E apontar que o maior número de desaparecidos entre as causas de desaparecimento são os desaparecimentos voluntários, que é de 71,3%. Observo que esse número é um tanto quanto coincidente com o número de homens que morrem em situação violenta. O jovem hoje morre, em sua maioria, homem em situação violenta. Esse 71,3% de desaparecidos por causa voluntária também são homens jovens. Destrinchando com os senhores, para a gente entender melhor os motivos do desaparecimento, vamos tratar um pouquinho do desaparecimento voluntário. Involuntário. Involuntariamente é a pessoa que desaparece e que tem uma restrição da capacidade de autonomia, não tem capacidade cognitiva, tem um transtorno dissociativo, um esquizofrênico, sofre de uma demência e que, por conta da doença mental, não consegue se gerenciar e retomar o convívio do seu lar, né? Não consegue retomar o caminho de casa, se perde. Por outro lado, o desaparecimento voluntário deve ser ponderado com algum cuidado, porque quem estabelece esse registro de que essa pessoa realmente tinha capacidade cognitiva e autonomia para discernir sobre o desejo de desaparecer? Nos registros não existe essa possibilidade, não existe alguém tecnicamente capaz para avaliar se alguém que é registrado como desaparecimento voluntário de fato foi voluntário ou não. Também temos o desaparecimento por conflito de guarda, que acontece, em geral, em famílias desestruturadas, em famílias com contextos violentos, e aí aponto mais uma vez a relação com a saúde mental, com as dificuldades psicossociais, né? Que é quando ou o tutor ou quem tem a curatela de uma criança, ou uma pessoa já mais velha, né, com mais de 18 anos, né, um tutor, um curador, acaba entrando em conflito com uma outra pessoa da família e pode levar
uma dessas partes leva, por conta do litígio, uma criança ou um adulto dependente para um caminho desconhecido, né? Temos que ponderar também sobre o desaparecimento de pessoas por causas criminosas, que são aquelas que são mantidas em cárcere privado, em ocultação de cadáver, e essas pessoas, em geral, estão muito submetidas a essas circunstâncias de violência urbana. Nós devemos pensar claramente na relação com a dependência química. Pessoas que sofrem dependência química estão mais vinculadas a circunstâncias em que o narcotráfico pode se relacionar com esse tipo de desaparecimento. Temos também todo o resto da circunstância de sequestro para tráfico de pessoas, prostituição, pornografia, pedofilia e escravidão humana. Outra forma de a gente observar o desaparecimento é devido a acidentes, intempéries ou desastres ambientais. No Rio Grande do Sul tivemos uma grande tragédia em que pessoas não tinham capacidade de por conta própria ou por conta de terceiros, né, por conta de outra pessoa, definir o próprio destino e acabaram desaparecidas. Uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que morre numa circunstância catastrófica, às vezes não tem seu cadáver reconhecido e ela ainda é mantida como desaparecida por algum tempo, né? Temos as pessoas que fogem de instituições que são aquelas que estão relacionadas ao cuidado do Estado, então as pessoas que fogem de prisões ou hospital de custódia de tratamento. Então, elas não têm necessariamente uma relação com saúde mental quando estão em prisões, mas certamente se relacionam com saúde mental quando estão em um hospital de custódia de tratamento psiquiátrico. Tem o desaparecimento forçado, quando a pessoa fica, ela é retirada do seu meio pelo Estado e suprime-se o direito à proteção de lei. Sobre isso, eu acho que podem me perguntar 8 vezes o que acontece, mas eu só tenho uma opinião sobre isso. Não é possível falar nesse contexto que temos hoje desse tipo de desaparecimento, né? Relacionando agora as circunstâncias em que os desaparecimentos acontecem e as causas psicossociais que envolvem as pessoas desaparecidas, nós temos que ponderar que a abordagem de agravo à saúde psicossocial de familiares desaparecidos deve contemplar os contextos de desaparecimento. Antes de tudo, se nós evitarmos desaparecimentos, certamente haverá redução do número de familiares impactados. Isso é muito simples e muito óbvio, né? Devemos pensar no tratamento dessas pessoas, não simplesmente como cuidado de saúde mental e física, mas também em relação aos recursos de subsistência necessários durante o período de busca, né? Que essas estratégias devem ser levantadas a curto, médio e longo prazo, tanto para situações urgentes, para a manutenção desses cuidados dos familiares e estratégias, inclusive, para tratamento de lutos prolongados ou lutos que não se resolvem. Também é necessário que essas pessoas, familiares de quem desapareceu, sejam cuidadosamente observadas ao longo do tempo para serem reinseridas. Muitas vezes elas ficam afastadas das suas atividades de vida diária e mais adiante é necessário que elas se reintegrem de alguma maneira, mesmo carregando luto, mas que elas se reintegrem para que elas voltem a ter as atividades delas. Eu apresentaria para os senhores o slide com os dados dos CAPs de 2022. Eu vou fazer uma breve descrição, mas o importante desse slide ele é todo dividido por regiões brasileiras. Nós temos no Centro-Oeste 16.700... Não, desculpa, aqui, ó. No Centro-Oeste nós temos 169 CAPs. No Nordeste, nós temos 979 CAPs.
No norte, nós temos 181 CAPs, no sudeste, 1.043 CAPs, no sul, 462 CAPs. Então, em 2022, nós tínhamos no Brasil 2.836 CAPs. Esses dados são bem recentes. Maria Dilma, nossa colega psiquiatra, que já foi coordenadora de saúde mental do Ministério da Saúde, apresentou esses dados na última semana no Congresso Brasileiro de Psiquiatria e nos apontou também que houve um aumento do número de CAPs. Existem CAPs que eles não são registrados porque não cumprem com todos os critérios necessários pelo Ministério da Saúde e não recebem verba desses CAPs. Então, nós temos esse número aproximadamente. Eu aponto os CAPs como um número interessante de se observar, porque são os CAPs dos serviços centralizados para atendimento de pessoas com problemas de saúde mental, transtornos psicossociais no nosso país. Deixa eu pegar um outro dado aqui. Bom, todavia, nós temos uma alteração do plano de atendimento para pessoas com doença mental de 2017 para 2023. O que acontece? Em 2017, nós tivemos um incremento dos serviços disponíveis para a população e o governo federal passou a distribuir verba para uma rede maior, mais diversificada de serviços, na qual se observava a possibilidade do pessoa ser atendida. Por exemplo, hospitais psiquiátricos entraram nessa rede, ambulatórios entraram nessa rede, comunidades terapêuticas entraram nessa rede. Em 2023, o governo federal alterou, derrubando uma resolução que determinava esse aumento da quantidade de estabelecimentos de saúde que agem na RAPS, né, que compõem a RAPS, e foram tirados vários desses serviços, diminuindo a capacidade e a qualidade de atendimentos para as pessoas. Eu lembro que os serviços de saúde mental que compõem a RAPS, eles são complementares. Um não substitui o outro. Então, o CAPS não substitui o ambulatório não substitui a internação em hospital especializado, e nós temos agora um decréscimo, mesmo tendo um pequeno aumento do número de CAPs, nós tivemos um decréscimo nos estabelecimentos de saúde que tratam, dentro de sua possibilidade de diversidade, os serviços que tratam essas pessoas com necessidade de tratamento psicossocial. Nós podemos identificar que muitas das causas que são apontadas como risco de desaparecimento poderiam ser evitadas se nós tivéssemos esses recursos de saúde melhor qualificados e mais disponíveis para a nossa população. Infelizmente, nós temos um decréscimo da assistência. Pressupõe-se que as causas cujo motivo são de saúde mental prévia ou de contexto em que a saúde mental abalada, socialmente inclusive, pontua como maior risco para desaparecimento, vão aumentar. Nós vemos isso nos números de desaparecidos que aumentam junto e podem observar que a assistência tem reduzido, né? As famílias de pessoas desaparecidas, elas têm algumas características especiais. Elas continuam envoltas às circunstâncias que levaram ao desaparecimento. Estava lembrando de Juju, uma pacientezinha minha, que roubou um chocolate na comunidade em que ela mora e a mãe deixou ela sem ir para a escola que ela frequentava, porque Juju poderia ser punida pelo tráfico de drogas, né? pelo tribunal do crime, e poderiam sumir com Juju, Juju poderia ser espancada. Então, são realidades que se mantêm nesse contexto, e temos que tomar cuidados realísticos, né? Uma pessoa que trata
um familiar de alguém que tem uma demência avançada, né, uma demência que ainda permite que essa pessoa abra o portão e saia para a rua. Às vezes é muito complicado manter o gerenciamento desse tratamento cuidadoso em casa, e mesmo a pessoa que é cuidadora, às vezes ela está muito impactada e tem dificuldades de manter essa circunstância. Voltando o desaparecido para casa, o problema se mantém, né? Essas famílias, além de toda a circunstância de grave estresse, pode eclodir exatamente com doença mental de fato, transtorno de estresse pós-traumático, outras transtornos de humor, transtornos de ansiedade múltiplos, né? Então, essas famílias também têm que ser vistas diante dessa circunstância específica de cuidado, que é adoecimento mental por conta da circunstância traumática. Essas famílias também podem acabar vivenciando ao longo do tempo um luto sem um cadáver para velar, né? Não conseguem ter uma resolução psíquica dessa dor, da perda, porque muitas vezes uma pessoa desaparecida e que é dada como morta mais adiante, você tem o documento, mas o documento não adianta para aquela mãe, não adianta para aquele filho que não consegue velar o corpo, não consegue enterrar, não consegue ter uma resolução emocional dessa perda. Essas famílias, às vezes, também experienciam culpa e responsabilização. Conflitos intrafamiliares podem se aflorar e pode ficar muito mais complicada a dinâmica familiar e as relações sociais dessa família com a comunidade. Então, eu gostaria de apresentar alguns pontos críticos quando a gente pensa na abordagem dessas famílias de pessoas desaparecidas, né? Então, a estratégia de prevenção do desaparecimento é insatisfatória. Nós não temos a prevenção e temos que pensar, antes de qualquer coisa, vamos pensar, qualquer doença a gente olha de que maneira? Prevenção, tratamento e reabilitação. Nós não estamos fazendo a prevenção, nós não estamos oferecendo para essas famílias a possibilidade de ter pessoas que passam por transtornos mentais, circunstâncias sociais mais seguras, cenários organizados e controlados para que diminua o número de desaparecimentos. As notificações, observando-se tudo que é feito pelo governo federal e apontado como notificação e os números elaborados, a gente observa que esses números não trazem as características próprias que nos ajude a identificar como lidar com a população de familiares. Primeiro, porque as notificações são deficitárias, nós temos um número muito ínfimo de estados que respondem com notificações, essas notificações são incompletas, essas notificações não trazem dados que nos ajude a reconhecer o perfil dessas famílias e não temos os dados de pessoas encontradas. As pessoas que foram encontradas tinham qual perfil de desaparecimento? Qual grupo de pessoas, as pessoas que foram perdidas, desaparecidas involuntariamente, são na maior parte das vezes encontradas, ou as pessoas que foram perdidas, desaparecidas por alguma outra estratégia, outro problema de desaparecimento, são mais facilmente encontradas? Qual é o tempo para encontrar essas pessoas? Isso muda um bocado na estruturação de política pública. Não existe uma estratégia de cuidados para a população de familiares que sofrem por desaparecimento doente. Não existe no governo federal, a Associação Brasileira de Psiquiatria nunca foi mobilizada para que a gente pudesse trazer essa resposta. Nós trabalhamos, inclusive, com circunstâncias de apoio a situações de catástrofe, e isso nós fazemos, tanto para pessoas desaparecidas ou pessoas traumatizadas, impactadas por situações de catástrofe, mas essas outras formas de desaparecimento nós não abordamos até hoje. E é sabido muito claramente que todo o sistema privado não conta com estratégias específicas para lidar com esses familiares, nem mesmo com a população de pessoas desaparecidas que retomam a sua vida no lar.
ainda podemos observar que não existe serviço de saúde mental que comporte a demanda atual e muito menos a demanda reprimida. Hoje, a RAPS não consegue dar conta minimamente da população. E fazendo uma matemática talvez mais anterior aos números que a senadora Damares apresentou, ela apresentou 101 mil pessoas desaparecidas. A minha continha foi com os dados anteriores, até 2021. Então, a gente tinha umas 56 mil pessoas desaparecidas e digamos que a gente tenha uns 3 mil CAPs, um pouco mais, um pouco menos. Fazendo uma divisão, se a gente pegasse todos os desaparecidos e de uma forma igualitária, aliás, por todos os CAPs, nós teríamos umas 20 pessoas. Ponderando um número de impacto, e eu vou usar como aproximação o número de pessoas impactadas pela morte de alguém por suicídio, que é 6, então eu vou reduzir um pouquinho, digamos que cada pessoa que desaparece impacta umas 5 pessoas. Fazendo essa continha, para cada CAPES, nós teríamos mais 100 pessoas para serem absorvidas nesse serviço de saúde especificamente. Em 2018, no CAPES de Cajazeiras, aqui em Salvador, eu trabalhava com uma fila de espera de 600 pessoas aguardando serem atendidas. Então, nós sabemos que não é possível que a RAPS absorva essas pessoas, né? Mas a gente sabe que a gente tem que pontuar também estratégias para que as coisas caminhem melhor. Então, precisamos tratar as causas dos desaparecimentos, melhorar a qualidade de notificação dos desaparecimentos, a qualidade e os fluxos necessários. Os fluxos devem ser cumpridos. A lei deve exigir dos estados esse controle do fluxo da informação. Precisamos também observar que a RAPS é insuficiente para diminuir o risco de desaparecimento e ela é muito insuficiente para comportar as pessoas que são familiares de desaparecidos. Temos que pensar na sociedade como um todo e proporcionar redução do tráfico de drogas, fazer combate ao narcotráfico, diminuir a percepção de risco do uso de drogas. Isso impacta, inclusive, no número de pessoas dependentes químicas. E o Estado tem que passar a tratar pessoas com dependência química de uma forma realista. O Estado não conta com medicação adequada, não conta com serviços adequados, o treinamento dos profissionais não é adequado para o tratamento de pessoas com dependência química. O fortalecimento das famílias também é um ponto significativo e criar uma estratégia de reduzir o risco de desaparecimento e observação de reduzir também o tempo de desaparecimento de pessoas. Toda essa organização não vai ser levada a cabo, não vai trazer resultados positivos se a gente não entender que, prevenindo, a gente vai ter melhores respostas do que simplesmente arrumar um fluxo artificial e que não vai ser cumprido pelo Executivo. Eu quero agradecer e me colocar disponível. Obrigada. Obrigada, Sandra. Excelente a sua apresentação. E, inclusive, Sandra, gostaria de pedir que você enviasse para a Secretaria os seus slides, porque nós gostaríamos de tê-lo na avaliação final, no relatório final, e também para que eles fiquem disponíveis para a sociedade. Esses slides, as apresentações nas audiências públicas, Sandra, têm sido material de pesquisa para estudantes, para gestores públicos, e o seu material, com certeza, está muito rico. Você usou um número de 51 mil pessoas desaparecidas, e a gente já tem informação do Fonalid que passa de 101 mil pessoas. Então, quando você fala de 100 pessoas por CAPES, a gente vai ter que multiplicar 200 pessoas. Realmente, é um desafio, é um grande desafio o atendimento psicossocial
às famílias das pessoas desaparecidas. Muito obrigada, Sandra. Se puder continuar mais um pouquinho com a gente, nós só vamos ter mais 2 expositores e a gente vai fazer uma audiência muito rápida hoje, muito rápida. Já tivemos audiências enormes aqui, uma tarde inteira. Nós estamos recebendo muita participação por meio das redes sociais e eu queria fazer uma mudança aqui de fala, Bruna. Nós temos aqui a Andressa da Polícia Científica, ok? Não é o tema dessa audiência, mas eu gostaria, Bruna, da gente ouvi-la. Por quê? Como você é a coordenadora do comitê gestor, de repente ela traz alguma informação que você pode usar na sua fala quando você vai falar hoje sobre o artigo 15. Então, me permita fazer essa inversão e depois a gente continua com o tema da audiência. Mas, Andressa, antes de você falar, algumas perguntas estão chegando. Eu vou ler 3 que eu acho que podem substanciar a sua apresentação. Uma vem de Ivoneide, do Mato Grosso do Sul. Ela diz o seguinte: a nova proposta para o documento de identificação prevê o cruzamento das digitais com o banco de dados de desaparecidos? A outra pergunta, Andressa, você não precisa responder agora, também fica à vontade, se não quiser responder. A nova Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas permite a interação entre bancos de dados oficiais e inteligência artificial? Essa veio de Alexandre, de São Paulo. E vem uma aqui, um comentário muito interessante, Tiago, de Goiás. É necessário integrar as câmeras policiais e de trânsito com inteligência artificial para otimizar a busca de pessoas desaparecidas, ok? Andressa, 10 minutos, ali tem um cronômetro, mas fique à vontade se você precisar passar do seu tempo. Obrigada, senadora. Muito boa tarde. Eu gostaria de saudar a senhora Bruna, do Comitê Gestor do Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Eu também faço parte desse comitê como representante do Conselho Nacional dos Dirigentes de Polícia Científica. Gostaria de saudar a doutora Sandra, também da Associação Brasileira de Psiquiatria, parabenizar pela brilhante fala, pelas explanações que nos trouxe até aqui, e também saudar de forma muito especial a senadora Damares, que tem conduzido esse acompanhamento da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas aqui pelo Senado esse ano, e agradecer também a oportunidade para falar em nome do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica. As polícias científicas, elas atuam muito em várias frentes nessa política em nossas atuações rotineiras, né? E a gente consegue imaginar como é a dor de não saber onde está aquela pessoa que você ama, não saber onde está o paradeiro de um ente querido. Para muitas famílias essa é uma dolorosa realidade, nós já trouxemos os números até aqui. Se a gente pensar, por exemplo, que desde 2019, quando a Lei 13.812 foi instituída, já são mais de 400 mil registros de desaparecimentos. Então, são milhares de famílias impactadas com essa dolorosa realidade. São mais de 400 mil rostos, mais de 400 mil histórias, e por trás de cada história, a dor e a esperança de encontrar aquele ente querido. Cada desaparecimento ele impacta não só a família, mas a sociedade como um todo. E é nosso dever como profissionais da segurança pública, como servidores públicos, em trabalhar nas mais diversas frentes, não apenas nessa busca por respostas, mas também para a gente prover a dignidade, o respeito às vítimas e às famílias das vítimas, que é o foco principal dessa audiência de hoje.
Trazendo para quem não conhece muito a atuação das polícias científicas, eu costumo falar que a gente é uma das engrenagens silenciosas da segurança pública nos estados, porque poucas pessoas, pouca parte da população conhece a fundo a atuação dos órgãos de perícia oficial de cada estado. Mas nós somos responsáveis pelo serviço de medicina legal, de criminalística, de análises laboratoriais forenses e de identificação, tanto identificação civil quanto criminal aqui no nosso país. Então, para qualquer assunto relacionado à identificação de uma pessoa, através de qualquer tipo de vestígio que tivermos relacionados, precisará do trabalho de um perito oficial, de uma equipe pericial que auxiliará nesse trabalho. E tanto a ciência pauta a nossa atuação, já que somos a polícia científica, mas a tecnologia também é uma aliada do nosso trabalho e embasados nesse conhecimento técnico-científico e nas tecnologias que temos disponíveis, né, os peritos oficiais e todos os policiais científicos, agentes, papiloscopistas, dedicam-se diuturnamente na coleta e interpretação de vestígios, seja nos locais de crime ou nas vítimas desses crimes, para que a gente possa trazer essas respostas, tanto quanto a materialidade, quanto a dinâmica, quanto a autoria de crimes, mas também em qualquer situação que esteja relacionada à identificação humana. Tanto a identificação humana em situações como, por exemplo, de desastres em massa, ou quando a gente estiver diante de alguma pessoa que não tenha a identidade conhecida, por exemplo, num hospital ou numa instituição de longa permanência, para que a gente possa falar quem é, de fato, aquela pessoa. Então, a gente tem essa missão de entregar às famílias algo precioso, que são respostas. Respostas de como aconteceu algum crime, alguma situação, o que de fato deu causa a uma situação, mas também na localização e busca de pessoas desaparecidas conseguimos auxiliar em muito com a nossa expertise, com as nossas técnicas na identificação e localização dessas pessoas. Nós administramos e utilizamos no nosso dia a dia diversos bancos de dados, tanto bancos multibiométricos como de faces e de impressões digitais, bancos de perfis genéticos, temos também a possibilidade do uso de odontologia forense, de antropologia forense, que são ramos da medicina legal que são aplicáveis à identificação do ser humano. E conseguimos, assim, fornecer respostas rápidas e precisas em todas essas situações, né? Como eu coloquei, situações de desastres em massa ou até qualquer situação que seja necessária à identificação humana. Todos os anos, as polícias científicas, elas participam das campanhas de localização e buscas de pessoas desaparecidas que são promovidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio do Comitê Gestor da Política Nacional, com o objetivo de que a gente possa acelerar a localização e identificação de pessoas e a resolução de casos de desaparecimento aqui no Brasil. Então, esse ano, por exemplo, nós estamos fazendo parte dessa campanha. As polícias científicas de todo o Brasil, orientadas e muito fortalecidas até pelo Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, para que todos se engajem nessa campanha e a gente consiga ter resultados mais robustos, mais rápidos, mais eficientes. Nesse ano, na primeira fase da campanha, nós tivemos a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Então, a partir dessa coleta de familiares de DNA de familiares de pessoas desaparecidas e do processamento de DNA de restos mortais não identificados que temos nos nossos setores de medicina legal, nós conseguimos fazer esse cruzamento a nível nacional na tentativa de identificar esses restos mortais e poder restituir, dar essas respostas preciosas para famílias, para que, mesmo diante dessa situação dolorosa, possam encerrar, ter esse momento de luto, de despedida vencido.
Em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem atuado para não ter essa campanha de coleta de DNA somente na época da campanha. Nós temos conseguido manter os postos de coleta de forma permanente o ano todo no estado, e esse ano, por exemplo, ampliamos de 5 pontos de coleta para 15 pontos de coleta, para que todas as regiões do estado possam ser atendidas e assim a gente consiga trazer mais conforto, mais possibilidade das famílias localizarem os seus familiares desaparecidos. Isso não tem acontecido somente em Santa Catarina, a nível de todo o Brasil, as polícias científicas têm se empenhado nessa situação. Agora nós teremos mais 2 fases dessa campanha, que também estão sendo organizadas pelo comitê gestor e que trazem, né, de forma muito prática o trabalho das polícias científicas. Então, a próxima fase, nós vamos fazer a coleta de impressões digitais, de face e de material genético de pessoas com identidade desconhecida que estão em instituições de longa permanência, como, por exemplo, hospitais, asilos, e, a partir desse levantamento, usar as nossas técnicas para conseguir identificar essas pessoas. E a terceira fase dessa campanha está programada para a gente processar as impressões digitais de restos mortais que ainda não estejam identificados. E, dessa forma, a gente já são atividades realizadas de forma rotineira nas polícias científicas, mas na campanha a gente tem esse plus de conseguir trazer mais agilidade, né, mais grupo, colocar mais servidores atuando nisso para que a gente traga cada vez mais respostas. Então, a execução da Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas, ela reforça o comprometimento dos governos estaduais em garantir, através das suas polícias científicas, que a ciência forense seja uma ferramenta essencial para a resolução de casos de desaparecimento aqui no Brasil. E eu sempre trago que isso é mais do que um ato técnico, é um ato de humanidade, é um compromisso que nós temos com toda a população, com todos os cidadãos que são, né, para vocês que nós trabalhamos. E esse é mais um motivo para que a gente tenha um fortalecimento dos órgãos de perícia oficial em todo o país. Nós precisamos que a perícia oficial seja cada vez mais fortalecida, autônoma, para que a gente consiga de fato, em todas as situações que o nosso trabalho seja realizado, né, fazendo esse elo tanto da investigação quanto o sistema de justiça criminal, mas também atuando em diversas políticas, como a Política Nacional de Busca e Localização de Pessoas Desaparecidas. Então, por isso eu reforço o quanto é importante de nós fortalecermos os órgãos de perícia oficial, as polícias científicas, e eu agradeço o apoio dessa casa aqui do Senado, em nome da senadora Damares, para que isso, de fato, aconteça. Eu acredito, e encerrando, né, as minhas palavras, que juntos nós podemos e devemos fazer a diferença na vida de tantas pessoas que ainda esperam por essas respostas. Muito obrigada e fico à disposição para as perguntas. Andressa, obrigada pela participação. Sem a polícia científica, a gente não encontra as pessoas desaparecidas. Eu tive uma experiência, Andressa, enquanto ministra, de a gente fazer uma campanha. E como eu tenho muitos seguidores, a polícia pediu que eu ajudasse na divulgação nas minhas redes, nas redes do Ministério, as comunidades que eu participo, evangélicas no Brasil inteiro. E a gente começou a pedir para as pessoas virem para doar material genético para a gente fazer o cruzamento. E um dos e-mails que eu recebi, uma senhora que me acompanhava na minha rede pessoal, ela viu a campanha e ela e a família foram e eles entregaram o material genético da família porque eles estavam há 22 anos procurando a mãe. E a polícia científica deu a resposta que a família tanto esperava. Nem sempre a resposta é localizamos, mas a família quer saber o que aconteceu. E a família me fez um e-mail, Andressa, um e-mail muito lindo, dizendo que, quando a mãe desapareceu, aqui em Goiás, eles fizeram tudo, todos os programas de televisão. Eles foram a programas
muito famosos como Ratinho, eles gastaram tudo que tinham, tudo, em busca da mãe. E a angústia só aumenta. Eles só queriam saber o que aconteceu com ela. Porque depois fica aquela dúvida, será que a mãe nos abandonou? Será que a mãe não nos amava? Olha as dores para uma criança, para um adolescente. E foram 22 anos de busca e de muita angústia. Gente, eles venderam o patrimônio para ir a todos os IMLs do Brasil. A família foi a todos os estados. A família foi a hospitais, contratou detetive particular. Eles fizeram tudo. Mas na campanha para o cruzamento de material genético com vocês, 2 pessoas da família compareceram, e é tão fácil, né, fazer a coleta do material genético. Em menos de 10 dias, a Polícia Científica deu a resposta que a família buscava há 22 anos. E o e-mail era: obrigada, ministra, porque foi na sua rede que a gente encontrou a campanha. E a resposta era, gente, para muita tristeza, da forma como eu vou falar. A mãe ela teve um surto psicótico e ela foi encontrada, ela sai de Goiás e foi encontrada no interior de São Paulo. Interior de São Paulo, andando na estrada. E ela foi atropelada no interior de São Paulo e ela morreu atropelada. E o corpo dela estava sepultado numa cidade do interior de São Paulo, 22 anos, e o material genético da mãe tinha sido coletado e eles sabiam exatamente onde estava a ossada. A família só queria saber o que tinha acontecido. Aquilo fecha um luto. Eles não encontraram a mãe amada viva para abraçar os netos que ela não conheceu, os netos que não conheceram a avó, mas eles tiveram uma resposta. E a resposta fecha o luto. E eu usei muito tempo essa história para conversar com a Polícia Científica, todas as vezes que eu estou com vocês, para agradecer tudo que vocês têm feito. Sei que falta investimento, falta dinheiro, falta incentivo e falta mais autonomia para a Polícia Científica. E aqui eu registro publicamente, Andressa, e quero que você leve para o Conselho Nacional dos Dirigentes de Polícia Científica, que eu sou a favor da autonomia da Polícia Científica. Vocês precisam ser uma polícia autônoma, separada. O sonho de todo brasileiro, um CSI, tá? É o sonho. E a gente ter investimentos, a gente ter aportes separado para a Polícia Científica, autonomia. Então, assim, que fique registrada a minha posição, e não é única, nós temos muitos senadores, você sabe, a PEC está tramitando nesta casa, existem muitos senadores apoiadores, né? Então, que eu manifesto aqui o meu respeito, admiração e o meu apoio a vocês na luta por uma polícia forte, independente e autônoma, tá? Na sequência, obrigada pela sua participação, Andressa. Na sequência, nós vamos ouvir Bruna Martins Costa, coordenadora do Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que vai ter 2 missões aqui. Falar do artigo 5º, como o Comitê Gestor está fazendo o acompanhamento do atendimento psicossocial das famílias, o que ela tem de novidade para nós, já que os nossos convidados da área da saúde não vieram, o que ela tem de novidade, se tem alguma informação que vai nos alegrar, espero que sejam informações alegres. Mas aí, Andressa, desculpa, Bruna, me permita 3 perguntas, se você quiser responder. Diz o seguinte: na revisão, bem de Valdete do Acre, na revisão dessa política serão unificados os dados das pessoas desaparecidas que foram encontradas ou localizado, porque a gente tem também o cadastro não atual. A pessoa é dada como desaparecida, é localizada e depois não é dado baixo no cadastro. Guilherme de Pernambuco, Bruna, pergunta: quais as medidas previstas de apoio econômico à família do desaparecido? E Sara, do Rio de Janeiro, pergunta: existe alguma parceria com as secretarias municipais e estaduais de assistência social para o acompanhamento das famílias dos desaparecidos? Bruna, 10 minutos, mas se precisar estender um pouquinho, fique bem à vontade.
Bom, boa tarde, senadora. Queria agradecer mais uma vez nessa última participação nas audiências públicas, né, o convite. Hoje eu sempre fui bem pontual na minha fala e hoje talvez eu passe um pouquinho porque eu acho que é importante a gente fechar esse momento, né, dessas escutas qualificadas para, inclusive, vocês poderem fazer um relatório bastante fiel, bastante sensível à pauta das pessoas desaparecidas. Queria cumprimentar a Andressa, minha colega, né, do Comitê Gestor. A gente tem feito um trabalho bem interessante ao longo desse ano e sempre é um prazer estar com ela nas reuniões. É uma pessoa muito comprometida. Eu acho que todo mundo que está integrando o Comitê Gestor nesse último ano está bem comprometido com a pauta. Vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Hoje eu estou usando um óculos de armação tartaruga, com um fundo borrado na cor principalmente em vermelha, uma blusa preta e branca estampada. Vou reforçar aqui a apresentação da senadora, né? Eu estou como coordenadora do Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas nesse ano, né? De maio de 2024 a maio de 2025. Para quem não sabe, eu acho que como essa audiência pública é de encerramento, eu tomo a liberdade de retomar alguns pontos da política. Então, para quem não sabe, a coordenação do Comitê Gestor ela é intercalada entre Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, esse ano tá com o Ministério dos Direitos Humanos e eu também estou como coordenadora geral de Segurança Pública e Direitos Humanos do Ministério. Também falo aqui de um lugar de pesquisadora, né? Eu faço meu doutorado na Universidade de Brasília, estou trabalhando justamente com a pauta de desaparecimentos forçados e a tramitação do projeto de lei 6240, que está em tramitação, que iniciou, né, no Senado Federal e hoje está em tramitação na Câmara dos Deputados e Deputadas. Bom, acho que eu vou começar de alguma forma, respondendo às perguntas que a senadora me trouxe do público, né, que consultou, e também tentando justamente dar notícias mais animadoras com relação ao encaminhamento da política nacional. Bom, com relação ao Cadastro Nacional da Busca de Pessoas Desaparecidas, né, o nosso Comitê Gestor, ele faz o decreto, né, 10622 de 2021, que estabelece as competências de cada ministério com relação à Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Ele faz esse trabalho de indicar o que é a atribuição do Ministério de Direitos Humanos coordenar e do que é a atribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenar. A criação do Cadastro Nacional, portanto, ela é atribuição do Ministério da Justiça e da Segurança Pública coordenar, em articulação com todos os outros órgãos que possam produzir dados relevantes para se produzir um mapeamento o mais fidedigno possível em relação a pessoas desaparecidas. Hoje, nosso principal banco de dados sobre, né, quantitativo de pessoas desaparecidas, ele é o Cinesp, né, que está na alçada do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ele é principalmente alimentado, né, a diretora Vanessa já esteve aqui, já fez essa apresentação, se não me engano, na primeira audiência pública. Ele é alimentado pelos estados, principalmente através dos BOs, né, de desaparecidos e de localizados. Mas hoje a gente pode dizer com tranquilidade que a gente tem estreitado a nossa articulação com o Ministério da Saúde e com o Ministério do Desenvolvimento Social, que inicia através das representações desses ministérios que têm assento no Comitê Gestor e que, ao final, agora que a gente está chegando, né, a gente já está no último dia de outubro, então, ao final de 2024, eu posso dizer que a gente avançou muito na interlocução com esses dois ministérios, tanto no sentido de integrar informações, né, da assistência social e da saúde, e isso, com certeza, quando o Ministério da Justiça for acionado para responder às diligências dessa Comissão de Segurança Pública, eu não tenho sombra de dúvidas que os servidores competentes vão passar as mesmas informações, de que essa articulação, portanto, está sendo construída com saúde e assistência social para que esse banco, né, para que esse Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas fique
repleto de informações que não venham só da segurança pública, mas também venham de outras áreas como saúde e assistência social. E eu acho que isso é um ponto importante para a nossa discussão da audiência pública hoje, porque ainda, né, via de regra, as pessoas têm visto a questão do desaparecimento de pessoas como uma questão somente de segurança pública, né? E a política nacional, ela mostra justamente o contrário, que tem uma série de outros fatores envolvendo atendimento em saúde e assistência social que garantem aí que os familiares tenham um acompanhamento digno nesse processo de tanta dor, enquanto esse familiar não é localizado. E aí que justamente entra o Ministério de Direitos Humanos, né? No artigo 13 do decreto, a gente tem essa atribuição, entre várias outras, a atribuição de coordenar políticas para familiares, né? Seja de assistência jurídica, seja de atenção psicossocial e de saúde física também para os familiares. Óbvio que, tendo em vista os sistemas, né, já estabelecidos no nosso país, então, falando aí da rede do SUS e do SUAS, nós, como Ministério de Direitos Humanos, não pretendemos inventar roda, né, mas justamente articular com o SUS e com o SUS, com o Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social, para que essa oferta de serviços seja feita da melhor forma para os familiares. E justamente é isso que a gente fez ao longo desse ano, como comitê gestor, tá? A gente saiu, inclusive, ontem ou antes de ontem, de uma reunião com o Ministério da Saúde, em que estavam presentes representantes da Secretaria do Departamento de Saúde da Atenção Primária, do Departamento de Saúde Mental, e a gente está estreitando esses laços para garantir que os profissionais da ponta, e aqui a gente está falando de sistemas, né, que trabalham a nível de Estado, a nível de município e a nível de União, que tem conselhos próprios, então a gente tem um processo de validação de tudo que eu estou trazendo aqui para vocês ainda em andamento, mas o que eu posso dizer justamente no sentido de nos alegrar com relação ao andamento da política nacional é que o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, estão mais engajados nesse ponto de atendimento aos familiares, as representações que estão indicadas no Comitê Gestor e essas agendas bilaterais, né, com o Ministério dos Direitos Humanos, agendas bilaterais com o Ministério da Justiça, tanto para falar sobre cadastro nacional, como para falar sobre atendimento psicossocial, como para falar sobre vigilância e óbitos, que também é uma atribuição nossa aí de coordenar políticas nesse sentido. Então, senador, eu acho que a gente já está aqui com uma perspectiva mais atualizada sobre a sensibilização desses outros ministérios com relação às suas atribuições na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Então, a gente está trabalhando para garantir que essas relações se intensifiquem. Os ministérios estão muito interessados em conhecer mais sobre o tema, conhecer mais sobre a política, e é justamente esse caminho que a gente tem adotado como comitê gestor. Então, ao longo desse ano, a gente realizou o que chamamos de diagnósticos participativos, que é um processo de escuta qualificada dos familiares, pensando justamente esse ponto de serviços para familiares de pessoas desaparecidas. Então, a gente realizou, com o apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tem sido um importante parceiro dos ministérios com relação à Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Eles têm aí um amplo conhecimento também de experiências internacionais com relação a essa pauta, e hoje, inclusive, o Brasil tem se mostrado como até um exemplo, porque alguns dos estados, no sentido estados nacionais com os quais eles trabalham, não têm uma política, né, uma política legalmente criada, então a gente, de alguma forma, a gente está na vanguarda nesse sentido, e eles têm nos apoiado em relação a esse diálogo com os familiares. Então a gente realizou uma primeira edição em São Paulo, a gente vai realizar uma segunda edição em Fortaleza e uma terceira edição no Rio, e vamos produzir, né, um relatório qualificado sobre essas
conversas bastante ricas diretamente com os familiares, e os pontos que têm sido trabalhados têm sido justamente saúde física e mental, benefícios assistenciais, trabalho e renda, políticas de memória, políticas de reparação. Então, a ideia é que ao final, eu acho que não ao final desse ano, mas até o meio do ano que vem, quando o Ministério de Direitos Humanos passa a coordenação novamente para o Ministério da Justiça, até o final desse período a gente pretende lançar esse relatório desses diagnósticos participativos para que todos os ministérios envolvidos, e não só ministérios, né, a gente está falando de um comitê que tem assento o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Defensorias Públicas. Então, a ideia é que justamente esse material que tem sido feito com os familiares, que tem sido feito com os integrantes do comitê gestor, esse processo de sensibilização e de escuta qualificada dos familiares, dê esse primeiro produto que vai garantir aí que a gente consiga, a partir das demandas dessas pessoas que estão sendo diretamente afetadas por essa violência, seja justamente um processo de escuta e um processo de sensibilidade com relação ao que de fato essas pessoas demandam, com o que de fato essas pessoas precisam. Além disso, eu também já trouxe aqui para vocês, mas mais uma vez é uma audiência de encerramento, é o termo de execução descentralizada que a gente está firmando com a Universidade de Brasília. A gente está já na fase final de estabelecimento dessa parceria e justamente, né, a ideia de fazer criar esse observatório com professores e professoras especializados no tema é fazer um mapeamento sobre formas de desaparecimento que não estão sendo registradas através de boletins de ocorrência, porque justamente o boletim de ocorrência exige, né, que o familiar vá lá na delegacia e faça esse registro. Mas a gente está falando aqui principalmente de grupos vulnerabilizados. Então, a gente tem essa preocupação com o desaparecimento, né, especialmente de crianças e adolescentes, pessoas LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, defensores de direitos humanos, vítimas de tráfico internacional de pessoas, pessoas idosas, pessoas com deficiência. A gente está com essa preocupação e também, né, essa parceria com a ONB, que tem essa visão, digamos assim, de produzir informações qualitativas, né? A gente já tem dados quantitativos vindo principalmente do Cinesp, mas agora a ideia é que a gente possa ter uma outra frente, né, de monitoramento e de acompanhamento do fenômeno do desaparecimento de um caráter qualitativo, e também essa questão sobre os desaparecimentos forçados, né? Como eu trouxe aqui para vocês, eu também sou pesquisadora do tema, e inclusive a gente tem um projeto de lei que tramita, né, na Câmara dos Deputados, que inclusive é uma discussão que a Corte Interamericana de Direitos Humanos e que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos coloca para o Brasil como um desafio, né? E daqui eu fiz o exercício assim de buscar alguns casos relacionados ao desaparecimento forçado, lembrando que o Brasil ele é signatário, né, de dois documentos internacionais para o enfrentamento, né, dos desaparecimentos e dos desaparecimentos forçados, e hoje o Brasil tem alguns casos que estão sendo monitorados por nós do Ministério de Direitos Humanos, né, que justamente tratam sobre desaparecimentos forçados, porque apesar do Brasil ser signatário dessas normativas internacionais, a gente não teve, né, a criminalização do desaparecimento forçado, conforme um dos pontos resolutivos da sentença do caso Araguaia, mas para não ficar restrita aqui em casos de desaparecimento da ditadura, a gente tem sendo monitorado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos o caso do Antônio Martins Alves, que era um trabalhador rural do assentamento de Canaã, né? Eu acho que isso é importante dizer que nós, Brasil, a gente está sendo acompanhado para oferecer informações sobre esse ponto. A gente também tem aqui o caso do André Luiz Moreira da Silva, né? Que ele era um policial militar do Rio de Janeiro, que foi desaparecido, e aqui no caso por envolvimento da milícia nesse desaparecimento. A gente tem também o caso aqui do Jurandir Ferreira da Silva, que foi desaparecido em São Paulo, e existe uma suspeita
Na verdade, ele foi desaparecido no Rio de Janeiro e existe uma suspeita de desaparecimento forçado também. A gente tem o caso do senhor Almir Muniz, que também era um trabalhador rural da Paraíba. A gente tem o caso da família Gomes, em São Paulo, que também suspeita que foi um caso de desaparecimento forçado. E aí, fora do sistema interamericano, a gente tem o caso do Davi Fiuza, da Bahia, que também se suspeita que foi um caso de desaparecimento forçado. Importante lembrar que, pela conceituação, né, dos organismos internacionais, o desaparecimento forçado ele pode ter sido perpetrado por agentes do Estado, milícia, grupos armados, né? Então é esse o conceito que a gente trabalha e que é o conceito que está pautado no projeto de lei. Então, infelizmente, eu trago aqui a informação de que sim, o Brasil perpetra desaparecimento forçado, de que estamos sendo convocados por organismos internacionais a apresentar respostas sobre esses casos que eu trouxe aqui para vocês, e que em muitos deles, os pontos resolutivos, na verdade não são pontos resolutivos porque a gente ainda não tem uma sentença da Corte Interamericana, mas que as medidas cautelares desses casos, eles indicam a necessidade de oferta de atendimento psicossocial para os familiares, em boa parte deles. Então, senadora, só para fazer um apanhado, eu acho que, como entregas do Comitê Gestor para esse ano, ligado a políticas para familiares, a gente vai ter esse relatório, né, dos diagnósticos participativos que estamos realizando, justamente apontando por A mais B o que os familiares querem, com relação a políticas de saúde, de assistência social, de trabalho e renda, jurídica, de memória, né, de reparação. A gente vai ter já um processo de sensibilização bastante mais avançado do que como quando iniciamos, né, essa política. Então, a gente acho que está conseguindo a passos aí estreitar os diálogos com o Ministério da Saúde e da Assistência Social, que tem participado desses diagnósticos conosco, e eu acho que de uma forma, né, infelizmente a gente já não vai estar mais nesse cronograma de audiências públicas, mas eu acho que na medida que a Comissão de Segurança Pública continue monitorando a implementação dessa política, eu vejo com bons olhos os esforços que estamos fazendo como representantes das nossas instituições. Eu acho que a Andressa está aí, ela também tem acompanhado o trabalho, né, junto com o Grochoque, que também é perito, também é da Polícia Científica, que também é um parceiro nosso, né? E eu acho que todas as pessoas que estão fazendo esse trabalho no âmbito do Comitê Gestor estão muito comprometidas, estão muito sensibilizadas com as pautas dos familiares, estão enxergando a política para além de uma questão de segurança pública. Eu acho que isso é um avanço bastante valioso para a gente, né? E eu digo isso entregando esse ano de 2024, acho que a gente avançou bastante nesse sentido, da gente estar se deparando com uma política que exige esforços multissetoriais, de órgãos do sistema de justiça, de órgãos da saúde, assistência social, de especialistas, né, da universidade, de profissionais da segurança pública. Então, eu acho que os resultados para esse ano de 2024, após a realização dessas audiências, né, que com certeza serviram também para a gente se sentir mais motivado, né, a apresentar esses resultados nesse diálogo aqui, e eu espero que as pessoas que também estão escutando saibam os caminhos, né, de poderem acessar o Comitê Gestor, possam, né, qualquer eventual dúvida, se a senadora também quiser endereçar para a gente também pode apresentar mais detalhes, e eu fico aqui à disposição para continuar essa conversa, independentemente, né, do encerramento aqui desse ciclo de audiências públicas, e agradecer mais uma vez o espaço, mais uma vez o interesse com relação à política, né, que também tem um compromisso aí muito grande de todo mundo que está envolvido com conseguir avançar na devida implementação dessa política, que é com certeza aí um motivo de orgulho, né, para o Brasil. Acho que a gente se inspira em outros países da América Latina também para fazer,
né, esse avanço, né, nos nossos companheiros aqui de território, para que a gente consiga avançar da melhor forma possível com relação a essa política, especialmente ouvindo as pessoas que são afetadas, né, pela violência que é o desaparecimento, pelas dificuldades que é para encontrar a pessoa querida e pelas dificuldades que essas pessoas também têm para ter acesso qualificado à saúde, para conseguir ter uma renda digna, uma vida digna, independentemente, né, de quanto tempo esse processo dure, mas que eles sejam bem atendidos em quaisquer espaços que eles se desloquem para procurar seus familiares ou mesmo para conseguir um acompanhamento para garantir que consigam buscar os seus direitos, buscar os direitos de seus familiares. Então, mais uma vez, eu agradeço, fico à disposição, o Ministério dos Direitos Humanos fica à disposição e o Comitê Gestor também. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Como sempre, brilhante sua participação. Como nós temos muitas pessoas nos assistindo, Bruna, eu gostaria de pedir que você explicasse como esses casos chegaram à corte. Foram as famílias ou foram instituições? E são casos bem antigos. Existem outros casos na corte sendo analisados? A Corte Internacional, gente, ela está falando que o Brasil vai ter que dar respostas à Corte Internacional, porque alguns casos de desaparecimentos foi levado para fora do Brasil. De uma forma bem didática, Bruna, tem muita gente que nos acompanha aqui pela televisão, pela internet, que não entendem. Todos os casos vão subir para a corte, quem que faz a denúncia? Você pode explicar para a gente? Será que ela caiu? Bruna? Eu acho que ela caiu. Vocês escutam? Pronto, escutamos. Certo. Bom, de uma forma bem simples, os casos sobem para organismos internacionais, para cortes internacionais, sistemas, né, internacionais, quando existe uma inação do Estado brasileiro em apurar esses casos. E geralmente eles são motivados pelos familiares ou por algumas organizações ou organismos ou instituições que representam os familiares. Então, por exemplo, a Defensoria Pública pode levar um caso a subir para eu vou usar genericamente aqui o organismo internacional, apreciar o andamento desse caso. Mas geralmente tem a ver com a inação do Estado brasileiro. Então, não, né, respondendo objetivamente a pergunta da senadora, não são todos os casos que vão subir para a corte. Apenas aqueles que forem identificadas ações ou omissões do Estado em relação à investigação e ao avanço no cuidado com os familiares para que esse caso seja elucidado. A gente está falando aqui de casos que o percurso no sistema interamericano, por exemplo, né, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela demora muitos anos, porque você demora muitos anos com o caso em andamento no país de origem, no caso no Brasil, muitos anos andando na Comissão Interamericana, que ela vai fazer recomendações ao Estado brasileiro. Então, ela vai dizer, olha, Estado brasileiro, você pode fazer A mais B mais C para você não ser condenado. E quando essas recomendações também não são cumpridas, o Brasil ele é condenado. E daí essa corte, que é a Corte Interamericana, vai ficar monitorando o cumprimento desses pontos resolutivos. Quanto menos o Brasil cumpre, quanto mais o Brasil demora para resolver esses pontos, digamos, mais mal visto internacionalmente ele é, porque ele não está dando solução para um caso que, como bem a senadora mencionou, é muito antigo. Então, os familiares estão há muito tempo sem respostas. E essa é uma preocupação que a gente tem para que os casos do presente não avancem nesse caminho, né? Então, essa também é a nossa preocupação com a boa implementação da política, para que a gente possa evitar esse tipo de desgaste internacional, mas também com a boa implementação da política, a gente consiga dar respostas para esses pontos resolutivos, para essas recomendações, para que o Brasil também, aos poucos, vá saindo desse lugar de quem não está cumprindo suas obrigações, né, com esses familiares, etc. Eu acho que a boa implementação da política também vem no sentido de dar respostas para os casos antigos e
prevenir que os casos recentes, né, do presente, digamos assim, sigam pelo mesmo caminho. Ok, Bruna. Só para finalizar, mais uma pergunta para você, porque faz tempo da última audiência em que o Ministério da Justiça esteve conosco. Você tem notícia de como está o Alerta Amber, a parceria que o Ministério da Justiça fez com algumas plataformas? Vocês estão acompanhando? Tem alguma boa notícia para a gente? O Alerta Amber, senador, ele começou como 3... digamos assim, iniciativas piloto, né? Minas, Distrito Federal, e a terceira, eu não vou me lembrar exatamente qual que era, mas o que eu posso dizer para a senhora é que eles já avançaram para todos os estados e já está em fase de implementação do alerta em todos os estados, ou pelo menos na maioria dos estados brasileiros. Essa é a última informação que eu tenho acompanhado com relação a isso, que já deixou de ser uma iniciativa piloto para uma iniciativa consolidada a partir de alguns resultados positivos que foi se obtendo a partir dessa parceria. Obrigada. Essa é uma cobrança, Bruna e Andressa e Sandra, que nós somos o tempo todo como parlamentares acionados. Quando uma pessoa visita os Estados Unidos e é surpreendida com um alerta no celular, uma criança sumiu aqui na cidade. Uma criança sumiu aqui a poucos metros. E todo mundo recebe no celular o alerta para todo mundo sair procurando. E todo mundo cobra isso do governo brasileiro, cobra da gente, cobra do parlamento. Quando que a gente vai ter um alerta deste, né? O Ministério da Justiça está fazendo isso com as plataformas, foi uma parceria. E claro que é o sonho de todos nós. Estarmos aqui, daqui a pouco o telefone toca, especialmente num país com uma área de fronteira enorme. Se a gente já começar a procurar em volta, antes que essa criança chegue próximo à área de fronteira, com certeza a gente vai encontrá-la mais rápido e a gente pode dar a garantia, inclusive, de encontrá-la com vida. Então, que fique, quem não a conhece, acompanhe o Ministério da Justiça, e eu fico feliz que está avançando para todos os estados. E no Distrito Federal, gente, deixa eu falar do meu quadradinho. O meu DF, proporcionalmente, é o lugar que mais desaparece pessoas no Brasil, em número proporcional. E nós temos um serviço da Secretaria de Segurança Pública do DF, muita gente não conhece, que está no WhatsApp. Que está no Instagram. O endereço do perfil é desaparecidos_DF. E nesse serviço a gente encontra todas as pessoas que estão desaparecidas no DF, tá? O nome, a foto, a idade, a foto recente que a família forneceu, que a polícia forneceu. E aqui tem, quando ela é localizada, vem a tarja, localizado. E claro que eu abro todo dia na expectativa de que todos estejam sendo localizados. É um serviço espetacular da nossa Secretaria de Segurança. Recomendo que todo mundo acompanhe, siga esse perfil. Está muito bom. Eu quero cumprimentar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Nós estamos indo para o final de nossa avaliação. Eu quero agradecer a Sandra Peu, secretária Nordeste da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria. Não sei se ela quer se despedir, fazer alguma consideração final, mas eu já registro aqui o agradecimento. Quer ainda usar a palavra, Sandra? Senadora, eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar as colegas que compartilharam a mesa comigo na tarde de hoje, e manter a Associação Brasileira de Psiquiatria disponível para auxiliar nas políticas de apoio às pessoas desaparecidas e seus familiares. Obrigada, Sandra. Levo o meu abraço ao doutor Antônio Geraldo. Obrigado mais uma vez à ABP, que nunca recusa um convite para colaborar com o parlamento em todas as políticas públicas que envolvam a saúde mental. Muito obrigada por sua excelente participação nessa audiência. E não esqueça de mandar os slides para a secretaria. Andressa, uma palavra final, agradecimento, considerações finais?
Obrigada, senadora. Aproveitando, eu lembrei que acabei não respondendo especificamente as perguntas na minha fala, né? Mas trazendo brevemente as respostas, as polícias científicas têm usado cada vez mais, têm implementado o uso de inteligência artificial nas nossas análises periciais retineiras, claro, com toda a técnica e cuidados, cautelas necessárias, mas temos sim implementado o uso dessa tecnologia. E o projeto da SIM, que é o projeto da Carteira de Identidade Nacional, também visa a unificação dos bancos de dados biométricos e biográficos de toda a população brasileira numa grande base. E o CONDEPC acompanha muito e cobra o Ministério da Justiça para que a gente implemente o Banco Nacional Multibiométrico de forma muito similar ao que a gente tem do Banco Nacional de Perfis Genéticos, o Banco Nacional de Perfis Balísticos, que são administrados por peritos oficiais, pela Polícia Científica, pela Perícia Federal e coordenado pelo Ministério da Justiça. Então, nós queremos, sim, que esse banco pericial multibiométrico esteja à disposição também para que a gente possa cada vez mais usar essa ferramenta também na elucidação de autorias de crimes e, claro, auxiliar na política nacional de busca e localização de pessoas desaparecidas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Fiquei muito alegre de que será feita a visita técnica lá em Santa Catarina para conhecer Cuca e Café da Tarde. Com certeza, para conhecer o programa SOS Desaparecidos da nossa briosa Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Estão convidados também a conhecer a Polícia Científica de Santa Catarina, o trabalho que desenvolvemos lá, e tanto a Polícia Científica de Santa Catarina quanto o Conselho Nacional dos Dirigentes de Polícia Científica seguem parceiros, firmes e vigilantes para que a gente veja a política acontecer. Muito obrigada. Obrigada. Bruna, palavra final, agradecimento. E antes de você falar, Bruna, eu quero estender o convite ao gestor, ao comitê gestor, se quiser acompanhar as diligências. Nós vamos compartilhar com você o calendário das visitas, aonde nós estaremos, ou então se tiver alguém no estado já, tanto Santa Catarina como no Pará, do comitê, se quiser nos acompanhar nas nossas reuniões e visitas nos estados, o convite a gente está estendendo ao comitê gestor. E precisamos depois falar também, Bruna, sobre o observatório, o aporte de recurso no orçamento da União, porque nós já estamos julgando necessário que o observatório seja uma realidade. Palavras finais, agradecimentos, Bruna? Senadora, agradecer mais uma vez as minhas colegas que dividiram o espaço aqui comigo. O Comitê Gestor e o Ministério de Direitos Humanos fica aberto a todas essas provocações, senadora. Então, se a equipe do seu gabinete quiser endereçar isso oficialmente para a gente por e-mail, fazer convites oficialmente, a gente vai responder com muito entusiasmo e ficamos particularmente satisfeitos de que a gente está conseguindo avançar na implementação dessa política e feito isso também de forma aqui colaborativa, de todo mundo querendo fazer o melhor para que a gente consiga avançar nisso. E sobre o observatório, com certeza, a gente também acha muito importante que a gente consiga avançar nele de forma conjunta. Agradecer muitíssimo esse espaço. Eu agradeço a todos que participaram e, como a gente sempre termina a audiência, mandando um abraço para as famílias que estão nos acompanhando e todas elas com uma expectativa muito grande que, como Estado, um parlamento, como ações, nós possamos dar as respostas. Que Deus abençoe as famílias. Estamos aqui, nós não vamos nos omitir nessa pauta. A Comissão de Segurança Pública está se dedicando muito para ajudar, não só fazer a avaliação do que está acontecendo, mas ajudar na implementação em todos os estados da política. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por terem muitas famílias participando à distância, depois mandam mensagens para a gente. E nós queremos encerrar a avaliação até final de novembro com as diligências. Se houver necessidade, a gente vai ampliar as diligências, mas a gente quer entregar um relatório apontando o sucesso, apontando, às vezes, os gargalos, os obstáculos na execução da política e também apontando soluções, direcionamentos. Muito obrigada.
Que Deus abençoe vocês e vamos embora. Bora cuidar do nosso povo e eu estou aqui cuidando do meu quadradinho e vamos embora todo mundo dar as respostas que as famílias brasileiras tanto esperam. Muito obrigado. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão. Um corpo em sofrimento. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e assim declaro aberta a 20ª reunião extraordinária da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Senadoras e senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Ata aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater a importância da cadeia produtiva de alimentos para a economia do país, no contexto de regulamentação da reforma tributária, em atendimento ao requerimento número 23 de 2024 desta comissão e de iniciativa deste senador. Esta audiência pública é interativa por meio do portal E-Cidadania no site do Senado e pelo telefone 0800 061 2211. Convido para compor a mesa os seguintes convidados e oradores. Senhor João Dornelas, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, ABIA. Não, João. O senhor Clorialdo Roberto Lefreiro, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal, Absolo. A senhora Heloísa Garcia, diretora-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos, Itaú, por videoconferência. A senhora Márcia Terra, nutricionista, membro da Academy of Nutrition and Dietetics, do Conselho Consultivo da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, ANAD, e da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, SBAN. Aguardamos a hora que aqui chegar a senhora Maria Angélica Feijó, assessora técnica do Núcleo Econômico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e representante do Instituto Pensar Agro, aí, o IPA. Senhora Maria Angélica, por favor. Teve sua ausência justificada, tendo sido convidado o diretor-presidente da CropLife. Senhoras e senhores senadores, convidados e público que nos acompanha pelas redes sociais e TV Senado. É uma honra, no âmbito desta comissão,
acolhendo proposta da Frente Parlamentar da Agropecuária, abrir esta audiência pública interativa, onde discutiremos um tema de extrema relevância para todos nós brasileiros: a importância da cadeia produtiva de alimentos para a economia do país, no contexto da regulamentação da reforma tributária. Não resta dúvida que vivemos um momento decisivo para o futuro econômico do Brasil e a reforma tributária representa uma das maiores transformações no sistema fiscal das últimas décadas e traz consequências diretas, não apenas para o setor produtivo, mas também para o cotidiano de milhões de brasileiros. A cadeia produtiva de alimentos é um dos pilares da nossa economia, abarcando desde o pequeno produtor rural até as grandes indústrias, passando por toda a infraestrutura de transporte e distribuição. O Brasil, como um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, tem nessa cadeia produtiva um ativo estratégico, de modo que qualquer mudança na carga tributária ou no modelo de arrecadação impacta diretamente nos preços dos alimentos, na competitividade do setor e, por consequência, na segurança alimentar da população. Nesse contexto, é essencial termos em mente que a reforma tributária tem como um dos seus principais objetivos a simplificação do sistema, algo que vem sendo perseguido e desejado há muito tempo pelo setor produtivo e também pelos consumidores. Entretanto, o desafio que se coloca é fazer com que essa simplificação não onere ainda mais a produção de alimentos, principalmente em um país onde o custo de vida já é uma preocupação crescente para grande parte da população. Hoje, aqui nos reunimos para ouvir especialistas, representantes do setor produtivo e economistas que trarão uma visão ampla e qualificada sobre os possíveis desdobramentos dessa reforma. Nosso objetivo é garantir que, ao modernizar o sistema tributário, não venhamos a prejudicar a capacidade do Brasil de produzir alimentos em larga escala, nem a onerar desproporcionalmente aqueles que mais precisam. A simplificação e a racionalização do sistema tributário são fundamentais para reduzir ineficiências e estimular o crescimento econômico. Todavia, essa transformação deve ocorrer de maneira equilibrada, respeitando as especificidades do setor agroalimentar e garantindo que os consumidores, em especial os de baixa renda, não sejam penalizados com o aumento do custo dos alimentos, um tema que já me referi e que afeta diretamente a segurança alimentar do país. Aqui estamos, então, para promover um debate construtivo que nos permita identificar os pontos da reforma que necessitam de ajustes, assegurando que a transição seja justa e promova um ambiente de negócios mais favorável para o Brasil, sem comprometer o acesso à alimentação. Declaro, portanto, abertos os trabalhos desta audiência e convido a todos a participarem ativamente deste debate, que é de enorme importância para o futuro do país. Muito obrigado pela presença de todos. Inicialmente, vou conceder a palavra, por até 10 minutos, ao senhor João Dornelas, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. Muito obrigado, senador Mourão. Boa tarde a todos, a todas as pessoas presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senador, e primeiramente, além de agradecer, parabenizar pela iniciativa de trazer um tema tão importante aqui nessa audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Esse tema é muito importante, senador, não só porque o Brasil é considerado o celeiro do mundo, né? Mas nós estamos falando de alimentos, estamos falando de segurança alimentar no Brasil e no nosso planeta. O Brasil sempre foi considerado como celeiro do mundo e, a partir de 2022, o Brasil também, com muita honra, pode ser tratado também como o supermercado do mundo. Por que isso? Porque o Brasil exportava muito produto in natura, soja, milho, mas a partir de 2022 nós somos o país que mais exporta alimento industrializado do mundo também, né?
a indústria brasileira de alimentos e bebidas não alcoólicas produz 270 milhões de toneladas de comida todo ano, e desse total, 3/4 são destinados ao Brasil, ao supermercado no Brasil, e 1/4, 25%, é exportado para 190 países. Né? São 190 países que são clientes nossos, que voltam a comprar todos os anos o nosso alimento, chancelando assim a qualidade do alimento industrializado brasileiro, que é o que nos fez ser o país que mais exporta alimento industrializado no planeta. Né? Essa indústria, senador, de alimentos, ela gera do campo até a mesa 10 milhões de empregos. Né? Se a gente pensar que o Brasil tem uma população economicamente ativa da ordem de 100 milhões, é praticamente 10% de quem trabalha no Brasil trabalha em função de produzir alimentos. Essa indústria compra 61% de tudo que o campo produz. Tudo que o agro produz, 61% a indústria compra. Né? E se a gente pensar em agricultura familiar, que é muito importante, 67,5% do que a agricultura familiar produz, o campo, a indústria brasileira compra também. Né? Infelizmente, senador, no entanto, apesar de sermos o celeiro do mundo, apesar de podermos dizer que somos o supermercado do mundo, né? Nós temos uma situação grave de fome no Brasil ainda. Os últimos números nos indicam que 60 milhões de pessoas enfrentam uma situação de insegurança alimentar. Desse total, 20 milhões e 600 mil pessoas enfrentam insegurança alimentar grave, ou seja, estamos falando de fome, né? E eu tenho dito muitas vezes, senador, que para nós que somos brasileiros, que trabalhamos com produção de alimento do campo até a mesa, não importa se é 1 milhão, se são 60 milhões, não devia ter nenhum brasileiro passando fome. Né? O Brasil é um país netamente produtor de alimentos, não devemos ter um brasileiro que passa fome, é motivo de vergonha para todos nós. E a gente se pergunta, né, mas por que com tanto alimento produzido as pessoas ainda passam fome? Ou seja, não falta alimento no país, falta condição de acesso para as pessoas terem acesso a esse alimento. Né? Falta renda para terem acesso a esse alimento. Eu falava da população economicamente ativa do Brasil, 70% das pessoas que trabalham no país têm um salário de até tem um rendimento de até 2 salários mínimos. Né? E comprometem, evidentemente, grande parte dessa renda com alimentação. Então, você imagina as duas situações que são muito graves, que dificultam o acesso ao alimento. A falta de renda, uma renda baixa, o país, a gente tem que assumir, 70% das pessoas ganham até 2 salários mínimos, é um país que ganha pouco, é um país que tem baixa renda. Né? Além disso, além desse fato, senador, um outro ponto muito importante. O Brasil é o país que tem a segunda maior carga tributária sobre alimentos industrializados do planeta. Nós só ficamos atrás de um país europeu, que eu vou me privar de dizer o nome aqui, mas é um dado público, não teria nenhum problema também em dizer, mas o Brasil paga, segundo números da FIPE, né, 24,4% em média de imposto, de todos os impostos, né, os ICMS, todos os impostos IPI, PIS, COFINS, IPI, não, perdão, juntando todos os impostos que o alimento paga, 24,4%. Os países da OCDE pagam 7%. Então, quando você tem 24,4% contra 7%, você fala, alguma coisa está errada. E aí já começa a explicar por que a gente tem fome, por que temos esse cenário tão complicado no Brasil. Temos falta de renda e temos uma carga tributária muito alta. Por isso que nós acreditamos, senador, e a BIA e a UNCAB, né, a União Nacional da Cadeia de Alimentos, de Abastecimento, de Produção de Alimentos e Bebidas, tem defendido desde o início que essa reforma tributária é a melhor chance que o Brasil tem para promover justiça social através do alimento, de colocar o alimento na mesa do brasileiro. E como é que a gente faz isso? Diminuindo imposto. Né? Se diminuir o imposto, o consumidor vai pagar menos. E se aumentar o imposto, evidentemente, o consumidor pagaria mais. Né? Então, a nossa defesa, desde o início, desde lá da fase da PEC, né? Da PEC 32, que agora é a emenda constitucional, desde aquele momento que estávamos discutindo ainda a PEC, nós defendemos que todo alimento no Brasil deveria ser mais barato. E qual alimento? O alimento que você compra na feira livre, o alimento que você compra nas quitandas e o alimento que se compra no supermercado também. Né? Não tem sentido num país que produz tanto alimento a gente pagar tão caro pelo alimento. E a gente acredita, senador, que o Congresso Nacional acertou muito ao criar, primeiro, a cesta básica nacional isenta e ao criar também a redução em 60% da tarifa, da alíquota base para os alimentos. Né?
reduzindo 60%, se nós estivermos falando mais ou menos de 25%, 26%, uma redução de 60% nos aproximaria bastante daquilo que a OCDE pratica, né? Mas, infelizmente, a maioria dos alimentos industrializados ficou na tarifa cheia, né? E quando a gente fala de tarifa cheia, imagina, hoje já se fala de 26,5%, 27%, já seria um aumento em relação aos 24,4% que nós temos hoje, né? Mas nós sabemos, senador, que independentemente da dificuldade de acesso, da fome que assola o país, com 60 milhões de pessoas passando fome, é público também que várias ONGs, vários grupos de pressão vêm diariamente aqui no Congresso pressionar aos nossos parlamentares, né, até constrangendo alguns parlamentares, tentando fazer com que o brasileiro pague mais caro pelo alimento. Porque essa que é a verdade. Quando eles vêm defender aumento de imposto para qualquer tipo de alimento, isso é dizer, o consumidor deveria pagar mais caro, então. E aí nós somos completamente contra. Porque esse alimento que eles, basicamente, eles estão defendendo que o alimento que eles chamam de ultraprocessado é o que paga mais caro. E aqui preciso esclarecer uma coisa, né? A indústria não ultraprocessa nada. A indústria processa as matérias-primas na medida exata e necessária para transformar matéria-prima em produto final, produto seguro e um alimento pronto para o consumo, né? E a grande dificuldade que a gente tem com essa definição de alimento ultraprocessado não é só nossa, é de toda a ciência e tecnologias de alimentos do planeta. Ela é uma classificação confusa, incompreensível e muito ampla. Para que se tenha ideia, senador, nós estamos falando aqui de basicamente 5.700 categorias de produto. Se o senhor olhar na nossa despensa, na nossa geladeira, praticamente tirando a carne, o arroz, o feijão, o fubá, a farinha, que são os básicos, né? Que tem um monoingrediente quase, praticamente 95%, 97% do resto vai cair na categoria de ultraprocessado, né? Então, realmente é uma situação que causa muita dificuldade de entendimento. Desde uma bala até um alimento parenteral, uma fórmula infantil, está dentro dessa classificação, como se tudo tivesse o mesmo efeito sobre o corpo humano. Recentemente, inclusive, os Estados Unidos estão revisando agora as suas diretrizes, o seu guia alimentar, né? E chegaram agora já com a conclusão de que não vão usar esse conceito de alimento ultraprocessado, porque eu vou permitir abrir aspas aqui, porque o pesquisador dos Estados Unidos disse o seguinte, abre aspas, achamos até que tenhamos uma definição melhor do que querem dizer com alimentos ultraprocessados, é difícil considerar essa categoria. E fecha aspas, né? Quando se criou essa classificação, senador, uma das grandes preocupações que havia dos pesquisadores é a respeito da crescente nível de obesidade no planeta, né? E a gente acha que isso é louvável. A obesidade é uma doença crônica, não transmissível, ela é séria, a OMS se preocupa com ela e é bom que os pesquisadores se preocupem também. O que a gente não acha que é louvável é seguir insistindo numa história quando os números mostram coisas diferentes. Por exemplo, no Brasil, na nossa dieta toda, 19,2%, 19,7% daquilo que a gente come vem desses alimentos chamados de ultraprocessados, né? E nós temos um nível de obesidade da casa de 23%. Então imagina, 19,7%, 23%. No Japão, eles consomem 38,2% dos chamados ultraprocessados, essa é a dieta japonesa, né? E eles têm 3,5% de obesidade. Ou seja, ciência tem que funcionar aqui, ali e acolá. Não pode funcionar só no Brasil, né? Porque senão a gente tem que se perguntar e olhar com um olhar mais crítico para essa definição, né? Tentando explicar um pouquinho o que seria os ultraprocessados, né? Primeiro, os pesquisadores que criaram essa definição disseram que quando o produto tem mais de 5 ingredientes, é um ultraprocessado. Uma broa caseira tem mais de 5 ingredientes. Né? Ah, não, mas além dos 5 ingredientes, tem um aditivo também. A broa caseira também tem um aditivo. Eu sempre trago esse exemplo porque a gente põe pó royal na broa, né? Pó royal é um aditivo, um fermento em pó químico, né? Então, portanto, o assunto não seria os 5 ingredientes e tampouco seria o problema o número de aditivos, né? Mas só que se a gente fizesse essa mesma broa na indústria, ela cairia na categoria dos ultraprocessados. E aqui, senador, um ponto muito importante, nem sequer o aditivo é importante porque a gente trate em termos de saúde pública, porque a indústria não usa aditivos a seu bel prazer. A indústria usa somente os aditivos que são liberados pela autoridade regulatória, que no Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, na Europa é o EFSA, né? Só que antes disso, antes de chegar na Anvisa, antes de chegar no FDA ou na EFSA, existe um órgão que tem mais de 70 anos de existência, que é o JECFA, que é um órgão da OMS. O JECFA tem mais de 200 pesquisadores e o que eles pesquisam é
qual seria a dose inócua do aditivo alimentar. E, senador, quando eles chegam na dose inócua, a regra deles é o seguinte, divide por 100 ainda. Então, quando o senhor vir numa embalagem de um alimento que tem ali, por exemplo, um espessante pectina, o senhor pode ter certeza que aquela dose que está usando ali é 100 vezes menor do que aquela que já seria inócua para nós, né? Então, ninguém usa isso ao seu bel prazer e não se usa indiscriminadamente. Até a pectina, por exemplo, como, só para ilustrar aqui, de toda a dieta nossa brasileira, a gente consome mais ou menos 211 miligramas por dia de pectina, advindos dos chamados ultraprocessados, 211 miligramas. Se o senhor comer uma maçã, ela tem 800 miligramas de pectina, né? Os ingredientes vêm da natureza, de maneira geral. Mas alguém diz também, também os pesquisadores dizem, mas os alimentos ultraprocessados têm muito sal, muito sódio, muito açúcar. Bom, basta ir a uma feira livre e pedir um pastel de feira, né? Pastel de carne com uma garapa, você tem ali talvez... e não estou falando que seja ruim, não. Todo mundo gosta, é muito bom ir na feira com a família, comer um pastel de carne, pastel de queijo, com uma garapa ali, né? Só que aquele pastel provavelmente vai ser um dos alimentos que mais tem sódio, mais tem gordura, e uma garapa em média tem 24%, 25% de açúcar. É muito mais do que qualquer refrigerante, qualquer néctar, qualquer suco que está colocado como sendo um alimento para pagar imposto seletivo. Basta entrar numa padaria, um sonho, aquele pãozinho tão gostoso, né? Isso aqui é um alimento que tenha mais açúcar e mais gordura que aquilo, mas ele não é industrializado. E aí a gente tem que se perguntar, bom, se essa é a definição, então é um ataque contra a indústria, né? Não é um ataque para buscar melhorar a saúde pública ou não, né? Essa indústria, senador, e aqui eu vou me encaminhando para o final, essa indústria de alimentos que produz alimentos no Brasil, são 41 mil indústrias, de norte a sul do país, que nesse momento estão fabricando o nosso alimento. Essas 41 mil indústrias, elas vão investir dentro desses 4 anos do governo Lula, 120 bilhões de reais. Nós tivemos a chance de apresentar esses dados para o presidente Lula, 120 bilhões, dos quais 45 são devotados à pesquisa, inovação e desenvolvimento. E aí a gente cai num problema, né? Porque quanto mais tecnologia, quanto mais inovação, quanto mais desenvolvimento você usar, mais você está se aproximando daquele produto que é chamado de ultraprocessado, né? Só para o senhor imaginar, se o MST amanhã começar a produzir leite, né, e formar lá uma cooperativa de leite para ganhar a sua vida, né, e vai muito bem, leite seria um alimento minimamente processado, mas no momento dado, se legitimamente eles se reunirem e se perguntarem como é que a gente faz para ganhar mais dinheiro, como é que a gente faz para aumentar o nosso portfólio? Vamos produzir requeijão, pronto. O requeijão tem um aditivo, já cairia na categoria de ultraprocessado. Vamos fabricar iogurte com frutas, então, também cairia na categoria dos ultraprocessados, né? Então, ou seja, a própria agricultura familiar, que eu falava que 67,5% do que a agricultura familiar produz, a gente compra pela indústria. Só imagina, o caso do cacau é mais gritante. 99% do cacau produzido pela agricultura familiar é comprado pela indústria. O que a indústria vai fazer com esse cacau? Vai produzir um chocolate, vai produzir um biscoito de chocolate ou um achocolatado, né, para modificar o leite, o Toddy, um Nescau, um Milk, o que seja, né? Então está ali. Se você compra esse produto da agricultura familiar e usa na indústria, qualquer um desses 3 produtos também cairiam na classificação do ultraprocessado. Com isso, senador, eu quero dizer que a gente tem muito claro, né, desde o início da reforma tributária, essa é uma reforma do consumo. Qualquer imposto que se pagar a mais, quem vai pagar é o consumidor. Não é a indústria que paga, não é o produto que paga imposto, é o consumidor. Então nós somos veementemente contra qualquer tipo de imposto seletivo sobre qualquer alimento. Porque, só para finalizar, só imagina, se eu estou falando que nós temos... O número da FIPE nos mostra que o Brasil paga 24,4% de imposto e os países da OCDE já pagam 7%, então não precisa fazer muito cálculo para a gente verificar que imposto não faz efeito sobre a obesidade, como é defendido pelas ONGs que vêm aqui fazer pressão, e também não faz efeito sobre a saúde pública. Se imposto fizesse efeito, por exemplo, sobre a obesidade, e tendo nós a segunda maior carga tributária sobre alimentos do mundo, nós devíamos ser o segundo país mais magro do mundo, e não somos. Ou se faz efeito sobre as outras doenças crônicas não transmissíveis, então nós devíamos ter a segunda população mais saudável do planeta e não temos. Portanto, fica demonstrado empiricamente com os números atuais, com os números que nós temos atuais, que aumentar imposto não vai resolver nenhum problema de saúde pública, né?
A gente pode ter, um alimento pode ter uma densidade nutricional melhor ou pior, sendo feito em casa ou sendo feito na indústria. Você pode preparar uma feijoada em casa, que é um alimento muito denso nutricionalmente, pode preparar um refogado de chuchu, que é menos denso nutricionalmente. Qualquer pessoa entende isso. Qual dos dois é melhor? Nenhum dos dois é melhor. Tem que viver com equilíbrio. A feijoada é tão boa quanto o chuchu. Mas não dá para comer só chuchu e não dá para comer só feijoada, né? E nós o que defendemos é exatamente isso, o equilíbrio. Tem lugar para todos na mesa do brasileiro. E aumentar imposto é só afastar o alimento da mesa do brasileiro e principalmente nesse momento que a gente passa tanta dificuldade com esse cenário de fome. Então, senador, agradeço muito pelo convite, um honroso convite que o senhor me fez para estar aqui participando dessa audiência pública. Estamos à disposição. Muito obrigado. Meus agradecimentos ao senhor João Dornelas, que foi muito enfático na sua exposição, apresentando os números da indústria de alimentos do Brasil, que realmente eles impressionam, mostram a participação do país no mercado mundial, né, nessa visão não só de um celeiro do mundo, mas também de um supermercado. E aí traz a questão aqui para dentro, com a quantidade de brasileiras e brasileiros que ainda não têm acesso à segurança alimentar, apesar de produzirmos, né, mais de 1 milhão de toneladas por pessoa no Brasil de alimentos, né? Então deveria ter alguém que tivesse dificuldade para ter acesso a uma alimentação. E uma das questões, obviamente, é o custo. E embutido nesse custo está o imposto, né? Então, e essa discussão que nós vamos continuar aqui sobre alimentos, que é um alimento ultraprocessado ou que não é um alimento ultraprocessado, né, é extremamente importante para que a figura do imposto seletivo que está sendo colocado, né, dentro da nossa reforma, ela incida efetivamente sobre aqueles itens, né, que podem, né, comprovadamente prejudicar a saúde das pessoas. Então, agradeço ao senhor João Dornelas. E passo a palavra à senhora Maria Angélica Feijó, assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA e aqui representando o Instituto Pensar Agro. A senhora tem 10 minutos, né, com as extensões de praxe. Muito boa tarde a todos e todas. Boa tarde, senhor presidente. Queria dizer que é uma alegria estar aqui. Como membro da Confederação da Agricultura e Pecuária, nós estamos aqui representando o Instituto Pensar Agro, que é um instituto muito importante, que reúne diversas entidades do setor, que pega toda a esfera do agronegócio, e em nome do IPA, em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, gostaria de cumprimentá-lo, presidente senador Mourão, justamente por abrir mais um espaço de debate sobre este tema que é tão relevante e com profissionais e eixos aqui tão diversos, o que contribui muito para o conhecimento da população e para o debate desse tema que é tão relevante para o país. E aqui a gente começou com a fala do Dr. João Dornelas, que trouxe questões muito relevantes para a gente analisar. E eu queria aqui, então, propor que nós saíssemos do nosso foco da árvore, da questão da indústria de alimentos, e olhássemos para a floresta como um todo, que é o agronegócio. E qual é a representatividade do agronegócio para a economia brasileira? Em primeiro lugar, o agronegócio ele tem uma participação de praticamente 1/4 do nosso PIB brasileiro. Tudo que nós produzimos de bens e serviços, 1/4 disso vem do agronegócio. E quando a gente olha para o índice específico, o PIB do agronegócio, a gente tem mais ou menos 2,56 trilhões de reais que nós movimentamos em 2023, no último ano. E se nós fôssemos o agronegócio, o PIB do agronegócio fôssemos um país, nós estaríamos entre os 28 maiores países do mundo, para vocês terem uma ideia do volume de dinheiro que isso gera, principalmente aqui dentro do país. Mais ainda, em relação a empregos, nós empregamos 26,8% da massa salarial que nós temos dentro do agro. Isso corresponde a mais ou menos 24 milhões de trabalhadores. E das exportações, o agronegócio daí é o campeão. Mais da metade das exportações
que o Brasil faz é gerada pelo agronegócio. E a gente tem outras questões relevantes aqui para a gente analisar, que diz respeito ao seguinte: quando a gente olha para a questão de arrecadação tributária mesmo, isso é muito relevante do ponto de vista de uma reforma tributária, até porque o agronegócio ele é sempre trazido por alguns agentes como um dos setores que mais teriam subsídios, que mais teriam benefícios fiscais. E esse é um ponto relevante, porque quando a gente olha para o agro como um todo, em primeiro lugar, a gente sabe que o agro é o eixo, é o setor da economia que abastece, que alimenta o país. E quando a gente olha para níveis de arrecadação, e aqui a gente pegou níveis de arrecadação e de contribuição do agronegócio antes da pandemia, 2018, 2019 e 2020. E o agro, ele paga tributos na mesma proporção que ele contribui para o PIB brasileiro, para a geração de riquezas dentro do país. Então, ainda que o agronegócio possa, sim, ser um setor com diversas desonerações, essas desonerações, elas geram retorno para a economia do país e, principalmente, como o Dr. João Dornelas falou muito bem, geram retorno para a população por meio da produção de alimentos. Isso tudo são dados do próprio IBGE e da própria Receita Federal, que na CNA nós analisamos e trazemos aqui para conhecimento e debate também aqui nessa comissão. Quando a gente olha para modelo internacional, e o Dr. João também trouxe isso, né? A questão da OCDE. Toda vez que a gente fala de reforma tributária, a OCDE vem e vai como um eixo importante de modelo para a reforma. E quando a gente olha para os 38 países membros da OCDE, a gente vê que a maioria deles tem 81,5% tem alíquotas diferenciadas para o agro, que é um modelo que nós estamos adotando hoje na reforma tributária por meio da emenda constitucional e por meio do PLP. Nós temos uma redução de 60%. E isso não é algo novo, não é uma jabuticaba brasileira. Isso já vem do modelo da tão falada OCDE. E desses 81,5% de alíquotas diferenciadas para o agro, em torno de 30% desses países têm uma alíquota minúscula, muito pequena, que é uma alíquota menor do que 1% para o agro. E quando nós olhamos também para outros estudos da OCDE, tem questões muito relevantes em relação a aumento de carga tributária para alguns eixos de produtos do agro. E eu acho que o produto mais delicado, mais controverso, diz respeito à questão de insumos agropecuários, principalmente quando nós falamos de defensivos e de fertilizantes. E diversos estudos da OCDE, ainda que hajam tendências em relação à tributação desses insumos, aponta que, e aqui uma questão muito relevante, senador, que apenas o aumento de uma tributação sobre determinados itens que podem ser considerados, assim como, por exemplo, os ultraprocessados, algo que não seja tão bom para a saúde pública, apenas o aumento de tributo não é capaz de gerar uma diminuição do uso. Porque aqui, os economistas que nos acompanham sabem disso muito melhor do que eu, diversos produtos têm uma demanda inelástica. O que quer dizer isso? Nem todo produto varia o consumo pela população de acordo com o preço que ele tem, porque a população precisa consumir aquele bem, assim como os produtores precisam consumir insumos agropecuários. Então, a OCDE tem diversos estudos e diversos eixos para a gente se pautar. E um ponto importante do agronegócio é justamente o fato de que o produtor rural, assim como todos os eixos do agronegócio, a gente acaba tendo um empreendedor a céu aberto. O produtor rural ele está ali no meio, ele é o consumidor da indústria de insumos e ele é o vendedor para a agroindústria. E todas as vezes que nós temos aqui uma variação de clima, uma variação de crise econômica, nós vamos ter um impacto muito grande no PIB do agronegócio. O que eu quero dizer com isso, senhor senador? É que a reforma tributária precisa conhecer, precisa identificar e reconhecer que há uma peculiaridade em relação a esse setor e que justamente nós precisamos de regimes diferenciados que estão sendo previstos hoje, justamente para conseguir lidar com essas oscilações econômicas. Reforma tributária e economia dialogam muito, então nós não podemos deixar de lado esses pontos. E aqui, um estudo que foi feito pela CNA, contratado
para a Fundação Getúlio Vargas, que fez esse estudo para nós. É um estudo muito relevante, senhor presidente, que nós fizemos o seguinte: ele foi feito ano passado e ele traz 4 ou 5 cenários ligados a como seria a reforma tributária e como seria a alíquota do agro. Cada uma dessas corzinhas, dessas colunas, diz respeito a um cenário possível. Um cenário com uma alíquota geral e depois com o valor da alíquota que seria a alíquota do agro. E eu peço a atenção dos senhores em relação ao azul claro, que seria o cenário que a alíquota do agro seria a alíquota mais baixa que tem. E aqui nós temos dois gráficos. Um que diz o seguinte: em relação à variação do preço da cesta básica, a coluna azul clara diz que a gente teria uma variação de menos 13,9, que é a maior das menores variações da cesta básica. O que isso quer dizer? Se o agro como um todo tiver uma alíquota reduzida, e está tendo, e nós estamos hoje trabalhando para ajustes de redação nos detalhes do PLP, a gente vai ter a maior variação negativa da cesta básica, ou seja, alimento mais acessível, alimento em valor mais baixo para a população. E quando nós olhamos para a redução da pobreza, novamente, quando a gente adota a menor alíquota para o agro, a gente tem o melhor impacto na redução da pobreza. E isso são dados muito relevantes para o contexto da proposição dessa audiência pública, que é justamente entender a importância da cadeia produtiva de alimentos para a economia. E quando a gente olha, então, para a fase de regulamentação que nós estamos, senhor presidente, a gente vê 3 eixos importantes, que é garantir segurança jurídica. Isso quer dizer não termos retrocessos em relação ao que já foi aprovado por esta Casa e pela Câmara do ponto de vista constitucional, garantir realmente a não cumulatividade plena, porque isso tem sido assim um ponto do ponto de vista técnico de direito tributário muito delicado, e alguns ajustes de redação, e esses ajustes eles são relevantes para que justamente não haja uma contradição entre regulamentação infraconstitucional e aquilo que está na Constituição. E dentro desses pontos e desses ganhos que a gente teve em relação à emenda 132, que foi aprovada no ano passado, a gente vê diversos pontos relevantes para o agronegócio. Não só alíquotas reduzidas, regimes opcionais para o produtor rural e para as cooperativas, a questão de não cobrança do imposto seletivo, desoneração de aquisição de bens de capital, tratamento diferenciado para biocombustível. E todas essas medidas aprovadas que estão na emenda constitucional são relevantes para garantir aquela alíquota de verdade, aquela alíquota minorada que vai gerar esse impacto positivo para a sociedade, de reduzir preço de cesta básica e de diminuir a pobreza do país. E essas conquistas, agora no detalhe que a gente está dos ajustes, a gente trouxe aqui 8 eixos relevantes, que são ajustes tanto ligados a essa questão de segurança jurídica, evitar retrocessos, quanto questões de redação e de não cumulatividade, né? Então, aqui eu trago a título ilustrativo, e a gente trouxe também, e vai deixar, obviamente, compartilhado com toda a sua assessoria, senadora Milton, o fato de que precisamos entender melhor e aperfeiçoar o conceito de alimentos in natura, porque ele envolve uma questão de embalagem e tudo mais que pode restringir muito o que são alimentos in natura. Também diversas questões relativas a crédito presumido de CBS na aquisição do produtor rural. A gente sabe que o pequeno produtor rural ele tem que ter uma competitividade no mercado, assim como o grande. E o pequeno produtor que faz a adesão pelo regime opcional de não aderir ao pagamento do IVA, ele, na verdade, tem que gerar um crédito para a agroindústria seguir comprando, e o doutor João Dornelas falou muito bem, a maioria do cacau que nós temos vem da agricultura familiar. E se nós tivermos um produtor de cacau grande que vai competir com aquele pequeno produtor que gera um crédito presumido e o outro produtor grande gera um crédito cheio, bem, a gente pode ter uma diminuição de incentivo do pequeno produtor no campo. Então, essa questão de
crédito qual crédito presumido nós estamos falando. E ainda, quando ele é usado pela agroindústria, ele precisa ser compensável com outros tributos, justamente para evitar essa compensação. A gente precisa aperfeiçoar a lista de insumos agropecuários, incluir os insumos dos insumos para que não haja oneração daquele produto na cadeia, e isso vai levar um efeito cascata até o consumidor final. Da mesma forma, imposto seletivo para bebidas artesanais, porque bebidas artesanais são feitas por pequenos produtores e também para aeronaves de pulverização. A gente precisa de ajustes na cesta básica e na lista de alimentos com redução de 60%. E diversos outros eixos também ligados a acreditamento, a não incidência do IBS e da CBS com imóveis rurais e diferimento na tributação quando a gente fala da venda da produção rural. Senhor presidente, esses eram os pontos 15 segundos. Que a CNA traz aqui como membro e como representante do Instituto Pensar Agro, que nós entendemos como relevante dentro desse contexto. Mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência pela oportunidade, não só de estarmos aqui, mas por esse momento de debate tão importante para a sociedade brasileira. Muito obrigada. Agradecer à senhora Maria Angélica, representando aqui a CNA e o nosso Instituto Pensar Agro. Coloca uma visão muito clara da importância do agronegócio, né, na economia brasileira, importância que veio avançando com o passar do tempo e com todos os investimentos em termos de tecnologia e principalmente de competitividade, que colocou o nosso agro nessa posição hoje indiscutível de ser um parceiro indispensável na segurança alimentar do mundo, não é do Brasil. Mas, obviamente, ela estabelece uma comparação com o que ocorre em outros países que têm produção agro, e em todos esses países há, não vou chamar agora aqui de proteção, mas há um regime diferenciado em termos de tributos, e que, obviamente, afeta a competitividade. Então, por mais que a gente produza aqui no Brasil, se nós começarmos a pagar um imposto muito elevado, nós vamos perder parte da nossa competitividade. E tem a questão que já tinha sido traçada pelo senhor João Dornelas, de que isso impacta, obviamente, no dia a dia do cidadão brasileiro. Os 8 eixos aqui apresentados, a senhora Maria Angélica, estão muito contemplados aí por várias emendas, nós temos hoje quase 1.500 emendas apresentadas a esse PLP 68. Existe um trabalho que eu já li e que foi feito pelo grupo do senador Isalci Lucas na CAI, onde muitos dos eixos que a senhora colocou ali já estão contemplados também. Então, acredito que nós, ao longo aí desses próximos dias, teremos oportunidade de conversar bastante com o senador Eduardo Braga, o relator, para que a gente consiga colocar o nosso agronegócio na posição que ele merece em termos de pagamento de tributo e, principalmente, mostrando ali, na nossa visão, quanto uma redução de tributos vai aumentar o consumo e vai terminar aumentando a arrecadação. Essa é a nossa visão. Eu vou passar a palavra agora ao senhor Clorialdo Roberto Lefreiro, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal, a ABSOLO, por 10 minutos, com a extensão que for necessária. Obrigado, senador. Reforçando aí o comentário dos colegas, é um debate muito importante e não podemos esquecer que quando nós falamos de segurança alimentar, competitividade do agro brasileiro, saúde, nós temos que entender a cadeia como um todo, A cadeia, para o alimento chegar na mesa, vários insumos passam por ela, desde a indústria, desde a produção, qualificação, a industrialização e até os insumos. E o Brasil veio conquistando o seu destaque na agricultura mundial graças à pujança e ao crescimento e ao investimento do agricultor brasileiro na busca de novas tecnologias. E os setores de insumos das indústrias que nós representamos, que é a ABSOLO,
Passou. Agora foi muito. São as indústrias hoje, senador, que nós representamos as principais tecnologias no Brasil para a agricultura de clima tropical. Todas as tecnologias hoje que propiciaram para que a agricultura brasileira pudesse atingir os seus níveis de competitividade, em busca de uma agricultura mais saudável, em busca de explorar insumos, visando a cadeia circular e, obviamente, ajudando com relação à redução da dependência que o país existe hoje com relação ao fornecimento de fertilizantes. A Absol hoje ela congrega, são 148 empresas associadas distribuídas aí praticamente a quase todas as regiões do país. Todos os eixos que a entidade trabalha está muito focado, senador, em eixos estratégicos que busca trazer uma reputação, né, com relação ao setor, um crescimento que dê sustentabilidade com segurança em todas as ações que a indústria faz, mas também nós não podemos desprezar a importância que nós temos que tratar, que são as mitigações de risco. Temos que trabalhar questões regulatórias, a tributária, no ponto que nós estamos aqui discutindo hoje, também porque isso impacta diretamente na competitividade do setor, tanto da indústria, obviamente, quanto do agricultor. E no mesmo ritmo de crescimento que o setor veio crescendo, a agricultura, quando nós falamos em tecnologias, é fundamental os investimentos na busca de melhoria contínua. E aqui nós estamos falando praticamente nos últimos 10 anos, quase 3 bilhões de investimentos em pesquisa de desenvolvimento de novos insumos. Está aí a própria lei do bioinsumos trabalhando bastante nesse sentido para melhorar as eficiências e dar mais segurança jurídica, que foi comentado aqui pela nossa amiga da CNA. E as empresas desse segmento hoje, nesses últimos 10 anos, nunca deixaram um investimento de 3% do seu faturamento, nem em pesquisa e desenvolvimento. E a pujança desse setor veio muito de encontro com relação ao crescimento hoje com que a agricultura veio evoluindo. E cada vez mais o setor vem mostrando a importância que ele tem na construção de uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais competitiva, uma agricultura mais na busca de alimentos mais saudáveis. Aí nós temos aí no primeiro gráfico que mostra um crescimento em faturamento, né? Mas os números importantes que talvez muita gente ainda não conhecia, esse setor hoje dos fertilizantes especiais sólidos, que envolve aí os insumos tanto de matrizes orgânicas e os minerais de disponibilidade controlada, hoje eles representam já, só pelas empresas que são representadas pela Absol, 8,9 milhões de toneladas, comparando ao mercado de NPK em torno de 40 milhões de toneladas aí que é conhecido. Então, é um setor que vem conquistando espaço e é um setor que contribui diretamente para que a agricultura possa produzir e trazer cada vez mais alimentos importantes. E em líquidos, né, que são os produtos aplicados via líquido, tanto folha, fertilização, que seja, são 272 milhões de litros. Então, senador, é um crescimento que vem mostrando a importância que esse setor, obviamente, tem para a competitividade da indústria. Porém, os fatores nesses últimos anos que vêm de impacto contra que esse investimento continue e que vem encarecendo, e como já foi dito, encarecer insumo, nós estamos trabalhando na base da cadeia da produção, que vai encarecer para o agricultor, que vai encarecer para a indústria, que vai fazer a transformação e, consequentemente, vai encarecer para a sociedade. Ela tem demandado, nos últimos tempos, bastante dificuldades em vários segmentos que eu vou relatar a seguir, né? Nós trabalhamos aí em várias frentes, em vários órgãos. Nós temos uma coalizão também trabalhando na defesa dos pleitos da associação, que nós enxergamos que são importantes para a cadeia como um todo. E a agenda do setor nesses últimos anos, desde 2022 para cá, com as grandes mudanças que vieram, os desafios, senador, que vêm diretamente ao impacto que vai sofrer, que vão ter que ser ajustes feitos junto à própria reforma tributária que vem em sequência. Nós tivemos que trabalhar a questão da autorização do autocontrole. Nós temos aí o Plano Nacional do Bioinsumos, que são um tema bastante impactante nesse setor, que se não tiver uma regulamentação adequada, obviamente ele vai inviabilizar as novas tecnologias, vai inviabilizar as indústrias nacionais e dificultar a adoção cada vez maior para o agricultor brasileiro.
Nós precisamos de um KNAI para agricultura orgânica. Você pode imaginar que um composto orgânico hoje é enquadrado num KNAI de uma indústria petroquímica, então isso encarece a produção. Logística reversa, a reforma tributária, que eu vou elencar alguns pontos mais à frente. O PLP 4070, que nós tivemos aí pelo deputado... Passou... Peraí que eu me apertei mais. Desculpe. Que volta a alíquota zero, nós tivemos uma mudança na interpretação da Receita Federal com relação à questão do PIS e COFINS, onde por 19 anos houve entendimento e aí isso voltou atrás e agora as empresas estão sendo autuadas, elas estão sendo com multas retroativamente, ou seja, então é um impacto negativo para um país que precisa incentivar a indústria nacional. A proposta legislativa PLP 138, que volta à questão das questões do crédito do ICMS com relação ao convênio 100, o convênio 26, que precisamos trabalhar a renovação por até 2032, uma regra ou voltando para o 100 ou não, porque a indústria não atingiu a meta do convênio 26, que seria no aumento de produtividade. Nós temos trabalhando forte na questão do Plano Nacional de Fertilizantes, o Profert, que foi aprovado ontem no Senado, para poder um programa como um caráter de urgência para estimular projetos para poder incentivar a indústria, né? Os hubs de centros de excelências e aperfeiçoamento na questão da recuperação judicial, que esse ano, apesar de uma legislação muito importante que saiu, ela abriu brecha para algumas oportunidades e alguns oportunistas que estão prejudicando o mercado. Falando especificamente na questão da reforma tributária, como já foi citado aqui, senador, nós temos aí na emenda constitucional 132, o artigo 133, que trata da taxa da redução da alíquota, né, no anexo 9º, ele traz uma lista de NCMs que enquadraria os insumos agropecuários. O grande problema é que essa lista ela veio muito restrita, ela não contempla os seus insumos e as suas matérias-primas. Então, isso causa uma grande preocupação, porque ela não contemplando isso, nós vamos prejudicar o quê? A inovação, nós vamos estar prejudicando a indústria nacional, porque se eu travo uma lista de produtos em cima de um NCM, quando eu lanço um novo produto, como que eu faço para registrar esse produto, contemplar esse produto dentro de um benefício com relação aos outros materiais de mercado? Isso, o que acontece? Nós estaríamos desestimulando o investimento da indústria, nós estaríamos estimulando a importação de produtos em vez de, obviamente, trazer produtos nacionais e fortalecer a indústria nacional, né? Tirando essa competitividade. Então, no PLP 68, estamos trabalhando diretamente num texto para poder fazer esses ajustes necessários, que são uns custos que vão impactar diretamente a cadeia de produção e, obviamente, vai impactar diretamente o consumidor final. E aí, quais seriam os impactos, né, no caso? Se nós encarecemos os custos de insumos, nós vamos o quê? Imposto componente a preço. Então, a indústria automaticamente vai repassar esses custos para o consumidor final. Isso vai causar as inseguranças jurídicas, que já são grandes, com base nos pontos, além dos temas já citados anteriormente, seria mais uma insegurança jurídica, né? Incentiva a desindustrialização, diminui a capacidade de financiamento, porque a indústria hoje financia bastante também o produtor, né? E a demanda de aumento de capital de giro. No produtor, obviamente, o aumento do preço dos insumos e o custo de produção. Demanda direto maior capital de financiamento, vai gerar mais prejuízo quando a produção não remunera e diminui o lucro quando a produção remunera para o agricultor. Então, não faz sentido isso. Além de tudo, inibe investimento naqueles relacionados à sustentabilidade de produção. O produtor vai fazer o mais prático da forma mais econômica possível, sem investir cada vez mais em práticas mais sustentáveis. E com isso, obviamente, toda essa pujança que nós temos de competitividade, como o senhor mesmo comentou, dos desafios dentro dos benefícios de outros países, a gente se torna cada vez mais prejudicado com relação a isso. Para o consumidor, obviamente, o impacto é claro, né? Aumenta de preço do alimento, que reduz o poder de compra, impacta na qualidade da alimentação e saúde, que é o tema bastante defendido aqui, também como aumenta a desigualdade social cada vez mais. E quando nós falamos
no âmbito governamental, obviamente nós temos um maior custo político-social, porque, veja bem, o governo vai ter que ter um empenho maior, porque preço maior dos alimentos gera inflação e reduz o poder de compra e da produção. Então, ou seja, o governo vai ter que investir dinheiro em alguma coisa para mitigar esse efeito. Maior custo da produção também demanda de recursos para custeios, como também reduz a competitividade do agronegócio e impacta, obviamente, na balança comercial. Impacta a atividade do emprego e a arrecadação, e aumenta os gastos sociais. Então, a grande preocupação que nós temos é que a reforma possa contemplar, e os pleitos aqui feitos pela cadeia junto ao PLP 68, não impacta em redução de arrecadação, porque esses elementos, esses insumos já eram contemplados pelas legislações da Lei Federal 10.925 de 2004. Então, o setor não pede nada que já não existia antes, simplesmente que enquadre para que ele possa continuar prosperando, como os números mostraram aí, e é um setor hoje que tem as principais e as melhores tecnologias para a agricultura do clima tropical. Então, parabenizo mais uma vez, senador, pela iniciativa e a grande oportunidade de todos os setores poderem colocar as suas visões, suas demandas. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Clorialdo Levreiro, trazendo aqui as questões ligadas à nossa indústria de fertilizantes, bioinsumos, adjuvantes, e que, obviamente, né, será profundamente impactada por um aumento de alíquota de imposto, e isso, o impacto vai estar distribuído em cima não só da empresa, mas porque, obviamente, o produtor, o consumidor e com as perdas que o próprio governo terá aí nessa questão toda, né? Nós temos um problema sério, nós precisamos, né, avançar nessa exploração do que nós temos aqui no Brasil. Está aqui o nosso senador Zequinha Marinho, homem da Amazônia. Parece que finalmente vai andar aquela questão lá de Altazes, né, Zequinha? Finalmente, né? Então, é mais de 10 anos, né, para que se possa explorar algo no nosso subsolo e com todas as pressões que a gente sofre, né, dos lobbies, né, contrários a que o Brasil se liberte de determinadas amarras. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Heloísa Garcia, que vai nos falar por meio de videoconferência. Ela é a diretora-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL. Senhora Heloísa, a palavra está com a senhora. Boa tarde, muito obrigado, senador Mourão. É um prazer e uma honra poder estar participando desse evento. Uma pena não poder estar presencial, mas é muito importante a gente poder contribuir na discussão ou na ponderação dessas questões sobre os alimentos industrializados. Eu vou compartilhar minha tela aqui, fazer uma apresentação. Não estou conseguindo compartilhar a tela. Estão vendo minha tela? Positivo, senhora Heloísa, nós estamos vendo a sua tela. Então, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou Heloísa Garcia, sou atualmente a diretora-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos. Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, e é um instituto ligado à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E o Instituto de Tecnologia de Alimentos agora fez 61 anos trabalhando com ciência e tecnologia dos alimentos. A história do ITAL era bastante interessante, porque o ITAL ele é filho do Instituto Agronômico de Campinas. O Instituto Agronômico de Campinas foi a primeira instituição de pesquisa na área
agrícola, na área do agro, né, da América Latina, tem mais de 135 anos e trabalhou muito para a revolução da agricultura no Brasil. E nos anos 60, a produção agrícola do Brasil começou a crescer tanto que uma equipe de pescadores começou a trabalhar com conservação e processamento de alimentos. Porque não adianta só produzir o alimento no campo, nas fazendas, a gente tem que fazer esse alimento chegar à sociedade que tanto espera, seja mercado local ou internacional, mas ele precisa chegar na sociedade. E esse grupo, a pesquisa ficou tão relevante que começou a fazer sentido criar um instituto só para trabalhar com conservação e preservação de alimentos. E assim aconteceu em 1963, primeiro foi criado como Centro Tropical de Pesquisa e Tecnologia de Alimentos e um pouquinho mais tarde como Instituto de Tecnologia de Alimentos. E dentro do Itaú criou-se a primeira faculdade de engenharia de alimentos do país, que depois de alguns anos, com a criação da Unicamp, passou para a Unicamp. Hoje temos várias instituições de pesquisa trabalhando com ciência e tecnologia de alimentos, temos várias faculdades de engenharia de alimentos, mas o Itaú foi o berço, né, e trabalha até hoje nessa questão da tecnologia de alimentos. Nós temos centros que trabalham com cadeias produtivas, trabalhando com processamento de frutas, hortaliças, cereais, balas, confeitos, chocolate, carnes, produtos de laticínios. Temos laboratórios especializados em análises químicas, físicas, sensoriais e microbiológicas de alimentos. Temos um centro de tecnologia de embalagem, que trabalha com todo tipo de embalagem. E temos conexões internacionais através do Tropical Food Innovation Lab e com o Instituto Fraunhofer Fraunhofer, da Alemanha, um instituto específico que, como tal, trabalha com alimentos e embalagem. E, ao longo do tempo, muitas tecnologias saíram do Itaú e acompanhamos a evolução da indústria de alimentos do país. E todo esse preâmbulo, né, eu gostaria de trazer para confirmar as palavras do João Dornelas sobre essa questão dos alimentos ditos ultraprocessados, né? Esse termo, essa classificação, ela não existe na literatura da ciência e tecnologia de alimentos. Nunca existiu. Foi uma invenção de moda que não tem sentido para quem trabalha na área de conservação e processamento de alimentos. É uma classificação que saiu da cabeça de um grupo de ditos pesquisadores, mas que não tem noção do que é trabalhar com a conservação e processamento de alimentos. Mas minha fala aqui, eu quero falar um pouquinho mais num outro ponto de vista sobre a importância da indústria de alimentos, a importância da industrialização de alimentos para a sustentabilidade. Hoje já se falou bastante de segurança alimentar e nutricional, né? A gente precisa garantir acesso aos alimentos, mas esses alimentos têm que ser seguros, nutritivos e em quantidade suficiente, né? A gente sabe que a população mundial está crescendo e nós precisamos alimentar essa população, vai crescer no Brasil e crescer internacionalmente. Até 2030, há uma estimativa de que vamos precisar 35% mais de alimentos, 40% mais de energia, 50% de água, e até 2050 vamos precisar de 70% mais alimentos. E é um trabalho hercúleo. E, por outro lado,
né, mesmo a gente tendo hoje uma produção de alimentos, a gente tem as pessoas que passam fome e as pessoas com insegurança alimentar. E tem dados da FAO que falam que se hoje a gente não tivesse perdas e desperdício de alimentos, essa quantidade de perdas e desperdício, que é estimada em mais ou menos 30%, ela já seria suficiente para alimentar as pessoas que hoje no mundo passam fome. Agora, a gente sabe que não há, então, segurança alimentar e nutricional sem a produção e processamento de alimentos. Agora, a gente sabe também que os recursos do planeta são finitos, né? Nós vamos precisar produzir 35%, 70% mais alimentos, mas a gente está pressionado pelos limites do planeta, né? Pelas questões de sustentabilidade. Então, não há segurança alimentar sem a produção sustentável, e a conservação e processamento dos alimentos são essenciais, porque eu não posso ter a perda dos alimentos. Ao longo da cadeia produtiva, desde a fazenda, produção agrícola, produção animal, se eu tenho todo um custo ambiental e um custo financeiro da produção desse alimento, eu tenho que garantir que a totalidade desse alimento chegue à população. E se eu não tiver a conservação e o processamento adequado de alimentos, eu não vou conseguir. E eu vou ter grande desperdício de alimentos. E isso é completamente impossível, está desconectado com as necessidades de sustentabilidade que temos hoje urgentes no planeta. Então, para a gente ter um planeta mais sustentável, nós vamos ter que ter mais conservação e maior processamento de alimentos. Então, não existe possibilidade de a gente alimentar a população mundial, né, com impactos ambientais controlados e minimizados, se a gente não tiver a conservação e o processamento dos alimentos. E a industrialização dos alimentos, por trás eu tenho os processos de conservação, né, que vão permitir com que esse alimento ele dure mais, né, aumentando a vida útil e permitindo o abastecimento da sociedade. Junto com os processos de conservação, eu preciso dos sistemas de embalagem protegendo os alimentos ao longo da sua estocagem, ao longo da distribuição, protegendo de agentes microbiológicos, de contaminação química, de contaminação sensorial dos alimentos. E o processo de conservação e o sistema de embalagem são fundamentais para permitir a estocagem, a distribuição, o aumento da vida útil, o abastecimento da sociedade. A gente tem também questões de segurança do alimento, que a industrialização dos alimentos controla questões muito importantes de saúde pública e questões também importantes de acompanhar a contaminação. E também o processamento de alimentos também melhora a biodisponibilidade de nutrientes. Então, muitas vezes a gente acha que vai ter um alimento in natura e vai consumir o alimento in natura e vai utilizar completamente. E, às vezes, eu preciso de processos de conservação, processos tecnológicos para melhorar a biodisponibilidade e poder assimilar melhor os nutrientes. E, por fim, a industrialização de alimentos e sustentabilidade, ela está associada à redução de perdas e desperdícios, como eu falei, a gente tem que buscar acabar, assim, reduzir ao máximo aqueles 30% de desperdício da nossa cadeia produtiva.
Hoje a indústria está focada e tem muita pesquisa, a academia também, os institutos de pesquisa, para a gente aproveitar, fazer o aproveitamento integral das matérias-primas e fazer com que resíduos virem ingredientes de valor agregado, ingredientes de valor nutricional. A gente tem a valorização e aproveitamento de resíduos. Então, quando eu tenho a industrialização, se eu tenho um consumo doméstico, eu tenho a dispersão dos resíduos e eles são perdidos. Por exemplo, se a gente pegar um frango, se eu fizer o frango em casa, eu vou perder toda a pena, os ossos, as peles, a carne que está entremeada nos ossos, né? E se eu tenho isso na indústria, a indústria vai fazer tudo para aproveitar todos os resíduos, seja para ração animal, seja para fazer outros ingredientes. Por exemplo, a indústria de suco de laranja, a casca da laranja, né? Assim, o que sobra de espremer a laranja, eu posso produzir aromas, eu posso produzir pectinas que vão ser utilizadas na indústria de alimentos também. Então, a gente chega a ter um aproveitamento total. E ao centralizar a produção, eu também tenho otimização do uso de água e energia. Então, a industrialização de alimentos tem tudo a ver com sustentabilidade, porque ela vai conseguir entregar mais alimentos para a sociedade com menor impacto. Muito obrigada. Essa era a minha mensagem que eu gostaria de deixar aqui nessa reunião. Agradecer à senhora Heloísa Garcia a apresentação, principalmente sobre o que é iniciando sobre o que é o ITAL, e aí, né, colocando muito claramente o papel, né, da ciência e da tecnologia para impedir ou, pelo menos, diminuir o desperdício de alimentos, que chega a 30%, e a gente vê isso em todos os lugares, né? E para quem, como eu, na minha experiência de vida, tive a oportunidade de servir como observador militar das Nações Unidas num país em guerra, e a gente via realmente os efeitos danosos da fome. O João Dornelas falou aqui da fome no Brasil, mas, João, a fome em um país onde há uma guerra é algo tenebroso, né? E a gente não pode permitir que isso aconteça no mundo de hoje, né? Então, importantíssimo esse papel porque a industrialização, o processamento, a conservação dos alimentos para a redução de perda e a otimização do recurso, né? Utilizar da melhor maneira o recurso de modo que mais se produza e mais alimento chegue na mesa das pessoas. Vou passar a palavra agora à nossa última debatedora, que é a senhora Márcia Terra, que é nutricionista, membro da Academy of Nutrition Dietetics, do Conselho Consultivo da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Obrigada, senadora, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. E, bom, eu não vim aqui falar de tributo, eu vim falar de comida, né? Eu sou nutricionista e eu vim falar de alimento, e eu queria dizer para vocês uma primeira coisa, que não existe alimento de verdade ou alimento de mentira. Isso é uma fantasia, assim como não existe, como a Heloísa do Ital disse, não existe alimento ultraprocessado. Isso foi uma invenção, eu vou mostrar para vocês, porque, como o Dornelas disse, não existe nenhum alimento industrializado que seja ultraprocessado. Então, essa palavra, essa denominação foi inventada e todo mundo diz, mas ninguém sabe o que ela realmente significa, porque não existe essa classificação de forma muito técnica, nada técnica. E também quero dizer para vocês, já antes de começar a minha apresentação, que não existe alimento ruim ou alimento bom. Alimento ruim é alimento estragado.
Então, assim, como o Dornelas disse, eu posso estar comendo uma feijoada, eu posso estar comendo um pastel, eu posso estar comendo um sanduíche, posso estar comendo uma garapa. Então, isso tudo, alimento ruim é alimento estragado. Nenhum alimento individualmente ele vai causar mal a alguém, a não ser que ele esteja estragado. Então, isso tem que ficar muito, muito claro para todo mundo. Por quê? Porque o alimento, a saúde alimentar, ela é composta numa dieta. A gente vai perceber uma dieta. Então, nós podemos consumir, por exemplo, tem muita gente que toma cerveja, e cerveja é álcool. Então, não é uma cerveja que vai fazer mal, mas se tomar demais, vai virar alcoólatra. Então, a gente tem que, né, tem as 4 leis que eu vou falar daqui a pouquinho, da moderação. E eu trabalho há quase mais de 30 anos, entrei nessa área com adoçantes, trabalhando com os diabéticos, com crianças diabéticas na ANAD, e é muito importante, assim, a defesa do adoçante, ela vem na defesa do alimento industrializado, porque o adoçante, eu não faço adoçante em casa, eu tenho que comprar um adoçante feito numa fábrica. Então, falando dessa história de tributação, quer dizer, eu vim aqui, eu não venho falar de tributo, mas eu vim defender a comida na mesa do brasileiro e de todo brasileiro, do diabético, do obeso, principalmente do pobre, porque eu não acredito que eu estou aqui em Brasília, hoje é meu aniversário, eu faço 60 anos e eu estou aqui para... Nossa, eu contei para todo mundo. Não, para defender que não se aumente preço de comida. Eu acho isso complicado, mas vamos lá. Por favor. Bom, aqui eu vou assim. Tá, pode passar. Então, assim, o Dornelas já deu uma pincelada. Assim, nós temos aqui quase 30% de pessoas em insegurança alimentar. Insegurança alimentar significa que eu não sei se eu vou conseguir comer a próxima refeição. Em 2023, no ano passado, nós tínhamos quase 25% de obesos. Então, assim, isso é bem complicado. E quando surgiu essa história dos ultraprocessados, né, foi em 2009. Em 2009, houve um paper, né, de um epidemiologista do Brasil que falou sobre, que inventou que cunhou esse termo. E daí, em 2014, esse termo foi absorvido no Guia Alimentar e, desde lá, a obesidade subiu 74%, quase 75%. No próximo, por favor. Isso. O consumo alimentar no Brasil, muita gente fala de ultraprocessado, só que, assim, 20% apenas da dieta do brasileiro é composta por esses tais alimentos ultraprocessados. E quase 70% é de alimento in natura e minimamente processado, que são os alimentos arroz, feijão, verdura e tal. Então, assim, e uma partezinha ali, quando fala de ingredientes culinários, é sal, açúcar e óleo. Então, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes se fala muito e se ouve muito, mas a gente tem que prestar atenção nos números. Pode passar. Eu coloco esse outro gráfico. Isso daqui é assim, os refrigerantes, eles são considerados marcadores de obesidade pela Vigitel. Eu não estou dizendo que eles não são marcadores, porque ninguém pode dizer que eles são ou que eles não são. Mas nesse gráfico do consumo de refrigerantes, em 15 anos, houve uma redução de mais de 45%. E a obesidade subiu mais de 90%. Quase 90%. Isso quer dizer, mas então o refrigerante não tem a ver com a obesidade? Pode até ter. Só que com um dado desses, a gente não consegue cravar nada. Por quê? Porque esse tipo de estatística é muito complexo. Mas a gente tem que entender que existe, porque está aumentando o consumo de refrigerante. Por exemplo, se estivesse aumentando, isso não significa que vai aumentar a obesidade. Por favor. E aí se fala muito do risco de obesidade e do tal banimento desse alimento que se diz ultraprocessado.
E aí a gente vê uns supostos mecanismos e as implicações políticas que são políticas de saúde pública, onde o ultraprocessado entrou no Guia Alimentar para a População Brasileira, entrou na cesta básica, ou seja, contra, né? Então, não pode ter ultraprocessado na cesta básica, não pode ter no guia, né? Saúde pública saiu de toda a política, merenda escolar não pode, e tudo isso por causa de influência de grupos ativistas e da academia em várias áreas do governo que a gente vê hoje. Existe uma pressão para aumentar os impostos dos ultraprocessados que eu estou aqui hoje. Então, eu só trouxe um exemplo, senador, sobre aquela catástrofe que aconteceu com os gaúchos e o envio de cesta básica do governo. Quer dizer, quem que vai cozinhar arroz e feijão sem fogão e sem gás, e sem eletricidade? Então, assim, o senhor que viveu em guerra, em país de guerra, alimento industrializado é o que mais precisa num momento de catástrofe e de guerra. Então, essa história de dizer que alimento... Não, gente, assim, isso faz parte da história do mundo. Por favor. E aí, eu vou contar para vocês de onde veio esse termo ultraprocessado. Do lado esquerdo aqui tem esse jornalista, ele chama Michael Pollan, ele é um articulista do New York Times, ele escreveu um livrinho chamado Regras da Comida. E nesse livro, tem em português, ele fala assim, não coma nenhum produto cujo ingrediente não esteja na sua despensa. Então, assim... Ácido cítrico, não tem na sua despensa. O bicarbonato, Dornelas, ele só vai no pão de queijo porque ele vende no potinho. Porque se ele fosse só destinado à indústria, ele também não poderia. Nenhum produto que tenha mais que 5 ingredientes. Por que 5? Porque para ele foi um número cabalístico, ele achou que 5 é bacana, entendeu? Foi exatamente isso, porque ele é jornalista. Nenhum produto que tenha sido fabricado no lugar onde as pessoas usam touca cirúrgica, ou seja, em fábricas, né, com boas práticas de fabricação. Então, né? E aí o mais, né, elitista, coma menos e gaste mais, porque ele é rico, mora em Manhattan, né, em Nova York. Então, assim, e aí esse professor, né, esse médico epidemiologista, o Carlos Monteiro, que tem um grupo no PENS da USP, na Faculdade de Saúde Pública, eu assisti o Congresso Internacional de Obesidade, Mundial de Obesidade, e lá perguntaram para ele, né, como é que foi que você cunhou a palavra ultraprocessado? Ele falou, olha, a gente estava ali no Google escolhendo, a gente colocou processado, industrializado, já tinha muito, e a gente jogou lá ultraprocessado e não existia essa palavra, então a gente ficou com ela. Então eu digo isso para vocês porque não tem nada de científico nesta palavra, como a Heloísa falou, tá? Por favor. E aí, então, o que é isso, né? Essa classificação nova, o que antes era por processamento. Ele falava, se tiver muito processamento, então não é alimento, é alimento ultraprocessado. Só que aí caiu esse negócio porque, por exemplo, leite de caixinha, ele acha que é alimento comum porque é leite. Mas suco de caixinha não pode ser porque é suco. E aí, então, ele criou marcadores para descobrir o que é um alimento ultraprocessado. Então, é assim, se tiver um aditivo alimentar ou um ingrediente alimentar industrial, é um ultraprocessado. Então, vem naquela história lá do jornalista. Se é um ingrediente que eu não tenho na minha cozinha, que está no alimento, ele vai ser considerado um alimento ultraprocessado. Entendeu? Então, se tem lá um coagulante, um emulsificante, alguma coisa, se eu não compro isso para minha despensa e isso está num alimento que eu comprei, ele vai ser considerado ultraprocessado. Então, ele é contra os aditivos alimentares. Como o João já falou, nós temos mais de 5.700 alimentos nessa categoria que ele coloca. Por isso que essa categoria é furada. Porque a gente tem leites especiais, a gente tem fórmulas infantis, tem produtos para dietas especiais. Então, aí ficam olhando só snacks, né? Bebida, docinho, balinha, confeito. Não, gente, é muito mais que isso. Iogurte. E iogurte é considerado alimento ultraprocessado. Então, assim, é um pouco complicado. E aí, essa classificação, as pessoas ficam ligadas nesse nome, e aí ela afeta a percepção da qualidade do alimento. Ao invés da pessoa pensar no perfil nutricional do alimento, ou seja, no que o alimento tem de nutrição, ela vai ver se ele é industrializado, se não é, se passou numa fábrica, se não passou. E aqui, como estava todo mundo falando, o Brasil é um país continental. Como é que a gente vai distribuir comida se ela não foi embalada? Então, é bem complicado. Pode passar, por favor. E assim, o que mais me espanta e me dá muito prazer de estar aqui, de falar isso aqui nesta casa, é que todos os aditivos alimentares são aprovados e seguros para consumo.
Esses aditivos que a Anvisa aprova, eles são aprovados primeiro no Códex Alimentários, como o João falou, tem o GECFA, que é um organismo que avalia esses aditivos, avalia a segurança desses aditivos, e aí sim o Brasil é signatário da OMS, né, da ONU, então o Brasil tem independência de aprovar ou não seus aditivos, mas ele basicamente corrobora a agenda do Códex Alimentários. Então, para mim, é um absurdo alguém falar, não, esse alimento dá câncer. Não, não dá. Não dá, porque ele não seria vendido se ele desse câncer. Ah, esse aditivo faz mal à saúde. Não, não faz. Não faz porque aquilo que o João disse chama IDA, ingestão diária aceitável. O que é a IDA? A IDA é um valor limite para cada aditivo. E esse valor limite para cada aditivo não é um limite máximo de intoxicação, nada disso. É um limite de segurança. Então, é assim... E esse valor ele é feito não é só naquele alimento, é pensando em todos os alimentos que eu vou consumir, sorbato de potássio, tudo que tiver vendendo no Brasil, que tenha sorbato, ou juntando tudo, se eu comer tudo, não vai ultrapassar a tal da IDA. Como o João falou, essa IDA ela é dividida por 100. O que significa esse valor de segurança? É assim, eu estava explicando para o João, imagina uma estrada onde um carro vai passar a 100 km por hora e a 100 km por hora é totalmente seguro, se bater não vai acontecer nada. Então, imagina que o governo queira uma estrada extremamente segura. Ao invés de 100, ele vai colocar 1 km por hora. A 1 km por hora eu posso dirigir dormindo, cansada, de qualquer maneira que mesmo que eu bata o carro não vai acontecer nada. Esta é a segurança de um aditivo alimentar. Ah, mas e se eu for a 3 km por hora? Também não vai acontecer nada. E se eu for a 50? Também não. E os estudos mostram que os aditivos, o consumo, porque tem muita gente que diz assim, mas no Brasil consome muito aditivo. Não, não consome. Os estudos mostram que a quantidade dessa IDA, que é, né, esse valor de segurança, não chega nem a 50%. Nem com crianças, porque a IDA é por quilograma de peso. Entendeu? Para cada aditivo. E isso, a Anvisa, que é uma agência extremamente segura, extremamente séria, extremamente competente. Então, assim, quando esses grupos ativistas dizem que os aditivos fazem mal, que se tiver no produto, ele é um ultraprocessado e tem que ser tributado, eles estão falando da Anvisa. Então, assim, como que a Anvisa pode aprovar um aditivo que faz mal à saúde? Então, cancela. Porque nós não podemos, por exemplo, comida não é tabaco, comida não é álcool, comida é comida. Então não dá para, não, mas o açúcar, não, açúcar é comida, entendeu? No norte se come rapadura. Então, assim, não dá para dizer, muito açúcar faz mal? Faz, mas mesmo assim, até muita água, existe o water intoxication, que também faz mal. Pode passar, por favor. E aí, então vamos imaginar, né? Então vamos proibir todos os aditivos, né? Vamos proibir tudo. Como é que seria a vida, né? Sem alimento industrializado? Vai ter escassez global de alimento, né? O prazo de validade, porque não vai existir. Deficiência nutricional, então não pode ter ácido fólico, não vai ter ferro, não vai ter iodo, porque fortificação também não pode, né? Aumento de risco de doença transmissível por alimento. Inclusive, aqui em Brasília, faz 2 anos, eu acho que teve um caso de botulismo numa funcionária pública que comprou um pesto numa feira que tem aqui, parece de artesanato, não sei. O coitado do moço lá nem sabia, mas assim, não foi devidamente embalado. Ela teve botulismo, até hoje ela sofre essas consequências. Redução da diversidade social nos alimentos. Existe até uma crítica, porque os alimentos industrializados ou processados massificam a cultura. Não é verdade isso. Porque a gente consegue aqui comer comida japonesa, a gente consegue comprar produto do Japão aqui, porque foi importado. Então, isso não é verdade. A gente consegue globalizar a cultura de cada local aqui com a gente. Os métodos de conservação caseiro, eles são inadequados, como eu contei para vocês, o botulismo, aumento do desperdício de alimentos, obviamente, né, porque o industrializado, ele realmente ajuda na sustentabilidade, aumento da desigualdade, porque comer in natura super chique, né, assim, a Bela Gil come, a Rita Lobo come, todo mundo que é rico vai comer in natura, né, então, por quê? Né? Então, por isso que eles querem que a comida industrializada tenha tributo, seja tributada, porque eles acham que eles estão penalizando, porque essa é uma guerra ativista. Eles acham que eles estão penalizando a indústria, não, eles estão penalizando o pobre.
porque é o pobre que vai comprar. E falta de alimento fora da época da safra, porque a gente compra aspargo, a gente compra um monte de coisa que é conservada, que vem de outros locais, de longe, de outros países. Por favor. E aí, o que os alimentos industrializados eles oferecem? Eles oferecem segurança de alimentos. Segurança de alimentos, o que é segurança de alimentos? É a conservação do alimento. Com a conservação, eu consigo ter a segurança alimentar, que é garantir a comida no prato. Aí eu tenho a nutrição, eu tenho a sustentabilidade, eu tenho a praticidade e a conveniência, como eu falei, senador, em épocas de guerra. E mesmo para nós, donas de casa, entendeu? Quer dizer, eu vou chegar em casa depois de um super dia de trabalho, depois de 2 horas de trânsito, eu vou... não, começa do zero. Desembale menos e descasque mais, por favor, né? Desenvolvimento econômico e inclusão social. Por favor, o próximo. E assim, mas os ultraprocessados, eles estão matando as pessoas, né? Porque mata, dá câncer, dá isso, dá aquilo. Só que assim, nós nunca vivemos tanto quanto agora. O meu pai faleceu no ano passado com 96 anos, super saudável. Então, o próximo, por favor. E existe, gente, a gente tem que prestar atenção, porque assim, quando fala que alimento causa doença, e todos os estudos são observacionais, o que é um estudo observacional? Ele pega lá um monte de dados, ele vê aquele panorama e ele vai cruzar dados. Entendeu? Então, assim, adoçante dá diabetes, porque eu só vejo diabético consumir adoçante. Adoçante dá obesidade, porque eu só vejo gente gorda consumir adoçante. Não, isso não é verdade. Isso é uma foto de um panorama, mas isso não é fato. Então, isso é uma correlação, mas não é uma causalidade. Um outro exemplo que eu dou fácil para vocês é assim, dizem que, tem um estudo que diz que quem usa calça jeans bate mais o carro, tem mais risco de bater o carro. Por quê? Porque os estudos mostram isso. Mas quem é que usa calça jeans? São jovens. Os jovens usam mais calça jeans. Então, os jovens, sim, têm o risco de andar mais rápido e bater mais o carro. Então, depende de como a gente vê os dados, né? E aí, ninguém fala de inatividade física, de problema de segurança urbana, né? Mais de 1,8 bilhão de adultos são inativos no mundo. Né? Então, assim, a idade, né? A condição socioeconômica, a falta de atividade física, a GV fez um trabalho muito bacana dizendo que a alimentação não é um fator de certeza, um fator tão forte dentro dessas doenças crônico não transmissíveis. E aí eu vou além. É claro que excesso de açúcar, sódio e gordura fazem muito mal, mas o que faz mal? Poluição, desgosto, desamor, inveja, falta de dinheiro, estresse, isso também causa muita doença. Por favor. Como o João adiantou, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, eles fizeram o guia deles, que eles fazem de 5 em 5 anos, e eles já disseram que eles não vão considerar essa palavra ultraprocessado, porque para eles ela não classifica nada, então eles vão deixar de lado. Pode passar? E aí, gente, assim, já terminando, né, assim, será que a gente está mirando no alvo certo? Porque o discurso dos criadores da Nova é que a indústria de alimentos fabrica produtos com ingredientes de baixa qualidade e de baixo custo. Eles dizem isso está escrito, isso está gravado, eles dizem isso. Eles alegam que a indústria usa formulações que viciam as pessoas e de forma intencional as deixam doentes, pois afirmam que os aditivos e ingredientes alimentares industriais são patogênicos. Isso é um crime. Isso é um crime. Isso é um crime contra a Anvisa, isso é um crime contra a indústria de alimentos, isso é um crime contra todos os profissionais que trabalham com a indústria de alimentos. Eu me sinto, assim, ofendida quando eu vejo isso, e eu não vejo ninguém fazer nada. Porque, então, manda prender todo mundo da Anvisa, o presidente da Anvisa, porque como é que ele deixa aditivo que causa doença dentro de produto? Porque é muito barato. Lá, dão muito lucro para as empresas transnacionais. E daí que a empresa tem lucro? Qual o problema? Não, aí vira uma guerra, mas aí é outra guerra, é uma guerra política, uma guerra social, uma guerra de ativistas que não tem nada a ver com nutrição, não tem nada a ver com alimentação. Então, eles querem subir o preço de comida no Brasil
assim, sinceramente, é muito complicado. Então, assim, é isso. Com o intuito de penalizar a indústria, eles estão penalizando os mais necessitados. Por favor. E assim, como eu disse, né, nenhum alimento pode causar dano à saúde. E, de novo, ficar olhando essa história de ultraprocessado, ela vai desviar do que realmente é importante. E a própria OMS lançou agora uma cartilha que ela diz que o que é importante? Adequação, ou seja, eu tenho que escolher bem os alimentos, o balanceamento, eu tenho que ter uma quantidade correta de cada um, variedade, quanto mais variável for minha dieta, mais saudável ela vai ser, e moderação com que eu não vou consumir muito, por favor. E assim, como eu falei, né, a minha indignação num país como o Brasil, num momento como esse, a gente vai discutir imposto de comida? Não, assim, então, assim, esses grupos de pressão, porque como o Dornelas disse, eu trabalho com aditivos, né, com assuntos científicos de alimentos, assuntos regulatórios. Eu sou atacada por esses ativistas há muitos anos. Eu trabalho com essa área há mais de 30 anos, com edulcorantes, com adoçantes. Porque você é da indústria. E daí? A gente não tem Microsoft, a gente não tem Apple, a gente não tem Amazon, mas nós temos uma indústria de alimentos e não é possível a gente não ter orgulho da maior potência que o Brasil tem. Então, assim, não, eu como tudo natural. Que natural? Então, assim, e para mim, né, que estudo bioquímica, biologia, é muito complicado, porque, assim, essa história de natural e artificial, gente, tudo eu acho que vocês escutaram, se a gente tivesse mais tempo, eu até podia explicar. Mas, então, dizendo assim, considerando, né, que os prejudicados serão as pessoas que mais têm carência, né, a gente já falou dos números de insegurança alimentar, assim, eu acho que chegou o momento, senador, e eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, de dar um basta nisso, a gente tem que falar muito claramente, porque esses tais cientistas, eles eles não se juntam à indústria porque eles não querem. Porque existe por que eles não se juntam à indústria? Para a gente fazer produtos mais bacanas, mais nutritivos. Pode passar, por favor. E mais baratos. Então, assim, é importante. Então, assim, vamos trabalhar junto, vamos chamar a USP, lá o Nupense, para trabalhar com a indústria, sustentabilidade, redução de emissão de carbono, economia de água, incentivo aos pequenos agricultores, isso é tudo com indústria, isso é tudo com tecnologia, capacitação de agricultores para a utilização de boas práticas agrícolas, criação de cadeias de fornecimento, reformulação de produto. Eles não estão dizendo que tem muito alimento muito rico em sódio, açúcar e gordura? Vamos fazer alimento mais nutritivo e mais barato. Né? Melhoria do perfil nutricional, inovação de produto, reforço à saúde pública, mas não, é uma guerra, então não quer conversar, por quê? Porque aí perde, parece assim Don Quixote, porque perde a bandeira. Por favor. Eu acho que agora eu já terminei, então assim, a percepção de valor dos alimentos industrializados brasileiros impacta a ciência, a economia e a sociedade como um todo. Obrigada, senador. Eu queria agradecer à senhora Márcia Terra, cumprimentar em nome da comissão pelo transcurso do seu aniversário. Há um tempo atrás, viu, João, eu estava numa academia em São Paulo e tinha um cidadão suando a camiseta do meu lado ali, eu via com dificuldade, né, que ele estava. Aí ele virou para mim e disse assim: deve haver uma dimensão onde batata frita é bom e brócolis é ruim. Então, a questão está exatamente nesse ponto que a senhora abordou ali, não é? As comodidades do mundo moderno levaram que as pessoas façam menos exercício. Isso é uma realidade. Desde criança. Criança hoje não brinca mais de pique-esconde, não brinca de polícia e ladrão, não corre na rua porque tem medo, não vai a pé para o colégio porque o pai leva de carro. Né? Então, e aí se coloca a culpa na alimentação, porque fica parado, sentado, comendo alguma coisa na frente da televisão ou na frente do celular. Então, o mundo moderno, ele bota as coisas dessa forma e nós temos que entender, né, que a senhora Márcia colocou muito bem isso, e os 4 pontos que ela colocou em respeito à alimentação, que ela tem que estar adequada, balanceada, ter uma variedade com moderação. E aí, na questão da moderação, o meu pai dizia que deve-se tomar um café da manhã como um rei, almoçar-se como um príncipe e jantar como um mendigo. Né? E muitas vezes a gente não faz isso. Então, é coisa aqui para a gente pensar, discutir e entender que sem a indústria de alimentos não se consegue levar alimento e não se consegue ter a permanência do alimento.
é muito bonito. No tempo que eu era menino no Rio de Janeiro e que nós tínhamos lá, não tinha supermercado, era o mercado, a venda, ou ia na feira e que se comprava os alimentos ali a granel, né? Eu pegava aquele conezinho, botava na balança, media, botava num saquinho de papel e era assim que se comprava o alimento. Mas a população do Brasil naquela época, nos anos 60, era de 50 milhões de habitantes ou até menos, não tenho esse número aqui de cabeça. Hoje nós temos 215 milhões para alimentar no Brasil e temos 7 bilhões de pessoas para alimentar no mundo. Então, a gente não pode ficar acreditando em história da carochinha e em discussões de ativistas, né, que têm uma visão confortável para o mundo que estão vivendo. Eu vou ler aqui apenas para conhecimento de todos, antes de passar a palavra para suas considerações finais por até 2 minutos, e peço que respeitem esse tempo, mas para homenagear aqui os nossos internautas, né, e para as senhoras e os senhores observarem a preocupação das pessoas com essa questão da reforma tributária e alimentação. O Davi de São Paulo, ele pergunta como a reforma tributária garantirá equilíbrio na arrecadação sem sobrecarregar a cadeia de alimentos e onerar a população mais vulnerável. O Gabriel do Ceará, quais são os principais desafios enfrentados pelo setor de alimentos em relação à carga tributária? Aqui muita coisa foi respondida aí pelas senhoras e senhores. De que forma a reforma tributária pode impactar nas mudanças necessárias para fortalecer o setor econômico? Isso foi do Jefferson, de Minas Gerais. A Jaqueline, do Paraná. Quais são as medidas que garantirão o poder de compra da população mais vulnerável? Mais uma vez, a preocupação com a população de baixa renda. O Roberto, do Maranhão. A simplificação do sistema tributário e a redução da carga são suficientes para tornar o agronegócio brasileiro mais competitivo? O César, do Rio de Janeiro. Como a reforma tributária pode impactar o custo de produção e o preço final dos alimentos para o consumidor? E comentários, 2 aqui. Um do Gustavo, do Pará. Para fomentar um sistema agroalimentar ambientalmente sustentável, o imposto seletivo deve incidir sobre os agrotóxicos. Aí é a visão, viu? E o Fernando, de São Paulo. A reforma tributária precisa garantir, por um lado, eficiência e simplificação tributária e, por outro, a não ampliação da oneração das pessoas. Então, para seus comentários finais, eu passo a palavra inicialmente ao João Dornelas por até 2 minutos. Senador, então, muito obrigado mais uma vez. Repito, foi uma honra poder estar aqui representando a indústria brasileira de alimentos e bebidas não alcoólicas. E dizer que nós temos trabalhado defendendo realmente que o alimento no Brasil seja mais barato, todo o alimento mais barato. Não tem sentido pagar mais imposto por nenhum alimento, independentemente da situação de fome que nós vivemos no Brasil. Tendo uma situação de fome, de insegurança alimentar, é ainda mais vexaminoso pensar que tem gente pedindo aumento de imposto sobre qualquer tipo de alimento, né? Maiormente esse conjunto de alimentos que decidiram chamar de ultraprocessados. Só para que você tenha uma ideia, senador, porque eu gostei muito da exposição da Márcia. A doutora Márcia falou para a gente que mostrava a dificuldade dessa classificação. Mas se a gente pensar, por exemplo, num misto quente, o misto quente é um sanduíche ultraprocessado, porque o pão de forma ali estaria dentro da categoria de ultraprocessado, o presunto ultraprocessado, o queijo ultraprocessado, você passa uma margarina ali para dar aquela tostadinha ali, é ultraprocessado, e se você tomar com refrigerante, aí ficou a festa completa, né? E misto quente, qual criança não gosta disso? Qual filho da gente não gosta disso? Eu tenho 4 filhas, todos nós aqui temos família, né? Essas 10 milhões de pessoas que trabalham na indústria de alimentos e bebidas são pais, são mães, são filhos, né? São pessoas de carne e osso que convivem com esse tipo de alimento todos os dias, né? Então, que venham aqui pedir para que o ultraprocessado, ou como queiram chamar o alimento, pague mais imposto, na verdade deviam ser um pouco mais caro. Deviam falar assim, você consumidor brasileiro, se quiser comer um misto quente, se quiser comer um sorvete, se quiser comer uma salsicha, você tem que pagar mais caro porque esse produto não é bom para você. Mas eles não falam isso. Como é que eles vão dizer para o cidadão, por exemplo, que qualquer biscoito Maisena, biscoito Maria, que está na casa de todos os brasileiros, todos os lares do Brasil, né, chegar e dizer, não, se você quiser consumir esse produto, você deveria pagar mais caro. Porque no final do dia, senador, a gente não pode se equivocar. Essa é uma reforma tributária do consumo.
O que a gente aumentar de impostos, quem vai pagar é o consumidor. E aquilo que a gente conseguir diminuir de impostos vai ficar também benéfico para o consumidor. Então, senador, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. A gente agradece e se sente muito honrado pelo convite que o senhor nos fez. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Senhora Maria Angélica Feijó, para suas considerações finais. Obrigada, senhor presidente. Eu queria pegar o gancho da primeira e da última pergunta, que eu acho que são muito boas, né? A primeira traz: como a gente vai garantir equilíbrio na reforma sem sobrecarregar e onerar a população? Eu acho que é interessante a gente lembrar daquele primeiro princípio da reforma, que é a simplificação. Simplificar as regras não quer dizer necessariamente mudar a estratégia da legislação em relação a como está a carga tributária de cada um dos setores. Essa foi a principal briga que se teve. E quando a gente começa a prestar atenção no eixo de simplificação da reforma, a gente começa a ver, senhor presidente, que nós temos muitas falácias. E quando a gente está falando de alimentos, uma falácia importante da gente trazer da reforma tributária é a questão do cashback. A ideia do cashback ela é interessante, mas dentro de uma ideia da realidade social que nós temos, nós trazermos um novo instrumento para devolver à população o que ela pagou de imposto a respeito do consumo, principalmente essa população super vulnerável que tem, é colocar, me desculpe, senhor presidente, mas um óbice a mais para essa população realmente ter o direito que deveria estar de uma ampliação de isenção da cesta básica e não via retribuição cashback. Isso não é simplificar, cashback não é simplificar. Outra questão relevante em relação à última pergunta, a questão dos agrotóxicos. Vamos pensar o seguinte: estabelecer uma alíquota de 1, 2, 3% do imposto seletivo para cobrança de defensivos e fertilizantes, pois 15 segundos. Os nomes técnicos. Isso vai fazer com que o produtor rural não tenha acesso ou deixe de comprá-los? Não vai. Isso vai fazer o quê? Vai onerar mais ainda o consumidor final. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora Maria Angélica Feijó. Com a palavra, o senhor Clorialdo Roberto Levreiro, da Absolo. Parabéns, senador. Foi, eu acho que um grande debate, uma mesa com pontos muito importantes aqui citados, e eu acho que principalmente valeu aqui a grande missão, que é a reflexão que a gente quer dizer. Até as perguntas refletem um pouco isso. Por quê? Nós falamos hoje muito dos problemas que estão baseados em cima de narrativas, né? Nós não estamos falando em ciência. Eu acho que a casa, acho que todo setor, o governo, seja qual for, tem que trabalhar em cima da ciência. E enquanto nós darmos voz às narrativas, nós estamos alimentando uma indústria que não colabora com a sociedade. São pessoas que não olham para o próximo ou para o vizinho, sim olham para a realidade que ele pode cumprir. Então, acho que isso ficou como uma grande lição para que seja refletido hoje. E a proposta, quando nós falamos em reforma tributária, nós falamos em simplificação, e a simplificação ela reduz custos, porque quanto mais simples você apurar impostos, você consegue, obviamente, economizar na sua operação, mas também ela traz a transparência, que é um outro grande problema que nós temos aqui dentro do nosso país. E como comentou a nossa amiga, impostos, o setor já paga impostos. Seja ele defensivo, seja ele alimento, seja o agricultor, todo mundo paga impostos. Então, querer que pague ou tribute esse ou aquele setor não é isso, como foi bem comentado agora pela nossa colega. Aumento de imposto não quer dizer que você vai melhorar a eficiência ou você vai trazer a melhora na sociedade como um todo. Então, eu acho que o grande ponto é refletir sobre as narrativas e trabalhar mais em cima da ciência sobre o que nós precisamos. Parabéns, foi um grande evento, com grandes mensagens aí que foram transmitidas. Passo a palavra para a senhora Heloísa Garcia, por videoconferência. Senador, eu agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer poder compartilhar com vocês e poder ver tanta informação em 2 horas, quantas informações relevantes, cientificamente comprovadas, que a gente conseguiu trazer aqui. Eu acredito que a industrialização dos alimentos ela vai
trazer, inclusive, uma redução do custo do alimento para o consumidor, principalmente quando ela for aproveitando os resíduos, aproveitando os desperdícios, a gente vai produzir mais com as mesmas matérias-primas e, no fim do dia, teremos alimentos mais baratos, além da oportunidade de produzir produtos com maior valor agregado. Muito obrigada a todos. Senhora Márcia Terra, para suas considerações finais. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Então, de tudo que eu falei, eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês o seguinte: não existe alimento de verdade e alimento de mentira. Não existe alimento que faça mal à saúde, a não ser o alimento que esteja impróprio para consumo, ou seja, estragado. Lembrar da pessoa com botulismo. Alimento ultraprocessado não é alimento, porque esse termo não existe. Alimento ultraprocessado não existe. Essa classificação é extremamente falha. E dizer para vocês que os aditivos alimentares, eles são seguros e aprovados pela Anvisa. A Anvisa é uma agência extremamente técnica, muito bem capacitada, e ela tenta se blindar do poder político, da influência política, e eles são extremamente capazes. Eles jamais, nenhum técnico jamais aprovaria um aditivo alimentar que causasse dano à saúde. Então, perguntar se vai causar câncer, se vai causar demência, se vai causar qualquer... Isso não existe. Não existe. Até do lado econômico, vamos dizer, né? Como atacam que a indústria fabrica alimentos para deixar as pessoas doentes, isso não seria inteligente do lado mercadológico, né? Porque a indústria quer pessoas saudáveis e vivendo muito, porque assim elas consomem, né? Porque consumidor morto não vai comprar. Então, do lado econômico, simplesmente deixando a nutrição de lado, não é muito inteligente dizer isso. E se os aditivos alimentares são tão inseguros assim, então tem que proibir, senador. Então tem que bater lá na porta da Anvisa e falar: olha, suspende todos os aditivos, as aprovações, porque se eles dão câncer, diabetes, cardiopatia, então tem que ser proibido. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Senador Sérgio Moro, o senhor deseja fazer alguma consideração a respeito? O senhor, como oriundo do Paraná, um estado que é produtor de alimento. Não, senador Hamilton, só felicito pela iniciativa. Eu até peço desculpas aí, acabei tendo outros compromissos, não consegui chegar, mas fiz questão aqui de vir pelo menos no final ouvir. Eu reforço o que eu acredito em relação a essa reforma, eu vejo com bastante ceticismo. Espero, né, que estejamos caminhando aí na direção certa, mas pelo que eu acompanhei nas falas do finais, eu concordo. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas narrativas, com a tentativa, muitas vezes, de utilizar principalmente esse imposto seletivo para tentar ditar preferências dentro do mercado de consumo, a não ser aqueles produtos que sejam claramente, comprovadamente prejudiciais à saúde, que é o caso notório do cigarro, por exemplo, e talvez possamos pensar aí nas bebidas alcoólicas, produtos que já são, inclusive, tributados de maneira elevada pelo EPI atual, e talvez tenha uma sabedoria nisso, em seguir o que já existe. Eu também vejo com certa desconfiança a busca, às vezes, de dar uma denominação a um tipo de produto como prejudicial à saúde quando eventualmente não tem a comprovação científica, ou quando eventualmente pode também afetar a cadeia produtiva, que é o caso aí dos defensivos agrícolas, né? É evidente que os defensivos vão continuar a ser utilizados, então, se for elevar a tributação sobre isso, toda a cadeia de alimentos acaba sendo prejudicada, e inclusive o nosso agro, né? Se tem algo na economia brasileira que foi bem sucedido em termos de produtividade e competitividade nacional, e o Paraná é um exemplo disso, inclusive, embora também tenha os outros estados, é a produção agropecuária. Então, não faz sentido nós vamos querer matar, então, a galinha dos ovos de ouros aqui do Brasil. Então, temos que ficar atentos a essas questões. Eu preferia uma reforma muito mais gradual do que uma reforma ampla, como está sendo feito, mas reforma habemos, né? Então temos que tentar melhorá-la da melhor forma possível.
Muito obrigado, senador Sérgio Moro, por suas observações. Eu queria informar a todos que as apresentações que tiveram efeito aqui nessa tarde, elas estarão disponíveis, né, na página da nossa comissão no final do dia. E eu agradeço, né, mais uma vez a todos e todas as debatedores e debatedoras pela qualidade das suas apresentações, pela objetividade com que abordaram o tema. E acho que quem acompanhou os nossos trabalhos aqui teve uma noção muito clara da questão de não utilizar-se tributo para penalizar um setor que é fundamental, não só para o nosso país, mas para a população do mundo inteiro como um todo. E, principalmente, não cair na armadilha de terminologias modernas que são colocadas, né, muito mais na busca de um ativismo do que na busca verdadeira daquilo que é o melhor para cada um de nós. Muito obrigado a todos e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão. Um corpo em sofrimento. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 5ª reunião da Subcomissão Permanente da Defesa Cibernética da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, conforme pauta publicada. Antes de iniciarmos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 4ª reunião da subcomissão, ocorrida no dia 9 de julho deste ano. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada, a ata será publicada no Diário do Senado Federal. Conforme a pauta publicada, a presente audiência pública interativa tem como objetivo debater as relações entre segurança e defesa cibernética. Para tanto, recebemos como convidado o excelentíssimo senhor general de divisão, Alain Denilson Lima Costa, comandante da Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, em senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria número 0800 061 2211. Tenho a honra de cumprimentar e convidar para integrar esta mesa, já está aqui conosco, o excelentíssimo senhor general de divisão, Alain Denilson Lima Costa. Convido igualmente para se incorporar aqui à mesa o nosso querido senador Fernando Doeire, por favor. E quero desde já justificar a ausência do senador Sérgio Moro e de outros integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, cuja sessão terminou por volta de 13h30.
Esclareço que a todas as diretrizes que seguiremos, inicialmente será dada a palavra ao convidado pelo tempo que julgar necessário para a sua exposição inicial. Em seguida, abriremos a fase de interpelações pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores, inscritos pelo prazo de 5 minutos em blocos de 3 interpelantes até. Na sequência, o excelentíssimo senhor comandante terá o prazo de 5 minutos para a resposta e, por fim, poderá ser concedida a réplica e tréplica com limite de até 3 minutos para ambos. Gostaria de registrar ainda, além da presença do senador Fernando Dueire, a presença eu vou pedir depois que a Secretaria, por favor, me forneça o nome dos demais representantes das Forças Armadas aqui presentes, para que eu enuncie os seus nomes, já que não os tenho aqui, registrar também a presença de uma ilustre delegação catarinense. Não tenho aqui, não pretendo aqui também esgotar os seus nomes, mas a começar pelos veteranos vereadores Lourenço e Miri, das cidades de Navegantes e Criciúma, e demais companheiros que eu pedirei depois que sejam declinados os seus nomes. E concedo a palavra, nesse momento, ao general Alain Denilson Lima Costa, pelo tempo que julgar útil e adequado, confiando no seu bom senso. Permite, antes, vou mencionar aqui a presença do general de brigada Luiz Carlos Soares, do almirante Marcelo do Nascimento e do brigadeiro Paulo César Milai, desculpa. Com a palavra o general Lima Costa. Excelentíssimo senhor senador Esperidião Amin, presidente da Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senhor senador Fernando Dueire, titular desta comissão, estimada assistência aqui presencialmente e também virtualmente a essa nossa audiência pública, onde eu vou apresentar os passos que a defesa vem dando na implantação do setor cibernético no âmbito da defesa nacional. E trazer, então, essas informações para que a gente possa debater essa relação entre a segurança cibernética e a defesa cibernética, que é o tema e o que nos traz aqui a essa audiência pública. Então, o nosso Comando de Defesa Cibernética, ele é o responsável por conduzir o setor cibernético no âmbito da defesa. E isso nasce na nossa Estratégia Nacional de Defesa, que é de 2008. Então, um detalhe interessante é que o Brasil, ele percebe muito cedo a ameaça cibernética como uma ameaça à segurança nacional e cria um setor estratégico próprio a ser desenvolvido para se contrapor a essa ameaça percebida. Então, nós já tínhamos 2 setores clássicos, né? O setor nuclear, que já vinha sendo conduzido pela nossa Marinha do Brasil, o setor espacial, conduzido pela Força Aérea, e surge um setor novo, o setor cibernético, que, nessa época, em dezembro de 2008, ainda era bastante desconhecido. Por favor. Então, quando a gente olha para essa evolução, e nós estamos falando de 14 anos, nós vemos que foi uma caminhada exitosa. E eu vou dizer por quê. Então, lá em 2008, nós começamos com a Estratégia Nacional de Defesa, interpretando o que seria isso, construir um setor de defesa cibernética no país. E criamos a nossa primeira estrutura em 2010, entramos nos grandes eventos, já com a incumbência de coordenar a segurança e a defesa cibernética nesses grandes eventos, a partir de 2012 até 2016.
E isso fez com que a gente desenvolvesse essa capacidade e, mais do que isso, desenvolvesse as relações com as estruturas do país que fazem a segurança cibernética, praticando, né, sendo efetivamente empregados na condução da segurança e da defesa cibernética nesses grandes eventos. O nosso comando, ele nasce somente em 2016. Então, nós temos 8 anos como comando de defesa cibernética. Então, a estrutura, ela se tornou mais robusta. Nós, a partir daí, começamos a intensificar a cooperação internacional nessa área, é outro aspecto que eu vou pontuar aqui na nossa apresentação. E quando nós paramos em 2022 para fazer uma avaliação, um diagnóstico, a gente percebeu que nesses 14 anos nós havíamos construído uma capacidade. Obviamente, uma capacidade que continua se desenvolvendo. Porque qual era o mote à época? Nós temos que tirar o Exército da era industrial e levá-lo para a era da informação, ou seja, usar intensivamente tecnologias da informação. Eu lembro que em 2007 foi lançado o iPhone. Então, o primeiro iPhone foi lançado em 2007. Então, se a gente se posiciona ali em 2008, a gente vê mais ou menos como era o entendimento, né, não só das Forças Armadas, da população em geral, com relação ao uso dessas tecnologias. E hoje nós estamos imersos numa sociedade digital, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, nesses 14 anos, nós construímos essa capacidade. Só que agora nós estamos olhando para 2040, por favor. Olhando para 2040 e já percebendo as transformações que virão pela frente, né? Então, hoje, diversos autores já consideram que nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Então, o próximo salto é o salto da era da informação para a era da inteligência artificial. E olhando para 2040, nesse salto de 16 anos, a gente ainda vai encontrar algo desconhecido, que são essas tecnologias emergentes, que são as tecnologias quânticas, que somado à inteligência artificial, que hoje nós estamos vivendo aí o nascimento dessa inteligência artificial, isso vai transformar totalmente o que nós fazemos hoje em termos de defesa cibernética. Então, a mensagem disso é que nós temos que continuar avançando e rápido e nos adaptando de forma muito célere a essas transformações que nós já estamos vivendo. Então, isso é um alerta, né? Nós não podemos ser surpreendidos com essas novas tecnologias e o impacto que isso pode trazer para a defesa cibernética. A computação quântica, ela vai suplantar qualquer sistema criptográfico, o mais atual que seja. E hoje, isso já está sendo tratado em publicações. Hoje, ataques estão sendo feitos e essas informações estão sendo guardadas, essas que estão criptografadas, para que quando a computação quântica estiver disponível, esses dados classificados, sigilosos, possam ser decriptografados. Então, isso é uma realidade. Então, hoje, nós já temos que estar preocupados com isso. E por isso que vem a tal da criptografia, né, dos algoritmos criptográficos pós-quânticos, que é aquela que vai resistir ao advento da computação quântica, né? São algoritmos que hoje já estão disponíveis e têm que ser implementados até de forma célere nas nossas infraestruturas para proteger aqueles ativos que são críticos. Porque com o advento da computação quântica, essa criptografia convencional hoje e nada será a mesma coisa, né? Não estaremos protegidos. Por favor. E o nosso Comando de Defesa Cibernética, ele é o encarregado de conduzir esse setor no âmbito da defesa. Então, nós somos um comando operacional conjunto, permanentemente ativado e com capacidade de interagências. Esse é o nosso comando. Aqui eu tenho comigo os nossos oficiais generais, essa é a nossa organização de alto nível, então, o comandante de defesa cibernética, e eu tenho o Centro de Coordenação de Operações Cibernéticas, coordenado pelo Almirante Marcelino, que está aqui conosco, o Centro de Gestão Estratégica pelo Brigadeiro Milaré, que também se encontra aqui conosco, o Centro de Defesa Cibernética, que é o braço operativo do comando, ali estão os nossos especialistas técnicos, comandado pelo general Luiz Carlos, e a nossa Escola Nacional de Defesa Cibernética,
que eu vou falar um pouco sobre isso, que é responsável pela capacitação da nossa força de trabalho, dos nossos recursos humanos especializados, comandada pelo Coronel Cordeiro, que também está aqui conosco. Então, essa é a nossa organização de alto nível, por favor. E como nós estamos posicionados em âmbito nacional? Nós já tivemos aqui na subcomissão a exposição do GSI, onde o ministro, o general Amaro, ele apresentou essa mesma figura, né? Mas agora eu quero explorar na ótica do Comando de Defesa Cibernética, né? Então, no nível político, a segurança cibernética é atribuição do GSI. Ele faz a coordenação, normatiza em âmbito nacional a segurança cibernética. E o Comando de Defesa Cibernética, ele atua no nível estratégico, implantando esse sistema, né, no âmbito das forças, no âmbito da defesa, atua como um comando operacional permanentemente ativado e ele entrega capacidades para o nível tático. Esse é um aspecto importante que eu vou abordar aqui mais à frente. Então, essa relação com a segurança cibernética, essa interlocução, ela é muito fluida. E nós estamos em contato praticamente diário com o GSI. Inclusive, temos o representante do GSI aqui nos prestigiando nessa atividade, o brigadeiro Luiz Fernando, da secretaria que trata o tema de segurança cibernética no país. Próximo, por favor. Essa é a nossa missão síntese. Como órgão central do Sistema Militar de Defesa Cibernética, então, o comando ele enxerga a defesa como um todo. Desenvolver e aplicar capacidades cibernéticas. Então, o nosso foco é a operacionalidade. Obviamente que essa capacidade militar, ela é da defesa nacional. Então, se nós precisarmos aplicar com ênfase a expressão militar do poder nacional e uma resposta a um problema de segurança, aí estarão os nossos especialistas com essa capacidade disponível para a nação. Então, essa é a essência, né, da força militar e da capacidade militar. Por favor. E uma portaria do MD de 2020, ela define as nossas principais tarefas, competências. E é o que eu vou explorar aqui durante a minha apresentação. Ao centro, nós vemos o que está lá na nossa missão, né? É o desenvolver e aplicar capacidades militares, é a nossa essência. Mas também nós colaboramos com o GSI nos assuntos relacionados à segurança de infraestruturas críticas, de interesse da defesa nacional. Vamos exemplificar como estamos fazendo isso com o GSI. Uma outra tarefa importante é propor e executar cooperação internacional no setor de interesse da defesa. Também vamos falar sobre isso. Obviamente, assessorar o Ministério da Defesa e os comandos das forças no emprego da capacidade cibernética e fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas de interesse da defesa cibernética. Então, são as grandes áreas que nós trabalhamos, né, e são eixos que são efetivamente guarnecidos e nós temos diversas ações para exemplificar essas atividades. Eu vou começar pelo central, pelo desenvolver e aplicar capacidades. Pode prosseguir, por favor. Se falamos em desenvolvimento de capacidades nessa área, o foco ele tem que estar nos recursos humanos, na força de trabalho. Essa atividade especializada de defesa cibernética, a maior parte está no especialista, no homem, na mulher, que trabalha efetivamente como especialista de defesa cibernética. E nós temos uma escola onde nós temos capacitação em todos os níveis. Então, nós trabalhamos desde o nível de fundamentos, para aqueles que estão ingressando no setor, passando pelo nível de infraestrutura, para aqueles que estão provendo os serviços e têm que prover esses serviços com segurança. Então, nós temos capacitação para esses homens e mulheres que estão nos postos de trabalho, efetivamente, e também cursos específicos para as operações cibernéticas, defensivas e ofensivas. E nós vemos ali que nós temos ao centro uma zona onde esses cursos são de interesse tanto para as atividades defensivas quanto para as atividades ofensivas. Esse mosaico de cursos, ele forma efetivamente um bom especialista nessa área.
E interessante é que o olhar do Comando de Defesa Cibernética não é somente para aqueles militares que estão trabalhando conosco no Comando de Defesa Cibernética. Como eu disse, nós somos o órgão central de um sistema. Então, nós olhamos para todo o sistema militar de defesa cibernética. Então, esses especialistas que estão na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, desdobrados no território nacional, protegendo as nossas infraestruturas críticas da informação, eles são alvo dessa capacitação. E formam a nossa força de trabalho. Isso que é o mais importante. A nossa força de trabalho não está no Comando de Defesa Cibernética. Ela está nos especialistas que formam o sistema. Próximo, por favor. E isso permite que o comando ele possa trabalhar nisso que é o principal, é a geração de força. Então, eu tenho condições de, usando os especialistas do setor, requisitando, mobilizando, organizar esses destacamentos de especialistas para apoiar uma operação conjunta ou uma operação singular. E hoje, nenhuma operação ela ocorre sem a capacidade cibernética estar sendo empregada. Todas, estamos presentes em todas as operações, sejam conjuntas, sejam singulares. E nesse lado esquerdo aqui do destacamento conjunto, do emprego em operações, eu incluo também a possibilidade de um apoio à segurança cibernética nacional. Então, obviamente que no caso de uma demanda de que a defesa possa ser empregada em apoio à segurança cibernética nacional, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o Ministério da Defesa será acionado e nós estaremos disponíveis para apoiar qualquer eventualidade que assim ocorra. Para isso que a capacidade existe, né, e está disponível para a nação brasileira. Próximo, por favor. Um outro ponto importante nessa relação nossa com o GSI, especificamente com o Centro de Tratamento de Incidentes de Redes do Governo, é na nossa rede federal de gestão de incidentes. Então, o Comando de Defesa Cibernética ele é o coordenador da nossa setorial de defesa. Então, nós temos diversas equipes de tratamento de incidentes de redes no nosso sistema, que nós coordenamos isso, nós somos a cabeça do sistema, mas não só essa coordenação. A gente provê recursos para a montagem da infraestrutura dessas equipes, nós proporcionamos treinamento para os especialistas dessas equipes e exercícios também de adestramento dessas equipes de tratamento de incidentes. Então, nós podemos dizer que nós temos uma setorial realmente que funciona e que esses... os incidentes cibernéticos que acontecem na nossa estrutura, eles são tratados e são reportados ao GSI por intermédio do nosso Centro de Tratamento de Incidentes de Rede do Governo. E, da mesma forma, as outras setoriais têm que fazer o mesmo, né, para que a rede federal ela funcione como foi concebida lá no decreto de 2021. Por favor. Passando para outra tarefa importante, que é a de propor e executar cooperação internacional, eu vou apresentar algumas iniciativas que nós temos. Essa atividade de cooperação internacional, ela é tão relevante para o setor que ela tem uma estratégia própria no nosso planejamento estratégico, né? Então, existe um objetivo estratégico nosso de ampliar as capacidades cibernéticas e nós utilizamos essa cooperação internacional para ampliar essas capacidades. Então, tem uma estratégia específica de ampliar e fortalecer os relacionamentos internacionais do Condeciber para promover essa estabilidade no espaço cibernético e, na nossa diretriz, está lá muito claro por que nós fazemos isso. Para posicionar o Comando de Defesa Cibernética e o Brasil como um parceiro confiável e dotado de elevada capacidade técnica e organizacional para conduzir ações cibernéticas. Então, isso é o que nos motiva a buscar essa cooperação internacional. E a diplomacia militar ela é um instrumento das relações internacionais do país. E, nesse sentido, nós estamos participando de diversos fóruns internacionalmente. O primeiro deles é esse Fórum dos Comandantes Cibernéticos, que reúne comandantes de 5 continentes, são 46 comandantes cibernéticos de diversos países,
que se reúnem para troca de informações, atualidades, como que eles estão implementando a defesa cibernética nos seus países. É uma troca fantástica, experiências recentes dos conflitos que estão ocorrendo no mundo, e nós estamos participando desses encontros desde o ano passado. São 2 por ano. Ano passado foi na Estônia e na Polônia, esse ano na Estônia e na Espanha, o último, né? E o Brasil é o único país aqui latino-americano que participa desses encontros, né? Representando aqui a América do Sul. Próximo, por favor. Mas aqui na nossa região nós também temos o nosso fórum, o Fórum Ibero-Americano de Defesa Cibernética, que nós temos Brasil, Portugal e Espanha e mais 10 países latino-americanos nesse nosso fórum, e nós nos reunimos também anualmente, e o objetivo é prover capacitação, treinamento, exercícios e compartilhamento de informações sobre ameaças cibernéticas. Nós temos uma plataforma integrando todos esses centros e comandos, onde nós também trocamos informações sobre ameaça cibernética. Isso no âmbito da defesa, né? São órgãos congêneres ao Comando de Defesa Cibernética. E aqui na nossa região nós temos de tudo, uns mais maduros, outros ainda em iniciação, onde é uma oportunidade do Brasil cooperar com os países aqui latino-americanos para que a gente possa reduzir, de alguma forma, essas assimetrias que ainda existem, né, com relação à defesa cibernética nesses países. E nós também proporcionamos treinamentos. Então, nesse último encontro que nós fizemos do Fórum, foi no Rio de Janeiro, foi agora no mês de setembro, fizemos um exercício com todos os comandos e centros de defesa cibernética, um exercício virtual, e anualmente nós oferecemos também para as nações amigas um estágio internacional aqui em Brasília. Nós estamos fazendo isso desde 2016, até hoje são mais de 100 oficiais de nações amigas que participaram desse evento conosco. O próximo será em maio do ano que vem. Diversos países, nós convidamos todos os países com os quais o Brasil mantém relações diplomático-militares, para que enviem seus militares para esse treinamento. Quando nós espacializamos essa informação, o que nós observamos, né? Os países parceiros aqui da nossa região, da América do Sul, alguns países da América do Norte, o Oeste Africano, também área de interesse, né, do nosso entorno estratégico, e um ou outro país fora dessas regiões. Então, é o Brasil se colocando também como um ator aberto à cooperação nessa área, e essa cooperação é eminentemente técnica. São 2 semanas onde os especialistas trocam experiências, né, em ambientes virtuais, experiências de nível técnico. Por favor. Aí estão os exercícios cibernéticos que, fruto dessa cooperação internacional, nós estamos participando. Esses são os exercícios deste ano. Tá? Nós começamos em fevereiro com um exercício com o Japão, o exercício Cyber Congo, e passamos todo o ano. O último exercício vai ser agora em novembro, com o Reino Unido, que eu vou falar um pouquinho sobre esse exercício. Eu selecionei 3 exercícios para tocar com os senhores, mas a gente pode ver ali Japão, Estônia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Chile, os países do FIC, né, Portugal e Singapura. Então, foram as atividades internacionais de exercícios que nós participamos este ano. E para o Comando de Defesa Cibernética, isso é adestramento. É a oportunidade de nós constituirmos os nossos destacamentos e participar efetivamente dessas atividades, mas como um adestramento dessa capacidade militar, a capacidade cibernética. Próximo, por favor. O primeiro deles que eu quero apresentar é o exercício Locked Shield. Esse exercício ele é coordenado pelo Centro de Excelência em Defesa Cibernética da OTAN. Ele fica em Tallinn, na Estônia. É um exercício anual. Talvez o exercício com o maior número de participantes no mundo. Não só em termos de países, mas também a quantidade de especialistas que o país tem que colocar para responder àqueles incidentes que são criados durante o exercício. Ele tem uma parte técnica, né, e também uma parte de jogo de guerra de nível estratégico. Foi em abril e nós participamos sempre ou com Portugal ou com Espanha, né, juntamente com esses 2 países. Então, na imagem nós vemos lá a equipe lá na Espanha. Naquela sala ali, na Espanha, tinham mais de 200 pessoas,
especialistas defendendo o mesmo ambiente de rede. Em Portugal já tinha umas 50 pessoas, nós tínhamos especialistas nos 2 locais, um representante em Tallinn, na Estônia, como nosso ligação, e a participação no nível estratégico, onde nós convidamos para o nosso Comando de Defesa Cibernética representantes de diversas agências para responder junto com a defesa esses incidentes. Então, ali nós vemos o Governo Digital, Banco Central, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Anatel, que participaram conosco desse exercício. Então, são oportunidades não só de adestramento para os nossos militares do sistema, mas também para nós exercitarmos essa atuação interagências. Porque quando tivermos que ser efetivamente empregado, né, em uma emergência em nível nacional, essa atuação vai ser interagência. Então, também é um momento de treinar, né, e estar em contato com esses atores em âmbito nacional. E, obviamente, lá em cima está o nosso GSI, né, sempre conosco nessas atividades. Próximo, por favor. O outro exercício também que eu quero trazer foi esse exercício com os Estados Unidos, em maio agora deste ano, a Cyberflag. Esse exercício foi organizado pelo Comando Cibernético Americano. Nós temos um plano de trabalho com os Estados Unidos também, e esse exercício é participação todos os anos agora, esse ano foi o primeiro, um exercício muito interessante. Próximo, por favor. Onde o Comando Cibernético Americano ele certifica os seus Cyber Protection Teams. Então, ali nós vemos que cada organização, né, de cibernética do Exército, da Marinha, da Força Aérea, apresenta 2 Cyber Protection Teams para serem certificados. Alguns países ali dos Five Eyes também com seus Cyber Protection Teams e alguns países convidados. Eu gosto de olhar essa imagem, o próximo, por favor, espacializando essa informação. E aí a gente consegue ver os participantes desse exercício, né? Um exercício que a finalidade era a proteção de uma infraestrutura crítica de energia. Exatamente aquilo que nós procuramos também praticar no nosso Guardião Cibernético deste ano, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre esse exercício, né? Mas essa experiência nós internalizamos. Basicamente é uma infraestrutura crítica de energia que está passando por problemas em seus sistemas e a defesa ela é chamada a cooperar com os técnicos daquela empresa para a solução do problema. Então, basicamente a busca avançada de ameaça profunda, né? Então, um conhecimento técnico, exige um conhecimento técnico muito grande e por isso que eu digo que esses exercícios para nós são adestramentos, é onde nós vamos levar os nossos especialistas para que realmente eles apliquem essas capacidades, né, em situações muito próximas do real. Próximo, por favor. E o exercício agora com o Reino Unido, que vai ser no próximo mês, que é a Cyber Spartan, que também é um exercício onde o Exército Britânico certifica as suas unidades de comunicações, né, na parte da proteção cibernética. Então, vamos participar agora também em novembro com o Reino Unido. Então, são exemplos de exercícios, de atividade, de treinamentos, fruto de cooperação internacional, que permite essa troca de informações, troca de boas práticas, troca de intercâmbio de técnicas, táticas, procedimentos, né, em um ambiente simulado, mas que hoje esses exercícios eles simulam realmente um ambiente bastante próximo do real. Por favor. E esse quadro ele sintetiza, senador, as nossas cooperações internacionais. É claro que tudo isso nasce de reuniões bilaterais, né, por intermédio do Ministério da Defesa ou do Comando do Exército, e são estabelecidos entendimentos bilaterais, e a partir daí a gente chega até esse nível de poder participar de exercícios de forma conjunta, né, com esses países. Então, é um leque realmente de oportunidades para que possamos intercambiar boas práticas nessa área de defesa cibernética. E isso tem contribuído, e muito, para alavancar a capacidade cibernética no âmbito da defesa. Próximo, por favor. No que diz respeito à colaboração com o GSI, no que diz respeito à proteção de infraestruturas críticas de interesse da defesa, a primeira é a nossa participação no Comitê Nacional de Cibersegurança. Então, essa lâmina também foi apresentada pelo ministro General Amaro, e o Comando de Defesa Cibernética,
Mais um, por favor. O Comando de Defesa Cibernética, ele representa o Ministério da Defesa no comitê. Então, é o olhar da defesa nos assuntos relacionados à segurança cibernética. E nós temos 3 grupos de trabalho em andamento, um revisando a Estratégia Nacional de Cibersegurança, um outro grupo trabalhando numa proposta de projeto de lei para a criação de um órgão de governança, né? Uma agência, um centro, o que seja, para coordenar esses trabalhos em âmbito nacional. E o outro grupo que foi chefiado pelo MRE, esse já está concluído, que tratou de cooperação internacional, né? Sabendo que esse tipo de atividade é fundamental para a gente desenvolver e também inserir o Brasil nesse contexto, né, no sistema internacional, tratando desses aspectos relacionados à segurança e defesa cibernética. Próximo, por favor. E outra atividade que materializa essa cooperação com a segurança cibernética é o nosso exercício, o Guardião Cibernético, que nós fizemos agora, de 14 a 18 de outubro, onde nós já estamos com todos os setores das infraestruturas críticas participando efetivamente do nosso exercício. E tem próximo, por favor. Essa lâmina, ela mostra a evolução do exercício. Então, nós começamos em 2018 com 23 organizações. Esse ano, agora, nós vamos ver mais à frente, já passamos de 140 organizações, passamos de 600 pessoas, né, participantes do exercício. E levamos esse exercício para a Escola Superior de Defesa, né, com instalações muito apropriadas para receber não só um efetivo desse tipo, mas para conduzir um exercício dessa magnitude que é o Guardião Cibernético. Próximo, por favor. Esse outro slide mostra as organizações, as empresas por setor. Então, aí nós temos todos os setores das infraestruturas críticas e quando a gente olha ali para qualquer um daqueles setores, a gente identifica ali os principais atores no país. Ou seja, é um exercício que tem atraído o interesse das organizações porque eles percebem que isso é extremamente positivo para as suas organizações, né? Praticar como responder a um problema cibernético que ocorra nas suas estruturas. E outra coisa interessante, quem convida as empresas são as agências reguladoras. Então, eles mobilizam as empresas para participar dos exercícios, eles trabalham os problemas simulados com as suas organizações, com as suas empresas, com os órgãos regulados, com base naquilo que está acontecendo no mundo. Então, a gente pega as experiências que estão acontecendo no mundo, de problemas no espaço cibernético, e se acontecesse aqui no Brasil, como que o setor reagiria, né? E é o momento de colocar todos esses entes reunidos e o principal, em contato com os órgãos parceiros. Isso talvez seja o mais importante do Guardião Cibernético, porque para aquele problema simulado, ele tem ali, na própria escola, os representantes dos órgãos parceiros que vão ajudá-los na solução daquele problema. Então, a troca, né, essa rede de relacionamentos que se forma, ela é fantástica. E por isso que as organizações percebem o exercício como algo relevante e importante que, durante 5 dias, eles enviem seus representantes, né, para participarem desse exercício. O próximo, por favor. Aí algumas imagens do nosso exercício, né? Nós vemos muitos civis, o exercício é para as organizações civis, né? A maioria deles. Embaixo nós vemos ali a dinâmica, né? Embaixo à direita nós vemos 4 pessoas. Aquilo ali representa o gabinete de crise de uma empresa. Ali está um representante da direção da empresa, um representante do setor de TI, um da jurídica e outro da comunicação estratégica. Eles estão ali tratando de como aquela organização ela vai reagir àquele problema cibernético. E compartilha isso com o coordenador que está na outra sala, né, na direção do exercício, essa sala à esquerda embaixo, que vai avaliar se a resposta foi adequada, segundo os protocolos do setor. Se não tiver, devolve, interage com a equipe. Ou seja, é um trabalho bastante intenso de simulação construtiva, que nós chamamos, né? É um jogo de guerra de simulação construtiva, onde eles têm que esgotar o assunto em relação àquele problema simulado. O próximo.
Mas também nós temos uma dinâmica de simulação virtual. Então, já não são mais aqueles representantes da empresa, e sim os técnicos. Cada empresa também manda um especialista, o camarada que está lá nos bastidores defendendo os sistemas, para que possa também participar de uma simulação virtual. E olha o interessante, naquelas mesas ali, eles estão agrupados por setores. Por exemplo, setor de telecomunicações. Nós temos ali vários especialistas que muito provavelmente não se conheciam, né, mas que trabalham com o mesmo problema, proteger a infraestrutura das suas organizações. E começam a trabalhar juntos, trocar informações, conhecimentos técnicos, né? A gente pode perceber o ganho que é um exercício dessa natureza. E do lado direito, a simulação de defesa, como eu mencionei, era exatamente aquela fotografia, né? Um destacamento conjunto sendo empregado em apoio a uma infraestrutura crítica de energia que estava passando por problemas, né? Então, foi a dinâmica de simulação virtual, essa foi própria de defesa. Na sequência, assim, e temos também, no ápice da crise, vejam que são 5 dias de exercício, né? Então, vai numa crescente, e no ápice da crise, nós temos a conformação de um gabinete de crise. Então, aquilo que estava acontecendo no âmbito setorial, no âmbito das organizações, aquilo vai crescendo, gera uma crise que tem que ser tratada no nível político. Ali nós vemos o secretário executivo do GSI coordenando ações de nível político, com o secretário da Casa Civil, ali temos a embaixadora, temos o secretário do Governo Digital e outras autoridades de governo, ali dos ministérios, discutindo o que fazer fruto daquele problema criado, obviamente fictício, né? Mas qual a mensagem que nós vamos enviar para a sociedade? Qual a manifestação do governo? Qual o assessoramento que nós vamos dar ao presidente? Vamos levar esse assunto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Ou seja, são esses os assuntos tratados ali naquele gabinete de crise. Então, é um momento também de treinarmos a crise com os atores que estariam presentes para solucionar esse problema. Então, isso tudo está dentro do Guardião Cibernético. A gente trabalha o nível das organizações, né, daquele pequeno gabinete de crise das organizações, trabalhamos o nível técnico e trabalhamos também no nível político a resposta a uma crise no espaço cibernético. E temos um pequeno vídeo aí de 1 minuto que mostra o que foi esse exercício Guardião Cibernético deste ano. Por favor. De 14 a 18 de outubro, aconteceu aqui na Escola Superior de Defesa o exercício Guardião Cibernético 6.0. As atividades ocorreram de forma simultânea aqui em Brasília e no comando da 2ª Divisão de Exército em São Paulo. Com a presença de 140 organizações e de representantes de mais de 30 países, o exercício representa um marco estratégico na proteção das infraestruturas críticas do Brasil. Para o Exército Brasileiro, ela é importante porque é a nossa missão. O Exército é responsável pela capacidade cibernética do poder nacional. Então, esse exercício nada mais é do que o cumprimento da nossa missão de fazer integrar esses setores, de fazer com que eles possam treinar e reagir melhor a um ataque real, e isso, no final das contas, acaba provendo maior defesa e soberania do Brasil. Pode passar. Bom, senador, e como conclusão, essa é a minha última lâmina, e após apresentar como que nós estamos desenvolvendo essas capacidades no âmbito da defesa, eu quero aqui, nessas minhas considerações finais, deixar bem caracterizada essa disponibilidade da capacidade cibernética que nós estamos construindo para apoio à segurança cibernética do país. Não faz sentido termos uma capacidade tão qualificada e só empregarmos nas operações militares. Não, ela está pronta para
ser empregada sempre que estivermos necessitando ou surgir uma situação de crise. E também, como instrumento da nossa política externa, contribuir para a estabilidade regional e também para a segurança e a paz mundial, nessas relações que nós temos com diversos continentes, né, com esses comandos de defesa cibernética em vários continentes, posicionando o Brasil como um parceiro relevante na comunidade internacional de defesa cibernética, reconhecido por sua capacidade técnica e gerencial, e também passando essa mensagem, que é muito importante, né, de que temos as nossas Forças Armadas aprestadas, modernas, porque temos uma capacidade cibernética implantada, e perfeitamente integradas em um comando conjunto, onde nós temos militares das 3 Forças Armadas. Com isso, senador, eu agradeço a oportunidade de poder, no tempo disponível, fazer essa breve apresentação sobre o nosso Comando de Defesa Cibernética, sobre o setor cibernético de defesa, e fico à disposição para os debates das perguntas que surgirem. Muito obrigado, senador. Perfeitamente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela objetividade da apresentação. Vou solicitar ainda que a Secretaria colete, por favor, os nomes dos nossos participantes para que constem o maior número possível dos presentes na nossa ata decorrente desta reunião. Eu vou apresentar, depois ao general Alain, as perguntas do E-Cidadania. Foram 5 intervenções dos senhores Alexandre, de Minas Gerais, e Eduardo, do Distrito Federal, do seu xará Alain, do Rio de Janeiro, Niraldo, do Ceará, Fábio, de Rondônia, Juarez, de Santa Catarina, Lucas, de Tocantins, e Paulo, de São Paulo. Em função da premência, hoje é um dia de deliberações, nós não podemos estender a sessão indefinidamente. Eu vou lhe pedir, vou solicitar a sua assessoria, que, em conjunto com o nosso pessoal, disponibilize as respostas para que nós possamos endereçar. Então, vou pedir ao Diego que cuide disso. Eu coloco à disposição do nosso senador Fernando Doeri a palavra para a sua intervenção, se achar oportuno. Presidente, senador Esperidião Amin, senhor general de divisão Alain Denilson Lima Costa, senhores representantes das Forças Armadas e da sociedade civil aqui presente. General, a exposição, como foi colocada pelo senador Amin, foi objetiva, didática e muito esclarecedora. Traz um histórico importante, com clareza, de 2008, 2010, 2012, 2016, 2022, como marcos importantes do trabalho, numa régua de tempo bem delineada, e projeta com clareza para 2040 um portentoso desafio que se tem à frente e está se impondo à sociedade brasileira. Prestei muita atenção à questão dos níveis político, estratégico, operacional, técnico, que foi bem apresentado. Me chamou muita atenção a cooperação internacional, que eu acho que é um condão valioso. Acho não, tenho absoluta certeza, e pelo que foi desenvolvido até agora, demonstra essa preocupação. A questão da preocupação com a formação do capital humano, ele é essencial, é a base. Foi claramente percebido
a presença do GSI, Ministério da Defesa, Governo Digital, ONS, Bacen, Anatel, Comitê Nacional Cibernética, né? O que me chama a atenção isso é uma massa crítica que precisa, porque é transversal. Na verdade, nós estamos tratando de um assunto que tem transversalidade. Essa articulação que foi bem colocada e que os fatos, pelo que está relatado, ela existe, em razão até dessa transversalidade e do tamanho do desafio, na minha percepção, na minha modesta percepção, talvez tivesse uma maior ou uma melhor coordenação através de um órgão de governança. Nós estamos falando de um comitê. Um órgão de governança, ele tem competências e condições de enfrentamento talvez mais adequado em função desse conjunto de agentes envolvidos. Eu pergunto ao senhor, general, 2 pontos. Orçamento e o que o senhor entende, o senhor que vive o dia a dia, junto com um conjunto interdisciplinar de colaboradores, sobre esse organismo de governança. Então, basicamente, orçamento e órgão de governança. Porque é tamanho o desafio que até hoje ele vem sendo enfrentado, mas a complexidade e o que nós estamos vivendo e convivendo com relação aos ataques, cada dia exige do mundo e do Brasil uma capacidade de gerenciamento disso mais eficiente. Portanto, basicamente, órgão de governança e orçamento. É a minha pergunta, é a minha provocação, a minha boa provocação ao que o senhor acabou de relatar. Eu agradeço a pergunta, senador. Eu vou começar pelo órgão de governança, né? Então, olhando o modelo da defesa, o que a defesa fez, né? Para implantar o setor, como estava previsto na Estratégia Nacional de Defesa, nós começamos a construir uma organização para dar conta desse desafio. Porque quando nós olhamos a implantação do setor, o que nós percebemos? Diversas frentes que tem que ser, cada frente dessa tem que ser muito bem guarnecida. Então tem uma estratégia própria, tem que ter gente vocacionada para que aquilo ali avance. Então, se eu estou falando de cooperação internacional, nós temos que ter uma estrutura que esteja olhando e trabalhando focado em ações estratégicas para atingir esses objetivos relacionados à cooperação internacional. Se eu estou falando em autonomia, independência tecnológica, né, de soluções nacionais para a defesa cibernética, eu tenho que ter gente trabalhando com esse foco, né, para que a gente tenha efetividade nessas ações. Se eu estou falando em treinamento, eu tenho que ter gente pensando só em treinamento. Então, uma estrutura muito enxuta, né, muito enxuta, para conduzir um desafio tão grande,
e com tantas áreas importantes a serem guarnecidas, a gente verifica que ele não vai dar conta. Precisa efetivamente ter uma estrutura maior, mais robusta, para poder fazer essa governança, com um planejamento estratégico muito bem delineado, com ações concretas a se atingir, né, com instrumentos que a gente possa medir o atingimento dessas metas. Então, isso tudo remete a uma estrutura mais robusta. E é isso que hoje o Brasil necessita, né? Nós temos uma estrutura ainda incipiente, pequena, que faz essa normatização, essa coordenação que está no âmbito da Presidência da República, ali no GSI, mas é uma estrutura muito pequena para o desafio que é imenso. E quando a gente olha para modelos internacionais, nós vemos que outros países estão avançando justamente nessa direção de criar uma estrutura de governança que permita conduzir esse desafio. Essa que é a questão. Se colocarmos poucas pessoas, né, para conduzir, nós vamos atingir alguns objetivos. Agora, eu acho que com a importância que isso, a segurança cibernética está ganhando nos dias atuais e a relevância disso para o país, porque isso pode afetar a segurança nacional, acho que nós temos que encarar realmente esse desafio e estruturar um centro, um órgão, o nome que se dê, na estrutura que se dê, uma agência, mas que tenha capacidade efetiva de conduzir esse desafio, conduzir esta governança, como o senhor muito bem colocou. Em termos de recursos financeiros, é difícil até falar em números, porque se existe uma ameaça, e essa ameaça ela é percebida, é porque ela explora vulnerabilidades nas nossas infraestruturas. Então, se não tiver um investimento nessa base, nas infraestruturas, vira talvez um parque de diversões para o agente de ameaça, né? Porque fica uma coisa muito fácil de explorar um sistema. Então, nós temos que investir forte na base, nas infraestruturas. Isso é investimento. Então, se eu tenho equipamentos obsoletos, eu tenho uma infraestrutura, né, com sistemas operacionais antigos, eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de investimento em atualizar meu parque tecnológico, eu crio um ambiente de vulnerabilidade que vai ser explorado por essas ameaças. Eu não estou nem falando em elementos especializados em proteção cibernética, em segurança cibernética, estou falando no básico. Às vezes, o investimento na nossa infraestrutura, na modernização da nossa infraestrutura, seja o primeiro passo. Ou seja, aqueles órgãos que têm o encargo de proteger os seus ativos de informação, eles têm que ter uma infraestrutura que permita que eles possam efetivamente proteger. Isso é investimento. E, em paralelo, obviamente, nós temos que trabalhar a qualificação dessa força de trabalho, né, que eles possam prover esses serviços com qualidade, proporcionar segurança, não só entregar um serviço, disponibilizar um serviço, né, para uso na organização, mas fazer isso com um pensamento de segurança. Então, temos que investir também na qualificação desse pessoal. E outras áreas que nós temos também que fazer investimento, né? no próprio nosso empresariado, para que tenhamos soluções nacionais, né? Para poder utilizar nos órgãos da administração pública, nas nossas organizações que tratam de assuntos críticos, né? Então, tem uma série de setores que precisam de investimento. Então, falar em um número, a gente sempre vai chegar à conclusão que é pouco, né? Mas se tivesse que, nesse estágio atual de desenvolvimento, onde vamos aplicar o recurso? Eu acho que nós temos que aplicar o recurso na melhoria das nossas infraestruturas, que é o que nós, na defesa, é a experiência que nós temos. Se eu não tenho uma infraestrutura na Marinha, no Exército, na Força Aérea adequada, né, atualizada, eu abro portas, né? Eu deixo espaços, né, vulneráveis para que essa ameaça entre. E aí depois, é como conversávamos antes aqui da apresentação, é controle de danos. Aí depois nós vamos controlar danos, né? Então, essa atitude preventiva, né, de
atualizar os nossos sistemas, isso é fundamental. Talvez seja o grande investimento, porque senão as vulnerabilidades estarão ali e estaremos sempre tratando de controlar danos, né? Agradeço muito as respostas. Foi muito em direção ao que eu pensava. E queria registrar aqui, por um dever de justiça, que o senador Amin, pela sua vasta experiência de governador, de senador, algumas vezes, ele identificou que o Senado Federal poderia oferecer essa contribuição de fazer uma escuta, ouvir, e articulou essa comissão com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e com o presidente do Senado. E veio em muito boa hora, porque essa escuta está permitindo que nós possamos ter um conteúdo para apresentar esse conteúdo às competências que poderão nos direcionar melhor para esse horizonte além de 40, mas que precisa ser discutido e decidido agora. Muito obrigado pelas suas respostas e pela sua exposição. Eu reitero o pedido para que o general Alain, por favor, promova posteriormente a resposta a essas questões e que a Secretaria e a nossa assessoria também disponibilize a resposta para os que formularam as perguntas. Eu gostaria de dizer que esta reunião tinha como principal objetivo colher essas informações, ela plenamente cumpriu os seus objetivos. Eu ressalto que a indagação do senador Fernando Ele vem confirmar as nossas 5 prioridades. Primeiro, conhecer e avaliar o diálogo institucional entre segurança e defesa cibernética. Segundo, e talvez seja o ponto imediatamente mais relevante, nós precisamos ou não precisamos de uma Agência Nacional de Cibersegurança. Qual é a participação do nosso país junto ao concerto dos países da América, especialmente da América Latina, em esforços de investigação colaborativa? Acho que a sua palestra preencheu perfeitamente essa indagação com respostas objetivas. Quarto ponto, qual o nível de interoperabilidade dos órgãos e agências governamentais no campo cibernético? Também veio ao encontro disso. E, finalmente, qual o grau de independência tecnológica do Brasil no campo e qual o grau de sua vulnerabilidade cibernética? Portanto, se eram esses os nossos pontos críticos que convocaram esta reunião, eles foram plenamente satisfeitos pela natureza e pelo conteúdo da sua exposição. De sorte que a nossa reunião cumpriu os seus objetivos. Nós temos que apresentar, no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma proposta que responda a essas questões, e a sua participação em muito colaborou para que nós possamos promover uma resposta adequada. Antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos quantos, com a sua presença, participaram e deram dimensão a este encontro. Vou convidá-los todos, aos que puderem ser fotografados, alguns talvez não possam, que depois se postem aqui para nós fazermos uma foto e registre a nossa reunião. E agradecendo, repito o agradecimento a todos pela sua participação, declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.
transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão, um corpo em sofrimento. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste 2024, a todos e todas aqui presentes e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação no tripé do Grupo Senado, a TV Senado, a Rádio Senado e a Agência Senado, e as emissoras Rede Nova Brasil FM, Band News FM 90.7 e a TV Meio. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro de 2024, havendo número regimental, declaro aberta a 23ª reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, criada pelo RQS 158/2024, para apurar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, árbitros, auxiliares, dirigentes e empresas de apostas, ou seja, corruptores e corruptos. A presente reunião foi convocada para os depoimentos dos senhores Lucas Paquetá, nos termos dos requerimentos 65 e 71/2024 e Bruno Tolentino, nos termos do requerimento número 114/2024. Contudo, conforme informado durante a reunião de ontem, esta presidência acolheu petição apresentada pelos advogados do jogador Lucas Paquetá, do West Ham da Inglaterra e da seleção brasileira, no intuito de remarcar seu depoimento para o mês de dezembro, na primeira semana, e desse modo hoje se procederá somente à oitiva do senhor Bruno Tolentino, tio do jogador. No âmbito do habeas corpus número 247.915/DF, impetrado pelo senhor Bruno Tolentino, o ministro Cássio Nunes Marques concedeu-lhe, em parte, diferente de outro ministro, André Mendonça, a ordem a fim de que seja garantido ao paciente a. o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas, b. o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, o direito à assistência por advogado durante o ato e d. o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. Feito o devido esclarecimento, convido de imediato para a mesa o senhor Bruno Tolentino, que tome assento, para que possamos iniciar, como sempre, com este ser humano raro, brasileiro mundialmente respeitado, histórico, relator de CPIs e homem público desta Casa, Senado Federal,
que é Romário Souza Faria, que iniciará as perguntas. Já que ele tem o direito de ficar em silêncio, eu pergunto ao senhor Bruno Tolentino, porque regimentalmente sempre tem aqui o espaço para a explanação inicial de até 10 minutos, se o senhor quer fazer a explanação inicial de sua presença aqui, ou já podemos iniciar as perguntas ao senhor. Boa tarde a todos. Eu respeito a casa, respeito os senhores, mas por ordem dos meus advogados eu permanecerei em silêncio. De imediato, o nosso relator, Romário Souza Faria, amigo e irmão, à sua disposição. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores senadores. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado, senhor Bruno Tolentino. Obrigado ao seu advogado que... Doutor, qual é o nome? Doutor Gustavo. Muito obrigado pela presença de vocês, do doutor Vinícius. Sejam bem-vindos nessa casa. Apesar do senhor Tolentino ter esse direito de permanecer em silêncio, eu não poderia abrir mão aqui da minha parte, que é de fazer as perguntas, entendeu, Bruno? Então, vamos lá. O senhor conhece o empresário Bruno Lopes de Moura, que foi investigado na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás? Tem alguma relação pessoal ou profissional com ele? Por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. O senhor costuma fazer apostas esportivas regularmente? Quanto o senhor investe mais ou menos por mês em apostas esportivas? Chegou a ganhar muito dinheiro com isso? Por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu teria aqui umas 10 perguntas para fazer. Acho que... O que Vossa Excelência... A tua experiência é muito maior do que a minha, Romário, em todos os sentidos. Você que é meu ídolo, você fica à vontade. Mas eu, inclusive, não cheguei a comentar contigo, porque você sempre é pontual. Você já chegou aqui, eu falei, vamos abrir? Você falou, pode abrir. Quando eu cheguei para iniciar a sessão, mesmo contrariado, a minha assessora pediu que eu fosse lá, porque os advogados do Bruno queriam conversar comigo. Eu falei, se ele não vai falar, eu não tenho nada que conversar com ele. Mas fui, educadamente, me dirigi a ele, e ele disse que realmente não responderia nada. Nós tentamos falar para ele, algumas perguntas você poderá responder. Ele mesmo, não foi nem o advogado, ele mesmo falou da mesa, não, eu não vou responder nada, porque tudo isso é mentira. Foi o que ele me disse lá. Eu falei, então você não vai responder nada? Então eu não tenho nada a falar com você, vamos aos nossos trabalhos e respeito o seu direito, porque você veio com habeas corpus. Bem, senhor Bruno, o UOL publicou uma reportagem em que afirma que teve acesso a 2 comprovantes de transferência bancária, no total de 40 mil, que teriam sido enviados pelo senhor e por seu filho, Ian Tolentino, para um jogador que jogava na Espanha, hoje joga no Botafogo. E o senhor alega que isso se deveu ao empréstimo pessoal. A que se deveu esse empréstimo? Quando ele foi realizado? O senhor tem algum comprovante de recebimento desse dinheiro? Por que o senhor fez esse pedido de empréstimo ao jogador e não para o seu sobrinho? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. O senhor Bruno Tolentino, segundo a reportagem do portal GE, o processo de mais de 2.000 páginas da Federação Inglesa foi iniciado depois que a empresa de detecção de fraude Sport Radar alertou ao IBIA, uma entidade de integridade em aposta. Segundo a reportagem do The Sun, houve um ganho total de 100 mil libras, que equivale a 675 mil reais nas apostas dos 4 jogos em que o seu sobrinho levou cartão amarelo. Muitas das apostas foram feitas na Baixada Fluminense. O senhor acha que todos esses fatos foram coincidência ou o senhor concorda que houve algo estranho com essas apostas? Permanecerei em silêncio, Fernando. Muito obrigado pela sua presença, senhor Bruno. Senhor Bruno,
eu gostaria que o senhor prestasse atenção na forma respeitosa como eu vou me dirigir ao senhor, pois eu nunca, e nem o Romário também, eu nunca afirmei que é verdade o que se fala do jogador Paquetá, ao contrário do que eu fiz com o William Rogato, onde eu afirmei que era tudo verdade, e ele veio por videoconferência e disse que realmente era um réu confesso. O advogado deve se lembrar do depoimento dele. Portanto, eu antecipadamente afirmei isso sobre ele. E também sobre a Deolane, né? Ontem eu afirmei que ela está envolvida até o pescoço. É diferente do caso Paquetá. Agora, preste atenção, sinceramente, o senhor é pai? Sou tio. O senhor é tio, né? Não digo, mas o senhor tem filho, eu quero dizer. O senhor tem filho? Tenho 2 filhos. Então, o senhor como um pai, o senhor acha que é normal o senhor ficar em silêncio com todas as perguntas, mas ao mesmo tempo, lá na sala, o senhor me disse que é tudo mentira o que se fala a respeito do seu sobrinho Paquetá? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Então, mas lá o senhor não ficou em silêncio. Lá o senhor falou para mim que tudo isso é mentira. Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Então, mas o senhor não pode nem dizer tudo isso é mentira, porque o senhor não falando nada, não respondendo nada, o senhor deixa uma dúvida para toda a sociedade brasileira. Se é mentira ou verdade. Porque lá para mim o senhor falou que é tudo mentira. E aqui o senhor prefere ficar em silêncio? O senhor acha que essa é a melhor forma do senhor defender o seu sobrinho? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Sinceramente, relator Romário, eu deixo apenas no ar aqui, com todo respeito aos presentes, à imprensa, que eu, com a experiência, com 50 anos de carreira que eu tenho como jornalista esportivo, o Romário, com a experiência mundial que tem, eu não consigo entender isso, né? Se você lá dentro fala que tudo é mentira, aí, ao chegar aqui, você não responde e fica em silêncio, então está no ar. O caso Paquetá está no ar, com um ponto de interrogação. Vamos tratar dos assuntos deliberativos? O senhor Bruno, o senhor está liberado, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Eu acabo de conversar com o histórico relator Romário Souza Faria e que com a experiência que ele tem, com a independência que ele tem e com a coragem que ele tem, que poucos teriam, ele acaba de me sugerir, eu não vou tomar o crédito dele, evidente, mas eu concordo 100% com ele. Nós estamos entrando imediatamente agora com um requerimento pedindo o sigilo bancário, telefônico, a quebra de sigilo bancário, telefônico, o telemático, perfeito? Deste senhor, tio do jogador Paquetá, o Bruno Tolentino. Portanto, que a imprensa tome conhecimento que nós já vamos entrar imediatamente com este requerimento. Comunico também que vocês tomarão conhecimento nos próximos dias de uma ação nossa sobre essa questão de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Haverá uma novidade que nunca aconteceu na história do Congresso Nacional. E conversando com todos os companheiros e companheiras do Senado Federal, nós teremos a aprovação dessa novidade que vai acontecer para que a gente definitivamente nunca mais tenha que em uma CPI ver o que aconteceu ontem, onde os 2 convocados receberam habeas corpus para não comparecerem e, se comparecessem,
ficarem em silêncio. E no caso de hoje, diferentemente, com o ministro Nunes Marques, este teve que comparecer, mas com o direito de ficar em silêncio. E espero que todos tenham entendido o que eu quis dizer. Eu quis dizer literalmente que eu não queria ter, se eu fosse o Paquetá, um tio desse, que lá dentro ele fala para mim que tudo é mentira e que aqui ele fica em silêncio. Realmente eu não entendi, sinceramente. Bom. Requerimento extra-pauta, se quiser votar, do senador Girão. Extra-pauta, eu consulto o plenário sobre a possibilidade de inclusão extra-pauta do seguinte requerimento. É o 151/2024, de autoria do senador Eduardo Girão, requerendo que sejam convidados os senhores Ramon Abate Abel, Braulio da Silva Machado, Flávio Rodrigues de Souza, bem como Diego Pombo Lopes, Pablo Ramon, Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, e José Cláudio Rocha Filho. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 151/2024. Essa questão de encerramento, semana que vem a gente não tem reunião por causa do G20? É, na próxima, na seguinte, né? É apenas, tinha uma outra informação, me desculpe aqui pela memória, é a única sequela do Covid, né? Tem uma informação importante também. O senador Romário e eu tínhamos falado hoje cedo na Comissão de Esportes. Ah, sim, lembrei. Foi inclusive iniciativa sua, Romário, quando eu te contei do Ministério Público do Estado de Goiás, aqueles dois homens públicos fantásticos, honradíssimos, o procurador, o Dário, e o outro, o promotor, eu esqueci o nome dele, é o Seconeto, né? Sesconeto, promotor do meu estado de Goiás. Como já é de domínio público, os dois trazem uma denúncia gravíssima do envolvimento do jogador Luiz Henrique, do Botafogo do Rio. Então, nós vamos convidá-los, evidentemente, novamente, é isso, Romário, né? Para a nossa CPI, que infelizmente na semana que vem não terá como trabalhar, porque nem sessão haverá nessa casa. Aliás, sinceramente, o que é que vai ter aqui? Que saco que vai ser aqui a semana que vem? Porque aqui a gente quase não trabalha, é recesso parlamentar, é eleição, é segundo turno, segunda ninguém vem, sexta ninguém vem. Então, o que é que vai ter? Me desculpa o desabafo. O que é que vai ter aqui a semana que vem que nós não vamos poder ter CPI? Vejo tanto que o Romário, como relator, está sendo prejudicado. Eu já fiz as contas, foram quase 70 dias que essa CPI ficou sem trabalhar, por causa de recesso eleitoral, por causa de segundo turno, por causa de primeiro turno, que eu mandei tudo para Punta del Este, lá em Goiás. Eu estava aqui trabalhando, mas respeito cada um que quis trabalhar nos seus estados, mas eu não fui. O que é, Marcelo? Eventos com a delegações do G20. Eventos? Com a delegação do G20. Ah, com delegações do G20. E que tem a delegação do G20 com a gente aqui? Eu não consigo entender isso. Eles não têm outro lugar para ir, não? Brasília é tão grande. Por que eles não vão para o hotel? Ô, presidente Lula, eu sou seu vice-líder, mas eu sou bocudo mesmo. Ô, presidente, por que o senhor não arruma um lugar para reunir com eles? Aí o senhor arruma exatamente aqui no Senado, aí não vai ter sessão, não vai ter nada, não vai ter comissão, a nossa CPI não vai poder trabalhar, a gente teria 2 reuniões na semana que vem, a gente só vai voltar agora no dia 12 de novembro. Olha a dificuldade de um homem público como o Romário, que tem a responsabilidade de fazer um relatório, que certamente será histórico, simplesmente porque teremos aqui, repito, essa porcaria de reunião que poderia ser num hotel em outro lugar, mas escolheram para ser aqui, para de novo os senadores ficarem sem trabalhar. Essa é a realidade. Hoje, realmente, a paciência minha, que era de Jó, da Bíblia, ela foi para o espaço.
e não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada essa chatíssima reunião da CPI da manipulação do futebol e de apostas esportivas. Mas desistir nós não vamos. Todo mundo conhece Romário, todo mundo conhece razoavelmente Cajuru. Desistir nós não vamos. Vamos até o fim. Eu tenho convicção que o relatório de Romário ficará na história e nós vamos atrás de rigorosamente tudo. E outra coisa, já que eu perdi a paciência mesmo, meu telefone está aqui. A partir de agora, se mais uma vez gente importante ligar para mim para pedir para não convocar fulano, beltrano, eu vou gravar e vou entregar para a imprensa. Porque eu, além do meu óculos que grava, aquele óculos meu grava, viu? Vocês fiquem atentos. Aquele escuro meu, ele grava. O meu celular também grava tudo. Então quero avisar, por favor, parem de ligar no meu telefone, 0 operadora 61, tá? 99604 4040. Então, por gentileza, esse é o meu número. Parem de ligar, porque eu vou gravar mesmo, porque eu estou com um saco cheio toda hora de um telefonema. Ah, não convoca, ah, faz isso, não faz isso. Aqui nós não vamos fazer isso não, esquece. Vocês não estão lidando com Câmara dos Deputados que terminou uma CPI com denúncia até de achar que não. Aqui não. Muitíssimo obrigado, Deus saúde mesmo, principalmente para mim, Deus, por gentileza. Quais os impactos do uso do celular em sala de aula? Como proibir? Crianças e jovens devem receber orientação para usar? É preciso uma lei para regularizar? Essas e outras perguntas serão respondidas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 31 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. Neste último dia do Outubro Rosa, a ministra das Mulheres veio à Comissão de Direitos Humanos do Senado para promover e detalhar o programa Feminicídio Zero, lançado pelo governo em agosto deste ano. Os dados apresentados pela ministra refletem uma realidade alarmante. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países que mais matam mulheres no mundo. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio e 63% delas são negras. A cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual. Em 2023, o número de casos disparou para quase 260 mil, exatamente 258.941. Aumento de 9,8% em comparação a 2022. 73% dos casos foram cometidos por parceiro ou ex-parceiros íntimos. 10% das vítimas foram assassinadas por familiares. O programa Feminicídio Zero tem o objetivo de mudar esses números e trabalhar na prevenção, por meio de uma mobilização nacional envolvendo o governo, empresas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e clubes de futebol. A mobilização é fazer com que nós possamos chegar efetivamente no que foi o que o Betinho fez na década de 80 e 90 com Fome Zero. Nós precisamos chegar em todas as pessoas, nós precisamos chegar
na casa das pessoas. Nós precisamos fazer com que todo mundo discuta, que todo mundo entenda o processo. Como vocês formataram o programa, a campanha, chegando a todos os segmentos, é uma forma extraordinária e interessante, falando em linguagens bem específicas, falando com a mulher quilombola, falando com a mulher da área da cultura, falando com a mulher intelectual, falando com a trabalhadora. Então, assim, parabéns. A gente sonha, ministra, estamos em posições políticas diferentes, mas eu e a ministra Cida, tudo que a gente pode fazer junto aqui, a gente faz. Essa mobilização pretende chegar aos homens por meio de duas paixões, o carnaval e o futebol. Segundo a ministra, após os jogos de futebol, há um aumento de 23% no número de boletins de ocorrência envolvendo violência contra a mulher. O Ministério tem feito parcerias com os times brasileiros para que eles ajudem a promover a campanha e também o Disque 180, que é a central de atendimento à mulher. Corinthians, Bahia, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Vasco, Paysandu, Remo e Cruzeiro já se aliaram à causa do feminicídio zero. Quando o time adere, ele assina uma carta, compromisso, mas é muito mais do que isso. É a gente trabalhar com a base do time, para que nós não tenhamos novos Daniel Alves, novos Brunos, novos jogadores, e que o time possa pensar ações de intervenção na questão da violência contra as mulheres. Cida Gonçalves reforçou que, para evitar mais mortes, é importante que todos se mobilizem. Um caso que aconteceu em Brasília, os policiais dizendo que a mulher chegou na casa, a mulher estava morta 8 horas da manhã. E que os vizinhos começaram a dizer, um ouviu as 2, outro ouviu as 3, outro ouviu as 4, outro ouviu as 5. A minha questão é, se qualquer vizinho desse tivesse ligado no 190, essa mulher estava viva. Esse é o grande debate que nós queremos fazer do feminicídio zero. Nós precisamos fazer com que todas as pessoas, não pode ser um problema, e eu tenho dito isso, ideológico, não pode ser um problema partidário, não pode ser um problema só do Ministério das Mulheres, tem que ser um problema de todas as pessoas, de todos os partidos, de todas as tendências, de toda a sociedade brasileira. Durante essa audiência na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim comemorou a indicação da TV Senado em 3 categorias do Prêmio TAL. Esse prêmio promove e reconhece a produção de conteúdo de qualidade nas emissoras públicas da América Latina. Quero cumprimentar a equipe da TV Senado, finalista no Prêmio TAL, uma das principais premiações para televisões públicas na América Latina. Um dos destaques foi a cobertura da TV Senado durante a diligência da Comissão Temporária Externa de 8 senadores, do qual eu presido, ministra, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que concorre na categoria Coberturas Especiais. Em nome dos repórteres Isabela Dutra e Tiago Tibúrcio, cumprimento aqui toda a equipe que realizaram um excelente trabalho durante as diligências que fizemos no Rio Grande do Sul. Parabéns. Quero parabenizar a TV Senado pela premiação, pelo trabalho no Rio Grande do Sul. Acho que foi muito importante. E a TV Senado sempre é importante registrar, senador. Ela sempre nos ajuda, com esses temas, com esses debates. Eu nem sempre venho, mas a minha equipe sempre está por aqui, falando, discutindo. Então, eu quero agradecer esse compromisso da TV Senado. Um luto sem fim. Esse é o sentimento do familiar de uma pessoa que desaparece sem motivos. No Brasil, em 2022, mais de 74 mil pessoas sumiram. Para discutir o assunto, o acolhimento e a assistência a quem fica, a Comissão de Segurança Pública promoveu uma audiência.
203 pessoas desaparecem todos os dias no Brasil. A ausência gera um luto que muitas vezes se prolonga por anos ou por uma vida. Situação que traz impactos incalculáveis para as famílias dessas pessoas. Para discutir os serviços disponíveis para acolhimento, atendimento e assistência às famílias dos desaparecidos, a Comissão de Segurança Pública promoveu audiência. Nós estamos com mais de 101 mil pessoas desaparecidas no Brasil. Vamos imaginar que cada uma dessas pessoas tenha 4 familiares. Eu tenho aí, gente, no mínimo 400 mil pessoas vivendo dores, angústia, sofrimento, desenvolvendo transtornos, doenças psicossomáticas. E cadê o acolhimento psicossocial? Essas famílias, além de toda a circunstância de grave estresse, pode eclodir exatamente com doença mental de fato. Transtorno de estresse pós-traumático, outras transtornos de humor, transtornos de ansiedade múltiplos, né? Deficiências nas políticas públicas de suporte às famílias foram apontadas pelas debatedoras. Não existe uma estratégia de cuidados para a população de familiares que sofre por desaparecimento doente. Não existe no governo federal. A Associação Brasileira de Psiquiatria nunca foi mobilizada para que a gente pudesse trazer essa resposta. Nós trabalhamos, inclusive, com circunstâncias de apoio a situações de catástrofe, isso nós fazemos, tanto para pessoas desaparecidas ou pessoas traumatizadas, impactadas por situações de catástrofe, mas essas outras formas de desaparecimento nós não abordamos até hoje. No âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, vocês sabem que a saúde é tripartite, no Comitê Intergestor e Tripartite, que reúne gestores municipais, estaduais, distritais e federais, o tema ainda não foi pautado, seja no que se refere à assistência, seja no que concerne aos sistemas informatizados do SUS. De lá para cá, 2 governos, o governo Bolsonaro e o atual governo. E ainda o atendimento psicossocial sequer foi pautado. Essa foi a última de 4 audiências realizadas para avaliar o cumprimento da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. A execução da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, ela reforça o comprometimento dos governos estaduais em garantir, através das suas polícias científicas, que a ciência forense seja uma ferramenta essencial para a resolução de casos de desaparecimento aqui no Brasil. E eu sempre trago que isso é mais do que um ato técnico, é um ato de humanidade, é um compromisso que nós temos com toda a população, com todos os cidadãos. A comissão de juristas responsável pela elaboração da nova Lei de Processo Estrutural aprovou o texto do anteprojeto que vai ser encaminhado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O documento vai servir como base para os parlamentares na elaboração de uma legislação inovadora, essencial para a resolução de conflitos. Os avanços da ciência, a tecnologia da comunicação, as relações entre as pessoas e as instituições, enfim, as constantes mudanças no cotidiano geram a necessidade de novas regras. Não são poucos os casos em que o judiciário é chamado a resolver conflitos quando as políticas públicas ou privadas não são consideradas suficientes. Para elaborar a nova lei de processo estrutural, o Senado instalou uma comissão de juristas de alto nível encarregados de elaborar um anteprojeto que oriente os parlamentares na construção de um projeto adequado à atualidade. Realizamos 3 audiências públicas sediadas no Senado Federal, nas quais representantes de diferentes áreas do direito puderam expor suas expectativas, observações e experiências a partir da sua vivência profissional, para que o anteprojeto refletisse a interdisciplinaridade que lhe é inerente. Publicado o relatório preliminar, os membros apresentaram 69 emendas que foram apreciadas pelo relator e convergiram na organização e formulação do relatório final,
cujo teor foi objeto de 12 novas emendas e 4 destaques. Presidida pelo ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, a sessão deliberativa reuniu dezenas de especialistas que debateram em detalhes cada um dos artigos do texto, sugerindo alterações e votando item por item. Coloco em votação a redação final do anteprojeto da Lei do Processo Estrutural no Brasil. Os senhores e as senhoras que a aprovam permaneçam como se encontram. A redação final, não havendo nenhuma objeção por unanimidade, a redação final do anteprojeto está aprovada e constituirá o parecer da comissão a ser apresentado ao eminente presidente do Senado Federal até o dia 12 de dezembro. A Comissão de Constituição e Justiça fez mais uma audiência pública sobre a regulamentação da reforma tributária. O debate de hoje envolveu os regimes diferenciados, como a cesta básica e a devolução de parte do imposto aos mais pobres, o chamado cashback. Uma das novidades previstas na reforma tributária é o cashback, um mecanismo para devolver parte dos impostos pagos por contribuintes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico, e cuja renda mensal per capita seja de até meio salário mínimo. Uma experiência inovadora, segundo o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, e que deverá alcançar 1/3 da população brasileira. A gente acha que a alíquota média sobre o consumo ela tende a reduzir para um patamar mais perto de 20% para o grosso da população. Então a gente sai de uma situação hoje que é uma rampa, que os mais pobres pagam mais, para uma coisa mais plana, achatada. Tá? O cashback vai além, ele potencializa esse efeito redistributivo porque ele cria uma espécie de um degrau. Ele vai lá e reduz a carga da população de baixa renda, estamos falando aí de 1/3 dos brasileiros. Outro ponto importante da proposta é a definição de uma cesta básica nacional que terá alíquota zero para alguns produtos e alíquota reduzida para outros. A representante do Ministério do Desenvolvimento Social falou dos critérios para a definição da cesta. Nós queremos combater a fome, promovendo uma alimentação saudável para toda a população brasileira, garantindo acesso, oferta e disponibilidade desses alimentos. O guia traz uma regra de ouro, que é aumentar o consumo de alimentos in natura minimamente processados em detrimento do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, essa é a regra de ouro do guia, tem todo um referencial científico e de base de evidências por trás dele, e é um guia hoje que está completando 10 anos e a gente tem vários países hoje que utilizam essa classificação nova como uma referência, né? Já a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos questionou o aumento da carga tributária para alimentos que, segundo a associação, são chamados de forma errônea de ultraprocessados. Um problema grave que a OMS tem solicitado que os países combatam, mas a própria OMS diz, é difícil combater porque ela é multifatorial. A gente sabe que o estresse causa obesidade, falta de sono, privação de sono causa obesidade, uma alimentação desregrada também pode causar obesidade, com certeza. Dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, nos últimos 15 anos, o consumo dessas bebidas açucaradas caiu 51%. E nesse mesmo período, a obesidade subiu 106%. Ou seja, é mais uma comprovação de que imposto não vai resolver a situação que nós queremos combater, senador. A Associação das Indústrias Exportadoras de Carne questionou a possibilidade de não inclusão do produto na cesta básica. A alíquota hoje efetiva da carne é menor do que aquela que virá com a reforma. Portanto, nós temos aqui um pequeno problema. Nós teremos um aumento da tributação sobre a carne, ainda que uma parcela dela será devolvida, ou receberá em devolução por meio do cashback. O representante do setor de laticínios também sugeriu ajustes no texto para evitar insegurança jurídica. Esse crédito presumido será determinado pela autoridade máxima do Ministério da Fazenda, ou seja, Receita Federal, com o Comitê Gestor de IBS. Tudo certo para nós aí, porque acho que é assim mesmo que tem que ser sistemática. O ponto que vem ali, até eu sublinhei, é que esse crédito será determinado anualmente.
Isso deixa uma insegurança para a indústria nos seus planejamentos. Nenhuma indústria faz planejamento só para um ano à frente. Ela faz planejamento de vários anos à frente, mesmo sem contar os investimentos. Doença inflamatória que pode resultar em morte. O lúpus foi tema de audiência hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Há vários projetos no Congresso que propõem mudanças na legislação para melhorar o atendimento e o tratamento dos pacientes no Sistema Único de Saúde. O lúpus é uma doença inflamatória crônica que pode levar à morte. Não é muito comum, mas a cada 100 mil pessoas, 7 acabam desenvolvendo a doença. A maioria, mulheres. Aliás, ela está entre as 20 maiores causas de morte no sexo feminino. Ele virtualmente pode acometer qualquer sistema do corpo e, comumente, mais de um, frequentemente, mais de 3 sistemas do corpo. Pele, olhos, juntas, rim. Pele sempre dá uma doença com muito estigma, para os pacientes, com impacto muito importante nos pacientes. A menina Sofia enfrenta lúpus. Vamos ouvi-la. Eu não sei por que é tão difícil conseguir uma consulta com o reumatopediatra. Vocês podem me corrigir, mas a maioria das vezes não tem reumatopediatra. E isso fica difícil. E além da consulta, precisamos de acolhimento, porque não adianta ter a consulta, vai na reumato, a reumata passa os medicamentos e não tem. Precisamos de acolhimento, porque só a nossa família sabe o que nós passamos, a dor. Está lá no papel, é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, mas venha conviver com a lúpica ou com o lúpico. No estado do Pará, tem um grupo APPL Lúpica, que está sem a hidroxicloroquina. Essas meninas estão no Ministério Público, ansiando por uma medicação que a gente sabe que, se não tomar, elas vão a óbito. O segredo para um bom tratamento, como na maioria dos casos, é o diagnóstico precoce e o acompanhamento eficiente. Esta debatedora reconheceu: se o médico não estiver preparado para reconhecer os sinais logo cedo... Fica ali o paciente, aparece com uma borboleta, o médico não está ainda capacitado, ou não percebe, ou não está preparado para isso, manda para a dermatologia, que também aí manda passar um cremezinho, e a coisa vai piorando. Daqui a pouco, quando vê, já o lúpus está bastante adiantado. Então, isso aqui é fundamental, a capacitação dos médicos na atenção primária. Uma das pedras fundamentais que contribuiriam para melhor atendimento dos pacientes com lúpus no país hoje seria esse incremento do atendimento primário. Então, o colega que está lá na frente, a gente pode pensar em programas de educação continuada, essa contra-referência funcionando bem. E sabe aquela queixa da Sofia sobre a falta de especialistas? Pois é, ela tem toda a razão. Mesmo na cidade de São Paulo hoje, a gente tem pouquíssimos reumatopediatras, pouquíssimos. Mas quando o médico acerta logo o diagnóstico e a cidade dispõe de uma rede eficiente para acompanhamento, os resultados são bons. Isso só precisa deixar de ser exceção. A gente consegue tratar os nossos pacientes e, assim, a medicação ela é comprada pelo Ministério da Saúde e fornecida para as secretarias de saúde. Então, por algum motivo, essa logística, talvez, não sei, de prescrição, não estão chegando nos pacientes nas regiões mais remotas. Mas, então, isso precisa ser avaliado, estudado. O que está acontecendo ali naquele local que a medicação não está chegando? Porque a gente tem, a maioria das medicações, principalmente para o lúpus leve a moderado, a gente tem todas as medicações que são preconizadas hoje pelos principais protocolos, elas estão disponíveis pelo PCDT do Ministério da Saúde. O plenário do Senado fez hoje uma sessão especial para marcar os 214 anos da Fundação Biblioteca Nacional. Senadores e convidados destacaram o papel da instituição para o Brasil.
A Biblioteca Nacional foi fundada pelo príncipe regente Dom João VI em 1810. Sessão especial do Senado celebrou os 214 anos de existência da instituição. O senador Paulo Paim, que presidiu a sessão, destacou o papel da Biblioteca Nacional na construção da identidade cultural brasileira e na modernização do acesso ao conhecimento. Sob diversas denominações e vinculações administrativas, a Biblioteca Nacional chegou ao nosso tempo, ainda ocupando uma posição central na preservação e difusão da produção intelectual brasileira. Esse papel foi reforçado pela Lei do Depósito Legal, que desde 1907, em sucessivas reedições, determina a obrigação de envio de exemplares de todas as publicações nacionais para o registro na instituição, incluindo, desde 2010, a produção musical. A Biblioteca Nacional tem hoje um acervo que ultrapassa 9 milhões de itens. É guardiã de obras raras e manuscritos históricos. Desde a sua fundação, em 29 de outubro de 1810, essa instituição tem sido um farol do saber e um patrimônio inestimável para a nossa história e tem desempenhado um papel fundamental na captação e organização, salvaguarda e difusão das obras literárias, históricas e científicas. A Fundação Biblioteca Nacional é a maior biblioteca da América Latina e uma das 10 maiores bibliotecas do mundo, de acordo com a Unesco. A fundação teve origem no acervo da Real Biblioteca de Lisboa, trazida ao Rio de Janeiro na transferência da família real portuguesa. Na independência do Brasil, recebeu o nome de Biblioteca Imperial e Pública da Corte. Segundo o requerimento de realização da sessão, é um dos maiores e mais relevantes pilares da cultura, da educação e da preservação da memória histórica e documental do Brasil. Diante da importância do conjunto bibliográfico sob a sua guarda, então, nós investimos em pesquisa, na produção de conhecimento, no aprimoramento dos mecanismos de segurança, preservação e difusão do patrimônio cultural, visando a permanência, e a adoção das novas tecnologias que garantem ao cidadão o pleno direito ao acesso à informação. A Biblioteca Nacional, assim como o Senado, optaram pela transparência. Somos obrigados e apaixonados pela transparência da informação, para que ela não seja um elemento elitista. Bulimia, anorexia, compulsão. Os transtornos alimentares atingem pessoas com idades distintas. Os adolescentes merecem um cuidado especial. As redes sociais e as mensagens de um corpo ideal trazem prejuízos físicos com reflexos na saúde mental. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo depois do Senado Notícias. Como identificar se alguém da família tem um transtorno alimentar? E em caso de tratamento, o país está preparado para receber esses doentes? E a relação entre transtorno alimentar e a obesidade? O corpo em sofrimento e as redes sociais que agravam o cenário já complexo. Pacientes com transtorno alimentar precisam de tratamento ambulatorial, tratamento em hospital dia, mas necessitamos sim de leitos em hospitais especializados. Por quê? Porque 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores, e até às vezes da diretora da escola, né, que tem essa dificuldade de entender que o transtorno alimentar é uma doença. Você sabe onde levar, onde você ir com o pé quebrado. Se você tem uma dor no peito, você sabe onde ir também, qual hospital você vai procurar. Já, se você tem um filho, que está uma filha na sua casa, com 30 quilos, 28 quilos, 25 quilos, morrendo, você primeiro não sabe onde levar. E quando você leva para esse lugar, os profissionais que estão lá não sabem como agir. Na mídia tradicional, a gente tem uma tendência, existe um discurso, existe uma busca pela diversidade dos corpos, mas na hora de escolher os apresentadores, na hora de escolher os candidatos, os convidados, na hora de escolher
quem vai mostrar a cara, quem vai ser exposto, né? Seja numa novela, seja num programa de auditório. O que se escolhe, o que define a participação é a magreza. Se tiver com uma criança, um adolescente, um jovem em casa, que você identificou que está passando por um momento difícil, que está comendo demais para se machucar, ou que está desenvolvendo um transtorno alimentar, não castigue, por favor. Abrace, acolhe e procure ajuda. Esse é o nosso recado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão. Um corpo em sofrimento. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.